de ética e disciplina extremamente rígido, né? Os negócios do representante comercial são pautados pela ética nos negócios, pela garantia de quem o contrata e de quem compra do representante comercial. Nós sabemos que hoje no mercado, por exemplo, nós temos brinquedos, segmento de brinquedos, onde podem soltar peças, levar ao óbito, não ter regulamentação, não está ali devidamente regulamentado pelo Inmetro. Então, isso seria uma falta gravíssima, onde os conselhos profissionais de todo o Brasil poderiam ali imputar, inclusive, a pena da cassação do registro. Mas a regulamentação trouxe também direitos e que, no decorrer do tempo, o sistema confere cores pôde assegurar ao profissional direitos únicos não encontrados em nenhuma outra profissão, nenhum outro segmento econômico, como a contraprestação indenizatória de 1/12 durante todo o período trabalhado, em caso de uma dispensa imotivada por parte do contratante, o representante comercial recebe ali 1/12, que é 8,33% de todo o período aferido, corrigido pelo INPC, para que ele, a partir daí, possa investir e assegurar. A questão do cláusula del credere. Eu vendo, a empresa compra, mas não paga. Se não tiver nenhum tipo de desvio ético, moral do representante comercial, essa venda foi legítima, ele não tem qualquer oneração de ser debitado em suas comissões a inadimplência do cliente. Bem como também o Senado da República sempre foi uma casa que ressoou completamente as necessidades da representação comercial, e nós tivemos também a mudança do artigo 44 da nossa lei, assegurando ao representante comercial, em caso de falência ou de recuperação judicial das suas representadas, o direito de receber os seus créditos análogos aos créditos trabalhistas. Então, o representante comercial, em caso extremo de falência ou recuperação judicial, ele receberá na frente de impostos federais, estaduais, municipais, na frente de fornecedores, ou seja, como créditos prioritários. Até pouco tempo atrás, eram créditos quirografários sem nenhum tipo de garantia, o que impactava, muitas vezes, poderia levar o representante comercial à falência. São conquistas no decorrer do tempo, da regulamentação, que possibilitou ser conquistas únicas entre todas as profissões regulamentadas do Brasil. Essas mudanças, então, houve a lei em 1965, o senhor Plínio Afonso de Mello foi um grande defensor dessa lei. Há outros nomes também que são considerados, né, como os patronos da profissão, mas o Conselho vem atuando ao longo do tempo junto ao Poder Legislativo enquanto uma categoria organizada, e a legislação foi sendo modificada, a Lei 4.886, sofreu algumas modificações, 92, 2010 e outra mais recente também, e isso foi aperfeiçoando esse sistema jurídico para garantir esses direitos. Essa capilaridade que a profissão tem, essa presença, ela surpreende, né? Nós conversamos antes da entrevista, a quantidade de profissionais registrados é maior do que muita gente pensa. Sim. Como é que a categoria tem atuado junto ao Congresso Nacional, especialmente junto ao Senado, com essas modificações, e como a evolução legislativa, através dessas modificações, das novas leis que foram aprovadas e que impactam a categoria, chegaram ao ponto de hoje e contribuíram para o fortalecimento desse Conselho Federal? Nos últimos 3 anos e meio, atuamos muito mais firmemente. Passamos a dar muito mais visibilidade à representação comercial. É um exército de homens e mulheres de quase 1 milhão, mais de 750 mil, onde nós temos 42 mil a 50 mil novos registros. Fora um contingente que ainda está fora, né, que precisa vir para dentro da representação comercial. Então, dentro do Poder Legislativo, a representação comercial passou a ter uma visibilidade muito grande. Quando você tem qualquer segmento econômico verticalizado, concentrado, ele é visto. Quando você tem um setor econômico muito forte, mas capilarizado, muitas vezes essa transformação econômica ela
está anônima, são exércitos de anônimos. Quando eu falo de aproximadamente 20% do PIB brasileiro, numa interconexão entre o profissional, o setor distribuidor, a indústria, o varejo e o consumidor final, isso é uma coisa fantástica. Isso é um número exponencial maior do que muitos PIBs de países, e a representação comercial nessa interconexão é o que está fazendo. Mas vista até então minimamente, e agora com uma muito maior visibilidade por conta de uma atuação mais determinante por parte do sistema Confere Cores. Vamos falar um pouco agora para os representantes comerciais. O senhor é o presidente da confederação e não se chega a essa presidência sem muita experiência na área. Mas tem outros que estão começando, fica o convite para que essas pessoas também se registrem no Conselho. O senhor vai poder falar, inclusive, sobre tudo que o Conselho Federal oferece, porque fiscaliza, mas também oferece treinamento, por outro lado. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco para essas pessoas que estão no mercado, que estão profissionais, que estão hoje atuando, e principalmente para aqueles que estão chegando agora na profissão. Quais são as características, quais são as habilidades que um representante comercial deve ter para ter um bom desempenho? Primeiro, Marcelo, a representação comercial é um mar de oportunidades. É uma terra sem fim de oportunidades, né? Todos os setores econômicos, todos os segmentos têm uma atuação do representante comercial. Aqui no estúdio, do produto eletrônico ao têxtil, ao vidro, tem a participação efetiva do representante comercial. Então, as oportunidades são diversas, né? Então, o representante, primeiro, ele precisa acreditar, ele tem que ter a resiliência, a determinação, né? A facilidade de poder interagir com pessoas, né? E hoje, mais do que nunca, né? Quem está, para quem entra, precisa ter isso, e rapidamente vai estar inserido com tecnologias. E para os representantes, já com atuação longeva dentro da sua profissão, esse é o tempo de mudança. Esse é o tempo de que não só o relacionamento interpessoal será determinante para a colocação de novos produtos, e sim o uso de plataformas tecnológicas, o uso da inteligência artificial, inovar dentro do seu negócio, da mesma maneira que no passado nós desbravamos territórios através de lombo de burros, os caixeiros viajantes, nós somos os caixeiros viajantes modernos. Então temos essa transição da profissão do mascate, do caixeiro viajante para o representante comercial atual. Esse é o momento de implementar as tecnologias para que nós continuemos sendo relevantes dentro do nosso negócio, para nosso cliente, para quem nos contrata e para a sociedade de uma maneira geral. Agora, essas mudanças tecnológicas, né, o avanço da internet, a digitalização, a inteligência artificial, dentro de um trabalho em que ali no começo da história, que o senhor está falando, né, do caixeiro viajante, daquela imagem que ainda muitas pessoas têm, eu mesmo me lembro muito bem dessa imagem, daquele representante que vai ali às vezes batendo de porta em porta, dependendo do produto, ou visitando empresas, ou visitando o governo, fazendo esse trabalho de contato pessoal. Como é que essas tecnologias impactaram o trabalho dos profissionais de representação comercial e dentro desse cenário em que a digitalização mudou a forma como nos comunicamos, qual a importância do contato presencial do representante comercial nesse dia a dia do trabalho? O contato pessoal com todo o avanço tecnológico, ele vai se dar e vai ser muito mais relevante, né? Quando a gente fala o uso da tecnologia, a própria ida do homem à Lua hoje seria muito mais simples com o patamar tecnológico que nós temos. Mas a inteligência artificial não teria vontade de ir para a Lua. Dependeria do homem essa vontade. Então, por mais que nós tivéssemos ou tenhamos um aparato tecnológico, a relação humana, essa interconexão entre pessoas será determinante. O uso da plataforma tecnológica se faz necessário para a manutenção do negócio. O representante não pode mais, Marcelo, depender de colocar sua pasta de trabalho e cruzar os estados de leste a oeste, de norte a sul do país, quando tem plataformas tecnológicas nacionais e internacionais
colocando produtos em 10 dias na porta do consumidor, na casa do consumidor. Então, o próprio representante ele pode ter as suas plataformas tecnológicas atreladas às suas indústrias e que na hora que está se efetivando o negócio, sai da sua plataforma, vai para a indústria e ele vai ter 365 dias ao ano, feriados, de 0 horas 23 e 59, gerando negócios por um outro canal que não seja o presencial. Mas o presencial não vai sumir. As pessoas querem interagir, os humanos gostam de humanos. Então, creio que a tecnologia não vai nos tirar esse contato pessoal. É muito mais uma questão de equilibrar, né? Sim. O uso das tecnologias, mas mantendo esse contato pessoal, que às vezes pode ser um contato por telefone, né? Enfim, claro, a gente tem que usar as tecnologias, mas sim, mantendo o contato direto, a boa conversa. Otimizar o tempo, né? Sim. Porque as pessoas hoje não têm tempo. Então, para que as pessoas possam receber, para que um cliente possa receber o representante, ele tem que ser um portador de boas novas, de conhecimento, ele tem que ser relevante. Porque se não for, meramente for tirar pedido, o representante ele precisa gerenciar as necessidades do cliente, ele precisa ver o aspecto concorrencial, ele precisa enxergar muitas vezes aquilo que, com toda a base de dados, o cliente não está vendo dentro do próprio negócio. Então, aí sim, ele vai ser querido, ele vai ser recebido permanentemente. Vai ser lembrado. Vai ser lembrado, né? Então, assim, onde nós não temos tempo, o representante tem que gerar boas experiências e novas experiências para o cliente, porque meramente produto, preço, esse não será determinante. Nós estamos na época e na era da experiência. Então, temos que colocar novas experiências para os nossos clientes para que eles possam colocar para o mercado. Falando em experiência, comentamos aqui sobre o trabalho do Conselho Federal, de fiscalização da profissão, de uma regulação ética da profissão, sim, de um cuidado com o trabalho que é feito, principalmente pelos vendedores e vendedoras, pelos representantes comerciais, os representantes comerciais que são registrados e que ficam sob esses cuidados do Conselho. Em termos de formação, em termos de treinamento, o que o Conselho Federal oferece, né, já que falamos aqui sobre a importância de os representantes se registrarem junto ao Conselho, quais são o que o Conselho oferece, por exemplo, em termos de formação, capacitação, os que já estão no mercado, aqueles que estão começando, como falamos há pouco? Na verdade, os conselhos profissionais de todas as profissões, eles existem por uma delegação do Estado brasileiro para o poder de polícia de fiscalização. A fiscalização ilegal da profissão é a fiscalização sobre descumprimento ético, né? Mas há, inclusive, em todos os profissionais de todas as categorias, aquela dúvida: o que é que o Conselho faz para mim? Ele existe e é autarquia federal por receber essa delegação do Estado. Mas, dentro do arcabouço das atribuições, e principalmente agora, onde as sociedades, né, não só a brasileira, mas em todo o mundo, está mudando as profissões, o uso da robótica na medicina, o uso da inteligência artificial na área jurídica, para jurisprudência, para buscas, nós temos, junto com os conselhos regionais, implementado um projeto de capacitação contínua. Aquelas capacitações que são na veia direta, como um projeto de transformação do que é vender, o que é negociar, quais são as novas técnicas, o que deve se fazer, mas também aquelas conceituais, mostrando a mudança da sociedade e a inserção do representante comercial nessa mudança da sociedade. Então, essa busca nossa tem surtido um efeito muito positivo, uma adesão muito grande da categoria, há uma efervescência hoje em todo o Brasil dos profissionais com os conselhos regionais por uma mudança nesses 3 anos e meio dessa nova fase do sistema Confericores, inclusive vindo para Brasília, passamos 57 anos no Rio de Janeiro e aqui é o chão de fábrica, Brasília é o chão de fábrica, institucional, centro das decisões, centro da relevância nacional. Sim, então,
de uma forma geral, é uma grande efervescência e a capacitação contínua permanente tem surtido um efeito muito positivo. A sede do Conselho Federal está vindo para Brasília. Sim, nós estamos... Serão bem-vindos. Sim. Muito obrigado. Nós temos um escritório institucional, né? Estamos agora, nesse momento, chamando concursados, auditores, contadores, assistentes administrativos, jurídicos, dando corpo aqui em Brasília ao Confere. Até então funcionava no Rio de Janeiro, e acredito que em menos de um ano vamos estar totalmente instalados ali em 2 pavimentos do Empresarial Varig, no coração de Brasília. Aguardamos com ansiedade a chegada da sede aqui em Brasília. O senhor falou da era da experiência, da importância de os representantes comerciais compreenderem essa nova era, que é uma forma de se relacionar, forma de vender, transformando isso não apenas em preço, em produto, mas gerando experiência e, assim, criando conexões mais fortes com consumidores e desempenhando melhor o seu trabalho. O senhor tem alguma lembrança de uma experiência, de alguma venda assim, que tenha sido marcante na sua vida, uma venda mais difícil, um cliente mais difícil, ou uma história que tenha sido marcante por qualquer motivo? Sim, tem várias. Compartilhe alguma com a gente. Nós temos aí causos e mais causos dos representantes comerciais no Brasil inteiro, mas sim, a venda para uma grande rede é uma venda muito mais complexa. Né? No meu caso, eu moro em Recife, a sede do Conselho Federal está em Brasília, e ali houve um processo de aquisição do Grupo Walmart, né? Centralizado em São Paulo, e trazendo muita complexidade. Quando o Grupo Bom Preço, da família Paes Mendonça, foi adquirido, nós tínhamos uma participação muito efetiva. Né? Então, ali, para mim, foi um marco, porque normalmente os centros do negócios no Brasil estão em São Paulo, né? E as indústrias que eu representava naquele momento tiveram a percepção desse deslocamento de um centro de poder ou de um centro de relevância, fazendo com que todas as empresas do Walmart no Brasil, o Grupo Big, comprado, adquirido no sul do país, na região Nordeste, o Bom Preço, pudessem estar ali deslocado desse centro econômico, desse centro de decisão de negócio que é São Paulo, para ser deslocado para Recife, mas com atendimento nacional. Então, para mim, foi extremamente marcante isso, porque ali mostrou a percepção de quem estava chegando de fora com números e com uma visão muito clara do que seria um atendimento mais profissional, englobando um conglomerado de redes de hipermercados numa só marca no Brasil. Em poucas palavras, quais foram as principais características do seu trabalho que permitiram vencer nesse cenário de mudança e de complexidade maior para a realização de uma venda muito vultosa? Conhecer os clientes, a necessidade do cliente, conhecer o mercado, conhecer margens e trabalhar nos conflitos do mercado concorrenciais, adequando margens e viabilizando negócios através de ajustes. Eu acho que esse foi o ponto determinante. Tá? Acho que são 3 vertentes aí importantes que creio que foram decisivas para que não tivesse um funcionário ou um key account da empresa, mas sim a figura do representante comercial sendo muito mais relevante do que uma estrutura interna para fazer aquele trabalho naquele cliente ou naquela rede naquele momento. Bom, ficam aí as dicas para as pessoas que estão no mercado hoje, os outros profissionais da representação comercial, sobre como lidar com essas situações complexas dentro de um mundo complexo. Senhor Arquimedes, no começo da entrevista eu falei que representação comercial é assunto de cidadania. E sobre isso eu pergunto para o senhor o que é cidadania? Cidadania é você poder exercer plenamente os teus direitos dentro da sociedade, é você poder ter uma interlocução em todos os meios, é poder ter a liberdade plena para agir dentro de uma sociedade ajustada, equilibrada dentro dos normativos públicos que estão. Então, simplesmente você não enxergar o teu impedimento para exercer o teu papel perante a sociedade,
perante o teu mundo profissional e dentro da tua própria família. Bom, eu agradeço mais uma vez, senhor Arquimedes Cavalcante Júnior, presidente do Conselho Federal de Representação Comercial. Fica a homenagem da TV Senado aos 60 anos de regulamentação da profissão que passou pelo Senado Federal, e espero que outras mudanças legislativas e que o diálogo seja permanente entre o Conselho Federal e a nossa Casa Legislativa. Obrigado pelo seu tempo. Muito grato pela oportunidade, e aqui tem sido a Casa do Representante Comercial. Muito obrigado pela oportunidade. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube. Ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia todo dia. Getúlio certa vez confessou preferir a rodovia à ferrovia, porque o maior partido do Brasil era o Partido Rodoviário. Juscelino submeteu seus ímpetos modernizadores a esse mesmo Brasil. Seu entusiasmo desbravador pelas autoestradas e pela indústria automobilística passou à posteridade nas imagens da Caravana da Integração Nacional. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. Dentro da minha família, eu sempre ouvia, é assim mesmo, homem é assim, ele é muito estourado, você precisa ter paciência. Ele me colocava numa situação de duvidar de mim mesma. Falava muito mal de mim, me chamava de descontrolada. Eu guardava uma comida na geladeira, ele tirava. Eu falava, gente, mas eu guardei na geladeira. Não, você tá louca. Ele vendeu o meu carro, me obrigou a vender para pagar uma dívida dele, e era sempre nas ameaças. Se você não fizer isso, eu me separo de você. E eu tinha uma dependência emocional muito grande. Aos finais de semana ele saía e me trancava na chave, levava cartão, dinheiro. A partir do momento que o seu parceiro, o seu companheiro ou algum familiar tenta te vulnerabilizar, tirando a sua autonomia financeira, isso é uma maneira de te enfraquecer. E aí eu comecei o meu despertar e comecei a entender o que eu estava vivendo. Eu não cortava cabelo porque ele não gostava, eu não usava meus piercings porque ele não gostava. A maioria das minhas tatuagens são novas. Foi muito difícil, mas não foi impossível. Em 2025, o Brasil completou 40 anos de democracia. E um capítulo essencial dessa história ainda é pouco conhecido: o papel dos movimentos de mulheres na luta pelo fim da ditadura. No dia 9 de dezembro, o Senado reúne algumas dessas mulheres no seminário As Mulheres e a Redemocratização do Brasil. Acompanhe ao vivo no YouTube da TV Senado a partir das 9h. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas a cada ano com os impostos arrecadados. Parte desses recursos é destinada pelos parlamentares para que serviços públicos cheguem diretamente ao cidadão. Deputados e senadores identificam obras e serviços para direcionar recursos e atender às cidades de sua região. Metade vai para a saúde. As emendas parlamentares podem ser de dois tipos: individuais, apresentadas por um parlamentar, e coletivas, propostas por uma comissão, como a de Educação ou de Segurança Pública, ou por uma bancada, grupo de parlamentares de um estado. Você pode acompanhar cada emenda, da criação à entrega. O Siga Brasil é uma ferramenta desenvolvida pelo Senado para dar transparência ao orçamento. Assim você pode saber quem enviou os recursos, quem recebeu e o que vai ser feito com ele.
Você também pode fiscalizar as emendas no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma Transfere.gov. Acompanhe e fiscalize. Em caso de denúncias, procure o Ministério Público ou os órgãos de controle. Para saber mais, acesse o QR Code. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. Dia 9 de dezembro, o Senado Notícias está no ar. A CPI do crime organizado deve ouvir daqui a pouco o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. O depoimento está marcado para as 9 horas da manhã. O ministro deve falar sobre o enfrentamento às organizações criminosas. O convite para que o ministro Ricardo Lewandowski fale à CPI foi do relator, senador Alessandro Vieira, e faz parte do plano de trabalho dele. Lewandowski deverá falar sobre as políticas públicas para o setor, ou seja, as ações do Ministério da Justiça para combater o crime organizado, o tráfico de drogas, contrabando de armas e lavagem de dinheiro. O orçamento para essas ações também deve ser tema de debate na reunião. Especialistas apontam que sem investimentos maiores não há como avançar no enfrentamento às organizações criminosas. A PEC da Segurança Pública, que está na Câmara, também deverá ser um dos assuntos em pauta no depoimento do ministro. Ricardo Lewandowski também deverá falar sobre o projeto de lei antifacção, que deverá ser votado na Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado esta semana. O projeto estabelece um marco legal para o combate ao crime organizado. Entre outros pontos, o texto do relator, senador Alessandro Vieira, que é também o relator da CPI do crime organizado, define de forma clara o conceito de organização criminosa, endurece o enfrentamento às facções e milícias e aumenta as penas para líderes de organizações criminosas, que poderão chegar a 120 anos de prisão. 11 reuniões de comissões, sendo uma de CPI, sessão deliberativa do Senado e sessão solene do Congresso. Confira a agenda desta terça-feira. Daqui a pouco, às 9 horas, a Comissão de Meio Ambiente tem audiência pública marcada para debater projeto que regula a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Pesca. Também às 9, como vimos, a CPI do crime organizado deverá ouvir o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. No mesmo horário, a Comissão de Relações Exteriores tem reunião prevista. Na pauta, entre outros itens, está o projeto que autoriza o Poder Executivo a doar materiais de natureza militar do Comando do Exército ao Paraguai. A doação seria mediada pelo Ministério da Defesa. Às 9h30, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo tem reunião marcada. Um dos itens da pauta é o projeto que cria a Rota Turística Judaica, no Rio Grande do Sul. Às 10 horas, a Comissão de Educação tem reunião prevista. Um dos projetos em exame define a extensão da oferta de educação infantil em creches e pré-escolas pelos municípios às zonas urbanas e rurais. Também às 10, a Comissão de Assuntos Econômicos tem reunião marcada. Um dos projetos em exame trata das custas judiciais no âmbito da Justiça Federal e cria o Fundo Especial da Justiça Federal. Às 11 horas, a Comissão de Segurança Pública tem na pauta projeto que cria diretrizes para a implementação de medidas de segurança para a prevenção e combate à violência em âmbito escolar. E logo mais às 2 da tarde, a Comissão de Transparência, Governança
Fiscalização e Controle deve se reunir em audiência pública para debater o provimento médico na atenção primária e o impacto direto sobre a população atendida, considerando a ampla diversidade dos municípios. No mesmo horário, uma audiência pública na Comissão de Agricultura deve discutir projeto que trata da regularização fundiária das ocupações em terras da União na Amazônia Legal. Também às duas, a subcomissão temporária, que trata da prevenção e tratamento de câncer, tem audiência pública marcada para debater a terapia nutricional para pacientes oncológicos. Também às 14 horas, o plenário do Senado deve se reunir em sessão deliberativa. Na ordem do dia, entre outros, está o projeto que determina a inclusão de informações sobre diabetes nos censos demográficos. Às 2h30, uma audiência pública está marcada pelo Grupo de Trabalho sobre Regulamentação da Mineração em Terras Indígenas. O tema do debate é arranjos sustentáveis para a atividade de mineração em terras indígenas. E às 3h está prevista a sessão solene do Congresso para promulgar a Emenda Constitucional 137. A emenda concede imunidade do IPVA a automóveis com 20 anos ou mais de fabricação. Os senadores analisam nesta terça-feira a proposta de emenda à Constituição que estabelece o marco temporal para terras indígenas. A proposta está em análise na Comissão de Constituição e Justiça, mas os senadores devem votar um calendário especial para que a matéria possa ser apreciada diretamente pelo plenário em 2 turnos. Está na pauta do plenário desta terça-feira a proposta que define na Constituição o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Se a alteração for aprovada, os povos indígenas só terão direito a áreas ocupadas na data da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988. A proposta de emenda à Constituição está em análise na Comissão de Constituição e Justiça, com pedido de vistas. Mas a expectativa é de que o plenário vote nesta terça-feira um requerimento de calendário especial para a matéria. Se aprovado, a PEC pode ser votada pelo plenário em 2 turnos no mesmo dia, sem um intervalo regimental de 5 dias úteis entre o primeiro e o segundo turnos. Na quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal deve julgar 4 ações que questionam a constitucionalidade do marco temporal para as demarcações de terras. Uma lei promulgada em 2023 já estabelece o marco temporal, mas senadores veem a necessidade de aprovação da PEC para garantir segurança jurídica. Pena de 4 a 8 anos de prisão para quem furtar aparelho celular. O aumento da pena está previsto no projeto de lei que vai ser analisado nesta terça-feira pela Comissão de Segurança Pública. Outros projetos também estão na pauta. O celular armazena muitas informações pessoais, como, por exemplo, os dados bancários. Para uma maior proteção à privacidade e segurança das vítimas de furto desses aparelhos, a Comissão de Segurança Pública deve votar nesta terça-feira o projeto de lei que aumenta a punição para o crime de furto de celular, estabelecendo uma pena de prisão de 4 a 8 anos, além de multa. Também está na pauta da comissão o projeto que permite que condenados ao regime aberto tenham a pena substituída por medidas alternativas quando a região não tiver um local adequado para esse cumprimento. A proposta busca garantir que as punições sejam aplicadas mesmo onde falta estrutura prisional. Parlamentares também vão analisar outros projetos, entre eles o projeto que aumenta as medidas de segurança para prevenir a violência nas escolas. Projeto de lei em análise na Comissão de Assuntos Econômicos pode beneficiar mais de 14 milhões de brasileiros com deficiência. A proposta permite que pessoas físicas e empresas possam descontar do imposto de renda as doações feitas aos fundos que promovem os direitos das pessoas com deficiência. Os dados mais recentes apontam que 14 milhões e 400 mil brasileiros possuem algum tipo de deficiência. A mais comum é a dificuldade de enxergar, seguida por problemas de mobilidade e auditivos. Isso sem contar com 2 milhões e 400 mil autistas com dificuldade de acesso à educação. O atendimento a esse enorme contingente de cidadãos exige uma quantidade crescente de recursos.
Nesta terça-feira, 9 de dezembro, a Comissão de Assuntos Econômicos deve votar em caráter terminativo o parecer do senador Plínio Valério ao projeto de lei do senador Paulo Paim, que prevê que pessoas físicas e jurídicas possam descontar do imposto de renda as doações feitas aos fundos controlados pelos Conselhos dos Direitos das Pessoas com Deficiência. A reunião começa às 10 da manhã e você acompanha aqui na internet da TV Senado ou pelo nosso canal do YouTube. A necessidade de lutar diariamente em defesa da dignidade humana foi reforçada ontem de manhã no plenário do Senado. A sessão especial foi realizada em comemoração ao Dia Internacional dos Direitos Humanos. Em 10 de dezembro é comemorado o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Nesta data, em 1948, foi proclamada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O documento se tornou um marco global, inspirando constituições, movimentos sociais e políticas públicas em defesa da dignidade humana. Mais de 70 anos depois, a data continua sendo um chamado à luta contra toda forma de violência, discriminação, tortura, racismo e desigualdade. Os oradores lembraram que direitos humanos são conquistas diárias e que o Brasil ainda enfrenta desafios para garantir igualdade e proteção às minorias. A sessão foi marcada por apelos contra o racismo, a violência especialmente contra as mulheres e pela garantia de políticas públicas que coloquem a vida no centro das decisões. Quero destacar a situação das pessoas com deficiência, uma causa que defendo com o coração de quem vive essa realidade na própria família. Temos que eliminar as barreiras invisíveis, o preconceito, a indiferença e a exclusão. Trabalhar por um Brasil mais acessível é trabalhar por um Brasil mais justo. Uma mulher é agredida há 4 minutos no Brasil. E os dados mais recentes mostram um aumento expressivo dos casos de feminicídio, inclusive no meu estado, Santa Catarina. Isso é inaceitável. O Dia Internacional dos Direitos Humanos não pode ser apenas uma data simbólica, precisa ser um lembrete de que cada lei que a gente aprova no Congresso, cada orçamento que é votado, cada política desenhada tem um impacto direto na possibilidade de uma menina seguir viva, sonhando, estudando, ocupando espaços e liderando transformações. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, destacou que os direitos humanos não são questão de ideologia, mas de humanidade. Não tem lado, tem um lado da humanidade, né? Tem o lado do afeto, da empatia, do respeito. Isso é defender direitos humanos. E se isso for o lado, eu prefiro estar desse lado. Eu prefiro estar do lado das pessoas que, de fato, precisam de nós e que a gente tem que cuidar. Defender direitos humanos é dar vida digna para todos e para todas aquelas que mais precisam. A proteção dos direitos humanos é uma luta contínua que exige compromisso de todos e um alto grau de vigilância. O papel feminino, as ações de resistência e o protagonismo nos movimentos sociais contra a ditadura. Fatos que permanecem até hoje invisíveis na história oficial. É o que vamos ver no 3º episódio da série Mulheres na Redemocratização. Apesar de toda a mobilização das mulheres, o protagonismo feminino na luta pela redemocratização é quase invisível no ensino brasileiro. Jéssica Alves é professora da educação básica em Goiás. Se você for fazer uma análise dos livros didáticos, a gente tem um apagamento de mulheres e de grupos sociais marginalizados. Aí entre indígenas, quilombolas, qualquer grupo social que não está dentro da narrativa eurocentrada tradicional da história, não só a história em livro didático, mas a história acadêmica, né? No caso aqui, ditaduras no Brasil e na América Latina, capítulo 11, e os conteúdos distribuídos. Observa que em nenhum dos tópicos aqui destacados fala-se sobre a participação, né, o protagonismo das mulheres. Foi um apagamento proposital e, ao mesmo tempo, fruto da cultura patriarcal, machista. O apagamento existe porque nós somos uma sociedade patriarcal, primeiro, né? Não vai dar o devido valor. Então, se você for lá ver guerra, é zumbi, ninguém fala de Dandara, né?
Yara participou de movimento estudantil, foi militante da Ação Libertadora Nacional e atua na Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos. As mulheres sempre resistiram e eu acho que sempre tiveram à frente. Quem ia nos quartéis bater nas portas, quem ia nas auditorias enfrentar, eram as mães. Tinham medo. Houve redemocratização porque houve luta e resistência contra a ditadura militar. E já ali, as mulheres participaram efetivamente. A partir dos anos 2000, uma geração de historiadoras decidiu romper o silêncio. Mulheres pesquisando mulheres, abrindo arquivos da repressão e escrevendo livros para provar que a luta pela democracia no Brasil teve sim liderança feminina. Eu estou fazendo mestrado na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Educação, sobre a minha história do movimento de clubes de mães, né, e a luta por escola e as lutas de agora no mesmo território, que é o território Jardim Ângela. Essa história ela está dentro de mim, né? É a história de luta por educação, mas ela não surgiu do nada. Né? Então eu acho que o tempo todo a gente tem que estar incentivando os jovens que estão na periferia a contar a sua própria história. Então a luta das mulheres eu acho que cresceu muito e acho que os historiadores e historiadoras, né, deveriam focar muito em resgatar para dar um equilíbrio, sabe? Precisa elucidar para os estudantes quem foram essas mulheres. Quem foram as mulheres que resistiram à ditadura militar. A redemocratização não foi obra apenas de grandes nomes. Foi também conquista de mulheres anônimas, que ousaram enfrentar a ditadura e fazer uma história que ainda precisa ser escrita. E dentro da programação dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, está previsto para começar daqui a pouco, às 9 horas, o 4º seminário Direitos Humanos na Gestão Pública, o papel das mulheres na redemocratização do Brasil. O evento vai até às 6 da tarde no auditório do Interleges, no Senado. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Neste Agenda Econômica, eu e o consultor-geral de orçamento do Senado Federal, Flávio Diogo Luz, vamos explicar, vamos mostrar para você o passo a passo para seguir o dinheiro das emendas parlamentares. O portal do orçamento é já um movimento, determinado pelos presidentes da Câmara e do Senado, de unificação de todas as informações do orçamento num portal único. Agenda Econômica. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Piauí vem do tupi e significa Rio dos Piaus ou Rio das Piabas. A palavra é formada a partir de piau, que designa várias espécies de piaus e piabas, peixes de água doce. O termo quer dizer pele manchada, isso porque esses peixes têm listras e marcas escuras nas laterais do corpo. Piau mais i, que significa rio, Piauí. A gente também fala tupi. Jango propunha o fim da fome e da miséria, num país onde a justiça sempre foi o lado obscuro da democracia. A situação no Nordeste recebeu atenção particular do governo. Sobre os planos do presidente, recairiam em 64 as mesmas acusações feitas a ele, ministro do Trabalho em 54, fomentador de greves, articulador da luta de classes, inimigo do capitalismo. Os trabalhadores rurais, mobilizados pelo processo de transformação social, eram despertados contra a secular miséria do campo.
a perspectiva de pequenas mudanças num país de grandes desigualdades reacendeu ilusões. Milhares de trabalhadores, sem terra e sem trabalho, embarcaram nesse trem de esperanças, saltando das páginas da literatura para o cenário político. Jango, com as reformas, fez o Brasil viver sua utopia. Mais de 40 mil mortos tiveram seu cadastro como tentativa de inclusão e desconto associativo. Em 2023, o senhor era presidente da CBPA? Como eu não tenho conhecimento dessa informação, me permaneço calado. Sim, 23 era, sim, senhor. Pronto. Em 2024, o senhor era presidente da CBPA? Sim, senhor. Vocês tentaram colocar 40 mil mortos em descontos associativos. Eu pergunto, de quem é a responsabilidade por essa falcatrua? É do presidente da CBPA ou a quem o senhor delegou poderes para fazer isso? Eu permaneço em silêncio, senhor. Em 4 oportunidades, o depoente, na qualidade de testemunha nesta casa, faltou com a verdade, fez afirmação falsa ou calou a verdade. E por conta disso, senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que o depoente seja preso em flagrante por infringência ao artigo 342 do Código Penal Brasileiro. Diante do exposto, a comissão, com fundamento no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, determina a prisão em flagrante do senhor Abraão Lincoln Ferreira da Cruz pelo crime próprio de falso testemunho, que trata o inciso 2 do artigo 4º da Lei 1579 de 1952. Em nome dos aposentados, quase 240 mil que a CBPA enganou, o senhor Abraão Lincoln Ferreira da Cruz, o senhor está preso. Determino que a Secretaria de Polícia adotem as providências com relação à determinação de prisão dessa presidência. Em 2025, o Brasil completou 40 anos de democracia e um capítulo essencial dessa história ainda é pouco conhecido: o papel dos movimentos de mulheres na luta pelo fim da ditadura. No dia 9 de dezembro, o Senado reúne algumas dessas mulheres no seminário As Mulheres e a Redemocratização do Brasil. Acompanhe ao vivo no YouTube da TV Senado a partir das 9 horas da manhã. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta, porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. Uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. Hoje, o Então É Isso vai falar de um assunto que sempre gera dúvida em época de eleição: a diferença entre pesquisa e enquete eleitoral. Eu te explico depois da vinheta. Roda pra gente, diretor. Parece tudo igual, né? Mas não é. A pesquisa eleitoral é um levantamento feito com a opinião do eleitorado sobre candidatas e candidatos que concorrem a uma determinada eleição. E é feita com base em método científico. E tem regra, viu?
Empresas que realizarem pesquisas de opinião pública são obrigadas a registrar cada pesquisa no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais, no site do TSE, até 5 dias antes da divulgação do levantamento. Esta obrigação é exigida a partir de 1º de janeiro do ano das eleições. E nesse registro tem que constar tudo, viu? Quem contratou, o CPF ou CNPJ, o valor gasto, a metodologia, o período da coleta, o nome do estatístico responsável e a indicação do estado em que será realizado o levantamento. Ou seja, é tudo transparente e rastreável. Agora, se for identificado que a pesquisa foi fraudulenta ou não registrada, aí o problema é sério, viu? A multa pode chegar a R$100 mil e ainda há risco de detenção de 6 meses a 1 ano, viu? Já a enquete é outra história. Ela é um levantamento sem método científico, feito de forma espontânea, apresentando resultados que possibilitam ao eleitorado perceber como está a preferência do público com relação às candidatas e candidatos na disputa. Só que, durante o período eleitoral, as enquetes são proibidas, justamente porque elas podem confundir o eleitorado, já que dão a impressão de que refletem a vontade das pessoas, mas não tem base estatística nem científica, entendeu? A Justiça Eleitoral autoriza o exercício do poder de polícia contra a divulgação de enquetes, viu? Inclusive com a expedição de ordem para que seja removida, sob pena de crime de desobediência à Justiça Eleitoral. Entendeu? Então é isso. Siga a gente nas redes sociais para ficar por dentro de tudo o que acontece na Justiça Eleitoral. Então é isso. Tchau. Getúlio certa vez confessou preferir a rodovia à ferrovia, porque o maior partido do Brasil era o Partido Rodoviário. Juscelino submeteu seus ímpetos modernizadores a esse mesmo Brasil. Seu entusiasmo desbravador pelas autoestradas e pela indústria automobilística passou à posteridade nas imagens da Caravana da Integração Nacional. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. O Brasil registrou mais de 1.400 feminicídios por ano entre 2020 e 2024, segundo o relatório da Comissão de Direitos Humanos do Senado. Esse relatório avaliou também o Plano Nacional de Prevenção ao Feminicídio e identificou problemas na execução de ações previstas, na interlocução entre os entes federativos e na integração de redes de apoio. E após um fim de semana de extrema violência contra as mulheres, o feminicídio volta à pauta. E é com a senadora Mara Gabrilli, que foi a relatora dessa avaliação do Plano Nacional de Prevenção ao Feminicídio, que a gente conversa a partir de agora aqui no programa Argumento. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no programa, de forma remota. A gente fica muito feliz com a sua presença aqui. E eu já queria perguntar para a senhora, após esse fim de semana muito violento, onde a gente teve aí casos brutais, como esse dessa moça que teve as pernas amputadas após ser atropelada, né, e também arrastada pelo seu ex-companheiro, arrastada no carro do seu ex-companheiro. Eu queria que a senhora falasse para a gente um pouquinho sobre essa questão da violência, o que ela revela no atual estado de violência de gênero no Brasil. Nossa, primeiro que ela revela que ela vem sendo crescente. E isso, assim, todo o relatório que a gente desenvolveu, assim, descrito de uma forma robusta, muito técnico, com soluções viáveis. Mas, Carla, eu te agradeço muito pelo convite, até para a gente poder falar disso, porque a gente não consegue executar política pública se não existir orçamento previsto para isso. E a gente tinha um orçamento previsto de mais de 2 bilhões e meio, para poder executar políticas públicas contra o feminicídio e de proteção à mulher.
E desse orçamento, só 28% do contrato foi executado em 2024, e esse ano, até junho, a execução foi de 5% do orçamento. Então, assim, é triste porque, enquanto, por um lado, a gente vive um dos momentos mais sensíveis da violência contra a mulher no Brasil, quando a cada 4 horas uma mulher é morta, a cada 2 horas uma mulher é ofendida ou é agredida fisicamente ou emocionalmente. No momento em que não dá para discutir saúde da mulher sem discutir saúde mental, com tudo que a gente vem passando. E com a entrega desse relatório, a gente tem o acontecimento como o da Tainara de Souza, nesse fim de semana, que deixou todo mundo estarrecido. E como que numa situação dessa, uma pessoa que está correndo o risco de morrer, entendeu? Está com as pernas amputadas, sabe que se ela viver, a vida dela vai ser completamente diferente, e ela vai precisar de assistência, ela vai precisar de tecnologia, ela vai precisar. Então, olha tudo que isso traz para o Brasil. Além de um trauma emocional, da saúde mental abalada, que a população já vem vivendo, a falta de investimento num dos itens mais importantes, que é combater a violência contra a mulher no Brasil e a violência de gênero em geral. Senadora, no relatório que a senhora avaliou, tem aqui uma estimativa que 59% das vítimas de violência, elas não denunciam. Essas subnotificações, elas impedem ações mais efetivas do Estado? Então, sim. E assim, além daquelas que não denunciam, o mais triste que a gente tem que continuar levando, eu tenho gratidão por estar aqui falando sobre isso, porque é uma informação que não diz respeito só à mulher, diz respeito a toda a sociedade. E, além dessas pessoas que ficam olhando e não denunciam, e de certa forma elas estão sendo coniventes, 70% daquelas que denunciam são testemunhas internas de casa, são filhos das vítimas. Então, você imagina que, mesmo que elas possam não ter sido agredidas, essas crianças, essas jovens que são filhos de mães agredidas, eles já começam a ter danos irreparáveis no desenvolvimento emocional e cognitivo. Isso vai fazer diferença no futuro. Então, assim, a gente procurou pontuar os principais problemas para não ficar aqui só criticando, mas tentar ajudar a melhorar o Brasil no que diz respeito a essa questão. E a gente pede que, poxa, tivemos 0 de execução para casas das mulheres brasileiras. E assim, o centro de referência da mulher. Faltou resposta dos ministérios responsáveis. Faltou reuniões com o comitê gestor, reuniões regulares. Elas foram quando aconteciam. Faltou transparência, faltou integração de dados. A subnotificação, ela continua. A desigualdade na cobertura da rede de proteção, ela continua, porque é muito diferente a rede de proteção rural e a rede de proteção periférica. E falta profissionais capacitados. E a gente tem alta rotatividade de profissionais.
Então, a gente não pode parar de capacitar. Isso é uma coisa que tem que acontecer incessantemente. E fragilidades, por exemplo, na abordagem de saúde mental, incluindo alto índice de criação suicida. É isso que está acontecendo. E desigualdades raciais, territórios impactando especialmente mulheres negras, pobres e indígenas. Senadora, dentro dessa questão das redes de apoio, uma das coisas que mais, assim, que se pede muito é que as mulheres elas tenham também a capacitação para que elas possam exercer alguma atividade profissional, que elas tenham oportunidades de emprego, para que elas possam deixar o lar que elas vivem, que muitas vezes com o seu agressor, que elas não deixam porque dependem financeiramente deles. A senhora identifica que esse é um dos problemas também? Esse é um problema gigante. Assim, tem mulheres que passam a ser tão dependentes e por uma dinâmica familiar de interdependência, muitas vezes por falta de informação, por falta de conhecer os próprios direitos e muitas vezes por conta da força que o homem acaba exercendo em cima da mulher por uma questão de poder. Então, as mulheres muitas vezes não têm nem telefone celular para poder denunciar a vítima. E nesse ponto, eu falo, gente, o Brasil raciocina quando quer armar a população, ele acha que aquela mulher que está sendo agredida, ela vai ter a mínima condição de pegar um revólver e matar quem está agredindo ela. Ela, assim, o marido vai levá-la a fazer um curso para ela aprender a atirar. Então, às vezes, acontecem coisas, Carla, que você fala, nossa, a gente não está vivendo no mesmo mundo. É muito paradoxal. Por isso que a gente trouxe encaminhamento, para que o relatório seja enviado a todos os órgãos competentes, para a gente subsidiar novas medidas legislativas que já propusemos. Quais seriam? Então, as medidas legislativas, elas estão sendo desenvolvidas, mas a gente quer fortalecer a rede de proteção, seja ela municipal, estadual ou federal, fortalecer a Casa da Mulher Brasileira, porque não teve investimento nenhum. O investimento nesse ano na Casa da Mulher Brasileira foi zero. E a gente não teve investimento também nos centros de referência da mulher. Como é que a gente quer acolher nossas mulheres agredidas se não tem investimento nesse mínimo? E cuja execução orçamentária foi um total de 28% e 5% esse ano. Imagina, Carla, a gente pensar o que está acontecendo, que as nossas crianças são as que mais presenciam a agressão contra a mulher, contra a própria mãe, dentro de casa. E isso, pensando em educação, é irreversível, tanto cognitivamente quanto na questão emocional dessa criança. Então, assim, é muito triste. Por que 40% dos adultos que presenciam a violência, eles não fazem nada para ajudar? Eles permanecem coniventes com aquilo. Isso é conivência. Então, a gente tem que trabalhar e investir muito para que as mulheres tenham formas de poder se manifestar, sabe? Formas criadas para ela, no momento, numa ligação. Isso aconteceu outro dia, e a gente soube através de um programa em prol da mulher pela iniciativa privada, na empresa mista, em que a mulher ligou para reclamar da eletricidade e a atendente, ouvindo os barulhos que estavam acontecendo ao fundo, começou a querer explorar. Até que ela virou para a mulher e falou, eu quero uma pizza. E aí a mulher entendeu que ela estava pedindo socorro.
Então, esse tipo de treinamento, a gente tem que exigir que todas as empresas que são atendentes, que a gente pede comida em restaurante, que sejam todos treinados. Já tem lei de minha autoria, grandes estabelecimentos onde são restaurantes, boates, que tem um protocolo de segurança que todos os garçons e todos os funcionários envolvidos consigam entender o sinal de uma mulher que vai sofrer abuso ou que já está sendo abusada. A presente reunião destina-se à oitiva do excelentíssimo senhor ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Ressalto que o convite foi feito a fim de se obter colaboração do depoente a partir da experiência do cargo que atualmente ocupa, nos termos da aprovação do requerimento número 2, de autoria do relator, senador Alessandro Vieira. Antes de iniciarmos nosso trabalho, submeto à deliberação do plenário, dispensa da leitura e aprovação da ata da quinta reunião realizada no dia 26/11. Senadores e senadoras que aprovam, permaneçam como se encontra. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. Presidente, pela ordem, por gentileza. Com a palavra, senador Eduardo Girão. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero cumprimentar nosso nobre relator, senador Alessandro Vieira, o senhor, nosso vice-presidente, senador Hamilton Mourão, também o ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, a última sessão, nós terminamos aqui e eu queria, em primeiro lugar, demonstrar o respeito que eu tenho a Vossa Excelência. Nós entramos juntos aqui no Senado Federal. Inclusive nós 4 que aqui estamos, porque o senador Hamilton Mourão entrou há pouco tempo, e inclusive nós fizemos juntos aquele treinamento lá em São Paulo, no INSPER. Foi muito importante ali, a gente se conheceu, os ideais de cada um, e eu sei da sua boa intenção, eu não tenho a menor dúvida com relação a isso. Mas nós terminamos mal a última sessão. E como a regra da boa convivência, eu aprendi na vida, é o respeito. Eu queria fazer uma ponderação a Vossa Excelência, porque essa CPI é fruto, e o senhor lembra disso, de muito trabalho nosso. Desde o início aqui, eu propus essa CPI. Lá atrás, quando cheguei, meu estado vive uma tragédia humanitária sem precedentes e só tem se agravado. E, infelizmente, foi engavetado. Eu tentei com um deputado fazer uma mista. Nós conseguimos as assinaturas do Senado, lá na Câmara não se conseguiu. E o senador Alessandro Vieira, com a liderança dele, conseguiu emplacar essa CPI. Eu sou muito grato, porque é algo que a gente anseia bastante. Então, eu fui um dos primeiros a assinar essa CPI, participei de todas, praticamente todas as CPIs e CPMIs, desde que assumi o mandato. Eu acho importante esse instrumento parlamentar de investigação. Agora, o que nós não podemos, senhor presidente, eu lhe faço aqui um pedido, é o seguinte: nós já vivemos um momento no Brasil, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, de censura, de intimidação dos poderosos. E eu fiz perguntas super respeitosas aqui, num clima mais harmônico possível, ao diretor do Fórum de Segurança Pública e ao especialista que aqui estava de segurança da última sessão. E óbvio que eu fiz questionamento, e vou fazer de novo ao ministro Lewandowski hoje, para ouvir o ponto de vista dele, sobre o que está acontecendo no Ceará, onde é o meu estado, eu fui eleito, eu estou aqui para representar, e nós vivemos lá, para você ter uma ideia, a cada 3 dias tem uma família que é expulsa de sua casa, e isso é inadmissível. E segundo o Fórum de Segurança Pública, dos 12 municípios mais violentos do Brasil, foi esse o questionamento que eu fiz, e perguntei para o diretor se era coincidência ou se não era, e eu vou fazer essa pergunta para o doutor Ricardo Lewandowski, já estou até aqui antecipando. 10 dos 12 municípios mais violentos, 10 estão
5 no Ceará e 5 na Bahia. Coincidência ou não, administrados pelo PT. Eu quero saber se isso tem alguma relação, né? Então, o senhor, acredito que de uma forma infeliz, criticou minha fala e não me deu direito ao contraponto, encerrou a sessão, né? Então, aquela posição não é do Fabiano Contarato, que eu conheço, o senador Fabiano Contarato, mas aquela atitude, eu não sei se o senhor não estava num dia tranquilo, às vezes a gente sai da frequência, faz parte no ambiente que a gente vive, quase que é um ambiente aqui com a energia um pouco pesada, a gente sabe disso, né? Quase insalubre. O senhor me cortou, encerrou a sessão e demonstrou uma atitude ali de ditador, que eu sei que o senhor não é. Então, eu queria apenas pontuar isso, porque essa CPI, você vê que é uma CPI que está esvaziada. Por que está acontecendo isso? Eu tenho vários requerimentos para serem votados aí, não foram votados, eu espero que o senhor marque, antes de que a gente vá para o recesso, os requerimentos que aí estão. O senhor mesmo fez um discurso, e eu concordo com o senhor, que nós temos que chegar na questão de eventuais políticos envolvidos com o crime, né? No estado do Ceará tem um desembargador, não sei se o ministro conheceu, que disse textualmente que o Estado paralelo tomou conta e a questão política é muito forte em relação a isso. Então, eu queria pedir ao senhor que, por favor, não me censure, né? Eu vou continuar fazendo as perguntas, é o meu trabalho aqui. Aqui é uma casa política, sim, e a gente tem responsabilidade com relação a isso. A sessão, nós estamos com sessões esvaziadas, né? O senhor teve que ir para a cópia, eu entendo, cancelou logo no início da instalação, nós não tivemos sessões. Semana passada também não tivemos. Então eu espero que a gente possa, porque existe uma expectativa do brasileiro de que essa CPI vá no ponto. Então só fazer esse pedido, desejando um ótimo trabalho para todos, de harmonia, que a gente possa aqui trazer informações importantes. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Eduardo Girão. Quero aqui deixar claro... Só um minuto, por favor. Eu quero deixar claro para o senhor o respeito que eu tenho, carinho com os senadores, com o senador Marcos Duval, o senador Eduardo Girão. Vocês estão convivendo comigo há algum tempo, sabe, da minha índole, da minha personalidade. Eu só tentei, e aí eu espero que talvez eu tenha sido efetivamente mal compreendido na minha condução, mas é porque eu tento evitar, tanto de um lado como para o outro, esse sistema de vinculação a partido político numa pauta tão delicada que é a segurança pública, né? Eu sou egresso da segurança pública, eu fui delegado por 27 anos. A gente sabe que a competência constitucional, por exemplo, ela tem, no artigo 144, quais são as atribuições dos órgãos de segurança pública. Então, às vezes, você tentar fazer uma vinculação em determinado estado, porque é governado pelo partido A ou pelo partido B, com o aumento da criminalidade, por isso que naquele momento eu não quis que a CPI fosse contaminada, mas aqui pode ter certeza que esse fato não se repetirá e Vossa Excelência continuará com a palavra. Eu só espero que Vossa Excelência tenha a percepção de que o objetivo naquele momento foi não tentar, nem para um lado nem para o outro, fazer uma vinculação num tema muito complexo que é segurança pública. Porque segurança pública não se faz assim com uma medida pontual ali ou lá, o ministro sabe muito bem disso, o relator também sabe muito bem disso. Então, pode ter certeza que da parte dessa presidência a forma vai continuar e Vossa Excelência terá todo o direito de fazer a inquirição da forma que Vossa Excelência entender, porque eu acredito que Vossa Excelência, ao contrário de outros locais que a gente vê por aí, tenho a percepção de que, pelo menos, a hombridade, o respeito... Eu fui delegado por 27 anos, eu podia estar autuando o pior criminoso, mas eu nunca perdia o respeito ali naquela... Uma coisa é você ser respeitado, outra coisa é você ser temido, né? Então, eu teria que ser mais inteligente para tratar com urbanidade, e por isso que eu faço esse apelo, que trate todas as pessoas que vão vir aqui com urbanidade, com respeito, claro, fazendo as inquirições incisivas na forma como deve ser feita. Mas obrigado pela...
permaneçam como se encontram. Aprovada. Vai à publicação. Finalidade da reunião. Conforme pauta publicada, essa reunião será dividida em partes. Temos a parte da apreciação da indicação de embaixador, a segunda parte, apreciação de projetos, e a outra parte, relatório de política pública. A reunião aberta à participação da sociedade por meio do portal e-Cidadania, em senado.leg.br/e-Cidadania, ou pelo telefone 0800 061 2211. Esclareço a todos as diretrizes que seguiremos. Como todos já sabem, existem 2 urnas de votação secreta para apreciação pós-sabatina do embaixador. Uma na porta do plenário e outra dentro dele. Conforme solicitação do senador Marcos Pontes, eu vou deixar a votação já aberta, uma vez que o relatório já foi distribuído para os senhores parlamentares. Primeiro item. Passamos às sabatinas em reunião aberta, atendendo à deliberação do plenário, por assim que ela possa ser conduzida. Vamos dar as boas-vindas ao embaixador Jorge Geraldo Cadre, que compõe a mesa. Seja bem-vindo, embaixador. Já é a segunda por aqui, né? Já tivemos uma. Sente-se, por favor. Indicação do nome do senhor Jorge Geraldo Cadre, ministro de primeira classe do quadro especial de carreira diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República Democrática Socialista do Sri Lanka e cumulativamente na República das Maldivas. Relatoria, astronauta Marcos Pontes. O relatório está pronto para deliberação. Passo a palavra por 5 minutos ao astronauta Marcos Pontes, nosso senador de São Paulo, para que possa ir direto na apreciação do relatório. Obrigado, presidente. Bom dia. Prazer poder ler esse relatório. O presidente da República, por meio da mensagem 80 de 2025, indicou o nome do senhor Jorge Geraldo Cadre, ministro de primeira classe do quadro especial da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República Democrática Socialista de Sri Lanka e cumulativamente na República de Maldivas. De acordo com a Constituição Federal, é competência privativa do Senado Federal apreciar previamente a escolha de chefes de missão diplomática de caráter permanente, bem como deliberar por voto secreto a matéria. Para tanto, e em atendimento ao disposto no regimento interno do Senado Federal, o Itamaraty elaborou o currículo do diplomata, do qual extraímos o resumo que se segue. O indicado é formado em Engenharia de Máquinas pela Escola de Oficiais da Marinha Mercante e detém o grau de mestre em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ingressou na carreira diplomática em 1984, tendo sido promovido a ministro conselheiro em 2001, a ministro de segunda classe em 2006, ministro de primeira classe em 2010 e ministro de primeira classe do quadro especial em 2021. Todas as promoções por merecimento. Ao longo de sua carreira no Itamaraty, o diplomata Jorge Cadre exerceu ampla gama de funções, dentre as quais destacamos a chefia da representação brasileira em Varsóvia, na Polônia, e em Beirute, no Líbano. Entre 2020 e 2021 foi assessor diplomático deste Senado Federal e em 2022 foi chefe da assessoria do Ministério do Turismo e atualmente ocupa o posto de cônsul-geral do Brasil em Sydney, Austrália. Destaco também, senhor presidente, que o senhor Jorge Cadre foi agraciado com diversas condecorações nacionais e internacionais, dentre as quais cito a Ordem do Mérito Naval, a Ordem do Mérito da Defesa, além da Ordem do Mérito na França e da Ordem de Isabel, na Espanha. A mensagem presidencial veio acompanhada de sumário executivo elaborado sobre Sri Lanka e sobre Maldivas, que contém estatísticas e informações dos países, bem como elementos acerca das respectivas relações bilaterais com o Brasil.
A República Democrática Socialista do Sri Lanka, anteriormente conhecida como Ceilão, é uma república parlamentarista unicameral com aproximadamente 22 milhões de habitantes, majoritariamente praticantes do budismo e falantes dos idiomas singalês e tamil. Localizado a apenas 30 quilômetros da Índia, no centro das rotas comerciais do Oceano Índico, o Sri Lanka alcançou independência do domínio colonial britânico em 1948, condição que contribuiu para a construção da identidade histórico-social e para a formação das instituições políticas do país. Marcado por ocupações estrangeiras e pela exploração secular de recursos naturais por potências europeias, além dos britânicos. As relações diplomáticas entre o Brasil e o Sri Lanka foram estabelecidas em 1960, completando 65 anos no ano de 2025. A embaixada do Sri Lanka em Brasília, inaugurada em 2001, foi a primeira representação do país na América do Sul. A embaixada do Brasil em Colombo, capital sri-lanquesa, foi inicialmente aberta nos anos 1960 e, após reconstruções, teve suas atividades retomadas em 2007. As relações entre os dois países têm se intensificado atualmente e estão em vigor os acordos bilaterais nas áreas de cooperação técnica, exercício de atividade remunerada por dependentes do pessoal diplomático, isenção de vistos para portadores de passaportes diplomáticos, oficiais e de serviço e acordo entre serviços aéreos. Além disso, encontram-se na fase de negociações diversos outros acordos, do quais citamos que cuidam da cooperação educacional, cooperação em defesa e troca e proteção de informação classificada. No campo da defesa, é profusa a cooperação entre as Forças Armadas dos dois países. O Brasil exerce regularmente com o Sri Lanka treinamentos conjuntos, especialmente nas forças terrestres. Desde 2012, há iniciativas concretas de aproximação e, naquele ano, o então Estado-Maior do Exército, chefe do Estado-Maior do Exército, o general Joaquim Silva Luna, visitou o país, onde tratou de propostas de cooperação entre as Forças Armadas. Há, de fato, concreto interesse em firmar acordo bilateral em matéria de defesa. Nesse sentido, o Ministério da Defesa brasileiro apresentou minuta de texto em 2020, cuja contraproposta do Sri Lanka foi enviada em junho de 2025 para análise do governo brasileiro. O Brasil mantém com o Sri Lanka intercâmbio comercial atualmente desfavorável e em 2024 registramos déficit na ordem de 40 milhões de dólares. No ano passado, o fluxo era tradicionalmente superavitário para o Brasil e até 2017. O açúcar brasileiro sempre havia sido competitivo naquele mercado em comparação com o produto da Índia. Porém, em 2016, enfrentamos barreiras comerciais e a exportação do açúcar brasileiro foi suspensa. A partir desse período, nossa balança comercial experimentou sucessivos déficits. Em 2023, contudo, o Brasil voltou a exportar açúcar ao Sri Lanka, o que tem favorecido a corrente de comércio, ainda que por hora registremos déficits. Além de açúcares e melaços, em 2024, a pauta exportadora brasileira com o Sri Lanka concentrou-se em papel, borrachas sintéticas e minerais em estado bruto, tecidos de algodão, tabaco e produtos da indústria de transformação. Nossas importações do país constituíram-se principalmente de artigos de vestuário, pneus e demais produtos têxteis. Por fim, registramos que há 42 cidadãos brasileiros residentes no Sri Lanka. A República das Maldivas é um pequeno país insular, situado nas proximidades da Índia e Sri Lanka. Menor e menos populoso, país asiático, é composto de mais de 1.000 milhas e, devido às proximidades com o nível do mar, apresenta grandes vulnerabilidades a mudanças climáticas e o aumento de níveis dos oceanos. O país arquipélago, cuja capital é a cidade de Malé, tem 520 mil habitantes, em sua maioria praticantes do islamismo e falantes do idioma Divei. As Maldivas são mundialmente conhecidas pelas praias e belezas naturais, cujo turismo de alto nível representa 70% da cadeia econômica do país. Brasil e Maldivas têm relações cordiais, porém ainda pouco densas. Desde 2010, a representação brasileira no país é sediada no Sri Lanka e, antes dessa data, cabia à Embaixada Brasileira de Nova Delhi, na Índia, a representação dos interesses brasileiros no país insular. Registramos que há um memorando de entendimento em cooperação esportiva, o primeiro instrumento bilateral entabulado entre Brasil e Maldivas, haja visto interesse
do povo maldivo por vôlei e futebol. Quanto ao comércio bilateral, o saldo é amplamente favorável ao Brasil, que garantiu um superávit de 26 milhões de dólares em 2024, originado principalmente pela exportação de proteína animal. Aliás, cabe destacar que entre 2004 e 2022, em menos de 2 décadas, o intercâmbio brasileiro com as Maldivas cresceu 30 vezes, o que reflete o crescimento do nosso setor em proteína animal, bem como a excelência da diplomacia comercial brasileira com a região do Oceano Índico. O turismo e a infraestrutura hoteleira apresentam-se nesse sentido como potencial área de expansão na cooperação bilateral, uma vez que o litoral brasileiro, assim como das Maldivas, é um destino consolidado de turismo internacional. Por fim, registramos que em 2022, o governo brasileiro doou para as Maldivas, em caráter humanitário, 80 mil doses de diferentes vacinas, assinalando a relação amistosa entre as duas nações. Tendo em vista a natureza da matéria, ora apreciada, não cabem outras considerações neste relatório. Seu relatório, presidente. Agradecemos, senador Marcos Pontes. Informo a Vossa Excelência que já está aberto a cabine de votação. Eu concedo de pronto a palavra ao senhor Jorge Geraldo Cadre, embaixador designado para Sri Lanka e Maldivas. Vossa Excelência tem 10 minutos. Muito obrigado, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, senador Nelsinho Trade, excelentíssimos senhores senadores, membros da CRE. É uma honra comparecer novamente a esta comissão. Agradeço muito especialmente ao senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, bem como ao chanceler Mauro Vieira, pela confiança e indicação, e ao senador Marcos Pontes pela relatoria. Cumprimento igualmente meus colegas aqui presentes e aos senhoras e senhores. A localização estratégica do Sri Lanka ao sul da Índia, no centro das principais rotas marítimas, incentivaram as diversas ocupações estrangeiras que sofreu ao longo dos últimos séculos, em especial pelos portugueses, holandeses e britânicos, cada um por cerca de 150 anos. Essa realidade histórica contribuiu para a formação de uma sociedade multiétnica, multirreligiosa e multicultural. Após sua independência do Reino Unido em 1948, em um longo processo de busca pelo desenvolvimento, o país passou por uma guerra civil longa, de 1983 a 2009, com enormes prejuízos humanos e materiais. Desde então, o país buscou se reestruturar econômica e institucionalmente. Em 2022, contudo, diversos fatores adversos, dentre os quais a guerra da Ucrânia, as consequências da Covid-19, a diminuição de remessas de divisas pela diáspora e uma política fiscal populista, fizeram com que o país vivenciasse sua pior crise econômica e social, uma verdadeira tempestade perfeita. Para se ter uma ideia, o PIB do país diminuiu 8% em 2022 e 8% apenas no primeiro semestre de 2023. No auge da crise, o país suspendeu o serviço da dívida externa até lograr fechar um acordo com o Fundo Monetário Internacional em março de 23, o que assegurou o acesso a crédito da ordem de 7 bilhões, permitindo ao país retornar à normalidade econômica. Não obstante, quando os indicadores econômicos recentes se mostravam mais favoráveis, o país se viu novamente diante de um desafio. Na semana passada, como todos saberão, o ciclone importante, denominado ciclone Ditwa, ocasionou centenas de mortos e prejuízos estimados em 6 bilhões de dólares. Mesmo não sendo incomuns tragédias dessa natureza no país, aqui recordamos que em 2004 um tsunami vitimou dezenas de milhares de vítimas, de pessoas. O atual ciclone foi mais devastador em termos econômicos, ao atingir também o interior do país, afetando a agricultura, base da economia, e por tabela o turismo, outro pilar relevante. Para se ter uma ideia, o turismo é responsável por 12% do PIB. Assim, 3 anos após ter sofrido um colapso econômico, o Sri Lanka terá agora a tarefa difícil de reconstruir a economia do país novamente.
No plano internacional, o Sri Lanka é membro das Nações Unidas, membro fundador dos países não alinhados e entrega diversos organismos regionais e subregionais da Ásia. Na ONU, é membro de um grupo denominado Grupo de Pequenos Países Insulares, que atua em defesa dos interesses desses países insulares. O Sri Lanka manifestou interesse de ingressar nos BRICS e tem feito gestões nesse sentido. As indicações que já foram antecipadas pelo governo da Índia é que novos membros somente serão aceitos após a conclusão dos processos de adesão dos países que já foram admitidos recentemente, há cerca de um ano. O Brasil acompanha essa posição. Os principais parceiros do Sri Lanka são, em primeiro lugar, a Índia, parceiro incontornável e estratégico, seja pela religião, seja pela etnia, migrações, seja pela proximidade cultural e física. Há uma distância entre o Sri Lanka e a Índia de apenas 50 quilômetros. É também um parceiro importante comercial. Índia e Sri Lanka possuem um amplo e diversificado rol de acordos bilaterais e econômicos de cooperação e de defesa. O segundo grande parceiro é a China. É o principal parceiro comercial e o maior investidor, especialmente na área de infraestrutura. China e Sri Lanka manifestaram a intenção de concluir um acordo de livre comércio, o que deve fortalecer ainda mais os laços entre os dois países. O fato é que o Sri Lanka busca manter um delicado equilíbrio em suas relações com a Índia e a China. A aproximação pragmática do atual governo do Sri Lanka com a Índia, contrariando as promessas de campanha do atual presidente Anura Kumara, preocupa a China. Esse quadro acabou por intensificar a disputa estratégica entre Pequim e Nova Delhi, pelo estabelecimento de zonas de influência no Sri Lanka. A economia do país é baseada na produção agrícola, chá, borracha, coco, entre outros, além da pesca e do turismo. Até 1990, o Sri Lanka era o maior exportador de chá, mas a longa guerra civil produziu sérios danos a essa cultura. Hoje, o Sri Lanka é importador líquido de alimentos, situação que deve se agravar após a passagem do ciclone Ditwa. Os principais mercados para exportação do Sri Lanka são Estados Unidos, Reino Unido, Índia e Alemanha. E as principais fontes de exportações, China, Índia e Emirados Árabes Unidos. Brasil e Sri Lanka mantêm relações diplomáticas, como bem lembrou o nosso senador Marcos Pontes, desde 1960, caracterizadas pelo diálogo fluido, cooperação construtiva e convergência em temas da agenda internacional. As perspectivas de adensamento das relações bilaterais são promissoras, especialmente nos campos do turismo, do comércio, investimentos e cooperação técnica. A reunião de consultas políticas previstas para o primeiro semestre de 2026 deverá inaugurar nova fase de adensamento político institucional, consolidar instrumentos de diálogo regular e ampliar o marco jurídico bilateral. Para se ter uma ideia, já foi antecipada pelo meu relator, querido relator, senador Marcos Pontes, existem 4 acordos bilaterais em vigor e 8 instrumentos em fase avançada de negociação. No que concerne ao comércio, que também já foi antecipado, o intercâmbio bilateral diminuiu de 210 milhões para 125 milhões, é deficitário para o Brasil em cerca de 40 milhões. De qualquer modo, é um nível de comércio ainda muito modesto se nós considerarmos o mercado de 23 milhões de pessoas, né, que é o mercado do Sri Lanka. A pauta exportadora também foi antecipada, açúcares e melaço, papel e cartão, borrachas sintéticas. E a pauta importadora é concentrada em artigos de vestuário e têxteis, cerca de 70%, e pneus de borracha, 22%. Então, aqui o que a gente nota é que as pautas são concentradas em poucos produtos e há um trabalho a ser feito no sentido de buscar torná-la mais diversificada e com maior valor agregado. Quanto ao planejamento diplomático do posto, caso mereça a aprovação de Vossas Excelências nesta comissão, pretendo atuar ativamente nos seguintes pontos. Buscarei recuperar a perspectiva de fornecimento de aviões Super Tucanos para treinamento militar
e aeronaves para a Sri Lankan Airways, cuja maioria de capital pertence ao governo. Nesse sentido, farei as devidas diligências junto à Embraer e às contrapartes sri-lanquesas. Com apoio fundamental da Agência Brasileira de Cooperação, buscarei organizar visitas ao país de técnicos da Embrapa, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Institutos Manguinho, Butantan, Pasteur, entre outros, e de especialistas do Sri Lanka a essas instituições brasileiras, porque eu acredito muito na cooperação técnica para nós nos aproximarmos no relacionamento. O foco dessa cooperação técnica vai ser agricultura familiar, produção de medicamentos para o tratamento de doenças tropicais comuns, como dengue, malária, zika, chikungunya, entre outros. Pretendo visitar essas instituições previamente à minha chegada ao posto. Envidarei esforços para intensificar o intercâmbio de treinamento de oficiais militares entre os dois países, que também já foi mencionado, à luz da possível assinatura do Acordo Quadro em matéria de defesa, que está em fase final de negociação. Solicitarei a propósito encontro no Ministério da Defesa para tratar dessa matéria. Estabelecerei contatos regulares com a Polícia Federal e sua homóloga sri-lanquesa para a cooperação no combate ao crime organizado e ao tráfico internacional de entorpecentes. Ambos os países negociam, está entre aqueles 8 instrumentos em negociação, não é? Assinaturas de memorando de entendimento sobre cooperação no combate aos crimes transnacionais, o que será instrumental para avançarmos nessa matéria. Pretendo focar também no desenvolvimento de projetos que permitam a transferência da bem-sucedida experiência brasileira na elaboração e implementação de políticas públicas para diminuir desequilíbrios sociais, fomentar a inclusão de minorias, promover a acessibilidade, entre outros. Tendo presente nossa liderança no setor, pretendo visitar a Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, e a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, a ABIEC, para tentar viabilizar especialmente a exportação de frangos para o Sri Lanka. Segundo o mapa, os mercados de aves e suínos estão abertos e o de carne bovina está em negociação para abertura. Por fim, não menos importante, gostaria de reiterar o papel da diplomacia parlamentar e, nesse sentido, saudar a criação recente no âmbito da Câmara dos Deputados, desse Congresso Nacional, do Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-Sri Lanka. Os parlamentares, né, a diplomacia parlamentar tem um condão de viabilizar todas essas iniciativas, seja comerciais, seja de cooperação técnica, que abre portas em alto nível. E, rapidamente, algumas palavras sobre as Maldivas, aqui acumulativa, como já foi dita, a nossa embaixada em Colombo. A República das Maldivas, arquipélago com cerca de 1.200 ilhas, possui uma circunstância particular e que, de certa forma, molda a sua atuação internacional. A altitude média do país é de apenas 1,5 m e o ponto mais alto situa-se a 2,40 m. Então, essa vulnerabilidade, né, significa que o aumento do nível dos oceanos decorrente das mudanças climáticas torna-se uma ameaça importante à própria sobrevivência do arquipélago. No plano internacional, busca realinhamento diplomático com a China, com cooperação estratégica ampla, incluindo infraestrutura, economia digital e segurança. Vale lembrar que, não obstante esse giro que é recente das Maldivas para a China, mantém-se a relevância da Índia, com quem as Maldivas, o arquipélago, coopera em matéria de segurança marítima, projetos de infraestrutura e assistência econômica. Da mesma forma que o Sri Lanka, as Maldivas oscilam, procuram equilibrar a sua atuação internacional e salvaguardar seus interesses, procurando manter os melhores interesses do arquipélago com a China e com a Índia. Então, é um exercício importante pendular que ambos os países que estão ali ao sul da Índia... Como vai, senhor senador? Muito bem. Muito bem, com relação à economia, obrigado. O turismo, juntamente com os seus serviços complementares, o que já foi mencionado, constituem a base do desenvolvimento do país.
setor turismo, 60% do PIB e 70% dos empregos. O país recebe mais de 2 milhões de turistas, e aí quando a gente olhar o mercado para os produtos brasileiros, temos que olhar também os turistas que passam por lá, não apenas os 520 mil habitantes, mas um mercado ampliado que tende a aumentar cada vez mais. As relações diplomáticas foram estabelecidas recentemente, em 1988, e são pouco densas, mas amistosas. Em maio de 22, a chancelaria das Maldivas concordou com a proposta brasileira de negociar um acordo básico de cooperação técnica, sinalizando, então, o interesse do país em uma maior aproximação com o Brasil. As relações comerciais bilaterais são modestas, em 2024, apenas 26 milhões, essencialmente exportações brasileiras, conforme também já foi mencionado, de proteína animal. Carne de aves, 77%, e cortes finos de bovinos, 17%. Bom, para terminar, o planejamento diplomático do posto, caso aprovado por Vossas Excelências, nessa comissão, e tendo presente que se trata de uma embaixada não residente, e aí limita um pouco a nossa atuação, mas não impede. Em primeiro lugar, explorar o papel de liderança que o Brasil tem em temas globais, em especial de meio ambiente e sustentabilidade, além de direitos humanos, para atender aos interesses vitais das Maldivas. Criação de um consulado honorário em Malé para melhorar a assistência aos brasileiros, especialmente aos turistas, já que cerca de 20 mil brasileiros visitam o arquipélago a cada ano. Procurar viabilizar projetos e iniciativas de cooperação técnica em benefício das Maldivas, e para isso a finalização de um acordo de cooperação técnica será de grande utilidade. E, finalmente, apoiar eventuais empresas brasileiras interessadas em investir na área hoteleira, turismo, na rede hoteleira do arquipélago. Seriam essas, então, as minhas considerações. Coloco-me à disposição de Vossa Excelência. Muito obrigado. Muito obrigado, Jorge Geraldo Cadre. Aliás, um prazer estar aqui. Nós nos encontramos em Sydney, na Austrália. Parabéns pelo trabalho lá. Eu tenho certeza que vai realizar um ótimo trabalho também nesse novo posto. Antes de nós entrarmos nas perguntas dos senadores e nas perguntas aqui, que nós temos recebido do E-Cidadania, aliás, agradeço as pessoas que estão participando, nos enviando mensagens e comentários aqui pelo E-Cidadania. Eu gostaria de registrar a importância que nós temos nessas cooperações, embora sejam países pequenos, mas nós temos sim a possibilidade de cooperar em várias áreas, e uma delas, obviamente, por ter sido ministro da área de ciência, tecnologia e inovação no país, uma das áreas que facilitam muito essa cooperação e trazem um benefício muito grande nas duas partes é a parte de ciência e tecnologia. Como o senhor citou, a questão dos aviões com a Embraer, mas também produtos e serviços diretamente ligados ao setor de tecnologia podem alavancar esses serviços que eles já têm na área do turismo, assim como outras áreas, que num país dessa dimensão tem certas dificuldades de se desenvolver, e em momentos mais difíceis, por exemplo, nós cedemos aquelas vacinas, 80 mil vacinas para lá. Nós temos acontecendo aqui no Brasil o desenvolvimento do laboratório de nível de biossegurança 4, lá no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, em Campinas. Esse laboratório vai ser o único da América Latina e é o primeiro no planeta que é conectado com um acelerador de partículas, o que vai ser de grande interesse da comunidade científica mundial para o desenvolvimento mais rápido de vacinas e remédios. E é aberto à cooperação internacional, então uma possibilidade muito grande é essa cooperação, inclusive nesse setor, que certamente ajuda a salvar vidas aí em todo lado. Então, eu desejo ao senhor muita sorte, e que um ótimo trabalho por lá. Um dia desses, quem sabe eu não vou visitar também lá para conhecer a região. Será uma honra. Muito obrigado. Eu retorno a presidência ao presidente Nelsinho Tradi. Dando sequência, algum senador mais quer fazer algum questionamento? Não tendo, nós deixamos o painel aberto
Pedimos para o embaixador continuar acompanhando por aqui, até que se atinja o quórum mínimo necessário para a apuração dos votos. Vamos passar para o outro item da segunda parte. Projeto de Lei 331 de 2020 autoriza o Poder Executivo Federal a doar aeronaves da Polícia Federal à República do Paraguai e da Marinha do Brasil à República Oriental do Uruguai. Autoria Câmara dos Deputados, relator senador Nelson Trade, relatoria pela aprovação. Vou permitir-me fazer a leitura do relatório aqui da presidência. E vou direto ao mérito No mérito, a proposição reflete o esforço conjunto para fortalecer a cooperação entre Brasil, Paraguai e Uruguai em segurança pública e defesa, visando enfrentar os desafios impostos à segurança e defesas regionais, especialmente em áreas fronteiriças. De fato, a criminalidade organizada e outras ameaças à incolumidade da população ultrapassam as fronteiras geográficas e, por isso, exigem respostas coordenadas e eficazes entre os países da América do Sul. Em relação ao Paraguai, o PL pretende que esse Congresso Nacional autorize a doação de 2 helicópteros da fabricante Bell, modelo 412 Classic, às forças de segurança paraguaias para emprego em ações de prevenção e repressão a crimes transnacionais, especialmente aqueles relacionados ao tráfico de armas, tráfico de drogas, contrabando e descaminho. Essa doação, se aprovada, certamente contribuirá para a ampliação da capacidade operacional do país vizinho, reforçando seu aparato para cumprir missões de fiscalização e monitoramento de suas fronteiras com o Brasil, gerando inegavelmente reflexos positivos no território brasileiro. Em relação ao Uruguai, a proposição autoriza a doação de 2 helicópteros da fabricante Bell, modelo Jet Ranger 3 da Marinha do Brasil, para a Armada Nacional da República Oriental do Uruguai. Nesse ponto, o excelentíssimo senhor ministro da Defesa, senhor José Múcio, em sua exposição de motivos 35 de 2025, assinala que as citadas aeronaves atendem aos requisitos operacionais das forças do país vizinho e que, uma vez doadas, realizações de tarefas de transporte e apoio logístico à Armada Uruguai. Portanto, a presente proposição, em consonância com a Política Nacional de Defesa, reflete o protagonismo militar brasileiro na região e guarda compatibilidade com os interesses estratégicos nacionais de integração regional, pois o Brasil reconhece no adensamento das relações políticas, sociais e econômicas entre países sul-americanos um elemento fundamental para a preservação da paz e da segurança na região que integra o entorno estratégico brasileiro. No mais, estamos certos que o fortalecimento da defesa e da segurança representa um dos aspectos mais emblemáticos do processo de integração regional. Em vista disso, a aprovação dessa proposta de doação, aparentemente singela, mas com grande potencial de gerar efeitos relevantes para a segurança pública dos interesses dos brasileiros, simboliza parte fundamental do processo de integração sul-americana. Por ser conveniente e oportuno aos interesses nacionais, constitucional, jurídico e regimental, o nosso voto é pela aprovação do PL 331 de 2020. Esse é o relatório. Em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Votação simbólica. Os senhores senadores e as senhoras senadoras que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto. A matéria vai à Secretaria-Geral da Mesa para prosseguimento da tramitação. Item 2. Senadora Mara Gabrilli está online? Está aqui. Ótimo. Seja bem-vinda. Vossa Excelência vai ler o relatório do PL 565 de 2022, de autoria da deputada Celina Leão. O relatório é pela aprovação, versa sobre a
Convenção sobre aspectos civis do sequestro internacional de crianças. Com a palavra, a senadora Mara Gabrilli. Obrigada, presidente. Bom dia. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar o embaixador Jorge Geraldo e já desejar muito boa sorte, tanto no Sri Lanka quanto nas Maldivas. Estou aqui na torcida e fico também à disposição. Bom, peço licença para ir diretamente à análise. O projeto Ora em Análise, ele invoca o artigo 13 da Convenção sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças, o qual prevê exceções à obrigação de retorno da criança ao país estrangeiro, de residência habitual, quando tal retorno possa ser-lhe prejudicial. Antes de a matéria ser distribuída para exame dessa comissão, o PL foi aprovado nos termos do substitutivo da senadora Ana Paula Lobato, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Nos últimos anos, o Brasil tem avançado significativamente na consolidação de um regime jurídico voltado à proteção de crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade. E entre os marcos mais relevantes, destacamos a própria internalização da Convenção da Haia sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças e da Convenção Interamericana sobre a Restituição Internacional de Menores, bem como a edição de normas internas da proteção integral, como o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei da Escuta Protegida e a Lei Henri Borel. É preciso sublinhar, do mesmo modo, os avanços do Brasil no reconhecimento da vulnerabilidade de mulheres que têm contribuído para a construção de mecanismos normativos para a promoção de uma sociedade mais justa e inclusiva, seja pela formulação de leis pioneiras, a exemplo da Lei Maria da Penha, ou seja pelo engajamento em pactos internacionais de direitos humanos, como é o caso da Convenção de Belém do Pará. Ainda assim, permanece uma lacuna visível em nosso ordenamento, em processos de restituição internacional de crianças e adolescentes, a considerar que a Convenção da Haia é aplicável até os 16 anos, situações de violência doméstica nem sempre são conhecidas como circunstâncias capazes de caracterizar grave risco físico ou psíquico estabelecido no artigo 13 da Convenção da Haia, o que pode possibilitar o retorno compulsório de crianças a ambientes potencialmente inseguros. Na prática, o Sistema Internacional de Cooperação Jurídica, ao privilegiar a regra do retorno imediato ao país de residência habitual, por vezes minimiza a realidade concreta de mulheres, crianças e adolescentes submetidos à violência doméstica. E nesse contexto, que registra a trajetória de vida e luta da senhora Eliana Mars, a qual ilustra as vulnerabilidades e lacunas na aplicação da Convenção da Haia no Brasil, bem como seus impactos sobre as mães e crianças brasileiras. Mãe de Helena, uma menina com síndrome de Down, Eliana residia na Alemanha, onde enfrentou um processo de separação marcado por violência doméstica e dificuldades do que se refere ao convívio com a sua filha. Os indícios de abuso e negligência por parte do genitor eram numerosos, mas o sistema policial alemão foi desinteressado e o sistema judiciário, provocado pela cooperação internacional, foi célere ao determinar a repatriação dessa criança, considerando o contraditório e a vulnerabilidade da menina, desconsiderando totalmente. Em 2012, Helena foi então retirada do convívio da mãe em apenas 40 dias de processo. Anos depois, Eliana conseguiu reverter a sentença, mas já era tarde. A essa altura, a criança já havia sido alvo de alienação parental e manifestava em juízo o desejo de permanecer sob a tutela paterna.
O caso chamou a atenção de pais do país e do então senador Eduardo Suplicy, bem como da Associação de Mães de Mãos Vazias, revelando lacunas na proteção da criança brasileira na esfera internacional. Essa experiência ela não representa apenas uma tragédia pessoal, mas também um alerta institucional. Ela mostra que, sem o aprimoramento legislativo e procedimental, o Brasil corre o risco de reproduzir injustiças semelhantes, fragilizando sua arquitetura de proteção e expondo mães e crianças brasileiras a situações de abandono jurídico. E é precisamente nesse ponto que a história de Eliana transcende o drama individual e se converte em um elemento estruturante da necessidade de uma nova lei, um marco regulatório que fortaleça garantias processuais, que impeça decisões sumárias, sem a devida análise do melhor interesse da criança, e reforce o compromisso do Estado brasileiro com a Convenção da Haia. Nesse sentido, o projeto de lei busca corrigir a distorção apontada ao prever que a violência doméstica constitui situações de grave risco suficiente para autorizar a autoridade judicial brasileira a excepcionar a regra do retorno, nos termos dos tratados internacionais aplicáveis. E, além disso, a proposta estabelece parâmetros probatórios adequados para a demonstração da violência, contemplando relatórios médicos, psicológicos e institucionais, inclusive os provenientes de órgãos e entidades estrangeiros. Sobre o aspecto da constitucionalidade material, a proteção da mulher vítima de violência doméstica e familiar é dever constitucional do Estado. Além disso, o projeto de lei também concretiza os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral à criança e ao adolescente. E sobre uma perspectiva internacional, a proposta harmoniza o ordenamento jurídico pátrio com os compromissos assumidos pelo Brasil. E do ponto de vista da juridicidade, não há vícios a apontar, tão contrariando tratados já ratificados. Ao contrário, aprimora a aplicação dos instrumentos internacionais de cooperação ao introduzir critérios claros e compatíveis com o ordenamento interno. Trata-se de inovação normativa relevante que confere maior segurança jurídica às decisões judiciais em matéria de restituição internacional de crianças e adolescentes. No mérito, o projeto de lei é digno de reconhecimento, pois ele enfrenta a dificuldade de conciliar a celeridade da cooperação internacional com a proteção efetiva da criança vítima da violência doméstica. E a proposição ela contribui para que a exceção de grave risco deixe de ser interpretada de modo restritivo, permitindo que situações de violência, ainda que contra a genitora, sejam juridicamente consideradas como fatores de risco à criança. Na CDH, o texto ele foi aperfeiçoado pelo relatório da senadora Ana Paula Lobato, que conseguiu transformar em sugestões valiosas os anseios de mulheres, organizações da sociedade civil, por um regramento mais justo de situações e tão desafiadoras. Em nossas atividades como parlamentar, costumamos orientar nossa atuação pela escuta empática de pessoas e grupos diretamente afetados pelas normas que ditamos, bem como pelo diálogo aberto com parceiros da sociedade civil, com autoridades do governo, do Ministério Público, do Judiciário. Fiéis a essa premissa, que nos é tão cara, mantivemos numerosas reuniões de trabalho com esses atores que participaram da construção de um novo substitutivo que ora apresentamos diante da conclusão
de ser necessário qualificar ainda mais a resposta estatal. Seu texto contou, inclusive, com a anuência da senadora Ana Paula Lobato, a quem agradecemos pela preciosa colaboração. E as alterações mais significativas, elas dizem respeito à oitiva da criança ou adolescente. Nossa proposta, ela não somente garante o direito de ser ouvido, como estabelece que essa escuta deve ocorrer de forma adequada, por meio de profissionais habilitados ou escuta especializada, protegendo a criança ou adolescente de circunstâncias que possam agravar seu sofrimento. E, ademais, adicionamos dispositivo que exige fundamentação adequada caso a oitiva não seja realizada. A integração com outras leis nacionais, como a Lei da Maria da Penha, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei da Escuta Protegida, a Lei Henri Borel, demonstra uma abordagem sistêmica de proteção, alinhando o tratamento de casos de subtração internacional com as normas nacionais de proteção à criança, ao adolescente e à mulher. E, além disso, a definição de violência doméstica e de risco no substitutivo é apresentada de forma mais estruturada. O novo texto ele organiza os indícios, tais como medidas protetivas, laudos médicos, psicológicos, relatórios de órgãos de proteção estrangeira e outros elementos que possam formar a convicção judicial, enquanto o texto antigo listava genericamente diversos tipos de abuso. E outra importante inovação diz respeito à caracterização da inexistência de reabilitação e de tratamento de saúde adequado no país de residência habitual e da separação da criança ou do adolescente com deficiência de seu cuidador principal, como uma circunstância apta a configurar o grave risco físico ou psíquico que impede seu retorno ao país estrangeiro. Da mesma forma, inserimos um dispositivo que visa assegurar a igualdade processual perante a justiça brasileira, em atendimento a uma demanda justa de mães e de organizações da sociedade civil de defesa dos direitos das mulheres. Nesse sentido, o projeto prevê que nos pedidos de restituição de crianças ou adolescentes formulados com fundamento na Convenção sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças, a legitimidade ativa caberá à parte estrangeira diretamente interessada. A solução inspirou-se na experiência de outros Estados-parte da Convenção. Além disso, a Justiça brasileira deverá avaliar no curso do processo se, havendo decorrido período igual ou superior a 1 ano entre a data de transferência ou a retenção indevida e o ajuizamento da ação perante a autoridade nacional. Existem elementos suficientes que indiquem que a criança ou adolescente já está integrado ao novo meio em que passou a residir. E assim o novo substituto, embora inspirado e em grande medida construído a partir do texto apresentado pela Comissão de Direitos Humanos, introduz ajustes que, em nossa avaliação, conferem maior clareza e segurança aos operadores do direito. Por fim, está acabando, presidente. Por fim, em razão dos fatos expostos, proponho que o projeto de lei, ora em análise, seja denominado como Lei Eliana Mars, em justa homenagem e reconhecimento à luta dessa mãe brasileira que, movida pelo amor e pela coragem, enfrentou circunstâncias extremas em defesa de sua filha com síndrome de Down. Que essa denominação simbolize o compromisso do Estado brasileiro com a proteção de mulheres e crianças em contextos de vulnerabilidade internacional, para que nenhuma outra mãe, em desespero por estar separada de seu filho, tenha que acampar diante do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer órgão outro do poder da República. Que essa lei seja um marco
de sensibilidade e justiça, para que episódios tão dolorosos jamais se repitam com qualquer outra mãe ou com qualquer outra criança. Agora o voto. Em razão de todo exposto, somos pela aprovação do projeto de lei número 565, de 2022, na forma do substitutivo apresentado. Muito obrigada, senhor presidente. Agradecemos à senadora Mara Gabrilli. Em discussão, o relatório. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão sem antes parabenizar a senadora Mara, um projeto realmente muito importante. A gente que, na condição de presidente das Relações Exteriores, sempre recebe aqui familiares de crianças que estão apartadas dos seus genitores, seja pai, seja mãe, por desentendimento do casal, um sofrimento atroz, realmente muito importante essa matéria. Coloco em votação, votação simbólica. Os senadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto nos termos da emenda 1 da Comissão de Relações Exteriores substitutiva. A matéria vai à CCJ para prosseguimento da tramitação. Obrigada, presidente. Minuta de indicação. A comissão apresenta minuta de indicação ao MDIC, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, sugerindo a realização de reavaliação técnica de decisão administrativa que reconheceu a existência de similar nacional em processo de concessão de ex-tarifário referente a módulos fotovoltaicos de alta eficiência. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passo à votação. Em votação, as senhoras e os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a minuta às providências. O item 3, senador Esperidião Amin, depois o item 4, senador Humberto Costa. Autoriza o Poder Executivo Federal, por meio do Ministério da Defesa, a doar materiais de natureza militar do Comando do Exército para a República do Paraguai. Senador Amin, Vossa Excelência pode ir direto à análise do relatório. Perfeitamente, presidente. O parecer tem como seu relator o senador Sérgio Moro. Eu vou resumir o seu voto, que já foi apresentado, e já vou antecipando que vou pedir urgência, pela seguinte razão. Está agendada uma audiência hoje do presidente Davi Alcolumbre com o presidente do Senado do Paraguai às 14 horas. De sorte que esta matéria, que versa sobre doação de 6 veículos, 6 viaturas blindadas de combate obuseiro autopropelido ou autopropulsado pelo Exército Brasileiro ao Exército da República do Paraguai, constitui, ainda que modestamente, um gesto de boa vontade, posto que o governo brasileiro vai bancar todas as despesas até a entrega já em território paraguaio dessas viaturas. Só que é um gesto de boa vontade que o governo brasileiro pratica através do Ministério da Defesa. E como não há nenhuma privação para as nossas forças com esta doação, o parecer é favorável, repito. O parecer já está prolatado, apresentado pelo senador Sérgio Moro. Eu apenas o resumo com essa frase e, uma vez aprovado, já requeiro urgência para que o próprio presidente do Senado possa, com a sua participação, senador Nelson, informar ao seu equivalente paraguaio desta deliberação do governo brasileiro pelo Senado Federal, caso haja aprovação, como eu proponho. Muito obrigado. Agradecemos, senador Esperidião Amin. Em discussão, relatório. Não havendo quem queira discutir, eu encerro a discussão. Votação simbólica.
Os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto. A matéria vai à Secretaria-Geral da Mesa para prosseguimento da tramitação. Ressalto que coloco em discussão a urgência solicitada pelo senador Esperidião a mim das duas matérias que se referem ao Paraguai, tanto o item 1 quanto esse item ora relatado e Uruguai também. Em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os senadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o regime de urgência das duas matérias. Passo de pronto a palavra ao senador Humberto Costa para a leitura do relatório do item 8. Fundo Multilateral de Investimentos 4, FUMIN 4. Adesão do Brasil ao convênio constitutivo e ao convênio de administração. Com a palavra, o senador Humberto Costa já pode ir direto à análise. Ok. Nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, cabe a essa comissão opinar sobre proposições referentes aos atos e relações internacionais. Não há vício de constitucionalidade, não se verificam óbices quanto à juridicidade ou à regimentalidade. No mérito, cabe lembrar que o FUMIN atua como fonte relevante de financiamento para iniciativas de assistência técnica voltadas ao fortalecimento do setor privado na América Latina e no Caribe, destacando-se como o principal provedor de recursos não reembolsáveis do grupo BID. Suas ações envolvem cooperação com empresas, organizações da sociedade civil e instituições governamentais, abrangendo áreas como microfinanças, apoio a pequenas e médias empresas e cadeias produtivas, formação profissional, investimentos de risco e arranjos de parceria entre o setor público e o privado. A proposta em análise trata da adesão brasileira à sua quarta fase operacional, o FUMIN 4, que moderniza o modelo anterior ao adotar captação permanente de múltiplas fontes, ampliar receitas próprias e fortalecer a mobilização de terceiros. Como destacado na exposição de motivos, com vistas a permitir maior foco em sua atuação, o FUMIN está priorizando o apoio às áreas de agricultura sustentável, estimular inovações na cadeia de valor da agricultura que incrementem a produtividade e reduzam os impactos no clima. Cidades inclusivas, promover melhor qualidade de vida nas áreas urbanas por meio do investimento nas inovações do setor privado. E economia do conhecimento, promover a criação de empregos e o crescimento de empresas intensivas em tecnologia e fortalecer o ecossistema da inovação, todos temas de grande interesse para o Brasil. O BID segue responsável pela administração e avaliação das operações, assegurando padrões técnicos e fiduciários. Ao aderir ao FUMIN 4, o Brasil manterá acesso a recursos essenciais para diversas iniciativas. Nesse sentido, vale recordar que em dezembro de 2023, o Brasil detinha 35 operações na carteira ativa, que correspondiam a 49,8 milhões de dólares em aprovações junto ao BID. Não bastasse isso, o fundo apoiava 61 projetos regionais que incluíam o Brasil como beneficiário, num total de 19,9 milhões de dólares. O Brasil preservará ainda seu direito a voto na Comissão de Contribuintes, onde são definidos os rumos estratégicos do fundo. A contribuição brasileira prevista pode, nesses termos, ser considerada investimento com retorno por meio da implementação de iniciativas voltadas para o desenvolvimento socioeconômico e integração regional. Voto, diante do exposto, por ser conveniente e oportuno aos interesses nacionais, constitucional, jurídico e regimental, somos pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 242 de 2025. Esse é o voto, senhor presidente. Agradecendo ao
senador Humberto Costa, coloco em discussão o relatório. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, o relatório do nobre senador Humberto Costa. As senhoras e senhores senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto. A matéria vai à Secretaria-Geral da Mesa para prosseguimento da tramitação. Agora o item 4. Pode fazer o adoc dele? Como é que eu faço agora? Você pode seguir o item 4 e fazer o adoc dele. O item 4 versa sobre o projeto de decreto legislativo número 459 de 2022, não terminativo. Aprova o texto de acordo de cooperação técnica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República de Fiji, assinado em Brasília em 1º de novembro de 2013. A autoria Câmara dos Deputados, a relatoria do senador Nelsinho Trade pela aprovação. O texto já foi apresentado. Em discussão, o relatório. Vou resumir, ad hoc, a análise, o texto do acordo está juridicamente bem embasado. Ele cria condições favoráveis para a execução de projetos bilaterais e até trilaterais em áreas como agricultura, saúde, educação, meio ambiente, ciência e tecnologia, entre outras. O país tem desempenhado papel de destaque na cooperação Sul-Sul. A cooperação técnica entre os países em desenvolvimento, promovida pelo Brasil, é marcada pelo pragmatismo e pela ausência de condicionalidades políticas, priorizando resultados concretos e soluções adaptadas às realidades locais. Por ser conveniente e oportuno, o parecer do senador Nelsinho Trade, cujo resumo eu trago a lume, se manifesta pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 459 de 2022. Em discussão, o relatório. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, o relatório. As senhoras e os senhores senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto. A matéria vai à Secretaria-Geral da Mesa para prosseguimento da tramitação. O item 5 está distribuído para o senador Espiridão a mim, por isso daqui mesmo eu vou fazer o breve resumo deste acordo de cooperação entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República de Benin em matéria militar, assinado no Rio de Janeiro em 12 de abril de 2023. O parecer é pela aprovação e, em resumo, eu gostaria de salientar que é muito bom ver o Benin ser parceiro do Brasil. Ele foi o nosso primeiro parceiro na famosa questão do algodão, quando o Brasil, tendo como amigos curiaram, porque são vários amigos em várias circunstâncias. Países africanos foram nossos parceiros no famoso caso do subsídio duplo do algodão, que foi marcante junto à Organização Mundial do Comércio e registrou uma grande vitória do Brasil, do Itamaraty, do Ministério de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, a respeito de uma matéria que sensibilizava tanto o nosso país quanto vários países da África. Por isso, o parecer é favorável.
Não havendo coloco em discussão o relatório. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação o relatório. As senhoras e senhores senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, ele passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto. A matéria vai à Secretaria-Geral da Mesa para prosseguimento da tramitação. Não temos. O item 7, igualmente distribuído aos senadores que pediam a mim, aprova o texto de acordo com o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Polônia sobre troca e proteção mútua de informações classificadas. Foi assinado em Nova York em 22 de setembro de 2022. O relatório foi apresentado tempestivamente por este que vos fala e propõe a aprovação. Trata-se de mais uma cooperação entre o Brasil e Polônia, país que tem com o nosso Brasil uma relação extensa, diversificada e longeva. Em discussão o relatório. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação o relatório. As senhoras e os senhores senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto. A matéria vai à Secretaria-Geral da Mesa para prosseguimento da tramitação. Vou determinar agora a Secretaria que proceda à apuração da mensagem que designa o embaixador Jorge Geraldo Cadre. Onze votos sim, nenhum não, nenhuma abstenção. Quero me congratular com o embaixador Jorge Geraldo Cadre pela sua votação por unanimidade com o número mais bonito que existe, que é o 11, por razões óbvias. Presidente, a gente tem uma... Me congratulando com Sua Excelência e desejando êxito na sua missão, eu declaro que nada mais há a tratar, declaro encerrada a reunião com a autorização do senador Nelsinho Trabe. Está encerrada a sessão. Do relator, até para blindá-lo e deixar claro, quando a Excelência disse que no Senado tem candidatos que foram eleitos, né, senadores por crime organizado, acabou que colocou os 81 senadores na posição de suspeito. E eu sei que essa não é a tua intenção, mas é só fazer uma revisão na fala para que os 81 senadores não fiquem. Então, é você, né? É só fazer essa correção para te blindar. Obrigado. Agradeço, senador Marcos Duval. A frase utilizada foi campanhas financiadas pelo crime organizado. Quem trabalha... Comunico que foram apresentados à comissão os seguintes documentos. Ofício 31.250/2025 do Banco Central do Brasil. Ofício número SF 255265 56 2502 da Câmara Municipal de Coqueiros do Sul,
Os documentos nos termos da Instrução Normativa número 12 da Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal estarão disponíveis para consulta no site desta comissão pelo prazo de 15 dias. Antes de iniciarmos nossos trabalhos, submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e a aprovação das atas da 38ª e da 42ª reuniões realizadas em 5/11 e 2/12 de 2025. As senhoras senadoras e os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. As atas estão aprovadas e serão publicadas no Diário do Senado Federal. A presente reunião é destinada à deliberação de matérias e requerimentos apresentados à comissão. Eu concedo a palavra ao senador Eduardo Gomes. Com a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigado, presidente, senadores e senadoras. Presidente, apenas um relatório breve sobre a complementação de voto na 42ª reunião ordinária dessa comissão, realizada em 4 de novembro de 2025, foi lido o relatório sobre o projeto de lei PL número 5473 de 2025, do projeto de lei número 429 de 2024, que dispõe sobre as custas devidas à União na Justiça Federal de primeiro e segundo graus e da outras providências. De iniciativa do Superior Tribunal de Justiça, foram acolhidas parcialmente as emendas 1, 2, 3, 4 e 6 e rejeitadas as demais, e apresentado substitutivo. Naquela ocasião, o voto foi pela aprovação da matéria, com acolhimento parcial de 5 emendas para aperfeiçoamento técnico. Na sequência, foi solicitada e concedida vista coletiva nos termos do artigo 132 do Regimento Interno do Senado Federal. Desde então, foi apresentada uma emenda de proposição que será analisada nesse complemento. Análise. Emendas apresentadas. Projeto de lei número 429 de 2024, que visa a regulamentação das custas judiciais da União na Justiça Federal, recebeu a emenda número 10, de autoria do senador Renan Calheiros, cujo conteúdo se concentra na urgente e bem-vinda necessidade de estabelecer parâmetros claros e objetivos para a concessão da gratuidade de justiça. A emenda número 10 é meritória, pois se propõe a dar fim a um grande problema, a falta de uma regra clara sobre quem pode ou não pagar custas do processo. Atualmente, essa falta de clareza gera insegurança jurídica, o que pode ocasionar em duas injustiças gritantes. Pessoas genuinamente pobres são forçadas a pagar taxas que comprometem a sua subsistência, enquanto as pessoas com boas condições financeiras acabam se beneficiando indevidamente da isenção. A emenda do senador Renan Calheiros oferece uma solução justa ao propor a criação de um parâmetro objetivo vinculado ao imposto de renda. A regra estabelece que uma pessoa que comprovar a sua renda tributável está dentro da faixa de isenção máxima do imposto de renda, atualmente de R$ 5.000, a Justiça deve automaticamente presumir que ela não tem condições de pagar as custas do processo. Essa sugestão é eficaz, simplificando o trabalho jurídico e garantindo acesso à justiça de forma muito mais igualitária. Contudo, de forma prudente, a emenda prevê que essa presunção de pobreza é relativa. Isso significa que a parte adversária no processo ainda pode apresentar provas de que a pessoa teria sim condições de pagar custas e assim contestar os benefícios. Para quem ganha acima do limite estabelecido, a emenda número 10 mantém a exigência de que a pessoa prove com documentos que não consegue arcar com as despesas do processo sem prejudicar o seu sustento, elevando a integridade, a seriedade e a concessão do benefício, razão pela qual merece aprovação. Em face do imposto, em face do exposto, voto pela aprovação do projeto de lei número 429 de 2024, bem como pelo acolhimento parcial das emendas 1, 2, 3, 4, 6 e 10, assim como pela rejeição das demais emendas na forma do substitutivo. Esse voto, Vossa Excelência, o projeto não é terminativo na Comissão de Assuntos Econômicos e assim que for aprovado, vai à CCJ. Muito obrigado, presidente. Há sobre a mesa um requerimento do senador Rogério Carvalho pedindo o adiamento da apreciação dessa matéria. É isso, presidente. Essa matéria é uma matéria extremamente relevante. Eu acho que a gente precisa discutir um pouco mais. Afinal de contas, o judiciário brasileiro já tem um percentual do orçamento da União, certo? Portanto,
assim como o Parlamento, assim como o Parlamento e o Ministério Público, ou seja, já tem o seu recurso. A criação desse fundo requer da gente um debate mais aprofundado. Por isso eu peço adiamento de discussão, senhor presidente. Eu gostaria de falar também. Com a palavra o senador Iovisto. Olha, em apoio ao que disse o senador Rogério de Carvalho, eu tenho a salientar o seguinte: essa matéria já esteve aqui, não sei se foi nessa comissão, senador Eduardo Gomes, foi em outra, foi aqui mesmo, né? Ano passado, né? E foi discutida e foi retirada de pauta por esse longo período e agora ela volta a essa comissão. Senhor presidente, eu acho que essa matéria é a matéria errada no momento errado. Nós temos um poder judiciário que acaba de dizer que o Senado não tem capacidade para fazer processo de impeachment, que só o Procurador-Geral da União faz isso. Nós temos um judiciário que já nos chamou de anões da política e, de repente, nós vamos premiar esse judiciário com algo inconstitucional, que, obviamente, se for para o Supremo, eles vão arrumar uma maneira de dizer que é constitucional, e que, embora tenha sido feita uma bela correção com a sua emenda, presidente Renan Calheiros, é o que há de melhor no projeto, é a sua emenda. Muito obrigado, Iovisto. Que eu espero que seja mantida, mas os índices usados nesse projeto são escandalosos. São escandalosos. Até então, o valor máximo era 1% da causa. Passa a ser de 2% da causa. Então, há um aumento real de 100% além da inflação. Os valores que nós tínhamos antes, o mínimo era de R$ 10,64, o máximo era de R$ 1.915,38. Se argumenta que ficou um longo tempo sem correção, etc. e tal. Bom, fazendo pela inflação, que seria de 511%, o valor mínimo deveria ir para 65% e o máximo para 11.712. Mas o que o relator propõe é muito diferente. O relator propõe que o mínimo seja de R$ 193 e o máximo, pasmem, de R$ 107.332,80. Um aumento de 5.504%. Mesmo para os que podem pagar, é um aumento absurdo. Uma coisa sem pé, sem cabeça. O projeto ainda propõe a volta ao sistema anual de indexação e propõe pelo índice errado. Diz que vai ser corrigida pela Selic. Selic, para quem não sabe, é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. É taxa de juro, não é índice de correção de inflação. Está usado da maneira errada. Se fosse para ter indexação anual, que o Plano Real foi inteiro contra isso, deveria ser o IPCA e não a Selic. Então há um erro crasso aí de conceito. Esse Poder Judiciário, o mesmo que quer esse aumento absurdo desse fundo, é o mesmo que tem, reportagem recente mostra em todos os jornais que o Brasil tem 53.500 salários acima do teto, entre ativos e inativos. Isso corresponde a uma despesa anual para o governo central de 20 bilhões de reais por ano. E mais de 60% desses salários estão no Poder Judiciário. E aí nós vamos criar um fundo. Esse fundo é inconstitucional. A emenda constitucional 109, artigo 167 da Constituição Federal, no inciso 14, diz claramente, veda, proíbe, taxativamente proíbe a criação de fundo quando a despesa pode ser prevista no orçamento. Então ele tem um erro grave de constitucionalidade. Se alguém entrar no Supremo, como isso aqui beneficia muita justiça, é possível que algum gigante do Legislativo consiga uma teoria para dizer que a Constituição está errada, que esse fundo é constitucional sim. Olha, esse fundo diz que não vai ser usado para aumento de salários, mas é chamar a gente de pouco inteligente, né? Porque se eu tenho um fundo, se eu tenho que comprar um computador, eu uso o dinheiro do fundo. Sobra mais dinheiro do orçamento que eu posso aumentar salário ou aumentar penduricários. Então,
O senador Rogério de Carvalho está coberto de razão. Isso precisa ser examinado com lupa e com muito cuidado. Nós não podemos aprovar isso, ainda mais nesse momento. Seria um prêmio para a decisão do ministro Gilmar Mendes, tomou esses dias, dizendo que o PGR é maior que todo o Senado e só ele pode falar em impeachment e maior do que a cidadania, porque também nenhum cidadão mais pode fazer nada. É isso, senhor presidente, é o fim da picada. Isso aqui, se for aprovado, realmente é triste. Muito obrigado. Com a palavra o senador Eduardo Gomes. Presidente, com todo respeito à opinião dos meus colegas, senadores como eu, essa matéria tem sido adiada de maneira permanente, provavelmente vai ser adiada mais uma vez e um dia vai ser discutida. É importante que se deixem claras algumas coisas aqui. Como eu sou o relator e a atribuição é uninominal, então vai aqui o que eu penso. E o que eu penso eu consigo dividir claramente uma medida do Supremo Tribunal Federal que eu posso ou não concordar aqui no Congresso e posso separar isso da justiça brasileira, dos milhares e milhares de juízes de tribunais, e posso enxergar nesse relatório uma avaliação de acesso à justiça e de reequilíbrio com as justiças do Estado, como Paraná, Tocantins, Maranhão, Amazonas, todos com custas judiciais muito maiores do que está sendo proposto nesse projeto. E cumprir a minha função como parlamentar de propor equilíbrio. E também entender a visão do Ministério da Fazenda, da Economia, desse e de qualquer autogoverno, que é contra qualquer tipo de fundo, principalmente aquele que corre o risco de funcionar. Porque o recurso que é utilizado para determinadas políticas públicas vai servir, afinal, para uma eterna de cumprir déficit orçamentário do governo federal. Então, cada um chega aqui no Senado com a sua história, com sua capacidade de interpretação legislativa. Eu não acho o relatório de ninguém fim da picada, respeito todos os colegas aqui e insisto na manutenção do relatório até que a Casa, soberanamente, eu não estou pedindo aqui, afinal de contas não existe relatório monocrático, né? Ainda bem, mas existe o respeito parlamentar pelo trabalho de todos aqueles que fazem aqui a sua postura e o seu mandato. Alguns até naquela bancada louca chamada de bancada independente. Independente do que for, estou contra. Então, presidente, o relatório permanece, com todo respeito. Respeito a decisão dos colegas no possível adiamento. A matéria não é terminativa e justamente o regimento da Casa prevê na tramitação não terminativa que a matéria vai ser discutida em outras comissões até que vá para o plenário. Então, preservo aqui a minha consciência de que eu não posso, por discordar, eu pessoalmente, falo por mim, por discordar de uma atitude ou outra de esferas do judiciário, desarrancar todo o judiciário brasileiro. Eu tenho uma vida em que eu pude conviver com justiça do interior, pude conviver com desequilíbrio migratório de ações por forças econômicas que utilizam o tribunal mais barato para entupir as comarcas. Acabamos de resolver aqui esse problema aqui da Vara de Brasília. Então, presidente, é uma questão só tranquila para colocar as coisas no seu devido lugar. O relatório é uninominal, a matéria não é monocrática, não tem nada a ver com a decisão do Supremo Tribunal Federal, isso é o que eu penso, mas respeito o que todos os colegas pensam aqui. O requerimento continua em discussão. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito ao relator da matéria que acolheu uma emenda nossa, estendendo a regra de isenção do pagamento do imposto de renda para isenção do pagamento de custa judicial para quem ganha até R$ 5.000 por mês. E preenchendo uma regra que não era exatamente clara, e que, em função disso, causava muita insegurança jurídica. Não havendo mais quem queira discutir o requerimento, nós vamos submeter o requerimento à apreciação. Em votação, requerimento de adiamento do senador Rogério Carvalho. Os senadores que aprovarem o requerimento permaneçam como se encontram. Voto contrário.
contrário do senador Cid e do senador Eduardo. Aprovado o requerimento, com os votos contrários do senador Eduardo Gomes e do senador Cid Gomes. Operação de crédito do Ministério. Item 1º da pauta. Submete a apreciação do Senado Federal, nos termos do artigo 52, incisos 5 e 7 da Constituição Federal, autorização para a contratação de operação de crédito externo no valor de $100 milhões dos Estados Unidos da América, entre a República Federativa do Brasil, de interesse do Ministério das Comunicações, e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, cujos recursos destinam-se ao financiamento do Programa de Ampliação do Acesso ao Crédito para Investimentos em Redes de Telecomunicações, com o objetivo de promover a expansão do acesso à conectividade em municípios onde há carência de infraestrutura de conectividade. Esse projeto é de autoria da Presidência da República e tem como relator o senador Rogério Carvalho. Com a palavra, o senador Rogério Carvalho para leitura do seu parecer. Senhor presidente, muito obrigado. Eu queria ir direto à análise. A minuta do contrato de empréstimo indica que o objetivo principal do financiamento é melhorar a conectividade digital no Brasil por meio da expansão de cobertura populacional de banda larga fixa em municípios com menos de 30 mil habitantes. Seu objetivo específico é ampliar a oferta de financiamento de longo prazo para que os pequenos provedores de serviços de internet invistam em infraestrutura de banda larga fixa em municípios de pequeno porte, inclusive comunidades quilombolas. O programa possui dois componentes: financiamento de investimento de pequenos PSIs, e com recursos de $98,5 milhões. Os investimentos poderão incluir a implantação de cabos de fibra ótica e a instalação de equipamentos de telecomunicações ao longo da infraestrutura existente, por exemplo, em mastros e postes de rede de distribuição de eletricidade. Esse financiamento será canalizado por meio do Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicação, FUST, de seus agentes financeiros. Apoio para melhorar a informação sobre PSIs terá recurso de $3 milhões, que serão usados para apoiar a administração do programa e financiar o desenvolvimento e implantação do sistema de tecnologia de informação voltada à redução das assimetrias de informação entre pequenos e instituições financeiras de crédito. O sistema utiliza dados empíricos e ciência de dados para analisar a infraestrutura e serviços de pequenos, avaliar suas condições financeiras e fornecer elementos sobre a viabilidade econômica dos seus projetos de expansão de cobertura. Também gerará informações para apoiar o monitoramento do programa e a avaliação de impactos. Este sistema complementará os atuais mecanismos de avaliação de crédito utilizados pelas instituições financeiras. Os desembolsos ocorrerão ao longo de 2 a 5 anos e a amortização após carência de 72 meses. Estende-se por 24 anos e 6 meses. O custo total do programa foi estimado em $101,5 milhões e $1 milhão, sendo $1,5 milhão provenientes de contrapartida e o restante financiado pelo BID. Em conclusão, a operação de crédito pretendida encontra-se de acordo com o que preceituam a Lei Complementar número 101 de 2000 e a Resolução do Senado Federal número 48 de 2007, devendo ser concedida a autorização nos termos seguintes, que é o projeto de resolução. Obrigado, senhor presidente. Em discussão a matéria. Presidente. Senador Esperidião Amin, com a palavra, Vossa Excelência. Este item, presidente, que versa sobre uma operação de crédito,
merece, de parte da Comissão de Educação, principalmente, que é a principal vítima da falta dessa principal vítima institucional. Pessoal são todos os cidadãos desprovidos desse bem que é o acesso à conectividade e, às vezes, até à eletricidade, né? De forma que nós temos acompanhado na Comissão de Educação a parte concernente às escolas. Não adianta ter um equipamento, um notebook, uma peça de comunicação digital, se não tiver um suprimento confiável. O projeto merece, como disse o senador Rogério Carvalho, a nossa aprovação. Mas eu acrescentaria a ele um pedido de relatório de benefícios produzidos pelo empréstimo, uma vez executado o programa. É o que se faz na Comissão de Educação, com relatórios bimestrais. A minha parte, de acordo. Presidente, a condição de relator, de acordo, acolho a emenda do senador Esperidião Amin. Acolhida a emenda do senador Esperidião Amin, para que nós tenhamos avaliações bimestrais através da Comissão de Educação do Senado Federal. No caso é do Ministério das Comunicações. Neste caso, das comunicações. Neste caso, perdão, do Ministério das escolas, é o Ministério das Comunicações para a Comissão de Comunicação. Perfeito. Tudo gravita em torno de Sobral. Nós gravitamos. Tem banda larga 4, 10. E todos iluminados pelo nosso saudoso padre José Linhares, que alfabetizou, inclusive, todos os Ferreira Gomes. Em votação a matéria. Os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a matéria, que passa a constituir parecer da comissão, favorável, portanto, ao projeto, nos termos em que o relator apresenta. A matéria vai a plenário. Vai ter requerimento de urgência? Qual? Item 2 da pauta, submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do artigo 52 da Constituição, incisos 5, 7º e 8º, autorização para a contratação de operação de crédito externo com a garantia da República Federativa do Brasil, no valor de até 150 milhões de dólares dos Estados Unidos da América, de principal entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, cujos recursos destinam-se ao financiamento do Programa Federativo para o Governo e Infraestrutura Digital, Prodigital, também de autoria da Presidência da República. E também, como relator, o senador Rogério Carvalho. Com a palavra, Vossa Excelência. Presidente, eu peço permissão para ir direto à análise. Por favor. O artigo 52, inciso 5 da Constituição Federal, confere ao Senado Federal a competência para autorizar operações externas de natureza financeira de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Essa competência também abrange as operações contratadas pelas autarquias e demais entidades controladas pelo poder público. O pleito encontra respaldo na resolução do Senado Federal, além de sujeitar-se à Lei de Responsabilidade Fiscal.
notadamente as determinações contidas no seu artigo 40. No parecer da SEI número 2784 de 2025, de 4 de agosto de 2025, celebrado pela Secretaria do Tesouro Nacional, consta a análise da Secretaria em que presta as devidas informações e conclui não ter nada a opor à concessão de garantia de crédito pela União para as operações de crédito externo em questão. No tocante ao custo da operação, ao comparar a taxa interna de retorno calculada para esta operação de crédito com outras operações de duração equivalente do Tesouro no mercado internacional, na data de referência, a STN conclui que o custo se encontra em patamares aceitáveis. A PGFN, por sua vez, por meio do parecer número 2885 de 25, de 8 de agosto de 2025, concluiu não haver óbices à contratação em tela. Em especial, destacou que foi observado o disposto no artigo 8 da Resolução do Senado Federal número 48, que veda a disposição contratual de natureza política, atentatória à soberania nacional e à ordem pública, contrária à Constituição e às leis brasileiras, bem assim que implique compensação automática de débitos e créditos. Neste projeto foram definidos objetivos específicos, como reduzir as lacunas de cobertura e qualidade de conectividade digital no Brasil, fomentar o ecossistema de inovação em governo digital e implantar políticas de planos de transformação digital para a melhoria dos processos de serviço do setor público. Os projetos de investimento a serem financiados deverão estar orientados para o seu menu de produtos elegíveis orientados aos seguintes eixos estratégicos: governança digital, desburocratização e melhoria regulatória, talento digital com ênfase em mulheres afrodescendentes e gestão da mudança, aprimoramento do atendimento ao cidadão e digitalização dos serviços públicos com ênfase na acessibilidade digital, cibersegurança e infraestrutura digital, transformação digital da gestão interna, transformação digital das áreas finalísticas, conectividade e inclusão digital, incluindo populações excluídas digitalmente como mulheres afrodescendentes e indígenas, economia digital e gestão do projeto. Cumpre destacar que, por se tratar de operação de crédito de entidade cujo capital pertence integralmente à União, não serão exigidas as contrapartidas do BNDES, conforme o artigo 10, parágrafo 3º da Resolução do Senado Federal número 48, de 2007, e o artigo 40, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Contudo, faz-se a ressalva de que, previamente à assinatura dos instrumentos contratuais, seja verificado o cumprimento substancial das condições prévias ao primeiro desembolso, bem como a adimplência do mutuário em face da União e suas controladas. Com base nessas informações e considerando ainda que se encontram satisfeitas as condições estipuladas pelas referidas resoluções do Senado Federal, bem como pelas demais normas legais e constitucionais, incluindo a Lei de Responsabilidade Fiscal, concluímos não haver motivos do ponto de vista legal para negar autorização ao pleito em exame. Diante do exposto, conclui-se que as operações de crédito a serem celebradas pelo BNDES concentram-se de acordo com o que preceitua a Resolução 48 do Senado Federal de 2007 e a Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000, devendo ser concedida a garantia à operação de crédito externo pretendida nos termos da resolução do Senado, que está disponível para todos os senadores e senadoras. A matéria está em discussão. Com a palavra o senador Iovisto. Senhor presidente, me perdoe, apenas usando esse projeto como exemplo, eu quero dizer, senador Rogério, que eu votarei favoravelmente, acho a matéria extremamente relevante e importante. Esse e tantos outros, que para realizar obras de infraestrutura, obras de conectividade, obras que modernizam, que são extremamente necessárias para o Brasil, nós temos que tomar dinheiro emprestado no exterior. Vamos ficar devendo. E se nós fôssemos capazes de fazer cumprir a lei e de fazer um pouco de economia, poderíamos fazer essas obras todas
sem tomar um centavo de dinheiro emprestado. Quando eu citei aqui que por ano o Brasil gasta 20 bilhões para pagar salários e aposentadorias acima do teto, portanto fora da lei, 20 bilhões daria para pagar tudo isso que estamos falando aqui e muito mais. E é um princípio de vasos comunicantes, quer dizer, o dinheiro que sai da União para pagar esses salários, é isso que nos obriga a tomar empréstimos no exterior. Não sou contra, senador Rogério, voto a favor do empréstimo, mas não posso deixar de fazer essa reflexão. O Brasil precisa parar e pensar em quanto dinheiro está sendo jogado fora, porque nós temos sim bom uso para o dinheiro e um projeto como esse é um exemplo claro do quanto é necessário ter o dinheiro para o bom uso. E nós não fazemos esse bom uso e daí temos que tomar dinheiro emprestado. Só uma observação, senhor presidente, mas o projeto em si eu voto a favor, sem dúvida nenhuma. Agradeço a observação de Vossa Excelência e concedo a palavra ao senador Cid Gomes. Senhor presidente, é necessário que se esclareça, em primeiro lugar, o seguinte: o BNDES é um banco de financiamento e ele encontrou no Banco Interamericano um recurso mais barato do que certamente são os disponíveis aqui no Brasil. E está fazendo esse financiamento para fazer o financiamento posterior. Quer dizer, ele está tomando dinheiro para financiar entes subnacionais, municípios, estados, para que possam fazer investimentos em conectividade. Esse é o motivo do financiamento. Isso, por trás disso, vem uma constatação, né? Fala-se muito em despesas, e eu concordo com o senador Eovisto, de que é um absurdo que você tenha 20 bilhões, é absurdo que se tenha 20 mil reais, quanto mais 20 bilhões sendo pago ao arrepio da lei. Se a lei diz que o teto do salarial dos servidores públicos, quer sejam do Poder Executivo, do Poder Legislativo ou do Poder Judiciário, é um determinado valor, a meu juízo, nada justificaria que recebessem valores além da conta. Agora, eu não quero deixar de usar essa oportunidade para falar de um grande gasto, o maior de todos os gastos, extraordinariamente maior de todos os gastos, que a gente não vê referência aqui nessa casa. Aliás, o Brasil está anestesiado e não trata desse assunto. É absurdo 20 bilhões de dinheiro público pago à arrepia da lei. Mas, para mim, o maior de todos os absurdos é se destinar 1 trilhão e 100 bilhões de reais para serviço, juro da dívida. E esse absurdo é maior ainda quando quem fixa esse valor, ou percentual para cálculo desse valor, é uma instituição pública que é o Banco Central. Quer dizer, então, o Banco Central atribui uma taxa de juros de 15% ao ano, quando a inflação, ao que tudo indica, ficará abaixo de 5%. Portanto, nós estamos falando de 10% de juros reais, o que é um absurdo, o que deixa o empresariado brasileiro numa situação de esquizofrenia, porque ele não sabe mais se vale a pena empreender, investir ou aplicar esse recurso no mercado financeiro, e isso liquida as finanças públicas. Quando se fala de déficit, de tudo, o maior gasto que a União tem, talvez unitariamente, fora a rubrica de juros, é o Bolsa Família. 160 bilhões,
ou algo em torno disso. E gasta-se esse ano, com juro da dívida, 1 trilhão e 100 bilhões de reais. E quem são os beneficiários disso? Dá 160 bilhões para os pobres e dá 1 trilhão e 100 bilhões para os apaniguados, para os ricos, para aqueles que têm dinheiro aplicado no mercado financeiro. Então, senhor presidente, toda é hora, e eu não queria perder essa oportunidade. O financiamento é necessário, repito, taxa de juros no Brasil virou algo impraticável. Se não fossem esses fundos constitucionais, hoje ninguém tinha condição de acessar crédito no Brasil. Né? E o BNDES, que ainda pratica taxa de juros elevada, mas porque tem procurado se virar, graças à criatividade aí do ex-ministro Mercadante, trazendo recursos de fora, porque financiar no Brasil ou emprestar no Brasil virou uma prática praticamente, perdoe a redundância, impossível. Né? Então, votarei a favor desse financiamento. E quero, senhor presidente, se abusando assim da sua vontade... Não, que é isso. As outras matérias não se tratam mais de financiamento. Vossa Excelência me designou relator de uma matéria que também é uma autorização de crédito com aval da União para o estado do Ceará. Se Vossa Excelência pudesse permitir que eu fizesse o relatório... Tá, faremos isso na sequência. Obrigado. Continua a discussão. Presidente, não quero discutir, eu quero pedir que, após a votação, que a gente vote a urgência das duas mensagens de créditos que a gente está discutindo hoje, para levar ao plenário. Tá. Faremos isso, senador Rogério Carvalho. A votação também será simbólica. Em votação, o relatório apresentado. Os senadores que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto. A matéria vai a plenário. Há um requerimento do senador Rogério Carvalho para que as matérias de crédito tenham urgência aprovada aqui neste plenário. Eu cumulativamente submeto a urgência para todas essas matérias de crédito. Os senadores e senadoras que aprovam permaneçam como se encontram, aprovadas as urgências. Mensagem 79 submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do artigo 52, incisos 5, 7º e 8º da Constituição Federal, autorização para a contratação de crédito externo com a garantia da República Federativa do Brasil no valor de 92 milhões de euros de principal entre o governo do estado do Ceará e o Instituto de Crédito Oficial da Espanha. Esse projeto também é de autoria da Presidência da República e tem como relator o senador Cid Gomes. Eu tenho a satisfação de conceder a palavra ao senador Cid Gomes, relator da matéria. Muito grato, senhor presidente, pela designação como relator e pelo atendimento à nossa demanda de inversão dessa pauta, para que a gente tratasse todos os assuntos relativos a empréstimo num pacote só. Eu serei o mais breve possível, apenas pensarei para conhecimento desta casa, mesmo estando o relatório publicado já desde ontem, alguns pontos e na sequência passarei ao voto. O financiamento de 92 milhões de euros concedido pelo Instituto de Crédito Oficial da Espanha ao projeto de desenvolvimento de capacidades para a superação da fome e mitigação da pobreza e extrema pobreza rural, conhecido como Projeto Paulo Freire II, representa uma das mais robustas iniciativas de cooperação internacional voltadas ao desenvolvimento sustentável do semiárido cearense. Esse crédito integra
a estratégia do governo estadual para ampliar programas estruturantes de combate à fome, fortalecendo ações voltadas à inclusão produtiva, à agroecologia e à geração de renda para famílias que vivem em situação de vulnerabilidade extrema no meio rural. O projeto Paulo Freire II se fundamenta na ideia de que a superação da pobreza extrema no campo exige mais do que ações assistenciais. Ela depende do fortalecimento de capacidades locais, da melhoria da organização comunitária e da oferta de apoio técnico continuado. Assim, os recursos provenientes do ICO permitirão expandir atividades como assistência técnica rural permanente, formação de agricultores familiares, fortalecimento de cooperativas e associações, implantação de tecnologias sociais de convivência com o semiárido e estímulo à produção agroecológica. Ao mesmo tempo, inclui intervenções estruturantes em segurança hídrica, saneamento básico local e melhoria da infraestrutura produtiva, elementos essenciais para criar condições duradouras de autonomia econômica. Passo então, senhor presidente, ao voto nos seguintes termos. Em conclusão, o pleito encaminhado pela Presidência da República encontra-se de acordo com o que preceituam as normas do Senado Federal relativas à matéria em análise, devendo ser concedida autorização para contratação da operação de crédito externo pretendida nos termos seguintes. Artigo 1º. É autorizada a contratação de operação de crédito externa com a garantia da República Federativa do Brasil no valor de 92 milhões de euros entre o Governo do Estado do Ceará e o Instituto de Crédito Oficial da Espanha. Parágrafo único. Os recursos destinam-se ao financiamento parcial do projeto de desenvolvimento de capacidade para a superação da fome e mitigação dos efeitos da pobreza e extrema pobreza rural. Projeto Paulo Freire II. Artigo 2º. A operação de crédito referida no artigo 1º deverá ser realizada nas seguintes condições. Vejam aí, isso deve ser música para brasileiros que sofrem quando procuram e não encontram alternativa de financiamento. Devedor, Estado do Ceará. Credor, Instituto de Crédito Oficial da Espanha, ICO. Garantidor, República Federativa do Brasil. Valor da operação, 92 milhões de euros. Valor da contrapartida, 23 milhões de euros. Taxa de juros fixa de 3,5% ao ano, senhor presidente. O nosso Banco Central pratica 15% ao ano. Destinação, projeto de desenvolvimento de capacidade para a superação da fome e mitigação dos efeitos da pobreza e extrema pobreza rural. Liberações previstas, 12 milhões de euros em 25 quebrados, 23 milhões de euros em 26, 27 milhões de euros em 27, 23 milhões de euros em 28, 4 milhões de euros em 29 e 0,9 milhões de euros em 2030. Aportes estimados da contrapartida, 650 mil euros em 25, 1 milhão e 190 mil euros em 26, 3 milhões e 450 mil euros em 27, 6 milhões e 900 mil euros em 28, 6 milhões e 900 mil euros em 29, 3 milhões e 900 mil euros em 2030. Atualização monetária, variação cambial. Prazo total, 300 meses. Isso significa 25 anos que o Estado do Ceará terá para pagar essa operação. Prazo de carência, 78 meses. O Ceará terá 6 anos e meio de prazo de carência para começar a amortizar essa operação. Prazo de amortização, 222 meses. A diferença é de 18 anos e meio. Periodicidade de pagamento dos juros e amortização semestral, sistema de amortização constante, lei autorizativa 18.938 de 24, demais encargos e comissões, o ICO não cobra nenhuma taxa de comissão sobre os saldos não desembolsados, porém a cobrança de juros demora de 1% ao ano. Se atrasar, 1% ao ano. Aqui cobra-se 1% ao dia.
As datas de pagamento do principal e dos encargos financeiros e as datas de desembolso previstos poderão ser alteradas em função da data da assinatura do contrato de empréstimo, bem como montantes estimados de desembolso em cada ano poderão ser alterados conforme a execução contratual. Parágrafo 2º, será exigida nova autorização do Senado caso ocorram, antes da assinatura do contrato, alterações nas condições financeiras do empréstimo autorizado que impliquem ônus superiores ao previsto nessa resolução. Artigo 3º, fica a União autorizada a conceder garantia ao Estado do Ceará na operação de crédito externa referida pela resolução. Vale lembrar que o Ceará tem no rating aí da Secretaria do Tesouro Nacional o ranking A. Parágrafo único. A autorização prevista no caput desse artigo fica condicionada ao cumprimento substancial das condições de efetividade cabíveis e aplicáveis à operação de crédito externo referida nessa resolução. A comprovação junto ao Ministério da Fazenda da regularidade do ente em relação ao pagamento de precatórios. 3. A celebração de contrato de concessão de contrapartida entre o Estado do Ceará e a União sob a forma de vinculação no que couber das receitas discriminadas no parágrafo 4º do artigo 167 da Constituição Federal, bem como de outras garantias admitidas em direitos. Na prática, o Estado, a União dá garantia ao Estado para o empréstimo internacional, mas o Estado dá contra-garantia à União se não pagar. Quer dizer, se não pagar o empréstimo internacional, a União retém recursos do FPE e de outras fontes. Transferências federais, por exemplo, retém já na fonte. Artigo 4º, prazo máximo para o exercício da presente autorização é de 540 dias, contados a partir de sua publicação. Artigo 5º, esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Era esse o relatório, senhor presidente. Em discussão, o relatório. Senador Iovisto, com a palavra, Vossa Excelência. Apenas, senador Cid, para dizer que, claro, votarei a favor do seu projeto. Mas quando o senhor enfatiza a taxa de juros de 3% ao ano, 3,5% ao ano, queria lhe lembrar que esse é um empréstimo em euros e que o governo do Ceará, assim como qualquer outro banco ou qualquer outro governo que tomar empréstimo em moeda estrangeira, ele paga a taxa de juro mais a variação cambial. Então, se somarmos a variação cambial a esses 3,5, naquela moeda que o tomador tem receita, que é o real, a taxa de juros será muito superior a 3,5. E se o nosso Banco Central, enquanto o governo faz déficit primário, se o nosso Banco Central reduzisse os nossos 15% de juro para 3, ou 3,5, ou 4, o câmbio iria explodir e esse juro de 3,5 ia passar muito de 15% em real. Mas eu voto a favor, está tudo certo, só para lembrar que existe uma ligação entre as coisas. Bom, senhor presidente, uma palavra, você. Eu acho excelente que a gente faça aqui, o senador Iovisto é uma das pessoas que tem sido sempre atuantes nessa discussão. Eu repito, acho que essa casa deveria discutir mais essas questões. Respeitada a opinião do nosso senador Iovisto, que, repito, é um interessado no Brasil, é um empreendedor, creio que não se rendeu ainda à especulação financeira que tem liquidado esse país, mas deixe-lhe dizer uma coisa, senador. Se formos olhar este ano, a variação cambial tornaria o juro negativo, tanto para o dólar quanto para o euro. Esse ano, ao fim do ano, o dólar e o euro estão valendo menos do que valiam no início do ano. E isso, a meu juízo, não é por acaso. Isso é tudo parte integrante de um grande complô, uma grande armação que existe no Brasil entre a banca e o espaço, como é que chama, senador Plínio? O espaço do Banco Central, que agora é o quê? Autônomo. O espaço autônomo da banca, que é o Banco Central.
O Banco Central virou o espaço autônomo da banca. A banca manda no Banco Central. Não é o Conselho Monetário Nacional, não é o presidente da República, é a banca brasileira que manda no Banco Central. E aí, senador Renan Calheiros, o complô foi feito da seguinte forma. Eles queriam, porque queriam aumentar os juros, que é a fonte de renda desse povo. A fonte de renda desse povo é o juro. Eles emprestam dinheiro e, sem gerar um emprego, recebem vultuosas quantias de remuneração à custa do juro. Então, o Brasil, senhor presidente, senhores senadores, tem mais de 350 bilhões de dólares em reservas cambiais. E aí, ao longo do fim do ano passado começou isso, ou, aliás, no fim do ano passado começou essa coisa, o Banco Central começou a comprar dólar, com a reserva de 350 bilhões de dólares, começou a comprar mais dólar, o dólar subiu, o dólar subindo repercute na inflação, óbvio, porque o trigo é importado, a carne que o Brasil exporta, um produto que exporta tem relação com o dólar, não pela importação, mas pela exportação, porque virou commodity, a soja, etc, etc. Então, sobe o dólar artificialmente, o Banco Central comprando dólar, aumentando as reservas cambiais, aumenta a inflação, justifica a elevação do juro. Passa-se o juro para uma crescente e o juro estabiliza em abril, salvo engano, desse ano, em 15%. 3 vezes a inflação. 3 vezes a inflação. A inflação causada pelo dólar. Na hora que esse objetivo é atendido, o dólar que tinha subido artificialmente, o Brasil exportando mais, mesmo com toda essa crise internacional, ou crise dos Estados Unidos, crise Trump, e o dólar baixa, vem para o seu patamar razoável, que ainda pode baixar mais. Eu ouvi aqui uma declaração do atual presidente do Banco Central que, se aplicada a inflação do plano real para hoje em relação ao dólar, ele devia estar no patamar de 4,50. Esse é um valor razoável, mas R$5 já seria um valor muito razoável para o dólar. Bom, muito bem, o dólar tá hoje 5,30 e alguma coisa, a inflação causada pela elevação artificial do dólar baixou e esse ano, volto por onde comecei, o estado do Ceará, por exemplo, se tivesse já pagando juro, iria pagar um juro negativo, porque a queda do dólar e do euro foi superior a 3,5%. Então, senador Elvisto, isso tudo é relativo. O Brasil é um país que tem extraordinária condição de atender e superar essas especulações, esses ataques especulativos do mercado. É só ter firmeza, é só compreender que o importante é investir em produção, gerar emprego, gerar renda, criar um círculo virtuoso nesse país, o que lamentavelmente está sendo impedido pela tal autonomia que o Banco Central tem. Quem é Banco Central para ter autonomia? Autonomia de quem? Né? Em nome de quê? De atender a banca desse país? Esse foi o grande equívoco que essa casa, infelizmente, praticou. Presidente, né? Renan, então, senhor presidente, grato, me perdoe o abuso. Muito prazer. Senador Plínio, com a palavra, Vossa Excelência. Como autor da Lei de Autonomia do Banco Central, eu poderia falar aqui 1 hora, 2 horas, mas uma coisa só. Graças à autonomia do Banco Central, podemos desvendar o escândalo do Banco Master. Isso é uma puta contribuição para o país. Se não fosse autônomo do Banco Central, os dirigentes teriam sido mudados e o Banco Central e o Banco Master não teria sido exposto com esse escândalo de bilhões. Vão conseguir esconder agora, mas a autonomia proporcionou isso. Portanto, se nada tivesse servido, culpar a autonomia do Banco Central, o nobre senador pergunta por que, em nome de quê? Exatamente para isso, para que possa agir e colocar limpo essas coisas erradas no país. Eu fico alegre quando um senador do PSB faz crise ao governo atual. Esses empréstimos externos
essa alavanca que teria, olha só, compara os índices da Espanha com o do Brasil. Aí você vai entender porque que lá os juros são menores. Mas eu não quero entrar nisso, eu quero defender só a autonomia. Se nada tivesse acontecido de bom, só em desvendar esse crime do Banco Master teria sido suficiente. Se não fosse autônomo, o Banco Central não teria chegado a esse ponto. Tá. Continua a discussão. Por falar em Banco Central e autonomia, eu queria só lembrar o presidente do Banco Central que há 15 dias, nesta comissão, ele se comprometeu em mandar uma cópia do acordo de leniência que realizou com o ex-presidente do Banco Central, quando diretor do Banco Santander. E até agora, o presidente do Banco Central não mandou esse acordo de leniência, esse termo de compromisso. Eu, na oportunidade, falei para o presidente do Banco Central que se ele não mandar, se alegar problema de sigilo, nós vamos quebrar o sigilo na CPI do crime organizado. Porque esta comissão merece, claro, ter acesso, tem direito, sim, claro, de ter acesso a esse acordo de leniência assinado sem transparência nenhuma pela diretoria, pela atual diretoria do Banco Central. Eu queria lembrar ao presidente do banco exatamente o compromisso que ele assumiu aqui nesta comissão. Nós vamos colocar em votação o relatório. As senadoras e senadores que aprovam o relatório permaneçam como se encontram. Está aprovado o relatório. Já está devidamente incluída nas urgências que foram anteriormente apreciadas. Muito grato pela presteza. Item 4 da pauta. Projeto de Lei 4443, que dispõe sobre a política nacional de minerais críticos e estratégicos. Eu queria dizer aos senadores e às senadoras que na última reunião nós combinamos uma estratégia de tramitação dessa matéria. Ela não é terminativa nesta comissão, ela será terminativa na Comissão de Infraestrutura. Como nós já realizamos uma audiência pública aqui nesta comissão, o que acabou ensejando a apresentação do projeto, nós combinamos que realizaremos as audiências públicas propostas na Comissão de Infraestrutura. Até estivemos lá na última reunião, eu, o senador Esperidião Amin, o senador Wilder Moraes e outros senadores, senador Rogério Carvalho e outros senadores, conversando sobre a matéria. O relator da matéria é o senador Esperidião Amin. Eu concedo a palavra a Vossa Excelência. Presidente, em primeiro lugar, eu quero mais uma vez agradecer a Vossa Excelência, que é o autor do projeto, pela minha designação para relatar essa matéria. Eu fiz uma razoável imersão e é uma matéria fascinante. Fascinante porque nós podemos dizer o seguinte, que o que tem representado o petróleo para o mundo no século XX e agora no século XXI, mesmo com as suas controvérsias, certamente os minerais críticos e estratégicos e o conjunto das terras raras vai representar e já está representando no mundo. Foi fascinante, por exemplo, descobrir como a China se tornou isto que é, em matéria de quase, não é um monopólio, mas é a senhora feudal, né, na idade moderna, contemporânea, deste conjunto.
Fiquei também muito feliz com a qualidade das emendas apresentadas, dos debates havidos, de sorte que, como Vossa Excelência já resumiu, nós vamos vencer esta etapa, se tudo correr bem. Não é nada terminativo. O debate sobre este assunto vai seguir. Perfeito. E o que é mais importante, buscando a concisão, o que se pretende é, eu dizia isso há pouco ao senador Rogério Carvalho, defina uma prioridade do projeto. Beneficiamento aqui. E tudo mais, como isso não pode ser uma vontade do imperador, nem um desejo puro e simples do cidadão, é preciso que haja uma política contínua, permanente, de Estado, para que esse objetivo seja alcançado, ou seja, favorecer, estimular aqui o beneficiamento dos minerais, das terras raras, seja feito no Brasil. E eu gostaria de citar um exemplo. Em 97, o vice-primeiro-ministro da China tomou esta decisão. O primeiro-ministro da China, subsequente, Wen Jiabao, de 2003 a 2013, geólogo de formação, primeiro era engenheiro, conseguiram essa sucessão, 97 a 2013, eles conseguiram transformar esta política numa política de Estado e talvez tenham se beneficiado do famoso e discutido planejamento centralizado. Nesse caso, eu não tenho dúvida de avaliar que foi positivo. De sorte que, presidente, o relatório que já tinha sido apresentado na semana passada foi enriquecido com 9 emendas ainda. Das 9, nós aceitamos outras 8. O controle acionário dessas emendas pertence ao senador Messias de Jesus. Controle acionário porque ele apresentou das 9, 6. E ganhou 5, e certamente vai reclamar da que não ganhou. Eu conheço bem a criatura, né? Vai reclamar ainda. Vai se sentir perseguido. Olha, é porque nós temos em função esse controle acionário das emendas que apresentei, a maioria que Vossa Excelência acatou, é em função de ser Roraima um dos maiores detentores de minérios e terras raras. E certamente se ressente, como de um modo geral, do beneficiamento aqui. Aliás, isso vale para fertilizantes, vale, enfim. Essa nossa vulnerabilidade, senador Renan, veio à tona graças a esta imersão que eu mencionei e ao que eu gostaria que todos apreendêssemos. Então, eu vou me restringir a mencionar as emendas do senador Messias, 1 a 4 e a de número 6, ou seja, são 5 das 9 emendas. Então, a emenda 1 apresenta sugestão de aperfeiçoamento aos conceitos de minerais críticos e minerais estratégicos. Em sua justificação, o autor acredita que estariam mais assertivos caso adotassem as sugestões de alteração que ele propõe. A emenda número 2 sugere supressão da proposta de novo parágrafo 8º ao artigo 26 do Decreto-Lei número 227 de 1967.
A emenda 3 propõe alteração da linha A ao inciso 3 do artigo 22 deste mesmo decreto-lei. A emenda número 4, por sua vez, suprime a alteração proposta para a linha A do inciso 3 do artigo 22 do referido decreto-lei. A emenda 5 do senador Irajá propõe aperfeiçoamento aos conceitos apresentados no parágrafo único do artigo 1º sobre minerais críticos e minerais estratégicos, acrescentando os termos quebra de fornecimento e reservas em nível global, no caso de minerais críticos, e novo conceito de minerais estratégicos envolvendo reservas significativas, potencial de produção e importância tecnológica e comercial. A emenda 6, portanto, do próprio senador Messias de Jesus, acrescenta ao artigo 1º as matérias-primas secundárias provenientes de reciclagem industrial, incluídas a sucata de cobre, o cobre e demais metálicos aptos ao refino como material estratégico. Só quero lembrar que o balanço do mundo informa que a partir de 2030 nós teremos menos cobre sendo produzido do que a demanda prevista. Ou seja, vamos entrar num vermelho com todas as consequências caso não haja uma expansão de produção. A emenda número 7 do senador Fernando Farias busca dotar o poder público de instrumento de maior controle sobre a atividade envolvendo minerais críticos e estratégicos de que trata a proposição legislativa. A emenda número 8 do senador Eduardo Gomes altera o artigo 4º, inciso 6, para acrescentar o combate à extração e o transporte ilegal de minérios, a lavagem, a sonegação e a evasão de recursos. A emenda número 9 do senador Rogério Carvalho visa alterar o artigo 7º proposto no relatório para a proposição de diretrizes de agregação de valor aos minerais componentes da lista brasileira de minerais críticos e estratégicos. Ou seja, vem em favor do próprio objetivo que eu considero a síntese do que aqui pretendemos. Quanto a essas emendas, eu posso lhes dizer que todas, com exceção da número 2, foram aceitas. E frisar as seguintes alterações. A linha A do artigo 22, como eu já mencionei, muda o prazo de validade da concessão. O prazo de validade da autorização será prorrogável por igual período, admitida mais de uma prorrogação, exclusivamente nas hipóteses previstas em regulamento. E o titular é obrigado a realizar renúncia parcial mínima de 50% da área sob autorização de pesquisa a partir da segunda prorrogação. Alteramos de primeira para a segunda prorrogação, ampliando, portanto, a tolerância, mas fixando um termo a mais para evitar a perpetuação de concessões, ou seja, de autorizações inertes. No concernente ao artigo 2º, o inciso 38 passou a ter a seguinte redação: regulamentar encargo, é uma figura nova, portanto, por prorrogação de título minerário em fase de pesquisa mineral, de que trata o artigo 22 do Decreto-Lei 227, já mencionado, a ser cobrado progressivamente, considerando o período, as peculiaridades regionais e outros quesitos a serem estabelecidos. Vou fazer aqui uma pequena correção. A serem estabelecidos em regulamento.
Ou seja, além da taxa, com a prorrogação, cria-se uma outra figura de oneração chamada encargo. São essas, senhor presidente, as alterações que eu seleciono aqui e ainda... Não, os minerais aqui que foram incluídos. Aqui, ó. Minerais incluídos aqui, os novos e os minerais incluídos. Bom, no inciso 2 do parágrafo 2º, foram inseridos, isso é resultado das emendas aceitas, na Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos, foram inseridos o cobre, já mencionado, e minerais nucleares. Isso é resultado das emendas oferecidas. Cuidado nessa parte aí. Minerais nucleares, porque tem toda a legislação. Sim, mas eles recebem a cobertura de categorização como minerais estratégicos. As medidas de cautela, que eu já mencionei, foram devidamente inseridas, estão todas distribuídas ao longo do texto do projeto, presidente. E com essa pequena correção que eu faço, já registrada, eu considero atualizado o relatório nos termos do que havíamos proposto. O que sugerimos na semana passada fica reduzido, portanto, ao seguinte voto. É o resumo do texto original, mais as 8 emendas que eu anunciei aqui como acatadas. Face ao que expusemos, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 4.443 de 2025, com o acatamento parcial das emendas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, na forma da emenda substitutiva que estamos apresentando, e rejeição da emenda número 2, rogando ao senador Messias que não seja intransigente, nem reclame perfeição à sua obra, que, aliás, foi muito útil ao aperfeiçoamento do projeto. Muito obrigado, presidente. Em discussão, matéria, concedo a palavra ao senador Rogério Carvalho. Eu registro com muita satisfação aqui nesta comissão, antes de conceder a palavra a Vossa Excelência, a presença honrosa do presidente, do diretor executivo da IFE, Marcos Pestana. Uma honra muito grande tê-lo aqui. Senador Rogério Carvalho. Presidente, essa matéria que Vossa Excelência é autor, ou seja, como vamos tratar essa riqueza do presente e talvez a base da construção de riqueza do futuro, que são os minérios raros, os minerais raros, é um debate extremamente relevante. Eu também sou autor de um projeto de lei com esse objeto e fico feliz e quero agradecer ao relator, o senador Espiridião Amin, por incorporar uma emenda de minha autoria que propõe que o minério, as terras raras, elas sejam, no mínimo em 80%, processada e industrializada aqui no Brasil. Esta, ao meu ver, é a forma da gente garantir que esta riqueza vai ser... a gente vai fazer uso adequado desta riqueza e que a gente vai ter controle, inclusive, do que se exportará desta riqueza. É um mecanismo de controle extremamente eficaz, porque ele vai, ao mesmo tempo que agregar valor
ao mesmo tempo vai gerar riqueza no Brasil, a gente tem um controle mais refinado do que está sendo exportado para quem e em que quantidade. Então, presidente, eu queria cumprimentar a Vossa Excelência pela autoria e ao relator pela abertura e a capacidade de fazer um relatório que aprimorou o projeto. Obrigado. Concedo a palavra ao senador Messias de Jesus, com a palavra a Vossa Excelência, e registro também com muita satisfação a honrosa presença aqui nesta comissão do Marcos Pinto, que é secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda. Honra grande, Marcos. Com a palavra ao senador Messias de Jesus. Presidente Renan, obrigado pela gentileza de nos fornecer a palavra, e eu quero parabenizá-lo pela autoria do projeto. Obrigado. Sem dúvida nenhuma, um projeto extremamente importante para a política nacional de minerais críticos e estratégicos do nosso país. Precisávamos e precisamos sim que esse projeto chegue o mais rápido possível à sanção presidencial. E eu quero agradecer ao nosso relator, o nosso competente senador, decano desta casa, embora ele recuse, mas quero agradecer o nosso querido senador Esperidião Amin por ter acolhido as nossas emendas. Entendemos certamente que se as emendas foram acolhidas é porque teve um olhar sensível, porque o senador Esperidião Amin é um homem conhecedor de todas as matérias que tramitam nesta casa. E nesta matéria ele fez um relatório brilhante e eu agradeço, sem intransigir. Não vou reclamar da aprovação, da rejeição da única emenda de uma só, todas as emendas que eu apresentei, ele acolheu. Apenas uma rejeitada, nós não vamos criar um problema por isso. Eu sei que Vossa Excelência fez com conhecimento de causa. Então, parabéns, senador Esperidião Amin, pelo brilhante relatório. Vossa Excelência, sem dúvida nenhuma, é um brasileiro, um senador, um político que merece estar no Senado Federal ou em qualquer cargo que esse país tem. Vossa Excelência tem preparo para ocupá-lo com a decência que tem feito até aqui em todos os cargos que passou. Muito obrigado pela atenção e pelo carinho com as minhas emendas. Concedo a palavra ao senador Plínio Valério. A palavra, Vossa Excelência. Quando foi pedido de vistas, eu não ousaria tentar mudar o relatório do senador Amin, e me senti completamente contemplado quando o Rogério apresentou essa emenda, exatamente, de fazendo com que 80% seja processado aqui, porque exportar matéria-prima é coisa de colônia, e a gente vem cometendo esse erro. E se tratando dessa política, nós no Amazonas sofremos muito com isso, porque enquanto os chineses priorizam como política de Estado, a gente prioriza aqui como política do entreguismo. Agora mesmo a gente está no embate, eu estou na justiça com isso, daquela venda da mina de Pitinga para um grupo chinês. 2 grupos chineses, na realidade, são bancados pelo governo chinês. Eu estou na justiça com isso. A mina Pitinga já pertencia a uma empresa peruana que vendeu para os chineses, e como se o Brasil, como se nós, como congressistas, não existíssemos. Estou na justiça com isso, tentando ver se a gente consegue alguma coisa nesse sentido, porque entregar a mina de Pitinga a grupo chinês é um entreguismo a toda prova. Lá nós temos toda a tabela periódica, Cid, toda a tabela de minerais, tem lá na mina de Pitinga, montanhas de rejeito de urânio, montanha de rejeito de urânio. Aí fico dizendo, mas rejeito não é. Rejeito de urânio, urânio é. Até porque os chineses detêm tecnologia para transformar rejeito em urânio. Tanto é que estão lá no Paquistão, ajudando a bomba atômica. Então, é muito alvissareiro a gente tratar desse assunto aqui no Senado. E eu me senti completamente, viu, Rogério, contemplado com a sua emenda. E é só relatar isso, para a gente só comparar. Enquanto lá é política de Estado, aqui é política de entreguismo. E é bom a gente começar por um fim nisso. Relatório do Amin, como sempre, perfeito. E as emendas acatadas melhoraram o projeto, que esse é o objetivo das emendas. Concedo a palavra ao senador Cid Gomes. Senhor presidente, só para cumprimentá-lo, a iniciativa de Vossa Excelência permite aqui
essa discussão, a participação de diversos senadores que incluíram mais algumas questões, algumas preocupações no projeto inicial de Vossa Excelência. Então, isso é uma iniciativa que é absolutamente louvável e antecipa aqui meu voto favorável ao parecer ao projeto de Vossa Excelência relatado pelo senador a mim, e espero que o plenário desta Casa e o Congresso Nacional possam transformar em lei o mais breve possível. Parabéns a Vossa Excelência. Tá, muito obrigado, Cid. Continua a discussão, não havendo mais quem queira discutir a matéria, nós encerramos a discussão e passamos à apreciação da matéria. Os senadores e senadoras que aprovam a matéria permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto nesta comissão, com os cumprimentos ao senador Esperdião, a minha matéria vai à Comissão de Infraestrutura, onde tramitará terminativamente e apensará, sem dúvidas, os demais projetos existentes que objetivam a regulamentação da matéria, como o projeto do senador Rogério Carvalho. A matéria vai à Comissão de Infraestrutura. Esse aqui é o que relatou a senadora Tereza. Item 5 da pauta, projeto de lei 4437, altera a lei 12.852, que institui o Estatuto da Juventude e dispõe sobre os direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas públicas de juventude e o Sistema Nacional de Juventude obrigado por tudo, para estabelecer o direito ao empreendedorismo do jovem. Esse projeto é de autoria do senador Rogério Carvalho e tramita em conjunto com o projeto de lei 4269 de 2021, dispõe sobre o incentivo ao empreendedorismo jovem nas redes públicas de ensino, também de autoria do senador Rogério Carvalho, e que tem como relatora a senadora Tereza Leitão. Eu tenho a satisfação de conceder a palavra à relatora da matéria, a senadora Tereza Leitão. Com a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigada, senador, presidente. Como disse Vossa Excelência, o projeto tramita com apensamento de outro projeto, também de autoria do senador Rogério Carvalho, né? As proposições foram encaminhadas à CAI e à Comissão de Educação, esta em caráter terminativo. No prazo regimental não foram apresentadas emendas, eu peço a Vossa Excelência para ir direto à análise. Por favor. Segundo o artigo 99 do Regimento Interno do Senado Federal, compete à CAI opinar sobre os aspectos econômicos e financeiros de qualquer matéria que lhe seja submetida. Como os projetos serão analisados pela Comissão de Educação em caráter terminativo, iremos nos ater apenas aos aspectos de competência da CAI. As duas proposições objetivam incentivar o empreendedorismo entre jovens, mediante o apoio a iniciativas voltadas a este público. Portanto, fomentar o empreendedorismo significa estimular novos negócios, gerar empregos e renda, aumentar a competitividade das empresas e melhorar a qualidade de vida da população. Segundo estudo do SEBRAE, com dados da Receita Federal, os principais fatores que contribuem para o fechamento de negócios no país são pouco preparo pessoal, planejamento deficiente do negócio, gestão deficiente do negócio e problemas no ambiente econômico. Quando olhamos a população jovem, considerada o motor da inovação de uma sociedade, o empreendedorismo é muitas vezes a única oportunidade de obter alguma renda. Isso ocorre porque o IBGE aponta uma taxa de desemprego entre os jovens significativamente maior
do que a média geral do país, além de uma maior dificuldade deles ingressarem no mercado de trabalho. Assim, iniciativas que objetivem capacitar o empreendedor jovem são importantes, porque permitem que os novos negócios tenham mais condições de prosperar, o que resulta em externalidades positivas à economia brasileira. Após essa contextualização, observamos que as proposições utilizam abordagens distintas. Enquanto o PL 4433 de 2021 altera o Estatuto da Juventude, Lei 12.852 de 2013, o PL 4269, também de 2021, trata o tema de forma independente. Considerando o incentivo à inovação social e sustentável e a promoção da formação inclusiva, entendo que o PL 4269 de 2021 merece prosperar. Por sua vez, na expectativa de contribuir com o debate e preservando o respeito ao caráter autônomo dos Estados e do Distrito Federal, bem como a necessidade de minimizar o impacto federativo político-econômico, sugiro alguns aprimoramentos à proposição, os quais apresento na forma de emenda substitutiva que segue. Diante do exposto, portanto, o voto é pela aprovação do projeto de lei 4269 de 2021, restando prejudicado o projeto de lei 4437 de 2001, na forma da seguinte emenda substitutiva. Emenda CAI substitutivo. Projeto de lei 4669 dispõe sobre um incentivo ao protagonismo estudantil, ao empreendedorismo e à inovação nas escolas públicas de ensino médio e da outras providências. O Congresso Nacional decreta, artigo 1, artigo 1º, o poder público, por meio de seus entes federados, garantida a autonomia dos sistemas, incentivará e promoverá o protagonismo juvenil, o empreendedorismo e a inovação nas escolas públicas de ensino médio com os seguintes objetivos. 1. Apoiar ações de acessibilidade, inclusão e permanência na construção dos itinerários formativos de aprofundamento, IFA, no ensino médio nacional, de forma a estimular a participação responsável, associativa e colaborativa dos estudantes, por meio de projetos integradores que articulem sustentabilidade, investigação científica, equidade no mundo do trabalho, direitos e cidadania, ciência, cultura, artes, cultura digital e tecnologia. 2. Fomentar o aprofundamento das aprendizagens adquiridas na formação geral básica, por meio do apoio, fomento e financiamento da construção, desenvolvimento dos IFA e valorização dos seus resultados, com vistas ao incentivo à construção de soluções para desafios reais da escola e da comunidade. 3. Sensibilidade para questões relacionadas à sustentabilidade ambiental, à justiça social, à diversidade e aos direitos humanos. Artigo 2º. Para alcançar os objetivos estabelecidos no artigo 1º, o poder público promoverá, em articulação com os sistemas de ensino, editais de fomento destinados ao desenvolvimento e à valorização de projetos integradores nas escolas públicas de ensino médio, alinhados à Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e às demais normas regulamentadoras. Para os primeiros editais deverão ser implementados preferencialmente com apoio de instituições públicas de ensino superior e fundações de amparo à pesquisa das unidades da federação, podendo contar com parcerias com empresas, organizações da sociedade civil e demais entes públicos ou privados, observados os princípios da transparência e do interesse público. Parágrafo 2º, os projetos deverão priorizar a melhoria da escola pública e poderão contemplar eixos temáticos como 1. Formação inicial e continuada de professores, 2. Inovação curricular, metodologias participativas e aprendizagens significativas, 3. Inclusão, 4. Criação de espaços escolares inovadores, 5. Sustentabilidade ambiental e participação comunitária, 6. Educação híbrida e cultura digital, 7. Ampliação e fortalecimento de espaços de gestão compartilhada e de socialização de poder.
8, melhoria da infraestrutura escolar. 9, construção de projetos integradores, prioritariamente alinhados à Política Nacional do Ensino Médio. Parágrafo 3º, as instituições públicas do ensino superior e as fundações de amparo à pesquisa a que se refere o parágrafo 1º poderão atuar como instâncias técnicas de referência, realizando editais, apoiando a elaboração, o acompanhamento e avaliação dos projetos integradores em articulação com as redes estaduais, distrital e municipais do ensino médio. Artigo 3º, o fomento ao protagonismo juvenil, à inovação e ao empreendedorismo nas escolas públicas de ensino médio, priorizará projetos integradores, coletivos e interdisciplinares, que promovam transformações positivas no ambiente escolar e na comunidade local, em áreas como 1. Desenvolvimento sustentável da escola ou do território. 2. Gestão participativa e economia solidária. 3. Educação, arte, cultura, esporte, ciência, tecnologia e cultura digital. 4. Preservação da biodiversidade e transição ecológica. 5. Cultura de paz, ética, respeito à diversidade e aos direitos humanos. 6. Inovação social e fortalecimento de práticas cidadãs. Parágrafo 1º, as iniciativas deverão contar com a orientação pedagógica de professores da educação básica. Parágrafo 2º, a avaliação e seleção dos projetos seguirão critérios públicos definidos em regulamento específico e deverão incluir bancas avaliadoras compostas por representantes das redes de ensino, das instituições de pesquisa, da sociedade civil e das comunidades escolares. Artigo 4º, o Poder Executivo regulamentará essa lei no prazo de até 90 dias, estabelecendo os critérios, procedimentos e responsabilidades para sua implementação. Artigo 5º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Esse é o voto, senhor presidente, não sem antes parabenizar o senador Rogério Carvalho pela iniciativa de tocar em um tema, em um ambiente e em uma prática tão necessárias para a conscientização, a integração e o protagonismo da nossa juventude e, neste caso, aquela que está nas escolas públicas cursando o ensino médio. O parecer, portanto, está lido. Em discussão a matéria, concedo a palavra ao senador Rogério Carvalho, que é autor dos projetos. Com a palavra, Vossa Excelência. Presidente, eu quero agradecer a Vossa Excelência por ter pautado e agradecer à senadora Tereza Leitão, que é especialista, militante da educação, especialista em educação, e que ela faz, neste momento, a leitura e a apresentação através da leitura do seu relatório, que passa para todos nós o espírito dessa lei, o que é que a gente espera atingir e promover junto à nossa juventude mais vulnerável e que mais precisa da atenção do Estado. Então, todas as iniciativas, às vezes a gente tem que ouvir as pessoas questionarem uma série de iniciativas voltadas a públicos específicos e muita gente não entende que essas pessoas não estão em determinadas condições de dificuldade, inclusive de prosperar na vida por opção. É a história de vida das famílias, a história do nosso país e da vida dessas famílias, a origem delas define para elas quase que uma certeza de que futuro terão, né? E determinadas ações parlamentares, ações políticas e determinadas políticas podem interferir e mudar o rumo e a história de milhões de jovens do nosso país. Então, fico muito feliz e agradeço à senadora Tereza Leitão por apresentar o relatório, ainda com a sua autoridade de pessoa que entende desta área, que milita nesta área, que conhece as dificuldades da nossa juventude. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu também agradeço a oportunidade de ter relatado esse projeto, 2 em 1, né? E eu fico muito feliz, na minha condição de professora e de militante da educação,
quando alguém que aparentemente não é da área, o senador Rogério Carvalho é médico, mas tem esse olhar sensível, proativo, não é? E bastante coerente com aquilo que a gente defende para a educação. Nós somos insubstituíveis na educação, eu digo sempre isso, nós como educadores, mas somos absolutamente incompletos. Nós precisamos de todos e de todas, né, para defender a educação como direito, né, direito humano, direito social e agora, desde a alteração da LDB, direito público e subjetivo. Portanto, de todos e, ao mesmo tempo, de cada um e de cada uma. Parabéns também a Vossa Excelência, senador Rogério. Meus cumprimentos ao senador Rogério e à senadora Tereza Leitão, que é relatora dessa importantíssima matéria, o projeto de lei 4437, que altera a lei 12.852, que institui o Estatuto da Juventude e dispõe sobre os direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas públicas de juventude e aprimora o Sistema Nacional de Juventude. E também o projeto de lei 4269, que dispõe sobre o incentivo ao empreendedorismo jovem nas redes públicas de ensino, também de autoria do senador Rogério Carvalho. Em votação, as senadoras e senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão pela prejudicialidade do projeto 4437 e favorável ao projeto 4269 nos termos da emenda número 1 da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, substitutivo. O marco legal do sistema de pagamento. Passamos agora ao item 6 da pauta, que é o marco legal do sistema de pagamentos, projeto de lei 2926 de 2023, que dispõe sobre as instituições operadoras de infraestrutura do mercado financeiro no âmbito do sistema de pagamentos brasileiro, altera o decreto-lei número 73 e as leis 6.385, 10.214, 4.595, 12.810, 13.506 e 13.986. Esse projeto é de autoria da Câmara dos Deputados e que tem como relator o senador Rogério Carvalho. Eu concedo a palavra a Vossa Excelência para a leitura do seu parecer. Com a palavra o senador Rogério Carvalho. Senhor presidente, eu peço licença a Vossa Excelência para ir direto à análise do mérito do projeto. Preliminarmente, é de se destacar que o funcionamento das infraestruturas de mercado financeiro já é disciplinado nos níveis legais e infralegal de forma satisfatória. Entretanto, é preciso reconhecer que essa disciplina foi desenvolvida de forma esparsa, incompleta e ainda carece de consolidação. Mais que isso, conforme apontam inclusive avaliações internacionais destacadas na exposição de motivos que acompanha a proposição, a atual disciplina normativa das infraestruturas de mercado financeiro que acompanha a proposição, a atual disciplina normativa das IMFs não incorporam conceitos relevantes, os chamados princípios para a infraestrutura do mercado financeiro, cuja adoção, inclusive, consta de compromissos internacionais do país. O atual arcabouço legal, suportado principalmente nas leis 10.214 e números 10.303, ambas de 2001, embora compatível com a realidade da época da edição dessas normas, está defasado e incompleto em relação àqueles princípios cujo
estabelecimento se deu em 2012. Neste sentido, os aperfeiçoamentos trazidos pela proposição são altamente relevantes e meritórios, ainda mais quando se observa o aumento da importância das infraestruturas de mercado financeiros e dos sistemas de pagamento em geral para o bom desempenho da economia dos países. O desenvolvimento e a difusão quase universal do PIX entre as pessoas físicas e jurídicas no Brasil é uma prova eloquente da importância crescente das infraestruturas do mercado financeiro para melhor servir a população em seu cotidiano e dinamizar os negócios e a economia. A proposta também tem o mérito de dar melhor tratamento à mitigação dos riscos nesses ambientes de negócios, o que é essencial para o funcionamento adequado dos mercados. A proposição minimiza o risco de concorrência e dá instrumentos para lidar com eventuais desequilíbrios que possam afetar instituições relevantes participantes das infraestruturas de mercados financeiros. Com isso, garante-se o funcionamento contínuo dos sistemas de pagamento e liquidação, evitando-se a interrupção de fluxos de pagamentos que poderiam ter graves consequências para a estabilidade dos sistemas financeiros e para a economia como um todo. Destacamos aqui o trabalho feito na Câmara dos Deputados, que promoveu inúmeras modificações e deu maior precisão conceitual aos dispositivos da proposição. Para complementar essa tarefa, é que propomos 2 emendas de redação que não promovem qualquer alteração de mérito e que têm por objetivo evitar ambiguidade na interpretação da norma. A primeira emenda de redação trata de eliminar possível ambiguidade na interpretação do artigo 25 do PL, quanto à previsão de interoperabilidade entre depositários centrais, possibilidade já prevista na resolução do Banco Central número 304 de 20 de março de 2023 e preconizada pelo Comitê Técnico de Organização Internacional de Comissões de Valores, na sigla inglesa IOSCO, que é determinação de uso corrente por reguladores ao redor do mundo. Dada a sua redação atual, o artigo 25 poderia comportar a interpretação contraditória e inconsistente de que não seria possível a interoperabilidade entre depositários centrais, quando a finalidade do dispositivo é justamente determinar que a interoperabilidade só possa se dar entre depositários centrais. Assim, propomos nova redação do artigo 25 para eliminar a ambiguidade interpretativa que poderia dar à norma conotação oposta à pretendida pelo legislador, o que seria absurdo, pois eliminaria a própria interoperabilidade. A segunda emenda de redação visa promover o aperfeiçoamento da técnica legislativa do projeto de lei número 2.926 de 2023, sem alterar seu mérito, conforme preceitua o regimento interno do Senado Federal. Seu objetivo é esclarecer de forma precisa a juridicidade compatível com a Constituição Federal e o conceito de registro empregado na proposição, restringindo-o ao âmbito das infraestruturas de mercado financeiro de natureza essencialmente financeira, evitando confusão terminológicas e conflitos de competências com serviços notariais e de registro público. A redação atual pode gerar interpretações que confeririam ao conceito de registro utilizado no contexto financeiro regulado pelo Banco Central abrangência incompatível com o sistema normativo vigente, particularmente com o artigo 236 da Constituição Federal, que reconhece os serviços notariais e de registro como exercidos em caráter privado por delegação do poder público, sob a fiscalização do Poder Judiciário. Há, por conseguinte, a necessidade de distinguir, no plano técnico, o registro financeiro voltado à rastreabilidade de ativos e liquidação de operações, do registro público, responsável pela formalização jurídica, publicidade e segurança dos negócios e direitos civis. Além do mais, o parágrafo único da nova redação proposta busca garantir que a integração das centrais eletrônicas e sistemas estruturados pelos serviços notariais e registrais ao ecossistema das infraestruturas de mercado financeiro não o submeta
as exigências previstas no artigo 48 do projeto de lei relativos a capital mínimo, regras de governança e compliance, entre outras obrigações típicas das instituições financeiras, uma vez que os serviços notariais e de registro já se submetem ao regime jurídico especial com supervisão do Judiciário por meio das corregedorias competentes. Importante destacar que esta ressalva não constitui inovação de conteúdo, mas apenas consolida em termos redacionais mais claros um atendimento já implícito na Constituição e na legislação vigente, respeitando os princípios da especialidade normativa e da separação de competências institucionais. Trata-se, assim, de 2 ajustes redacionais necessários que reforçam a segurança jurídica da proposição. No primeiro caso, por eliminar ambiguidades interpretativas que poderia obstar indevidamente a interoperabilidade entre depositários centrais. E no segundo, por resguardar as competências constitucionais dos serviços extrajudiciais, sublinhando novamente que essas 2 emendas de redação não afetam o mérito dos 2 dispositivos. Em resumo, esse projeto atualiza e consolida toda a legislação que rege as infraestruturas de mercado financeiro, que inclui depositários centrais, sistemas de registro, câmaras de liquidação e também as estruturas que permitem o financiamento do PIX. Hoje, as regras que tratam dessas infraestruturas, como dito, estão dispersas e defasadas, e o PL organiza tudo em um marco legal único, alinhando as melhores práticas internacionais, fortalecendo a segurança, a estabilidade e a eficiência do sistema de pagamentos brasileiro. No relatório está proposto 2 emendas, como falei, e que trata da interoperabilidade dos depósitos centrais. A segunda deixa claro que o conceito de registro no texto se refere exclusivamente ao registro financeiro e não de registros públicos. Portanto, presidente, diante do exposto, somos pela existência de repercussões orçamentárias e financeiras oriundas do projeto de lei número 2.926 e, no mérito, por sua aprovação com as emendas citadas ao longo do parecer. O voto é pela aprovação, senhor presidente. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir a matéria, nós declaramos encerrada a discussão e passamos à votação. As senadoras e senadores que aprovam o projeto de lei 2926 de 2023 permaneçam como se encontram. Aprovado. Presidente, eu queria pedir urgência nessa matéria. Em votação, requerimento... a matéria não é terminativa na comissão. Perdão, é exatamente o caso. Em apreciação, o requerimento proposto pelo senador Rogério Carvalho, as senadoras e senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, está, portanto, aprovada a urgência. Senhor presidente, eu queria só, mais uma vez, agradecer a Vossa Excelência por prontamente pautar esta matéria de grande repercussão para a segurança nas operações. A gente tem visto aí os problemas com sistemas de pagamentos, ou seja, este projeto ajuda a dar mais transparência às operações financeiras do nosso país. Obrigado, senhor presidente. Agradecemos muito a Vossa Excelência. Item 7 da pauta. Institui o Fundo Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, altera a Lei 9.250 de 1995 e autoriza deduzir do imposto de renda
das pessoas físicas e das pessoas jurídicas as doações feitas aos fundos controlados pelos Conselhos de Direitos das Pessoas com Deficiência. Esse projeto é de autoria do senador Paulo Paim e que tem como relator o senador Plínio Valério. Sobre a mesa, eu até pedi para que informassem um requerimento que propõe adiamento da discussão. O adiamento da discussão da matéria. É um requerimento do líder do governo. Presidente, eu gostaria de colocar esse requerimento em votação, porque isso aqui é de 23, o processo relatório de 23, a gente conseguiu, graças a Deus, trazer para a pauta, teve uma emenda depois de vista do senador Messias, e eu estou pronto para ler o relatório, até como o mérito sensacional do projeto, até como homenagem ao meu amigo, o senador Paim. É de 23 esse projeto. Se a gente adiar mais uma vez, já pediu de vista, o governo pediu. Aí, agora via adiamento. Aí vamos entrar no recesso. Eu gostaria, me parece que eu preciso de apoiamento de 3 senadores. Então, se a gente, porque nós vamos rejeitar. Tá, eu concordo inteiramente com Vossa Excelência e há, concomitantemente, um pedido do senador Jacques Wagner para retirar o requerimento. Então, passamos à discussão da matéria. Concedo a palavra ao senador Plínio Valério, que é o relator do projeto de lei 552 de 2019, do senador Paulo Paim. Com a palavra, Vossa Excelência. O relatório, eu li por último, dia 26 de novembro passado, foi lido, concedido vistas, uma emenda só apresentada pelo senador Messias, corrigindo data, que foi incorporada por mim. Então, após a apresentação do nosso relatório, recebemos a emenda e a análise diz o seguinte: entendemos que a emenda número 3 aperfeiçoa o projeto e merece ser acatada. Como mencionado, a redação original do projeto previa que as doações poderiam ser realizadas por 4 anos, terminando, portanto, em dezembro de 2023. Como o nosso relatório foi apresentado em 23, apresentamos uma emenda de relator, estendendo esse prazo para 2027. Porém, passado 2 anos para que seja preservada a intenção original do projeto, ajustamos esse prazo até dezembro de 2029, que foi uma emenda do nosso senador Messias. Diante do exposto, manifesto voto favorável ao projeto de lei número 552/2019, bem como as emendas número 1 e 2, CDH, e a emenda número 3, com a apresentação da seguinte emenda. A emenda da CAI. Altera-se a expressão até o exercício fiscal de 2023 por até o exercício fiscal de 2029, constando do parágrafo 4º do artigo 12 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 95, nos termos do artigo 3º do projeto de lei número 552/2019, bem como no parágrafo único do artigo 4º do projeto. E o senador Messias, sua emenda foi acatada de pronto. Esse é o nosso relatório com voto favorável, presidente. Em discussão a matéria, eu concedo a palavra ao senador Paulo Paim, que é o autor dessa matéria importantíssima. Com a palavra, Vossa Excelência. Presidente Renan Calheiros, de forma muito sucinta, primeiro agradecer o relator, Plínio Valério, que toda vez que nós pedimos para retirar de pauta, ele diz: não, mas só dizer que eu tiro. Foi retirado de pauta inúmeras vezes. Como foi dito aqui, desde 2023, entra na pauta, sai da pauta, entra na pauta, sai da pauta. Então, nós estamos com isso mostrando, presidente, inclusive com o apoio de Vossa Excelência, que nós sempre tivemos e vamos continuar abertos a dialogar, encontrar um caminho. Agora, as pessoas com deficiência do Brasil todo. Está aqui o Luciano, que é um deficiente visual, meu funcionário com muito orgulho. Há quantos anos, Luciano? 22. 22 anos. No Rio Grande do Sul tem outro, que é Santos Fagundes, que já foi até meu chefe de gabinete. Não é agora porque ele me representa na executiva do partido. Esse está mais ou menos 30 anos comigo. E eu pedi a eles, converse com todos os setores que militam nessa área das pessoas com deficiência e com as famílias, naturalmente, dentro do possível. E eles pediram muito que eu fizesse o apelo hoje aqui, que a matéria fosse votada. Vai para a Câmara dos Deputados, lá vai continuar o debate. Eu serei um dos primeiros, eu sou da base do governo a ajudar e tenho certeza
Plínio, que você ajudou em tudo que foi possível para que a gente construa um entendimento. Mas, olhando para o Natal dessas famílias, senhor presidente, são 18 milhões de pessoas com deficiência no nosso país. Por isso, é que nós, na última reunião, o Plínio, inclusive, falou comigo, digo, não, vamos pedir então para ver se chegamos num acordo até a outra semana. Mas se passaram praticamente 2 anos nessa fala que eu estou fazendo aqui, lembrando os dados, né? Então, nesse momento, eu quero agradecer, inclusive, ao líder Jacques Wagner, com muito carinho. Eu considero ele um senador exemplar, como tem outros, ele também é um senador exemplar. É o líder, o meu líder aqui no Congresso, como também o Rogério Carvalho, meu líder também, que ele não fez e não criou nenhuma obstrução aqui nesse plenário para que a gente votasse nesse momento. Especialmente a Vossa Excelência. Eu sei que essas coisas na casa, nós estamos aqui juntos há mais de 40 anos, estivemos na Constituinte, que os movimentos acontecem, né? E Vossa Excelência, bom, vocês do PT que se entendam, eu boto a matéria em votação, construído um acordo, para mim tudo bem. E eu agradeço Vossa Excelência, agradeço ao relator Plínio Valério, que também ele disse a mesma coisa. Esse é um problema que não é meu, o senador que é o autor do PT, eu sou sensível à causa, e se vocês buscarem o entendimento, eu sou parceiro. Até o momento não foi possível. Então, em nome dessas 18 milhões de pessoas, eu que sou o autor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, com o apoio de Vossa Excelência e de todos os senadores e parlamentares, também deputados federais. Esse projeto foi aprovado na CDH por unanimidade. Mara Gabrilli foi a relatora. E nesse momento eu sei que vai ser aprovado por unanimidade e sei que o debate continua. E nós haveremos de construir um grande acordo para bem de todo o povo brasileiro. Muito obrigado, senador Renan Calheiros. Eu queria dizer... Senador Messias, muito obrigado pela emenda, que aprimora o projeto. E termino dizendo muito obrigado ao relator, senador Plínio Valério. Eu queria dizer ao senador Paulo Paim e aos senadores dessa comissão que um dos orgulhos que eu carrego comigo é de ter como presidente do Senado Federal priorizado a apreciação de vários projetos do senador Paulo Paim. Só que eu diga, política de salário mínimo, de inflação mais PIB, só surgiu porque Vossa Excelência teve a grandeza de criar uma comissão, até que surgiu a política de salário mínimo. Eu falei sobre isso na última semana, quando nós estávamos participando da solenidade de sanção da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Na oportunidade, nós criamos uma comissão compostas inclusive pelas centrais sindicais, que levaram ao presidente da República uma proposta para reajuste do salário mínimo, levando em consideração a inflação mais o crescimento da economia. Política que ainda hoje está em vigor. Já foi revogada em algumas oportunidades e refeitas em outras oportunidades. De modo, senador Paulo Paim, que eu carrego comigo esse orgulho, que digo quando posso em todos os lugares. Senador Messias de Jesus, com a palavra, Vossa Excelência. Presidente Renan, eu também quero parabenizar o senador Paim por importante matéria, como também o senador Plínio Valério, que tem uma visão de Brasil e de brasileiros. Essa matéria, sem dúvida nenhuma, é importantíssima para as pessoas com deficiência. E eu fico feliz e, inclusive, quero agradecer ao senador Plínio por acatar a minha emenda, que eu entendi que era necessária, que aperfeiçoava o projeto. O senador Plínio acatou. Claramente, o senador Paim, autor do projeto, também fez o agradecimento aqui da minha emenda, o que eu entendo que foi de comum acordo o acatamento da minha emenda, tanto do autor quanto do relator. Então, quero parabenizar mais uma vez o senador Paulo Paim e o senador Plínio Valério e dizer que vocês estão contribuindo muito, assim como esta comissão, para a qualidade de vida das pessoas e com o nosso país. Muito obrigado. Presidente Renan,
Senador Plínio Valério, com a palavra, Vossa Excelência. Vendo o senhor falar e rememorar esses anos todos ao lado do senador Paim, eu vejo que eu estava certo quando falei para ele, ó, eu só mudo se você quiser que eu mude. Eu só altero se você quiser que eu altere. Eu só concedo, não quero saber de mais nada, vai ser aprovado assim. Então, foi sempre como um acordo. Agora, com o seu, com o seu relato aí, eu vejo que eu estava correto. Muita honra de, inclusive, poder participar desse momento. A votação será nominal. Em votação, o projeto de lei número 552 de 2019 do senador Paulo Paim, nos termos do relatório apresentado pelo senador Plínio Valério. Os senadores que votam com o relator votam sim. Os senadores já podem votar. Nós estamos procedendo aqui na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal a uma votação nominal do projeto 552 do senador Paulo Paim, que tem como relator o senador Plínio Valério. Senadores que registraram presença podem votar pela... Os senadores que registraram presenças podem votar pelo aplicativo. Eu peço a atenção dos senadores que registraram presenças hoje aqui na comissão. Nós estamos apreciando o projeto do senador Paulo Paim, que tem como relator o senador Plínio Valério. Os senadores que votam com o relator votam sim. Eu queria aproveitar a oportunidade que nós estamos aguardando para combinarmos um procedimento com o deputado Marcos Pestana, querido amigo, que é o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, que na forma da resolução 42 alterada pela resolução número 4 de 2019, estabelece no parágrafo 3º que até o encerramento de cada semestre a Instituição Fiscal Independente apresentará em reunião da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado a evolução do quadro fiscal brasileiro, inclusive das receitas, despesas, dívida pública, renúncias fiscais e outras variáveis econômico-fiscais relevantes, com base nos trabalhos publicados pela Instituição Fiscal Independente. Eu consulto ao Marcos Pestana se ele quer usar a palavra e falar nessa oportunidade ou se nós convocaremos uma reunião para amanhã desta comissão para que ele possa fazer essa apresentação na forma do parágrafo 3º da resolução. Amanhã. Então, nós convocaremos uma reunião da comissão para amanhã para a apresentação do diretor executivo da Instituição Fiscal Independente do Senado Federal. Amanhã, portanto, às 10 horas, neste plenário, faremos uma reunião para a apresentação do relatório do diretor executivo da Instituição Fiscal Independente sobre a evolução do quadro fiscal brasileiro, inclusive das receitas, despesas, dívida pública, renúncias fiscais e outras variáveis econômicas. Os senadores que marcaram presença na Comissão de Assuntos Econômicos já podem votar. Nós estamos apreciando uma matéria muito importante de autoria do senador Paulo Paim e que tem como relator o senador Plínio Valério.
Os senadores, então amanhã nós encontraremos aqui. Fica à vontade. Então, será que tem alguns conflitos? Não, vamos sim. Pode contar com isso, viu? Eu faço um apelo aos senadores da Comissão de Assuntos Econômicos, aqueles que marcaram presença, que podem votar pelo aplicativo. Nós estamos apreciando uma importantíssima matéria proposta pelo senador Paulo Paim, relatada pelo senador Plínio Valério. É importante a participação de todos. Posso votar? Não. Mas tem exceção. Tá. Essa matéria é muito importante, institui o Fundo Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, altera a Lei 9.250 e autoriza deduzir do imposto sobre a renda das pessoas físicas e das pessoas jurídicas as doações feitas aos fundos controlados pelos conselhos de direito das pessoas com deficiência. É uma importantíssima matéria, uma das mais importantes desse semestre, que está sendo apreciada aqui na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. E os senadores que marcaram presenças, que registraram presenças, podem votar pelo aplicativo. Faltam apenas 3 senadores para nós completarmos o quórum mínimo. É importante, repito, a participação de todos. Se convoca. Presidir. Ou eu venho. E manda convidar alguns. Porque eu queria informar que nós realizamos, neste ano legislativo, 43 reuniões da Comissão de Assuntos Econômicos. Realizamos também 12 audiências públicas e deliberamos sobre 73 matérias. Algumas matérias têm relevância especial. O PL 4989, que aprimora o financiamento da indústria verde no âmbito do Programa de Financiamento às Exportações. O PL 2088, que altera a política nacional sobre mudança do clima para tornar obrigatório o cumprimento de padrões ambientais compatíveis aos do Brasil.
para a disponibilização dos bens no mercado brasileiro, o PL 5011, que institui o Programa Nacional do Livro Técnico e Profissionalizante, o PL 315, que altera a lei que dispõe sobre o registro público de empresas mercantis e atividades afins, o PL 847, que altera a lei que dispõe sobre o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico para aprimorar a destinação de recursos do fundo, uma matéria importante e fundamental que libera o acesso ao Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o PLP 234, que altera a Lei Complementar 123, para estimular o uso estratégico das compras públicas para fomentar as atividades de microempresas e empresas de pequeno porte, o PL 2360, que inclui entre as hipóteses de movimentação da conta do FGTS o acometimento do trabalhador de dependente por esclerose múltipla ou esclerose lateral amiotrófica, o PL 3172, que altera as leis para destinar 10% das verbas de propagandas institucionais do governo federal para o financiamento de campanhas de prevenção ao uso de drogas, o PL 167, que institui o programa Acredita Exportação e amplia benefícios para determinados regimes aduaneiros, e o PL 4720, que inclui as linhas de atendimento do programa Minha Casa Minha Vida, a reconstrução de unidades habitacionais danificadas, total ou parcialmente por desastre natural, o PL 6139, que estabelece o Sistema Brasileiro de Crédito Oficial à Exportação, o PL 2041, que institui o programa Acredita no Primeiro Passo e o Programa de Mobilização de Capital Privado Externo e Proteção Cambial, o PL 2213, que autoriza a utilização de recursos não comprometidos do FGO para cobertura de operações contratadas no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, o PL 2147, que amplia os benefícios do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, para cooperativas com receita anual de até 4,8 milhões, o PL 168, que dispõe sobre medidas para mitigação dos impactos causados pela imposição de tarifas às exportações brasileiras aos Estados Unidos da América, o PL 6012, que garante financiamento permanente do Fundo Garantidor de Operações para o PRONAMP, o PL 1087, que propõe isenção do imposto de renda da pessoa física para contribuintes com renda de até R$5.000, o PL 1855, que institui a Política Nacional para o Desenvolvimento da Economia da Biodiversidade, o PL 5473, que dispõe sobre alíquotas de contribuição sobre o lucro líquido em relação às fintechs e sobre o aumento da participação governamental na arrecadação de apostas de cota fixa, e institui o Programa de Regularização Tributária para pessoas físicas de baixa renda, dentre outras importantíssimas matérias.
Consulto aos senadores que já votaram se podemos encerrar a votação. Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Tchê. Pode escolher oralmente o voto. Nós estamos colhendo oralmente o voto do senador Luiz Carlos Reis. Voto sim. Sim, Bora. 20 votos, nenhuma abstenção, nenhum voto não. Está, portanto, aprovado o projeto do senador Paulo Paim, com os cumprimentos da comissão. Projeto que teve como relator o nosso querido senador Plínio Valério. Nada mais havendo a tratar, renova a convocação de reunião amanhã, quarta-feira, para a apresentação do diretor executivo da instituição fiscal independente. Agradeço a todos pela presença e declaro encerrada a reunião. A implantação dos agentes comunitários de saúde no Brasil talvez seja a atitude do Ministério da Saúde mais importante dos últimos 50 anos. Eles são fundamentais quando a gente olha a organização do que a gente chama de atenção básica no país. Os estudos mostram que para cada real que você aplica em atenção primária, você economiza R$4. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas a cada ano com os impostos arrecadados. Parte desses recursos é destinada pelos parlamentares para que serviços públicos cheguem diretamente ao cidadão. Deputados e senadores identificam obras e serviços para direcionar recursos e atender às cidades de sua região. Metade vai para a saúde. As emendas parlamentares podem ser de dois tipos: individuais, apresentadas por um parlamentar, e coletivas, propostas por uma comissão, como a de Educação ou de Segurança Pública, ou por uma bancada, grupo de parlamentares de um estado. Você pode acompanhar cada emenda, da criação à entrega. O Siga Brasil é uma ferramenta desenvolvida pelo Senado para dar transparência ao orçamento. Assim você pode saber quem enviou os recursos, quem recebeu e o que vai ser feito com ele. Você também pode fiscalizar as emendas no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Acompanhe e fiscalize. Em caso de denúncias, procure o Ministério Público ou os órgãos de controle. Para saber mais, acesse o QR Code. Em 2025, o Brasil completou 40 anos de democracia. E um capítulo essencial dessa história ainda é pouco conhecido: o papel dos movimentos de mulheres na luta pelo fim da ditadura. No dia 9 de dezembro, o Senado reúne algumas dessas mulheres no seminário As Mulheres e a Redemocratização do Brasil. Acompanhe ao vivo no YouTube da TV Senado a partir das 9h. Getúlio certa vez confessou preferir a rodovia à ferrovia, porque o maior partido do Brasil era o Partido Rodoviário. Juscelino submeteu seus ímpetos modernizadores a esse mesmo Brasil. Seu entusiasmo desbravador pelas autoestradas e pela indústria automobilística passou à posteridade nas imagens da Caravana da Integração Nacional,
Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. Declaro aberta a sessão solene. Sim, não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu não disse não, quem fala? Eu disse Ariano Suassuna. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto conhecido como OAB da Medicina, que prevê um exame nacional obrigatório para que médicos recém-formados possam receber o registro profissional. O objetivo é testar a habilidade técnica e prática desses profissionais antes do início da atuação profissional. Aqui comigo no estúdio está o senador astronauta Marcos Pontes, que foi o autor dessa proposta. Senador, muito obrigada pela sua presença. Obrigado pela oportunidade. É importante informar a população desse avanço na proteção da saúde das pessoas. Pois é, o nome oficial, né, senador, ficou como Profmédica, Exame Nacional de Proficiência em Medicina, mas ficou conhecido como OAB da Medicina, né? Eu queria que você explicasse para a gente o que motivou o senhor a apresentar essa proposta. Olha, a ideia inicial partiu do Conselho Federal de Medicina, junto com as associações médicas dos estados e também a Academia Nacional de Medicina, que são as entidades que entendem realmente do setor de saúde no Brasil, do setor médico, e eles notaram, né, ao longo do tempo, crescimento muito grande de escolas de medicina, faculdades de medicina, sem condições de formar profissionais com a qualidade suficiente para atender a população. Então, lógico, à primeira vista, quando eu conversei com eles, mas não é bom formar vários médicos no Brasil? A gente precisa ter um número grande de médicos num país tão grande, né, com tantas diferenças. Não, seria se nós tivéssemos a qualidade adequada, mas essas faculdades elas não têm o equipamento suficiente, não têm os instrutores suficientes ou qualificados para isso. E com isso você tem uma gama de médicos formados, mas sem condição de atender com qualidade, né, os pacientes. O que significa que uma pessoa leva o seu filho, por exemplo, para ser atendido e, como aconteceu recentemente em Roraima, aqui, um menino de 6 anos, ele faleceu por causa de um erro médico. E tem centenas de casos aí na justiça de erros médicos devido a essa falta de qualificação dos médicos. Portanto, é uma providência urgente, é uma providência extremamente importante para proteger a saúde da população. Lógico que, dentro desse contexto, o MEC é quem autoriza o funcionamento das escolas. E tem que se separar muito bem o que é formação do que é registro profissional. Por isso que a OAB da Medicina acaba encaixando bem, que todo mundo está acostumado. A pessoa se forma ali numa faculdade de Direito, mas não pode exercer a profissão ainda até que tenha o seu registro da OAB. E esse registro é dado a partir do momento que ele demonstra as qualidades, as competências necessárias colocadas, né, pela OAB para que ele exerça a profissão de advogado no país. Da mesma forma, então, o MEC, ele cuida das faculdades de medicina, tem todas as provas da faculdade, tem o ENAMED, que faz parte desse contexto de avaliação dos alunos, o MEC avalia os alunos, e depois vem o Conselho Federal de Medicina para avaliar o profissional formado pelas escolas, que aí você ajusta os desníveis. O aluno que faz uma faculdade boa, que teve a sua formação adequada, vai passar, vamos dizer assim, com o pé nas costas nessa prova. Aquele que não teve vai ser bloqueado ali, porque mais importante do que qualquer coisa é cuidar da saúde das pessoas. Houve um debate na comissão, né, senador, se deveria ser o INEP ou o Conselho Federal de Medicina. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa discussão. Olha, o que eu notei é que as pessoas que são contrárias, deixa eu começar com um ponto aqui importante, que é o seguinte, os votos aqui dos parlamentares, ou ele é a favor desse exame, ou ele é contra um exame
para proteger a população. Então, aqueles que votam a favor estão votando a favor de proteger a saúde da população. Aqueles que votam contra estão votando contra proteger a saúde da população e pelas motivações que eles tiverem, mas existe por trás, obviamente, dessas faculdades todo um interesse comercial muito grande, então se tornou um negócio muito lucrativo fazer escolas de medicina sem qualidade e, com isso, formando profissionais sem qualidade. Então, eu vou deixar aí para a população pensar e raciocinar sobre o que eu acabei de falar, né, a respeito dos seus parlamentares, quem votam contra e quem vota a favor. Agora, o que eu notei ontem é que havia toda uma tendência daqueles que são contra de querer misturar as coisas, fazer uma confusão na cabeça das pessoas de uma coisa que é muito simples, né? Existe a parte de formação, que cuida de aluno. Quem cuida de aluno é o MEC, quem cuida de aluno as instituições já previstas para fazer isso aí, para fiscalizar universidades e assim por diante. Quem cuida de profissionais de medicina, nesse caso, é o Conselho Federal de Medicina, que tem a responsabilidade. Para fazer uma comparação simples, quem cuida de faculdade de Direito é o MEC, cuida de aluno de Direito. Quem cuida do profissional, né, da capacidade do profissional, é o OAB. Quem cuida da formação de pilotos é o Aeroclube, a Academia da Força Aérea, como no meu caso, né, que estão ali. Quem cuida da certificação de pilotos. Quando você entra dentro de um avião ali, você espera que o seu piloto que está levando a sua família e outras 200 pessoas tenha qualificação suficiente para voar esse avião nas condições normais, condição de emergência, condição de tempo bom, tempo ruim, o que seja. Esse profissional ele tem que ter uma certificação feita pela ANAC, pela Agência Nacional de Aviação Civil, e a certificação tem profissionais extremamente gabaritados para avaliar se aquele profissional, aquele piloto tem condições de voar esse avião e carregar a vida de todas essas pessoas. Então, basicamente é isso. O que o pessoal está tentando fazer é uma salada de fruta para confundir a população, mas é muito simples, aí como eu expliquei. Senador, então o estudante se forma, né? Termina a faculdade, aí ele passa a fazer esse exame. O que constaria nesse exame? O que vai ser cobrado dele? Há também, por ser uma profissão muito prática, também há a previsão de uma prova prática? Como é que seria isso? As provas elas vão ser determinadas, definidas pelo Conselho Federal de Medicina, né, que é quem tem a capacidade de fazer isso. Eu não sei os detalhes da prova, né, mas eles vão fazer esse exame para checar quais são as competências ou testar as competências adequadas para aquele médico ou médica, né, exercer sua profissão. Então, eu imagino que sim, que tenha diversos tipos de questões diferentes ou de testes diferentes, mas eu não sei como eles vão fazer. Isso aí não é de dentro da lei, isso aí fica por conta do Conselho Federal. O senhor falou muito dessa explosão de novos cursos de medicina, né, que surgiram em todo o país, muito sem condição de aplicar, né, de colocar em prática realmente tudo que um estudante de medicina precisa. Com esse exame, né, o Profimed, que é a OAB da Medicina, o senhor acha que isso vai forçar as universidades de medicina a serem mais rigorosas nas suas aulas e em aplicar os seus conhecimentos? Acaba sendo um efeito secundário muito positivo. Na verdade, o MEC já deveria estar fazendo isso há décadas, a forçar as universidades, não abrir universidades ou faculdades que não tenham condições. Quando eu falo não ter condições, é não ter profissionais com o gabarito adequado para dar as aulas, não ter equipamento, não ter hospital para que seja feito isso aí. Então, o MEC já deveria estar fazendo isso. Se não fez até agora, agora é o momento de começar a fazer, mas a prova ela já ajuda a defender a população. Mais ou menos assim, eu trabalhei 30 anos fazendo investigação e prevenção de acidentes. Um acidente, geralmente o pessoal pergunta, qual foi a causa do acidente? Não pergunta isso? Não existe causa do acidente, o que existe são fatores contribuintes que alinhados levaram aquele acidente. Se você tirar um fator contribuinte daquele, o acidente não acontece. Então, colocar essa prova é como tirar um desses fatores contribuintes que podem levar à perda de uma pessoa. Por exemplo, eu perdi um amigo meu em São Paulo por um erro médico também. Certamente, se houvesse essa prova, aquele médico ele não estaria lá, né, fazendo esse erro. Então, é um bloqueio, né, para evitar que acidentes aconteçam com as pessoas. Agora, fora isso aí, você vai ter que cuidar depois, né, quando eu falo você, falando o MEC vai ter que cuidar dessas universidades,
ter uma pressão muito grande em cima dessas universidades para que elas tenham. Se não tiver condição, elimina essa faculdade. Agora, naturalmente, aqueles que não conseguem passar na prova, vão começar, essa notícia vai espalhar. Então, o cara fez a faculdade A, por exemplo, e não, na faculdade A você tem um nível de aprovação de 10%, na faculdade C, aqui tem um nível de aprovação de 95%, onde você vai colocar seu filho? Né? Vou colocar um dia, tem um resultado melhor. Então, certamente isso vai ajudar a reduzir o número de universidades ruins ou faculdades ruins aqui no Brasil. Senador, como é que está a tramitação da proposta? Foi aprovada na Comissão de Assuntos Sociais, quais são os próximos passos? E, sendo aprovada e sancionada, a partir de quando ela se torna lei? Ela foi aprovada na Comissão de Assuntos Sociais em forma terminativa. Em forma terminativa significa que vai direto para a Câmara dos Deputados, para análise na Câmara. Agora, eu ouvi que o pessoal do contra, vamos chamar assim, aqueles que são contra a defesa da saúde da população, estão tentando que seja levado a plenário para ver mais discussões, para ver mais confusão e, quem sabe, não consigam derrubar e deixar a saúde como está. O que eles propõem é algo absurdo, mais ou menos como o seguinte: vamos consertar primeiro todo o sistema de educação e depois a gente põe uma prova, quando não precisa mais dela, porque se está consertado, não precisa mais dessa prova, que é um bloqueio. É mais ou menos, se colocar na linguagem de piloto, é mais ou menos o seguinte: você está cruzando o Oceano Atlântico com um avião com 300 pessoas a bordo, né, e a sua família está ali dentro. E aí um dos dois motores pega fogo. Né? O que essa prova está falando, aciona o extintor de incêndio daquele motor para abafar o fogo enquanto está em voo. E depois você pousa e troca o motor, você vai ter que trocar o motor. O que eles estão propondo é, vamos esperar pousar e trocar o motor primeiro, depois a gente aciona o extintor de incêndio, que é um absurdo fazer isso aí mesmo, porque esse avião pode explodir no meio do caminho, pegando fogo na asa e assim por diante. É mais ou menos essa ideia que eles estão tentando adiar aqui, essa tramitação para que tenha plenário e tudo mais, né, e tentar bloquear ali. Eu acho um absurdo esse tipo de coisa. A gente está aqui para defender a população, defender a saúde da população. Então, é bom que a população preste muita atenção nos parlamentares que estão na sua defesa, realmente, e aqueles que estão aí com outro interesse qualquer. Então, é importante que a gente tenha esse aí muito claro. Mas sancionada a lei, ela entra em prática imediatamente ou ela tem um tempo de adaptação? Como que... Sim. Não. Então, passado aqui no Senado, vai para a Câmara, tem a tramitação na Câmara. Aprovada lá, se houver mudança, volta para o Senado, para que tenha feito uma nova rodada aqui, né, para terminar isso aí. Depois vai para a sanção do presidente, e aí ela passa a valer. E só vai valer, logicamente, para aqueles alunos formados depois da sanção da lei, né, não anteriormente. Né? Então, isso aí, às vezes o pessoal fica preocupado. Tipo assim, eu digo, você é um aluno de medicina. Estude bastante, né? Lembre que a sua profissão ela é extremamente importante para cada uma das pessoas, inclusive para a sua família e para outras famílias que colocam a vida na sua mão. Né? Eu acabei de ser operado recentemente. Quando você entra naquela sala de cirurgia, a sua vida está na mão desses profissionais, então não é algo para brincar. Então, estude bastante, que a prova você vai tirar de letra, sabendo isso aí. Agora, aqueles que fazem uma faculdade de qualquer jeito, que estão ali só para querer ganhar dinheiro rápido, mexendo com a vida das pessoas, isso a gente não aceita no nosso país. Certo, senador. Mais uma vez, obrigado pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. Obrigado. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas com os impostos arrecadados. Parte destes recursos é destinada a emendas parlamentares. Deputados e senadores direcionam recursos para obras e serviços em sua região. Você pode acompanhar e fiscalizar as emendas no portal Siga Brasil, no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Getúlio certa vez confessou preferir a rodovia à ferrovia, porque o maior partido do Brasil era o Partido Rodoviário. Juscelino submeteu seus ímpetos modernizadores a esse mesmo Brasil. Seu entusiasmo desbravador pelas autoestradas e pela indústria automobilística passou à posteridade nas imagens da Caravana da Integração Nacional,
Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. Vai votar? Passou no concurso público? Vai tirar o passaporte? Então você precisa ter o título de eleitor. Ainda não tem o seu? Calma, vem comigo no passo a passo. Você vai acessar o site do TSE. Depois vai clicar na aba Autoatendimento Eleitoral. Na sequência, em Título Eleitoral. E no final, tire seu título eleitoral. Nessa próxima etapa, muita atenção. Você vai preencher com seus dados, enviar os documentos pedidos, escolher o local de votação e informar endereço e telefone para contato. Prontinho. Depois, você recebe o número de protocolo para acompanhar a solicitação. E para isso, é só acessar o site, ir em Autoatendimento Eleitoral e depois clicar na aba Acompanhe uma solicitação. Importante, antes de receber a primeira via do título, você tem 30 dias para ir ao cartório eleitoral cadastrar a biometria. Consulte o TRE do seu estado para ver como funciona o agendamento. Lembrando que dá para tirar o título de eleitor com 15 anos, desde que você complete 16 antes das eleições. E militares em serviço obrigatório não podem emitir o documento. Então já sabe, né? Corre para tirar o título de eleitor. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O pouco de dignidade que o CLT dá para o cidadão, o PJ não tem. Você é PJ, não tem benefício nenhum. Continua pagando impostos sem benefício de um trabalhador. No meu ponto de ver, se o valor do salário for compensativo, eu acho que esse negócio de férias, essas outras partes aí, até que eu dispensaria. Que o que voga é isso aqui, né? É o valor ser mais, né? O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Fiz uma cadeira na academia, me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão do Senado. Ela é antiga, de 1943. Um decreto-lei criou a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Em 2017, a reforma trabalhista possibilitou novas formas de contratação. Atualmente, por exemplo, você pode ser um CLT com carteira assinada ou um microempreendedor MEI, pessoa jurídica. A polêmica? Direitos trabalhistas associados à contratação. INSS, FGTS, férias, 13º salário para os seletistas e encargos previdenciários e tributários reduzidos para as empresas que contratam no modelo PJ. Que momento que a pejotização ou formas de trabalho não assalariados estão ganhando importância no debate público, né? Esse debate, de fato, está pegando no ano corrente, 2025, até por conta de uma discussão que está ocorrendo no Supremo Tribunal Federal. O que o STF está falando no tema 1389 de 25? Ele está falando, olha, a contratação de serviços, a contratação de trabalho vivo, por meio de conta próprias, pessoas físicas ou PJs, de fato, nessas 4 figuras jurídicas, é lícita. É constitucional, é legal e é lícita. O STF está falando, está discutindo um pouco isso, não está falando. Parte do STF provavelmente vai falar isso, mas está discutindo exatamente isso. Abrir as possibilidades de contratação
de trabalho humano por outras formas que não o assalariamento. A reforma trabalhista foi a base dos conflitos que hoje estão no STF. Se tudo pode ser terceirizado ou não, se tudo pode ser pejotizado ou não. Ou seja, isso é fruto de uma reforma trabalhista que prometia aumento de emprego e melhoria das condições de trabalho, e isso não aconteceu. Pelo contrário, piorou a empregabilidade, reduziu a qualidade de vida deste trabalhador e piorou para a Previdência Social. Nós temos vários cenários no mercado de trabalho. Existe o cenário que a gente fala que está em alta, o cenário que está em baixa é quando a gente tem boa quantidade de mão de obra disponível no mercado e quando a gente também não tem a quantidade de mão de obra disponível no mercado. Eu posso dizer que hoje o mercado de trabalho, aos olhos do RH e aos olhos da empresa, está em crise. A gente fala que está em crise por quê? Porque temos muitas vagas de emprego para serem ali preenchidas e hoje o modelo tradicional CLT ainda vigente, que ainda assim é um modelo muito contratado, hoje 80% das nossas vagas são CLT, né, ainda é uma força, porém as empresas hoje que atuam conosco, que estão nessa modalidade CLT, só conseguem contratar quando personalizam a própria gestão, né, criam a própria cultura organizacional, personalizam, Fábio, a própria gestão, a ponto de conseguir tornar a vaga mais atrativa para o colaborador. A maioria dos casos, na maioria dos cidadãos, a gente pega o trabalho porque a gente está precisando de dinheiro. E a maioria das empresas, elas estão divulgando vagas no qual existe no PJ um vínculo empregatício de CLT. E muito PJ aceita porque é a única coisa que ele tem. Agora, uma crítica que eu tenho é que também existe muito empresário que se aproveita ali do mecanismo de pejotização para poder ter uma exploração maior, né? Gastando menos, exigindo mais exclusividade, mas querendo investir muito pouco ali no trabalhador, na mão de obra dele. A reforma trabalhista, ela trouxe problemas para o trabalhador comum. Um dos problemas você já colocou, que é a questão da pejotização. Então, os trabalhadores têm uma cadeia de comando, tem um chefe, mas ele é pejotizado. Para quê? Para que ele seja um trabalhador precarizado. Isso é um dos problemas muito grandes que existe. Apesar que hoje nós temos um país com alto índice de emprego, uma questão central é que o salário é baixo. O salário mínimo no Brasil é muito baixo e não atende às necessidades. Na média, 68% dos ocupados brasileiros, assim, de 15 anos para cá, trabalham de forma assalariada. 68%, quase 70%. Ou seja, o trabalho assalariado, de fato, é o carro-chefe do mercado de trabalho brasileiro. Muito abaixo disso, temos ali 25% de contas próprias. Ou seja, trabalhadores que trabalham por conta própria, trabalhadores autônomos. E a gente ainda tem 5% de empregadores. Você chegou aqui, estava desempregada, e como é que foi o primeiro emprego? Eu cheguei desesperada, querendo um trabalho para ter o meu próprio dinheiro. E aí, em 2 meses, eu falei, cara, eu vou fazer meu currículo e vou começar entregando para vários lugares, colocando em vários sites. Em 2 meses surgiu essa oportunidade de eu trabalhar na farmácia, carteira de trabalho CLT, e aí o meu avô é contador, e aí ele falou, cara, é uma oportunidade para você já estar contribuindo, tão nova, né, contribuindo, pagando o INSS. O ruim era porque eu trabalhava de segunda a sábado, de 1 da tarde até 8 da noite. E aí eu faço faculdade também, de manhã. E aí quando eu tomei a decisão de sair, eu falei, é isso, vamos ver o que há pelo mundão aí. Depois de 5 meses eu fui contratada como estagiária numa agência de publicidade. E quando eu fui contratada, eu pensei que seria como CLT, né? E eu não entendia muito a diferença disso. E aí eu conversei com meu avô, que é contador, ele falou, Carol, você vai ser contratada como PJ agora. PJ tem seus benefícios e seus malefícios, e um dos benefícios que eu prezo muito é o tempo. É um emprego assim já garantido, né? Que você tá carteira assinada e aí tipo já tem alguns outros benefícios, essas coisas, né? Já freelance você não tem tantos, é só a diária mesmo. Quase 40 milhões de brasileiros optaram pelo trabalho por conta própria, né? Eles hoje até descartam a possibilidade de o emprego formar com carteira assinada. Então, aí a grande dúvida é o seguinte, o que fazer com a Previdência quando essas pessoas envelhecerem? Aí é que nós temos o nó para desatar,
que seria como fazer com que essas pessoas contribuam como autônomos para a Previdência Social. Então, esse é o grande debate que a gente deve abrir aqui no Congresso Nacional, depois de ouvir a opinião em audiências públicas, para que a gente possa, de fato, estabelecer um nexo de garantia, né, atuarial da Previdência Social. E como não deixar ao desamparo milhares de trabalhadores quando tiverem com a idade avançada. É importante você ter hoje flexibilidade nas relações contratuais, para que você possa se adaptar às nuances e às peculiaridades de cada categoria. Quem trabalha com TI, por exemplo, tecnologia da informação, é quem trabalha diferente, é diferente de quem trabalha no campo, por exemplo, na atividade do agro. Então, eu acho que essa flexibilização, essa liberdade permite, né, que você possa se adaptar. Eu sou a favor do negociado sobre o legislado, para que o patrão e o empregado possam encontrar a melhor forma de se entender. Acho que é a grande discussão de hoje, né? Acredito que essa questão da pejotização vai ser quase que um modelo de trabalho do futuro. E quanto mais a gente conseguir se adaptar a esse cenário, melhor. Porque eu acredito também que o CLT está perdendo muitas garantias, né? O Brasil não pode ficar de fora das boas práticas que o mundo inteiro tem colocado, né, em relação à importância da geração de emprego, do empreendedorismo, de levar para as pessoas uma condição de ter trabalho sem amarras, né? O Brasil, ele teve uma grande evolução sob todos os aspectos após a reforma trabalhista que foi aprovada no Congresso Nacional, e eu vejo que a pejotização é algo fundamental. Né? É algo que deixa o país mais livre, as mentes criativas para produzirem, para gerarem oportunidade para as pessoas conseguirem um salário. Eu acredito que muita gente na área de TI tem uma opinião bem diferente da minha. Normalmente eles acham que é melhor assim, que é maior flexibilidade, que eles podem controlar o dinheiro do jeito que quiserem. Mas eu acho que não, porque eu acho que a gente termina gastando esse dinheiro sem perceber, né? E sem ter esses direitos, né? E quando chega o momento da aposentadoria, se ele não fez reservas ou se os investimentos que ele escolheu não foram os melhores, ele vai sentir falta daquilo, né? Então eu acho que os benefícios que a gente tem, né, na carteira de trabalho, dão pra gente uma base, né, para esses momentos de dificuldade ou esses momentos no fim da carreira, né, são muito melhores do que a questão como PJ. Nós temos, por exemplo, profissionais de tecnologia que optam muito mais por trabalhos que são PJs, né? Só que o problema do PJ é que muitas empresas pedem a fidelidade, e isso já é um dos quesitos da CLT, que é a exclusividade, né? Então, é um risco para a empresa e se torna desafiador para o profissional, que muitas vezes quer trabalhar o PJ justamente para ter opção, um leque de... o próprio profissional passa a ter uma cartela de clientes, né? Uma cartela de empresas que ele atende e que ele considera como clientes, né? O trabalhador, mesmo que no sistema seridista, ele tem muitos direitos, como 13º, férias, carteira assinada, previdência, fundo de garantia, seguro-desemprego e, como precarizado, seja pejotizado ou seja influencer ou empreendedor, se ele ficou doente, por exemplo, ele não tem o seguro-desemprego. Então é essa a grande questão do trabalho, apesar que com a informatização, as redes sociais, a própria pandemia que acelerou todo esse processo, esse trabalho que a gente tinha antigamente, ele já não existirá daqui a pouco tempo. A pejotização se transformou num modo de burlar regras para a contratação de trabalhadores. É importante que ela exista, como é importante que a gente preserve os direitos dos trabalhadores. Pessoas poderem serem contratadas individualmente por prestação de serviço, em si não é um problema. O problema é quando isso vira um mecanismo de burla da garantia dos direitos trabalhistas, que é fundamental para a gente viver numa sociedade com mais segurança e com mais tranquilidade para os trabalhadores. A pejotização virou, na verdade, um instrumento de precarização do trabalho no Brasil
gerando prejuízos para a Previdência Social, gerando insegurança para o trabalhador e aumentando de forma importante a doença ocupacional. Se você continuar caminhando para a pejotização em alta escala, quem vai pagar a Previdência? Por exemplo, que é 20% sobre a folha de pagamento que vem, digamos, lembrando aqui da própria CLT. Se cada vez mais carregador de supermercado, entregador de mercadoria, pessoal de limpeza passam a ser PJ, é uma deturpação da lei. E, consequentemente, esses trabalhadores no futuro não terão direito a nada. Não terão fundo de garantia, não terão 13º, não terão férias e não terão direito à aposentadoria. Mas é tão grave, eu complemento inclusive com o IA, que é a inteligência artificial, que no futuro próximo a Previdência pode ir à falência. Alguns colegas do IPE fazem, como Rogério Nagamini, né, que estava inclusive na audiência pública que o STF chamou, falando o seguinte: olha, a contratação via MEI é um problema para o Estado brasileiro, porque em termos previdenciários a conta não fecha. Quando você contrata uma pessoa via MEI, o recolhimento previdenciário dessa pessoa, que vai usufruir da Previdência lá na frente, e ela tem o direito de usufruir, mesmo recebendo um salário mínimo lá na frente, esse custo não fecha de jeito nenhum. O casal Ricardo e Maria José são exemplos da diversidade de contratações do mercado de trabalho. Ele é empresário e ela, que já foi CLT, hoje é microempreendedora individual. Então, começo, foi muito difícil? Eu diria que foi difícil, mas não é impossível, né? É totalmente possível. Porque eu comecei trabalhando na aeronáutica, eu era soldado, meu serviço obrigatório, e durante esse período eu sempre tive o sonho de ter o meu próprio negócio. Seria vendendo artigos de beleza, de saúde, em salões de beleza, na rua. Fui assaltado, perdi tudo que tinha e isso me levou à falência, né? Com uma dívida de mais de 100 mil. Mas não desisti e abri a Caldeira Sistemas e Tecnologia. Na época, eu tinha a intenção apenas de fazer um software que pudesse facilitar a vida dos demais empreendedores. E veio vindo, chegando até aqui. Encontrei em órgãos como o Sebrae, por exemplo, apoio para melhorar, para crescer e evoluir e chegar até aqui. Maria José, e você? Seu caso é um pouquinho diferente. Um pouco diferente. Eu, CLT, trabalhava em panificadora como caixa, né? Tive meu primeiro filho, não conseguia cuidar dele. E aí, quando eu fui ter meu segundo filho, nosso segundo filho, aí eu pensei, como que eu vou cuidar, né? Aí eu, já que ele já estava com a empresa, e aí nós resolvi também entrar nessa, né? E aí eu, não, preciso cuidar do meu filho. Entrar nessa no mundo empresarial. No mundo empresarial, isso mesmo. E aí eu fui e falei, vamos complementar, porque as empresas que ele atende também têm a demanda de computadores. Já que você tem essa experiência da CLT para o MEI, me fala as diferenças, o que era bom, o que era ruim. Antes eu não tinha tempo de fazer nada, era aquela correria, porque eu começava a trabalhar às 7 horas da manhã, e aí ia parar só 9 horas da noite. Carteira assinada tem férias. Isso. E financeiramente foi muito bom? Muito bom. É diferente, vale a pena. Você sai do modelo CLT para o modelo pessoa jurídica. Me fala primeiro, então, por que dessa motivação da mudança? A motivação é que até então eu não tinha muita referência em relação a conseguir oportunidades, não tinha tanta indicação. Então eu ganhava pouco para o que eu queria ganhar, sendo formada em administração. E aí eu saí querendo melhorar os meus ganhos, né? E na época, enfim, através de conhecimento, etc., eu consegui identificar que eu tinha uma boa comunicação e consegui identificar também que, diante da minha realidade, ser vendedora seria melhor para o meu perfil e para o que eu queria chegar. Então, em meio à pandemia, era em 2021, eu saí do CLT e fui ser vendedora. Naquela época, eu procurei o que poderia me dar um retorno maior, né? Então, a prestação de serviço foi uma realidade que eu vi que teria um ganho maior, então eu fui para a correspondência bancária, não foi uma experiência tão boa assim.
testei também sendo vendedora de plano de saúde, me trouxe algumas oportunidades, até que eu cheguei num momento que eu migrei para o mercado digital. Aí sim foi onde eu consegui ter um maior ganho. A gente sabe que as empresas hoje têm uma sobrecarga de impostos, então fica bem desafiador a empresa ter um investimento muito atrativo para os colaboradores, né? Questão também social, governamental, há muitos benefícios sociais, as pessoas acabam optando por não trabalhar. Então, quando a empresa ela abre os olhos para esses outros formatos, dentro do CLT, existe o contrato intermitente dentro do CLT, existe contratações PJs que a empresa pode também aderir a esse formato. Existem benefícios também dentro da própria gestão, é o que a gente fala de salário emocional. É quando a empresa ela consegue ter uma boa gestão, uma boa liderança com aquele colaborador, uma boa convivência com aquele colaborador dentro da própria empresa. Todo gestor que entra em contato conosco, pedindo uma consultoria, pedindo uma vaga de emprego, a primeira pergunta que a gente faz é assim: você é aberto a mudanças? Você é aberto a modificar a sua vaga, a sua empresa, algumas questões de gestão? Por que nós perguntamos isso? Porque a gente sempre fala, a gente vai fazer uma análise de mercado para saber se a sua empresa está adequada ou não, para saber se o seu salário está adequado ou não. Nós temos que ter a liberdade, né, total, irrestrita, ampla, para que as pessoas possam trabalhar e eu acredito que facilitar isso é um papel do Congresso Nacional. Quanto menos Estado, melhor para o cidadão. Então você precisa estar sempre com boas práticas internacionais para que o Brasil possa chegar onde ele merece, que é o topo do mundo. Isso só vai acontecer se a gente tiver políticas públicas e legislações que favoreçam a mobilidade em termos de geração de emprego e renda. Por mais que tenha uma falsa ilusão de que o PJ dá mais liberdade, né, na maioria das vezes o trabalhador ele vai sentir a falta daqueles direitos em algum momento da vida dele. Nos últimos anos, os sindicatos patronais permaneceram com a sua força. Os sindicatos que representam os trabalhadores vêm sendo tirado deles o poder de organização para representar com condição de igualdade quem representa os trabalhadores e quem representa o setor empresarial. É preciso, para que exista equilíbrio na negociação, é preciso que haja correlação de forças igual. Ou seja, quem representa os trabalhadores, sindicatos fortes, com representação forte, para que as negociações tenham um equilíbrio e assim a gente tem mais liberdade ao fazer acordos individuais, acordos coletivos de trabalho. Custo Brasil ele tem esse tripé nefasto, né? Burocracia excessiva, alta carga tributária e insegurança jurídica. E quando você deposita, por exemplo, a contratação, um encargo, né, muito alto, porque se você tem um salário de R$2.000, por exemplo, para o trabalhador ele recebe 2, para quem emprega vai pagar 4 ou mais, exatamente por esse excesso de cargas tributárias em quem quer contratar. Nós temos diversos exemplos de empreendedores, por exemplo, que gostariam ou poderiam abrir uma nova filial e o maior custo não é o custo físico da obra, mas é muitas vezes a contratação, né, do corpo de trabalho, porque é muito encargo e é muito imposto em cima disso. Há uma dúvida do trabalhador sobre a natureza do seu contrato. Olha, eu fui contratado como autônomo, conta própria, ou eu fui contratado como PJ. Mas, na verdade, o trabalho que eu desempenho é tipicamente de natureza salariada. Ele se encaixa ali no artigo 2º ou 3º da CLT. Todos os requisitos lá, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação. Isso configura um vínculo assalariado de trabalho de acordo com a CLT. Então, o trabalhador aciona a Justiça do Trabalho. Isso é mais ou menos o que acontece historicamente. O STF, o Supremo Tribunal Federal, está falando mais ou menos o seguinte: olha, não necessariamente o trabalhador vai recorrer à Justiça do Trabalho. Talvez ele tenha que recorrer antes à Justiça comum. Tem uma disputa aí, na verdade, intra-poder judiciário. O que é essa disputa, na verdade? De um lado dessa questão, que envolve o tema 1389 de 25, você tem, de fato, a Justiça do Trabalho. E de outro lado dessa disputa, você tem realmente o Supremo Tribunal Federal. O STF está falando, olha, se uma empresa contrata um trabalho não assalariado, seja conta própria, seja PJ, na verdade, e houver alguma dúvida que tenha que ser dirimida judicialmente a respeito desse contrato,
de prestação de serviços, o STF, ou parte do STF, está falando mais ou menos o seguinte: olha, a competência para julgar essa dúvida não é necessariamente da Justiça do Trabalho. Pode até ser, em determinadas circunstâncias, mas originalmente ela vai ser da Justiça Comum e da Justiça Comum Estadual. O Supremo só trabalha quando ele é provocado. Alguma organização, algum sindicato acionou o Supremo. Se o Supremo tomar uma decisão, é por omissão nossa. Então nós temos que avançar aqui sem medo de ser feliz ou de medo de encarar problemas complexos. Seja qual for a decisão do STF, seja qual for a decisão do Legislativo, seja qual for a decisão do Executivo, em âmbito federal principalmente, mas não só, estadual e municipal também, a coisa tem que andar um pouco devagar. Tem muita coisa em jogo. O sistema previdenciário brasileiro, que a gente conseguiu constituir ao longo de décadas, não vou nem falar de 88, mas décadas para trás, é uma coisa importante. Com todos os problemas que tem, ele continua sendo, né? Seja qual for o regime público de previdência, tem que ser tratado com cuidado. E, no fundo, do ponto de vista tributário, o que está em jogo nessa discussão assalariamento versus não assalariamento, PJ ou conta própria, é um pouco isso. Qual o futuro da proteção social no Brasil? Você falou no seu avô, queria terminar quando você falou de um novo modelo de contratação. Ele te deu algum conselho? Deu, ele falou, eu acho que não se deslumbrar. Eu acho que o meu primeiro salário, quando eu recebi, eu falei, caraca, eu tenho 20 anos e, por incrível que pareça, meu pai me falou isso esses dias, eu chego a ficar um pouco emocionada, que ele me falou esses dias, cara, eu recebo 3 mil reais. E eu olhei e falei, cara, eu tenho 20 anos e tô recebendo mais que meu pai. É ruim ver como a desigualdade é na sociedade, mas é pensar, sabe? Tipo, será que vale a pena eu gastar tudo hoje? Será que vale a pena eu segurar meu dinheiro e dar um futuro melhor para minha família? Neste Agenda Econômica, eu e o consultor-geral de orçamento do Senado Federal, Flávio Diogo Luz, vamos explicar, vamos mostrar para você o passo a passo para seguir o dinheiro das emendas parlamentares. O portal do orçamento é já um movimento, determinado pelos presidentes da Câmara e do Senado de unificação de todas as informações do orçamento num portal único. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas a cada ano com os impostos arrecadados. Parte desses recursos é destinada pelos parlamentares para que serviços públicos cheguem diretamente ao cidadão. Deputados e senadores identificam obras e serviços para direcionar recursos e atender às cidades de sua região. Metade vai para a saúde. As emendas parlamentares podem ser de dois tipos: individuais, apresentadas por um parlamentar, e coletivas, propostas por uma comissão, como a de Educação ou de Segurança Pública, ou por uma bancada, grupo de parlamentares de um estado. Você pode acompanhar cada emenda, da criação à entrega. O Siga Brasil é uma ferramenta desenvolvida pelo Senado para dar transparência ao orçamento. Assim você pode saber quem enviou os recursos, quem recebeu e o que vai ser feito com ele. Você também pode fiscalizar as emendas no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Acompanhe e fiscalize. Em caso de denúncias, procure o Ministério Público ou os órgãos de controle. Para saber mais, acesse o QR Code. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias
no portal e-Cidadania, Senado Explica. Olá, boa tarde. Em Brasília, 13h30 e o Senado Notícias começa agora. Em depoimento à CPI do crime organizado, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, elogiou a proposta de criação de um fundo de combate às facções criminosas com recursos de uma nova taxação sobre as bets. O fundo está no texto do PL Antifacção relatado pelo senador Alessandro Vieira. O crime organizado, como atua hoje, é um fenômeno novo, complexo e global, pois já ultrapassou as fronteiras transnacionais. Enfrentar a criminalidade nessa nova configuração exige uma atuação abrangente e estrutural, disse o ministro Ricardo Lewandowski na CPI do crime organizado. O crime hoje é um crime que está, lamentavelmente, senador Alessandro Vieira, senador Fabiano Contarato, migrando da ilegalidade para a legalidade. Nós sabemos hoje, não é um fenômeno de agora e nem do passado recente, isso paulatinamente veio ocorrendo. Quer dizer, ele está se infiltrando no setor de combustíveis, no setor de coleta de lixo, no setor da construção civil, enfim, no setor até de streaming, né? Como se diz aí, de fornecimento de ligações de internet. É um crime que hoje, lamentavelmente, está infiltrado até no setor político. Ricardo Lewandowski disse que não faltam leis para coibir a infiltração do crime organizado no meio político. O que é preciso é colocar a legislação em prática e também um controle maior sobre os fundos partidários. Cheguei a aventar, talvez, uma espécie de um tribunal de contas para fazer o controle dessas verbas eleitorais e verbas partidárias. Questionado sobre o que falta para impedir que as fronteiras continuem sendo a porta de entrada de drogas e armas para o crime organizado, o ministro respondeu: sem uma verba perene e substantiva para a segurança pública, não é possível enfrentar o crime organizado. Está organizado, o Estado não está organizado, lamentavelmente. O ministro disse que a integração das forças de segurança, como prevê a PEC da Segurança Pública, em análise na Câmara, é uma das iniciativas do governo para enfrentar o crime organizado. Ricardo Lewandowski elogiou a iniciativa do relator do projeto de lei antifacção, senador Alessandro Vieira, de incluir no texto a criação de um novo fundo para financiar o combate ao crime organizado com recursos da taxação de bets. O projeto deve ser analisado nesta quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça. É claro que as fontes de receita estão todas já comprometidíssimas, então nós precisamos de fontes novas. Vossa Excelência, salvo o melhor juízo, não conheço ainda o seu projeto, o seu relatório, mas sugere que uma parcela dos tributos das bets venha para a segurança pública. Eu acho que isso é uma proposta extremamente bem-fazeja, positiva. Sobre o aumento do tempo de internação de adolescentes infratores, o ministro afirmou que a proposta pode ser discutida para algumas situações. Eu sei que há projetos que o tempo de internamento deve se manter por mais tempo. Eu acho que isso é uma solução que pode ser pensada, não sei se há compatibilidade. Quando ele atinge a maioridade penal, é preciso ver se há compatibilidade constitucional, jurídica e manter alguém numa prisão com relação à qual ele não foi condenado e mantê-lo, enfim, privado da sua liberdade, em função de uma decisão que ele recebeu judicial quando era menor. Eu não acho razoável a gente aquecer ou romantizar que um rapaz hoje no Brasil de 17 anos de idade que pratica um latrocínio previsto no artigo 157, parágrafo 3º, que é roubo qualificado pelo resultado de morte, cuja pena, se fosse com 18 anos, seria de 20 a 40 anos, vai ficar no máximo internado até 3 anos.
Até porque o juiz pode, pelo poder discricionário dele, dar 6 meses, 1 ano, 2 anos ou 3 anos. Então, não é uma questão de você fazer uma criminalização ou acabar com a infância. Não, nós temos que tratar igualmente iguais na medida que essas pessoas se desigualam. E também na reunião de hoje, a CPI do crime organizado aprovou a convocação do presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacelar, e convite ao ex-governador do Rio, Antony Garotinho. Bacelar foi preso porque teria vazado informações de uma operação da Polícia Federal. O Rio de Janeiro hoje é ao mesmo tempo um laboratório do crime organizado e uma grande vitrine. O Estado, que é um patrimônio dos brasileiros, aparentemente foi totalmente dominado pelo crime organizado. Então, apresento o requerimento número 138, que convoca a presença do deputado estadual Rodrigo Bacelar, presidente afastado da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e também o requerimento número 137, que convida o senhor Antony Garotinho, ex-governador, ex-secretário de Segurança, figura pública de longa trajetória, conturbada trajetória, mas que vem apresentando reiteradas e densas denúncias com relação ao estado de coisas do Estado do Rio de Janeiro. A Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Pesca e da Aquicultura esteve em debate hoje na Comissão de Meio Ambiente. O objetivo foi ouvir especialistas e representantes do setor sobre a necessidade de atualização do marco legal da pesca no Brasil. A proposta atualiza a lei que trata da pesca no Brasil e sugere separar de forma definitiva a regulamentação da pesca extrativa, feita de maneira artesanal ou industrial, da atividade da aquicultura, que envolve a criação de peixes em cativeiro. Os participantes discutiram a nova política, que deve trazer regras mais modernas, claras e adequadas para o setor. Representante do Ministério da Pesca defendeu a separação entre pesca e aquicultura, argumentando que as atividades têm naturezas diferentes e exigem políticas específicas. É retirada da aquicultura da lei da pesca. Temos concordância que a atividade pesqueira, sendo extrativa, difere totalmente da atividade aquícola, que é produtiva e empresarial. No nosso entendimento, na lei deveriam ser separadas de uma forma bem definida uma política nacional de pesca e uma política nacional de aquicultura. Outro ponto defendido foi que o projeto precisa ser construído com a participação das comunidades tradicionais e reconhecer o trabalho das mulheres na pesca. O projeto tem que ser feito pela base. Respeito qualquer um que seja o profissional de academia, de universidade, mas minha faculdade realmente é no mangue. Nós não somos apoiadores da pesca, nós somos trabalhadoras da pesca. A gente tem uma carga horária de mais de 18 horas de trabalho. A gente trabalha tanto quanto muitos homens de mar. A gente, além de trabalhar na pesca, a gente trabalha na casa, na educação e no cuidado da família e dos filhos. E não é justo que a sociedade nos trate como se a gente fosse pessoas que somos apoio. Nós não somos apoio, nós temos direitos iguais, nós trabalhamos iguais. Representantes do setor alertaram que unir pesca e aquicultura em uma mesma estrutura pode gerar conflitos legais e administrativos. Pesca é pesca, aquicultura é aquicultura. Isso é tão fundamental porque quando quer misturar essas estruturas é que cria confusão. A Confederação Nacional de Pescadores defendeu um marco legal claro, que garanta direitos e evite a produção de leis que na prática não são cumpridas. Sou a favor, sim, de uma lei da pesca que se regulamente todas essas leis e faça uma lei de pesca. Uma lei que vai contemplar todos. Porque nós ficar aqui só alterando lei, nós só está criando mais lei. E hoje eu falo para vocês, de todas essas leis que tem, todas elas têm benefício para o pescador, têm benefício para a categoria. Mas aí eu pergunto, o que se é usado para ajudar a categoria? Eu não vejo. Eu só vejo sendo usado a parte de fiscalização. E nessa terça-feira, a Comissão de Relações Exteriores aprovou um projeto de lei que protege os direitos de crianças brasileiras sob risco de serem devolvidas ao genitor ou genitora que more no exterior. Até agora, nos casos litigiosos, um tratado internacional prevalece sobre a legislação brasileira.
Não são poucos os casos em que a justiça brasileira, seguindo um tratado internacional, vem determinando o retorno das crianças ao genitor ou genitora residente no estrangeiro. Com a palavra, a relatora, senadora Mara Gabrilli. Mãe de Helena, uma menina com síndrome de Down, Eliana residia na Alemanha, onde enfrentou um processo de separação marcado por violência doméstica e dificuldades do que se refere ao convívio com a sua filha. Os indícios de abuso e negligência por parte do genitor eram numerosos, mas o sistema policial alemão foi desinteressado e o sistema judiciário, provocado pela cooperação internacional, foi célere ao determinar a repatriação dessa criança, considerando o contraditório e a vulnerabilidade da menina, desconsiderando totalmente. O relatório da senadora Mara Gabrilli detalha uma série de exigências periciais no sentido de garantir o direito das crianças a permanecerem no Brasil sob cuidado das mães. Que essa denominação simbolize o compromisso do Estado brasileiro com a proteção de mulheres e crianças em contextos de vulnerabilidade internacional, para que nenhuma outra mãe, em desespero por estar separada de seu filho, tenha que acampar diante do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer órgão outro do poder da República. Que essa lei seja um marco de sensibilidade e justiça, para que episódios tão dolorosos jamais se repitam com qualquer outra mãe ou com qualquer outra criança. O senador Nelsinho Trade, presidente da CRE, elogiou o relatório, lembrando que foram muitos os casos em que a comissão foi chamada a intervir. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão sem antes parabenizar a senadora Mara, um projeto realmente muito importante. A gente que, na condição de presidente das Relações Exteriores, sempre recebe aqui familiares de crianças que estão apartadas dos seus genitores, seja pai, seja mãe, por desentendimento do casal, um sofrimento atroz, realmente muito importante essa matéria. Coloco em votação simbólica. Os senadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, a matéria vai à CCJ para prosseguimento da tramitação. E a inclusão do professor da educação infantil na carreira do magistério foi aprovada na Comissão de Educação. Segue agora para o plenário com pedido de urgência. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica, definida na lei como direito das crianças de 0 a 5 ou 6 anos de idade, dependendo da data do aniversário. Mas muitos professores desse segmento são contratados para cargos com outros nomes, como cuidadores ou monitores, o que impede o acesso aos direitos da carreira do magistério. O texto aprovado altera a Lei do Piso do Magistério e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para reconhecer os profissionais da educação infantil como integrantes da carreira do magistério e garantir que tenham direito ao piso salarial nacional da categoria e que sejam inseridos nos planos de carreira, independentemente do nome do cargo que ocupam. Em muitos municípios houve até uma tentativa de burlar para poder pagar com salários menores a quem desempenha a mesma tarefa. E a educação básica, ela começa na parte específica de 0 a 3 anos, e nós sabemos a diferença que faz o atendimento, inclusive do ponto de vista neurológico e de desenvolvimento, se não for cuidado no período correto, o prejuízo no desenvolvimento das crianças, né, é irreparável. E aqui é para a gente não ter nenhum tipo de burla que vem acontecendo em muitos casos, em outros não. É a questão até querem um amparo legal para fazer isso, mas é uma justiça que é corrigida. A presidente da Comissão de Educação destacou a capacidade de mobilização dos professores da educação infantil, que acompanharam e aplaudiram a aprovação do projeto. Só eu recebi mais de 1.000 e-mails. Até ontem
ontem tinha mais de 1.200, né? E eu espero que essa capacidade de mobilização seja a continuidade desse projeto, a regulamentação nos entes federativos e que nós tenhamos mais um indicador da valorização profissional. Parabéns, autora, parabéns, relatora. A votação será simbólica. Quem aprova o projeto permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Está sendo realizado hoje o 4º Seminário de Direitos Humanos na Gestão Pública. O tema dessa edição é As Mulheres e a Redemocratização do Brasil. Um legado de coragem e resistência. O seminário é organizado pela Rede de Equidade. Na hora que eu ia falar que a gente teve um... Geral do Senado, Ilana. O seminário é organizado pela Rede de Equidade e o Comitê de Gênero e Raça do Senado Federal. A diretora-geral do Senado, Ilana Trombica, abriu o evento destacando o papel das mulheres na luta pela redemocratização do país. É importante que nós sejamos justas e reconheçamos a importância das mulheres, e a importância não foi pouca, né? Eu falo do movimento da anistia, que começou com um movimento de mulheres, mas não foi só o movimento da anistia. Nós temos um movimento contra o custo de vida, um movimento que começou nas paróquias da Zona Sul de São Paulo, com as bordadeiras que se reuniam e falavam o óbvio, que o milagre econômico da ditadura não existia, que os problemas econômicos estavam ali para aquelas famílias de classe média baixa. Na mesa de abertura, a juíza auxiliar do Superior Tribunal Militar falou sobre a importância dos trabalhos dos órgãos públicos para evitar a discriminação e as ações para promover a equidade. Nós sabemos que são muitos os desafios que estão à nossa frente. Não estamos sendo ingênuos aqui de pensar que já avançamos o suficiente enquanto política pública. Nos dar as mãos, criar ambientes e pontes necessárias para esse diálogo público tão fundamental que é a equidade, se faz fundamental. No primeiro painel foram apresentados os movimentos de mulheres na redemocratização. Ana Dias, ativista pelos direitos das mulheres, participou do movimento do custo de vida na década de 70, uma iniciativa das mulheres contra o governo para baixar os preços dos alimentos. As mulheres, quando ela fala, ela consegue atingir muito forte, muito alto, com muita coragem, né? E mulher tem coragem. Eu me lembro que a gente saía para a rua com as pranchetas, e o que a gente aprendeu de coisa fala bonita, né, que a gente não sabia, né? Então saía com prancheta para fazer a coleta das assinaturas. Quando a gente tinha mães que falavam assim: olha, se eu for presa, porque a gente já podia correr o perigo de ser presa. Você primeiro tira eu da cadeia para depois ir falar para o meu marido, porque tinha marido que não aceitava que a mulher ia para a rua brigar com a polícia, né, bem? Onde já se viu o macho ficar dentro de casa e a mulher ir para a rua e brigar? O movimento feminino pela anistia também participou do seminário. A advogada e escritora Eugênia Zerbini, filha de Terezinha Zerbini, fundadora do movimento, destacou as dificuldades da época da ditadura e como o trabalho da mãe ajudou muita gente. Logo nos começos dias de 64, ajudar os sargentos, que foram os que mais sofreram dentro do Exército, porque quem tinha alguma patente era reformado, como meu pai foi reformado. Foi preso 3 meses e foi depois reformado, cassado as patentes e os direitos civis. Mas os de patente mais inferior simplesmente paravam de pagar o soldo. E como essas famílias iam viver? Mamãe sempre trabalhou. Ela era funcionária pública dos Correios e Telégrafos, que era o antecessor do Ministério da Comunicação. Isso dava um poder enorme, porque ela tinha o dinheiro dela. Ela começou a ajudar essas pessoas, esses sargentos, e saía à noite, pegava o carro, ia até as famílias. E a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou na manhã de hoje o projeto de lei que institui a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos.
O texto define como minerais críticos aqueles que correm o risco de desabastecimento por restrições de importação ou por escassez de suprimento, como o potássio de fosfato, utilizado como fertilizante, e o carvão metalúrgico, usado em usinas siderúrgicas. Já os minerais estratégicos são aqueles considerados essenciais para a transição energética e para a soberania tecnológica, como o nióbio, empregado na indústria aeroespacial, e o lítio, comum nas baterias elétricas. Defina uma prioridade do projeto. Beneficiamento aqui. E tudo mais, como isso não pode ser uma vontade do imperador, nenhum desejo puro e simples do cidadão, é preciso que haja uma política contínua, permanente, de Estado, para que esse objetivo seja alcançado, ou seja, favorecer, estimular aqui o beneficiamento dos minerais, das terras raras, seja feito no Brasil. Eu também sou autor de um projeto de lei com esse objeto e fico feliz e quero agradecer ao relator, o senador Espiridião Amin, por incorporar uma emenda de minha autoria que propõe que o minério, as terras raras, elas sejam no mínimo em 80% processada e industrializada aqui no Brasil. Esta, ao meu ver, é a forma da gente garantir que esta riqueza vai ser, a gente vai fazer uso adequado desta riqueza e que a gente vai ter controle, inclusive, do que se exportará desta riqueza. É um mecanismo de controle extremamente eficaz. E me senti completamente contemplado quando o Rogério apresentou essa emenda, exatamente, de fazendo com que 80% seja processado aqui, porque exportar matéria-prima é coisa de colônia e a gente vem cometendo esse erro. O relator acatou parcialmente 8 das 9 emendas apresentadas na comissão. O presidente da CAI e autor da proposta, senador Renan Calheiros, lembrou que há um acordo para a tramitação da matéria. Na última reunião, nós combinamos uma estratégia de tramitação dessa matéria. Ela não é terminativa nesta comissão, ela será terminativa na Comissão de Infraestrutura. Como nós já realizamos uma audiência pública aqui nesta comissão, o que acabou ensejando a apresentação do projeto, nós combinamos que realizaremos as audiências públicas propostas na Comissão de Infraestrutura. E a CAI aprovou diversas outras propostas, entre elas a que institui o marco legal do sistema de pagamentos brasileiro, que está defasado em relação às práticas internacionais. E o projeto que institui o Fundo Nacional das Pessoas com Deficiência, esse último em decisão terminativa, ou seja, segue direto para a Câmara dos Deputados, se não for aprovado o requerimento para sua votação em plenário. Confira agora a agenda prevista para a tarde desta terça-feira. Daqui a pouquinho, às 14h, a Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle deve debater o provimento médico na atenção primária e o impacto direto sobre a população atendida, considerando a ampla diversidade dos municípios. No mesmo horário, uma audiência pública na Comissão de Agricultura deve discutir o projeto que trata da regularização fundiária das ocupações em terras da União na Amazônia Legal. Também às 2h, a subcomissão temporária que trata da prevenção e tratamento de câncer debate a terapia nutricional para pacientes oncológicos. Também às 14 horas, o plenário do Senado deve se reunir em sessão deliberativa. Na ordem do dia, entre outros, está o projeto que determina a inclusão de informações sobre diabetes nos censos demográficos. Às 2h30, uma audiência pública está marcada pelo Grupo de Trabalho sobre Regulamentação da Mineração em Terras Indígenas. O tema do debate é arranjos sustentáveis para atividade de mineração em terras indígenas.
E às 15h está prevista a sessão solene do Congresso para promulgar a emenda constitucional 137. A emenda concede imunidade do IPVA a automóveis com 20 anos ou mais de fabricação. O papel feminino, as ações de resistência e o protagonismo nos movimentos sociais contra a ditadura. Fatos que permanecem até hoje invisíveis na história oficial. É o que vamos ver no terceiro episódio da série Mulheres na Redemocratização. Apesar de toda a mobilização das mulheres, o protagonismo feminino na luta pela redemocratização é quase invisível no ensino brasileiro. Jéssica Alves é professora da educação básica em Goiás. Se você for fazer uma análise dos livros didáticos, a gente tem um apagamento de mulheres e de grupos sociais marginalizados. Aí entre indígenas, quilombolas, qualquer grupo social que não está dentro da narrativa eurocentrada tradicional da história, não só a história em livro didático, mas a história acadêmica, né? No caso aqui, Ditaduras no Brasil e na América Latina, capítulo 11, e os conteúdos distribuídos. Observa que em nenhum dos tópicos aqui destacados fala-se sobre a participação, né, o protagonismo das mulheres. Foi um apagamento proposital e, ao mesmo tempo, fruto da cultura patriarcal, machista. O apagamento existe porque nós somos uma sociedade patriarcal, primeiro, né? Não vai dar o devido valor. Então, se você for lá ver guerra, é zumbi, ninguém fala de Dandara, né? Yara participou de movimento estudantil, foi militante da Ação Libertadora Nacional e atua na Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos. As mulheres sempre resistiram e eu acho que sempre tiveram à frente. Quem ia nos quartéis bater nas portas, quem ia nas auditorias enfrentar, eram as mães. Tinham medo. Houve redemocratização porque houve luta e resistência contra a ditadura militar. E já ali, as mulheres participaram efetivamente. A partir dos anos 2000, uma geração de historiadoras decidiu romper o silêncio. Mulheres pesquisando mulheres, abrindo arquivos da repressão e escrevendo livros para provar que a luta pela democracia no Brasil teve sim liderança feminina. Eu estou fazendo mestrado na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Educação, sobre a minha história do movimento de clubes de mães, né, e a luta por escola e as lutas de agora no mesmo território, que é o território Jardim Ângela. Essa história ela está dentro de mim, né? É a história de luta por educação, mas ela não surgiu do nada. Né? Então eu acho que o tempo todo a gente tem que estar incentivando os jovens que estão na periferia a contar a sua própria história. Então a luta das mulheres eu acho que cresceu muito e acho que os historiadores e historiadoras, né, deveriam focar muito em resgatar para dar um equilíbrio, sabe? Precisa elucidar para os estudantes quem foram essas mulheres. Quem foram as mulheres que resistiram à ditadura militar. A redemocratização não foi obra apenas de grandes nomes. Foi também conquista de mulheres anônimas, que ousaram enfrentar a ditadura e fazer uma história que ainda precisa ser escrita. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. A implantação dos agentes comunitários de saúde no Brasil talvez seja
a atitude do Ministério da Saúde mais importante dos últimos 50 anos. Eles são fundamentais quando a gente olha a organização do que a gente chama de atenção básica no país. Os estudos mostram que para cada R$1 que você aplica em atenção primária, você economiza R$4. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas a cada ano com os impostos arrecadados. Parte desses recursos é destinada pelos parlamentares para que serviços públicos cheguem diretamente ao cidadão. Deputados e senadores identificam obras e serviços para direcionar recursos e atender às cidades de sua região. Metade vai para a saúde. As emendas parlamentares podem ser de dois tipos: individuais, apresentadas por um parlamentar, e coletivas, propostas por uma comissão, como a de Educação ou de Segurança Pública, ou por uma bancada, grupo de parlamentares de um estado. Você pode acompanhar cada emenda, da criação à entrega. O Siga Brasil é uma ferramenta desenvolvida pelo Senado para dar transparência ao orçamento. Assim você pode saber quem enviou os recursos, quem recebeu e o que vai ser feito com ele. Você também pode fiscalizar as emendas no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Acompanhe e fiscalize. Em caso de denúncias, procure o Ministério Público ou os órgãos de controle. Para saber mais, acesse o QR Code. Em 2025, o Brasil completou 40 anos de democracia. E um capítulo essencial dessa história ainda é pouco conhecido: o papel dos movimentos de mulheres na luta pelo fim da ditadura. No dia 9 de dezembro, o Senado reúne algumas dessas mulheres no seminário As Mulheres e a Redemocratização do Brasil. Acompanhe ao vivo no YouTube da TV Senado a partir das 9h. Jango pretendia reformar a face do capitalismo brasileiro. Entre seus aliados, muitas vezes seus objetivos eram confundidos com a intenção de acabar com o capitalismo. Tinha que compor sua estratégia de ação, lutando ainda contra o desconforto pessoal de ser o presidente rico de um país pobre. Não desprezava a influência da igreja. Cabia convencer a alta hierarquia católica que as reformas sociais que pretendia iriam estabelecer no Brasil os princípios de justiça que o próprio cristianismo pregava. Em dezembro de 1968, o governo fechou o Congresso e promulgou o Ato Institucional número 5. O fechamento do regime abafou qualquer sinal de protesto. A perseguição de todo o movimento popular faz com que a igreja reste como único espaço onde o movimento popular possa se reorganizar. Não se poderia nomear um general da reserva para ser o presidente da Conferência Episcopal ou para ser o arcebispo de São Paulo. Então isso faz com que o popular irrompa dentro da igreja. Getúlio certa vez confessou preferir a rodovia à ferrovia, porque o maior partido do Brasil era o Partido Rodoviário. Juscelino submeteu seus ímpetos modernizadores a esse mesmo Brasil. Seu entusiasmo desbravador pelas autoestradas e pela indústria automobilística passou à posteridade nas imagens da Caravana da Integração Nacional. Senadoc, neste sábado, 9h, aqui na TV Senado. Declaro aberta a sessão solene. Sim, não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu não disse não, quem fala? Eu disse Ariano Suassuna.
Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. O Brasil voltou a viver um fim de semana marcado pela brutalidade contra as mulheres. Em diferentes estados, casos de tentativa de feminicídio e feminicídio chocaram o país. Entre eles, o de uma mulher que foi atropelada, arrastada pelo carro do ex-companheiro, teve as 2 pernas amputadas. Para falar sobre esse assunto, está aqui conosco no estúdio do Argumento a senadora Augusta Brito, que é autora de um pacote de projetos com o objetivo de aumentar o controle de armas e proteger as mulheres em situação de risco. Senadora, obrigada pela sua presença aqui no programa. Obrigada. Infelizmente, estamos aqui para falar de um assunto, né, de um final de semana tão violento que foi, especialmente contra nós mulheres. Eu também assistindo às matérias, eu fiquei fazendo reflexões, né? Que nós já temos... Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa ou por intermédio dos totens disponibilizados na casa. A presente sessão deliberativa ordinária é destinada à apreciação das seguintes matérias já disponibilizadas em avulsos eletrônicos e na ordem do dia eletrônica de hoje. Proposta de emenda à Constituição número 169 de 2019 do deputado capitão Alberto Neto. Proposta de emenda à Constituição número 48 de 2023 do senador Dr. Irã. Projeto de lei número 715 de 2023 do deputado Zé Vitor. E projeto de lei número 2501 de 2022 do deputado Dr. Zacarias Calil. Passamos aos oradores inscritos, que terão o prazo de 10 minutos para uso da palavra. Com a palavra, na condição de primeiro orador inscrito, senador Paulo Paim, Vossa Excelência disporá de 10 minutos para sua manifestação. Presidente Humberto Costa, senador Cleitinho, senador Girão, senhoras e senhores, senadoras e senadores. É com satisfação que venho à tribuna para anunciar o tema do concurso de redação do programa Jovem Senador 2026. Como é de conhecimento de todos que estão aqui, né? Não aqueles que estão assistindo nas suas residências. Todos os anos, estudantes do ensino médio, escolas públicas, participam desse importante programa de educação política do Senado Federal. Os 27 jovens senadores e senadoras, um de cada estado, e naturalmente um do DF, são selecionados por meio de um concurso de redação. E no próximo ano, serão convidados a escrever sobre o tema democracia nas redes sociais. Como construir um debate saudável. Em um momento tão importante da vida política nacional, marcado pela participação crescente da juventude, a proposta busca incentivar a educação, combater a desinformação, a propagação do discurso do ódio, ameaças reais enfrentada pelos regimes democráticos. Queremos que prevaleça o amor, a solidariedade e a boa disputa democrática e legítima de pensamentos diferentes, mas sempre no alto nível. Isso é o que eu espero, é isso que eu quero e é isso que a juventude também quer. A iniciativa do Senado
também pretende apontar caminhos para fortalecer a participação da sociedade no debate político e a valorização da diversidade de opiniões. Nesse cenário desafiador, é importante incentivarmos a reflexão e o protagonismo dos jovens para fortalecer uma cultura de diálogo, respeito, responsabilidade no ambiente digital. Assim, estaremos contribuindo para o exercício pleno da cidadania e para a construção de uma sociedade mais justa e equilibrada. Vale destacar que os 27 estudantes vencedores do concurso de redação participam da Semana de Vivência Legislativa entre, no caso do ano que vem, 17 e 21 de agosto de 2026. Isso se repete todos os anos. Durante esse período, os jovens senadores e senadoras apresentam sugestões legislativas que poderão ser aceitas como projetos de lei. Ali, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado, é feito o crivo final. Se aprovados, então, passam a ser projetos de leis e tramitam pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados. As propostas que forem aprovadas viram leis. Quero ainda agradecer os governos dos estados e do DF, que são parceiros do Senado por meio de respectivas secretarias de educação. Apenas em 2025, em um esforço notável, foram corrigidas cerca de 170 mil redações em todo o país, com um recorde de 4.202 escolas participantes. Trata-se do maior concurso de redação escolar do Brasil. Meus cumprimentos aos professores, professoras, as diretoras, os servidores das escolas que contribuem para que seus alunos levem o concurso de redação com muita responsabilidade na sala de aula e muita coisa que aprendem no caminho da casa. Em nome do Senado, expresso aqui a nossa profunda gratidão e o reconhecimento pela dedicação e profissionalismo com que atuam no programa Jovem Senador. Aqui estou cumprimentando todos os servidores, todos. Sem vocês, não alcançaríamos o sucesso dessa missão, de levar educação e cidadania aos estudantes da rede estadual do ensino médio de todo o nosso país. Em nome do consultor Jorge Cardim, cumprimento toda a equipe do programa. Vocês são fundamentais. Aceite meu respeito, aceite aqui meus cumprimentos a todos que colaboram com o programa Jovem Senador. Do mais simples funcionário, que muitas vezes meus amigos e minhas amigas da limpeza, alguns pensam que nós somos invisíveis, mas nós não somos invisíveis, nós estamos aqui. Por fim, quero expressar com o coração sereno e a alma emocionada, por participo desde o início, e lembrar que foi um projeto de nossa autoria que permitiu que a nossa juventude passe uma semana aqui dentro do Senado. Todo o meu sentimento e carinho pelo programa Jovem Senador e Jovem Senadora e todos aqueles que dedicam grande parte do seu tempo nesse período que aqui eles estão,
zelando por eles, para que eles saiam daqui mais politizados, mais preparados, porque o jovem de hoje será o senador, governador, prefeito e, por que não dizer, presidente da República do amanhã. O programa foi criado, como eu disse, por nossa iniciativa, movida pela certeza de que a política só faz sentido quando nasce da educação, do diálogo e do sonho. Nasceu do desejo profundo de promover a educação política e o exercício da cidadania entre os estudantes do ensino médio da rede pública, para que cada jovem pudesse compreender que a democracia não é apenas um direito, é uma construção diária, coletiva e apaixonada. Foi pensando assim que eu cheguei aqui, nesses 40 anos de mandato. Sempre acreditei que a juventude é onde mora a esperança mais verdadeira. Por isso, esse programa surgiu do compromisso de aproximar os jovens do processo legislativo, de revelar os bastidores do parlamento e demonstrar que a política pode e deve ser feita com ética, sensibilidade e amor pelo povo. Em 2026, teremos a 13ª edição do programa. Em todos esses anos, podem crer que milhões de estudantes foram envolvidos em todo o Brasil, porque eles participaram do concurso de redação. Se inscreveram com suas redações, pensamento, assim jovens de todo o Estado e do DF mostraram como é que no dia a dia eles estão vendo a democracia. Tenho um carinho especial por cada jovem que aqui chega. Cada jovem que aqui chega ao Senado com brilho nos olhos e o coração palpitando forte. Em cada um deles, eu também me reencontro. Sinto-me jovem ao lado da juventude. Renovo minhas forças, renovo meus sonhos, renovo minha fé no Brasil e na democracia. O programa Jovem Senador e Jovem Senadora é uma das mais importantes iniciativas de formação cidadã do nosso país. Ele planta sementes de consciência, de liderança, de responsabilidade social. Investir na juventude é investir no futuro, na democracia, é proteger o amanhã, é manter viva a chama da justiça e da igualdade. Que esse programa siga formando não apenas liderança, mas formem seres humanos comprometidos com o bem comum, com a verdade e com a construção de um Brasil mais justo, solidário e fraterno. Termino aqui, presidente Humberto Costa. Eu me encontro na juventude. 1000 vivas aos jovens. José Guimarães escreveu: as coisas mudam no devagar, depressa dos tempos. Encontram em si mesmos. O tempo está sempre em movimento. Lutas, conquistas, dores, esperança, são os jovens que aceleram as transformações do mundo. Eles estão conectados e pulsantes. Os jovens amadurecem na experiência, mas sonham no agora. Aprendem com o passado, mas pressionam o presente com suas rebeldias, com suas inquietudes e não se conformam. Por isso, eles vão escrevendo do seu jeito a história, o seu presente e o seu futuro. Os jovens são o próprio tempo, se renovam de cada geração. Viva o programa Jovem Senador e Jovem Senadora, viva todos os servidores e diretores do nosso Senado que apoiaram sempre esse programa. Pronto, presidente, obrigado. Obrigado, senador Paulo Paim, parabéns pela manifestação, tratando de um programa tão importante para o Senado brasileiro e para a nossa juventude. Queria
convidar agora para o uso da palavra o senador Eduardo Girão, que disporá de 10 minutos para sua manifestação. Paz e bem, meu querido irmão, senador Humberto Costa, cumprimentar as senadoras, senadores aqui presentes, funcionários dessa casa, assessores. Você, brasileira, brasileiro, que está nos ouvindo, nos assistindo pelo trabalho da TV Senado, Rádio Senado e Agência Senado. Senhor presidente, quando eu digo, e eu já falei diversas vezes dessa tribuna, da Casa Revisora da República Bicentenária, que a crise que a gente vive no Brasil, ela não é apenas social, não é econômica, não é política, senador Cleitinho, ela é uma crise moral, ética, está tudo se revelando. Eu não digo isso de hoje, eu venho dizendo isso desde que cheguei aqui. E olha só, STF, meu Deus, a relação STF-Senado é um puxando o outro para baixo, na opinião pública, para essa lama que a população já entendeu o jogo. Olha só o que acabou de acontecer. Foi oficializado agora, recentemente, pelo Supremo Tribunal Federal, um estranho e questionável acórdão, ou seria acordão, que fixa a competência exclusiva da Suprema Corte para autorizar operações de busca e apreensão nas dependências do Congresso Nacional e também nos imóveis funcionais utilizados por parlamentares. O acórdão já é muito questionável em suas consequências, mas muito mais estranho ainda é que atende a uma demanda da própria mesa diretora do Senado, que defende aumentar as restrições das ações judiciais envolvendo parlamentares. Olha que loucura! Aquela velha história, quem muito se abaixa, o fundo aparece. Já ouviu isso, né? Com esse novo entendimento do STF, juízes de todas as demais instâncias do Poder Judiciário perderam a prerrogativa para determinar medidas de investigação nas instalações do Poder Legislativo. Apesar dessa decisão ter sido tomada pelo Supremo, no mês de outubro, ela já foi lida e, portanto, oficializada agora, justamente no momento em que repercute negativamente a liminar de Gilmar Mendes, blindando os ministros em processos de impeachment. Foi a tônica da semana passada e continua a ser. População querendo saber o nosso procedimento. E eu já digo aqui, concordando com alguns colegas que têm se manifestado, é um absurdo a gente participar desse jogo combinado. Porque o que eles querem é uma nova lei do impeachment, o que os poderosos de plantão querem, por isso que teve essa liminar monocrática do ministro Gilmar Mendes, é para que o Senado vote essa lei, nova lei de impeachment, do Rodrigo Pacheco, junto com Lewandowski, e que o texto é terrível. Não cabe, isso não é urgente para o país, mas devido a uma decisão monocrática, estão nos obrigando a fazer. Essa não deve ser a reação. A reação deve ser acabar com as decisões monocráticas que nós já votamos aqui e o presidente Davi Alcolumbre tem que usar a sua autoridade moral para ir junto ao presidente Hugo Mota e votar essa PEC. Aí sim é resposta do Senado e não baixar a cabeça, fazer o que o Gilmar Mendes e companhia querem, que é uma nova lei de impeachment. Cuidado, cuidado. Trata-se de uma operação, senhoras e senhores, de troca de favores, o caso desse acórdão, entre as cúpulas dos poderes sem nenhum respaldo na sociedade. É como se o STF estivesse fazendo um gesto de agrado ao Congresso Nacional ao aprovar uma espécie de proteção jurídica pedida pelo próprio Congresso. Então, por que não retribuir aceitando a liminar de Gilmar Mendes, essa liminar absurda dele, que anula o Senado Federal, principalmente, e o direito do cidadão de pedir impeachment de ministro? Está tudo errado.
Certamente muitos parlamentares pensam como eu, sendo totalmente contra esse pedido da mesa diretora do Senado. E quanto à equivocada liminar do impeachment, fica claro o objetivo de garantir uma blindagem prévia em relação aos próximos mandatos dos senadores que serão eleitos democraticamente em 2026. Querem tirar o direito da população e dos próximos senadores. Mas preciso hoje também, senhor presidente, abordar sobre a estranha e suspeita viagem do ministro Toffoli a Lima, no Peru, para assistir à final da Copa Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras. Ocorre que essa viagem foi feita num jatinho particular, em companhia do advogado Augusto Botelho, um dos principais responsáveis pelo acompanhamento do gravíssimo processo envolvendo o Banco Master. Atenção! Só isso já seria motivo suficiente para Toffoli se declarar suspeito, impedido. Mas tem mais coisa ainda sobre esse advogado Augusto Botelho. Ele foi secretário nacional de Justiça quando o ministério era comandado por Flávio Dino. É também membro do grupo Prerrogativas e um veemente crítico da Operação Lava Jato. Além disso, ainda defende publicamente a legalização das drogas do Brasil. Ai, que coincidência! Um dia antes da viagem a Lima, Toffoli foi, abro aspas, sorteado para ser o relator do caso do Banco Master. Logo depois da viagem, o ministro atendeu o pedido da defesa de Vorcaro, presidente do Banco Master, definindo que a competência sobre as investigações do Banco Master ficaria restrita a quem? Ao STF. Isso é ou não é conflito de interesse? Não estou nem falando aqui da notícia do momento, que é o contrato feito do Banco Master com a esposa do ministro Moraes, que prevê aí o pagamento de 129 milhões de reais. Isso pode até ser legal, porque eles advogam causa própria. Pode cônjuge fazer processos e serem analisados por ministro, que é um absurdo. Pode até ser legal, porque eles decidiram por eles mesmos. Mas isso é imoral. Nunca vai deixar de ser imoral. Para tomar essa decisão equivocada, depois de uma viagem internacional, junto com o advogado do Banco Master, Toffoli, que deveria se declarar suspeito ou impedido, aceitou um argumento pífio da defesa, alegando que o rombo envolve um possível contrato imobiliário com um deputado federal que não se efetivou. Só por isso acatou o famigerado foro privilegiado. Ora, senhoras e senhores, eu entrei, inclusive, aqui na Comissão de Transparência do Senado Federal, com 2 requerimentos. Está na mesa também, encaminhei para a mesa, para saber exatamente para onde é que foram esses voos. Quem levou? Porque não é só esse voo para Lima, não. Tem outros que esse Banco Master, esse senhor Vorcaro, com 2 jatinhos, viajava para cima e para baixo aqui no Brasil e fora do Brasil. Quem é que levava? Quem estava nesses aviões? Tem algum poderoso de plantão? É dever nosso buscar e direito do povo brasileiro saber, porque é o dinheiro dele que está envolvido, do brasileiro, da sociedade. Senhor presidente, chega, basta de fundo do poço na ética. O Brasil precisa ser passado a limpo de novo. Já deu, não se sustenta mais. É judiação com cidadão de bem desse país. Toffoli também impôs outra aberração, um severo sigilo. Eu nunca tinha ouvido essa palavra, sigilo máximo foi decretado, quase absoluto, sobre todo o processo da fraude do Banco Master. Olha só, ele que enterrou Lava Jato, delação, que abriu o processo desse inquérito 4781, que é o inquérito do fim do mundo, que está aberto há 6 anos, jogando no lixo o ordenamento jurídico do país, a nossa Constituição sendo rasgada. Foi Toffoli que abriu, enquanto presidente do Supremo, por ofício, e passou para Alexandre de Moraes, está aí.
o caos jurídico no Brasil, a insegurança completa institucional. Começou aí o mesmo Toffoli. O mesmo Toffoli dá um sigilo máximo depois dessa viagem sobre todo o processo de fraude do Banco Master, transformando o processo numa verdadeira caixa preta, beneficiando sim alguns criminosos e prejudicando milhões de aposentados brasileiros. Último minuto, senhor presidente, para eu encerrar sempre com a frase: lhe agradeço demais a sua benevolência. Por tudo isso, é inadiável a instalação da CPI do Banco Master. Ela está aí, na presidência do Senado, com o presidente Davi Alcolumbre, há mais de 10 dias, assinado por 34 senadores da República. 34. Só bastavam ter 27. E está parada. Isso é um escândalo internacional. Até entrevista por Financial Times eu dei essa semana sobre esse caso. Não podemos esquecer de outro ato tão indecoroso quanto esse, oferecido justamente pelo Senado, impondo sigilo de 100 anos para as movimentações do careca do INSS nas dependências dessa casa. Uma indecência. Eu encerro, senhor presidente, com esse sábio pensamento nos deixado por Confúcio há mais de 2.500 anos. Não é o Confúcio Moura, nosso senador, é Confúcio, grande humanista, pensador. Senhor presidente, 30 segundos, eu não sei se é possível, só para ler a frase. Muito obrigado. Porque esse sigilo, senador Plínio Valério, senadora Damares, imposto aqui pelo careca, para beneficiar o careca, para saber em que gabinetes ele entrou, é uma vergonha. A população continua cobrando e justamente querendo saber. Chega de sigilo, para com isso, de proibir as informações. Isso, claro que não vai dar certo. O que é que estão querendo esconder da população brasileira, minha gente? Confúcio disse há 2.500 anos: a lei da vida correta não fica imediatamente clara, nem à pessoa comum e nem ao sábio. A lei da vida correta só fica clara quando se tenta segui-la. Que Deus abençoe essa nação, presidente. Vamos que vamos, pela ética, pela justiça para todos. Muito obrigado. Obrigado, senador Eduardo Girão. Com a palavra agora o senador Espiridião Amin, não está presente. Senador Veneziano Vital do Rego, não está presente. Laércio Oliveira, não está presente. Senador Márcio Bittar, ausente. Senadora Damares Alves, com a palavra por 10 minutos. Boa tarde, presidente. Senador Girão, que bom que os colegas estavam ausentes, porque eu subo nessa tribuna ainda no calor das suas palavras, senador Girão. A gente vai precisar lutar por ética, e a ética tem que chegar a todas as instâncias. Não é justo a ética ficar aqui no Senado. A gente tem Conselho de Ética, nós temos Comissão de Ética na Câmara, nós temos Comissão de Ética na Presidência da República, os ministros do Executivo são julgados, são denunciados em Comissão de Ética, nós, senadores, vamos para Conselho de Ética, os deputados federais, estaduais, e Código de Ética, Código de Conduta, é para todos. Aí a gente vê a Suprema Corte não tem. Então, eu queria, senador Girão, aqui completar o seu discurso, parabenizando o ministro Fachin pela iniciativa de ter um código de conduta dentro da Suprema Corte. Existem condutas de ministros que não configuram crime de responsabilidade. Então, existem condutas que nós nunca vamos poder julgar aqui no plenário do Senado, porque não configura crime de responsabilidade. Mas a gente vive assistindo cenas e condutas que não são coerentes com os cargos, tipo, perdeu o mané. Não poderia ser impeachmentado com a frase perdeu o mané
Mas poderia, numa comissão de ética dentro da Suprema Corte, ser chamado para se explicar. É dessa forma que se dirige a um cidadão brasileiro? Poderia ter uma comissão de ética lá para começar a analisar os processos que estão tramitando na Corte, que advogados são parentes de ministros. E hoje nós somos surpreendidos, senador Girão, senador Cleitinho, que a esposa de um ministro famoso, poderoso, arauto da justiça, um homem que quer colocar ordem no Brasil, a esposa dele foi contratada pelo Banco Master e pelo que nós vimos na imprensa por 129 milhões de reais, dividido em 36 parcelas, dá em torno de 3.600 por mês. Banco Master não pode ser julgado nem investigado naquela corte. Vocês concordam comigo? Porque se a esposa do ministro é advogada do Banco Master, esse processo tem que sair de lá. Então, eu quero parabenizar o ministro Fachin pela iniciativa. Força, ministro Fachin! Nunca imaginei que eu fosse vir aqui dar força para um ministro da Suprema Corte. Mas nós precisamos colocar ordem naquela casa. Os ministros da Suprema Corte, eles são seres humanos. E por serem humanos, eles são falíveis. E eles precisam ser punidos quando erram. Então, eu acho que o ministro Fachin caminha na direção certa, e aí acho que não é só o Banco Master, não, fazer um grande levantamento das ações que tramitam naquela corte, que os advogados são parentes de ministros. Nada contra uma advogada ganhar tão bem, não, tem que ganhar, se trabalha bem, tem que ganhar bem. Mas ser esposa de ministro e a ação está tramitando lá, me poupe. Não é só carona em jatinhos, não, senador Girão. Existem muitas condutas dos ministros da Suprema Corte que precisam ser analisadas. E hoje nós tivemos uma fala extraordinária aqui no Senado, quando o senador Alessandro, com tamanha ousadia e coragem, fez essa pergunta ao ministro Ricardo Lewandowski. A fala do senador Alessandro hoje, na CPI do crime organizado, precisa ser vista, revista, publicada, compartilhada por todos nós. Quando ele perguntou sobre conduta, sobre ética de ministro da Suprema Corte, inclusive ele disse, como vamos acabar com o crime organizado dessa forma? Foi muito dura a fala do senador Alessandro e quero cumprimentá-lo pela coragem, coerência de sua fala. Mas o que me traz aqui à tribuna, nos minutos que me restam, é lamentar, mais uma vez subir na tribuna para lamentar a morte de uma mulher. E dessa vez é uma mulher no meu Distrito Federal, em Brasília. Falo da cabo Maria de Lourdes Freire Matos, uma jovem de 25 anos, linda. A cada instante que eu abro a foto dela, eu me emociono muito. A cabo Maria de Lourdes era saxofonista da banda do Regimento do Exército, e ela foi assassinada por um soldado, Kevin Barros, de 21 anos, e depois que ele mata ela com faca, ele pega o corpo dela, deixa lá numa sala que tinha todo um revestimento acústico e coloca fogo, e o corpo dela é encontrado carbonizado. Ele queria, de certa forma, esconder que havia ali um homicídio, tipo, foi um acidente. E esse caso nos chocou muito, porque ela estava num lugar que se julga seguro. Uma menina que estava dedicando a sua vida ao Exército, e a gente sabe que o Exército não tem culpa. Os soldados que chegam, não tem como a gente ter um raio-x do coração. O coração humano é traidor, é cheio de maldade, o Exército não tem culpa. Mas eu me preocupo muito com a posição das mulheres dentro das Forças Armadas. Mas antes de falar sobre isso, eu quero aqui registrar a minha solidariedade à família da cabo Lourdes Freire. Que Deus abençoe vocês, que Deus os console. Nada que eu fale nessa tribuna, nada vai amenizar a dor da família.
Uma menina com uma história linda, de família muito humilde, que os pais lutaram muito para ela estudar. E ela encontrou na música uma forma de sobreviver. E encontrou na música, senador Flávio Arnes, uma forma de louvar a Deus. Ela era da Igreja Católica e usava música na igreja. Professora, tinha uma comunidade de mais de 50 pessoas que ela dava aula, uma menina dedicada à evangelização na Igreja Católica, uma menina amada por todos e teve a vida ceifada desta forma. Aí houve um comentário de que ela foi assassinada porque ela disse não a uma relação amorosa com um soldado, mas a família está negando. O que aconteceu foi, de fato, um feminicídio. Ela foi morta em razão de ser mulher, mas não porque tinha uma relação amorosa. É tão somente porque o soldado não aceitava receber uma ordem de uma mulher, uma cabo. A subordinação. Então, ela morre em razão de ser mulher. E a gente não aguenta mais os números de feminicídios no Brasil, a gente não aguenta mais a violência contra a mulher no Brasil e a gente vai ter que continuar fazendo uma reflexão sobre a violência contra a mulher no Brasil. E eu quero compartilhar com os senhores os números alarmantes. Violência doméstica, 2020, 607 mil ocorrências. 2021, 696 mil ocorrências. 2022, fonte, tá, gente? Conselho Nacional de Justiça, 756 mil. 2023, 918 mil. 2024, 1.014.000. E até outubro de 25, 920 mil ocorrências de violência doméstica. Nós vamos chegar ao final de 2025, lamentavelmente, com mais de 1.020.000 ocorrências de violência doméstica. Mas aí vamos para o número de feminicídio. 2020, 4.200. 2021, 5.600. 2022, 7.000. 23, 8.700. 24, 10.217. Até 30 de outubro de 25, 9.988. Explodiu a violência contra a mulher. Aí eu tenho um outro número, e esse outro número me deixa mais apavorada ainda. Ministério da Justiça investiu tão somente 0,1% do orçamento planejado contra o feminicídio este ano. Governo Lula usou só 15% de todas as verbas destinadas ao feminicídio. Como enfrentar? Sem investimento. Quero aqui fazer um apelo ao governo Lula. A gente não suporta mais tanta violência contra a mulher. Queremos investimento e políticas públicas de verdade para enfrentarmos a violência contra a mulher no Brasil. Que a família da cabo Maria de Lourdes Freire Matos receba o abraço de todos os senadores, inclusive a irmã dela é colega nossa aqui no Senado. Receba o abraço de todo o Senado Federal e chega de feminicídio na minha nação. Obrigada, presidente. Obrigado, senadora Damares. Senhor presidente. Parabéns pela manifestação de Vossa Excelência por intermédio desse discurso. Esse é um tema realmente da maior gravidade. Nesse fim de semana, nós tivemos, inclusive, a oportunidade de acompanhar várias mobilizações que foram feitas no Brasil contra a violência que se estabelece contra as mulheres, contra a violência de gênero, enfim. Então, o pronunciamento de Vossa Excelência é muito pertinente e eu quero parabenizá-la. Senhor presidente, pela ordem, eu só gostaria, se Vossa Excelência permitir, de destacar a presença aqui nas galerias de educadores, professores, pedagogos, profissionais da educação, que vieram hoje de manhã acompanhar a aprovação do projeto de lei na Comissão de Educação, que reconhece essa atividade docente nas creches. Seria um absurdo a gente pensar que não são professores, pedagogos, profissionais da educação, mas é a realidade ainda, não é, que precisa ser enfrentada em muitos locais do Brasil.
Nós temos a educação infantil, que é a creche e a pré-escola, que fazem parte dessa prioridade que é educação infantil. Atender bem a criança, particularmente dos 0 aos 3 anos, que sabemos que neste período é o período em que há um desenvolvimento assim significativo do potencial que essa criança vai apresentar na vida. Então, nada melhor do que termos a carreira docente, a carreira de profissionais, a formação inicial, a formação continuada, porque é educação. A educação é da creche até o pós-graduação. Todos nós falamos isso. E esse reconhecimento da creche, que é a primeira parte da educação infantil, então foi aprovado esse reconhecimento na Comissão de Educação, num projeto de lei da deputada Luciene Cavalcante, relatado hoje cedo pela senadora professora Dorinha, aprovado por unanimidade, e agora as pessoas vêm acompanhar também, já que foi requerida a urgência, acompanhar esse processo aqui no plenário do Senado. Então, só quero, em nome dos senadores e senadoras, reconhecer o trabalho e fazer o apelo para que o Brasil inteiro reconheça que é parte integrante do contínuo da educação, para que a gente chegue lá na frente, né, com crianças bem atendidas por profissionais preparados para esta missão de vida. Então, sejam todos e todas muito bem-vindos. Muito pertinente a observação de Vossa Excelência. Quero parabenizar a todos e a todas. Estive lá na reunião pela manhã e vi a emoção com que reagiram a essa decisão importante da Comissão de Educação. E, com certeza, vamos hoje colocar em votação aqui nesse plenário. Com a palavra, o senador Plínio Valério para a sua manifestação em 10 minutos. Vê se consegue alguém. Presidente Humberto, senadoras, senadores, volto a falar, meu amigo Girão, sobre o tema que nos diz respeito a todos, saudando a turma aí da galeria. Sejam bem-vindos. Em uma atitude intempestiva e até surpreendente, tratando de quem se trata, citamos aqui na tribuna já, o ministro Gilmar Mendes contestou não só a condição para a abertura do processo de impeachment, como diversos outros dispositivos do processo. Seu objetivo é óbvio, eu falei também aqui, é colocar um bode na sala, que é a expressão popular, que significa, ao abrir ou prosseguir uma negociação, desviar o foco de questões ainda mais complexas. Pela lei em vigor, a lei número 1079, de abril de 1950, determina em seu artigo 41 que é permitido a todo cidadão denunciar perante o Senado Federal os ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República pelos crimes de responsabilidade que cometerem e que estão capitulados no artigo 39 e 40. Em um argumento, propositalmente, isso ele faz de propósito. Propositadamente, porque ingênuo ele não é, o ministro alega que a Lei 1079 caducou por ser de 1950, como se outras leis muito anteriores não estivessem em pleno vigor, como, por exemplo, a lei que cobra o imposto de renda. É mais velha do que a lei do impeachment, nem por isso ele quer bani-la. O ministro alega também que esse artigo não foi acolhido pela Constituição em vigor. É falso esse argumento do ministro. É tão falso que esse artigo foi alterado pela aprovação pela lei número 10.028 de 2000, do artigo 41, a linha A, estabelecendo que, respeitada a prerrogativa de foro que assiste às autoridades, a que se refere o parágrafo único do artigo 39, inciso 2, as ações penais contra ele ajuizadas. Ou seja, ele está alegando uma coisa que não existe. Aquela história de afirmar e ninguém contestar. E a gente está aqui contestando. Gilmar Mendes alega também
e foi numa entrevista no dia 4, que a lei original não foi recepcionada pela atual Constituição após passar pelas Constituintes de 46 e 67 e pela emenda de 69. A lei tanto foi recepcionada que, sem qualquer contestação, recebeu nova redação após a Constituição de 88. Eu estou dizendo isso aqui para mostrar que o ministro Gilmar Mendes está totalmente errado e está argumentando com argumentos falsos. E a gente tem que contestar. E ainda bem que eu estou senador da República para poder fazer isso aqui, mesmo correndo risco. Imagina os cidadãos que se sentem ofendidos com isso. O problema é que alguns ministros do Supremo, eles querem mudar as leis, não respeitam as leis e querem mudá-las, não reconhecendo que lei só pode ser mudada aqui no Parlamento, aqui no Congresso, posto que somos nós, congressistas, que fazemos as leis, e eles não respeitam. Pela liminar do ministro, só o Procurador-Geral da República pode propor impeachment dos ministros supremos. Quer dizer, a gente não pode nem usar brincadeira, porque brincadeira a gente se diverte, e aqui não tem nenhum divertimento. Queria dizer que tentar representar contra ministro supremo só o Procurador-Geral da República. E quem vai empichar o Procurador-Geral? A Constituição é clara, está lá, cabe ao Senado essa prerrogativa de empichar ministro do Supremo, ponto. A lei é velha, que se mude a lei, mas se mude a lei no Parlamento e não nos gabinetes de ministro do Supremo. E a gente tem que estar reclamando aqui, sim, sempre, porque ele está contrariando uma cláusula pétrea da Constituição, que reconhece todos têm o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso do poder. Está lá na Constituição. A gente aprende desde menininho, no meu interior também, lá no Amazonas, bem longe, todo poder emana do povo, está lá na Constituição. E quando o ministro quer tirar os representantes do povo, está tirando o povo da Constituição. Querer banir o povo, o cidadão da Constituição, é golpe. Não vai conseguir, mas a gente poderia, não é golpe não, é golpe mesmo. É golpe mesmo. Aí a gente fica aqui, achando que não pode fazer nada, porque é a decisão monocrática de um ministro que não tem para onde recorrer. O Supremo hoje é o VAR do futebol. E o VAR ou faz revisão ou não faz, ou diz que foi, ou diz que não foi. A gente não tem para onde correr. Eles agora, e por isso que eu falei tirar o bode da sala, porque tem aqui dentro do Senado um projeto já encabeçado pelo senador Rodrigo Pacheco, numa comissão de notáveis, presidenciada pelo ministro Lewandowski, secretariado pela assessora dele. E é esse projeto, por isso que eu digo, eles vão tirar o bode da sala, que é a intempestividade do ministro Gilmar, e vão colocar esse projeto, e a gente vai votar achando que votou coisa boa, e coisa boa não é, porque esse projeto não traz nada de bom para nós, e a gente tem que reagir. Portanto, eu falo por mim, senador Girão, eu poderia até falar pelo meu irmão Girão, que também diz as mesmas coisas, ou melhor, eu digo as mesmas coisas que o Girão diz, a gente tem que reagir. Eu dava uma entrevista ontem à revista Veja e dizia, é preciso que a gente reaja, é preciso que a gente tope o confronto, porque isso é confronto. É querer o confronto, é querer guerra. E eu acho que, não, em nome da democracia, eu não vou atender esse pedido de guerra. Vou sim. A população do Amazonas, como me mandou para cá, acreditava no que eu estou aqui representando. Que eu não teria temor, eu não teria medo. Eu não vim para cá, já disse isso 1000 vezes. Eu não sou apresentador de cerimonial, que tem que agradar todo mundo, mestre de cerimônia. Quem é candidato a Miss Simpatia tem que agradar. Eu não tenho que agradar. Eu não vim a Brasília para fazer amigos, embora tenha feito meu irmão Girão, mas eu não vim para cá para fazer amigos. Eu vim para cá para cumprir uma missão. Eu jurei cumprir a Constituição aqui nesse plenário. Ministro não cumpre, e eu tenho que dizer que eles não cumprem. Estão arrumando argumentos falsos para tentar convencer a população brasileira disso. Senadoras, senadores, a liminar que eu estou falando do Gilmar é um novo esforço de blindagem
para a abertura do processo. Olha só, ele bane o cidadão, nenhum de vocês, nenhum das senhoras, nem o senhor pode mais representar contra ministro. E essa nova lei que era aprovar aqui, a não ser que tenha 1,5 milhão de assinaturas, inviabilizou. Ninguém mais pode pedir impeachment de ministros. Porque estão banalizando o impeachment. Se comportem direito, que pedidos não haverão. O problema é de comportamento, o problema é realmente de ação. E a gente tem que reagir. Portanto, em nome do Amazonas, em nome daqueles senadores que me mandaram para cá para representá-los, eu estou topando, sim, essa parada de confrontar com o Supremo Tribunal Federal. Porque o Supremo é a última instância, que todo mundo tem processo, todo mundo... Eu falo por mim. Eu não quero que andem com a velocidade que eu ando, ou então eu não ande com a lentidão que eu ando. Eu caminho. Cada um tem seu caminhar, cada um tem sua pegada. Se acessa ou não, se apressa ou não. Eu não estou apressado, mas eu estou topando isso. Presidente, me dê só mais 2, 3 minutos para eu concluir, uns 3 minutos eu concluo. Obrigado. Senador, é porque daqui a pouco nós vamos ter que suspender a sessão, porque vai haver a promulgação... Então vamos falar, porque restava 2, beleza. Então não vai dar, eu concluo, sem problema. Conclua, sem problema. Então, a guerra está sendo topada. A gente não pode mandar flores para adversário, ponto. Se é para ter receio, medo de ministro, que a gente saia daqui. Um senador não pode ter o direito de ter receio. O homem público não pode ter injúria, calúnia e difamação. Que elas venham, porque faz parte da nossa missão. E eu encerro para dizer que amanhã vou falar a mesma coisa que falei hoje no tempo regimental. Posto que a minha missão aqui tem que ser cumprida. E a missão, para ser cumprida aqui, ela me diz o seguinte: senador Plínio Valério, eu não te mandei para lá para ser mandado por ministro que não tem um voto, por ministro que não dá a cara a tapa de 4 em 4 anos, para que a população diga se ele é bom, se ele não é, se ele presta, se ele não presta, se ele está servindo. Portanto, a gente vai sair de novo para uma reeleição, buscar mandato. E sabe o que eles fazem para ter esse mandato? Eles vêm aqui no Senado beijar a mão de cada um senador, de cada uma senadora, para prometer que serão justos, que terão bom senso. Então, em nome do bom senso, que o ministro Gilmar retire essa coisa maluca dele e que nós possamos voltar a legislar, sem medo, sem receio, em respeito à Constituição e ao povo brasileiro. Nada mais do que isso. Obrigado, presidente. Obrigado, senador Plínio Valério. Conforme eu comuniquei, nós vamos ter daqui a pouco uma sessão de promulgação de uma emenda constitucional, inclusive de autoria do senador Cleitinho, e como tal, nós vamos precisar suspender agora a sessão. Então, a presidência suspende a sessão deliberativa para a realização de sessão solene do Congresso Nacional, destinada à promulgação da emenda constitucional número 137 de 2025, PEC do IPVA, e a sessão deliberativa será reaberta em seguida para apreciação das matérias constantes da ordem do dia. Está suspensa a sessão. Que seja convergindo os papéis de responsabilidade do Poder Executivo com o Poder Judiciário, né? E não uma substituição, como ora parece que o projeto acaba propondo. E um terceiro ponto para encerrar seria justamente desse fortalecimento do INCRA, né? Na última gestão, o INCRA, especialmente com o que a gente tem atuado conjuntamente com a Câmara de Conciliação Agrária do INCRA, nós identificamos um avanço tanto na relação desses procedimentos que já estavam parados há muitos anos, em razão dos conflitos possessórios ou das ausências de informações técnicas, mas também identificando que o INCRA fez um investimento muito mais alto de gestão territorial, que é da informação fundiária. Hoje nós carecemos de muitas informações para que a gente tenha segurança da emissão dessas informações. Então, um ponto muito importante
e que isso é garantido, e é o INCRA atualmente que possui esse banco de dados ampliado, é justamente a informação fundiária, algo que atualmente o Judiciário não possui e que nos traria, né, eventualmente transferindo esses procedimentos para lá, uma insegurança significativa, né, de como que essas informações iriam se cruzar. Então, esses são alguns pontos de uma análise bem técnica, presidente, que a gente colocou, pensando especificamente a política de acesso à justiça e o papel desses atores do Poder Executivo, do Judiciário em coordenação, mas também identificando, principalmente, a mudança de perspectiva que a gente tem hoje no Judiciário e no Poder Executivo, desses mecanismos de conciliação extrajudiciais, justamente para reduzir os litígios. Então, muito obrigada. Obrigado, doutora Daniela. E agora seria o doutor Carlos Godin, consultor jurídico do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, MDA. Mas antes eu queria pedir ao senador Mourão que pudesse nos presidir aqui a comissão. Obrigado, senador Beto Faro, senador Hamilton Mourão, senador Zequinha Marinho, senador João Pedro, nosso diretor do INCRA. Boa tarde a todas e todos. Meus colegas e ex-colegas, Érico Goulart, com quem eu trabalhei no INCRA, Michel François, com quem eu também trabalhei no INCRA, Júnior Divino Fidelis também foi meu chefe, doutora Daniela, doutor Marcos. Uma alegria imensa estar aqui hoje debatendo esse tema que é tão importante e vou direto ao ponto para a gente... Nosso tempo é curto para tanto tema, né? Regularização fundiária é atribuir propriedade a quem tem posse, né? Esse seria um conceito genérico. Ela pode se dar sobre terra privada ou sobre terra pública, né? Como é que se faz a regulação fundiária sobre terra privada? Você tem posseiros, uma outra pessoa é proprietária, você desapropria esse proprietário para poder regularizar essa posse dos posseiros, né? E sobre terra pública, tradicionalmente tinha o nome de legitimação de posse. A Lei 11.952, ela traz a legitimação de posse, mas chama de regularização fundiária, né? Então, o que a gente vai tratar aqui hoje é a regularização fundiária em cima de terras públicas para indivíduos, né? Há outras regularizações fundiárias, indígena, quilombola, de unidade de conservação. O que a gente está tratando aqui hoje é para indivíduos. E, juridicamente, é uma alienação de uma terra pública inservível por dispensa de licitação a preço baixo, a preço abaixo do valor de mercado. Então, a regra para você vender um bem público é a licitação, é o leilão a valor de mercado numa ampla concorrência. A Lei 11.952 traz uma exceção. Eu vou fazer uma dispensa de licitação para vender a preço baixo para quem cumpre aqueles requisitos. Eu vou escolher a pessoa que vai adquirir aquela terra. Bom, se o projeto de lei 4718 for aprovado, o Judiciário é que vai ter que analisar todos os requisitos que a Lei 11.952 traz, né? E isso é que nos gera preocupação. Primeiro requisito que o Poder Judiciário vai ter que analisar: é um bem público? Eu estou lidando ali com uma terra pública? Isso não é simples, né? Porque o Brasil adotou, na Lei de Terras de 1850, um sistema muito complexo e que favorece a grilagem. A gente não tem, o Estado brasileiro não tem um cadastro de terras públicas e de terras privadas. A gente sabe o que é terra pública por exclusão. É público tudo aquilo que não é privado. Então, se as pessoas numa determinada área aparecem com títulos de propriedade, a gente consegue separar o que é público e o que é privado, né? Imagina que loucura seria se o Senado Federal fosse igual, né? O presidente do Senado fosse abrir uma sessão sem saber quem são os senadores e quantos são. É senador todo mundo que apresentar uma carteirinha de senador. Um dia podem ser 400, outro dia podem ser 1.000, e aí virão as carteirinhas falsas de senadores. Uma loucura, né? Imaginem que o serviço público fosse assim, doutor Michel. A gente não soubesse quem são os servidores públicos que podem atuar num processo administrativo. É servidor público todo mundo que apresenta uma carteirinha de servidor público, né? Evidentemente não é assim.
A União sabe quem são seus servidores, o Senado Federal sabe quem são os seus senadores, o TSE registrou as candidaturas, sabe quem foi eleito, quem foi diplomado, quem tomou posse. Então, a gente tem um número conhecido de senadores, um número conhecido de funcionários públicos. Mas no sistema de terra brasileiro não é assim. É proprietário quem aparece com título de proprietário, né? E muitos desses títulos são falsos, são forjados. Isso é a grilagem, né? Então, acho que o primeiro ponto que a gente precisaria corrigir, que esse Congresso pode e deve corrigir, é o nosso sistema de terras, para a gente saber finalmente o que é público e o que é privado, não depender de alguém aparecer com um título supostamente de propriedade. E é por isso que a quantidade de terras hoje registradas em cartório é muito maior do que o território nacional. Há municípios que têm área registrada que é 1,5, 2 vezes a área do município, né? Então, o sistema registral, cartorário, ele tem muitas falhas. E há aí conflitos de interesses, há uma confusão entre interesses públicos e privados, e a gente deve reconhecer que o CNJ tem feito, há décadas, um serviço muito importante de tentar regular a questão dos títulos de propriedade e combater a grilagem, né? A grilagem ainda não é um problema residual, a grilagem ainda é um problema muito sério no país. E a grilagem gera conflitos, né? Uma regularização fundiária mal feita, ela legitima o grilo e gera conflitos. Então, esse projeto de lei está jogando no colo do Poder Judiciário o combate à grilagem para muito além das atribuições que o Poder Judiciário já tem, né? Que não são poucas. Bom, então, como é que hoje se sabe que uma terra é pública? Se faz uma discriminação, né? Ou um processo administrativo de discriminação ou uma ação discriminatória. Então, para que o poder público possa provar que a terra pública é uma terra pública, ele diz: isso aqui é público, mas eu quero saber se alguém tem título de propriedade sobre essa área que eu entendo que é pública. E aí o judiciário vai analisar a validade daqueles títulos que aparecerem. Então, é um processo que dura, em média, 20 anos para eu entender que aquela terra é pública. E aí, depois que eu entender que aquela terra é pública, eu posso, então, receber os pedidos de regularização fundiária para poder atribuir a um particular a titularidade daquela área que ele ocupa. Então, com o projeto de lei sendo aprovado, a gente vai ter 2 processos, né? O primeiro processo, a ação discriminatória, em que o poder público tenta provar que a terra pública é uma terra pública, para depois atribuir por outro processo judicial a terra pública a um particular e fazer finalmente a destinação. E aí, senador Hamilton Mourão, eu não vejo como isso pode ser uma aceleração do processo de regularização fundiária, né? Eu entendo que vai retardar ainda mais o processo de regularização fundiária. Bom, um outro ponto que o Poder Judiciário teria que analisar, caso esse projeto seja aprovado, é se aquela terra é um bem inservível. O Estado brasileiro ele só pode alienar uma terra se ele não tem uso para ela, né? Porque a Constituição tem outras prioridades que não a alienação de terras públicas. Então, é preciso averiguar se o Estado vai precisar daquela terra para criar uma unidade de conservação, para fazer reforma agrária, para declarar uma terra indígena, um território quilombola, um território de povos e comunidades tradicionais. Isso tudo hoje é feito na Câmara Técnica de Destinação de Terras Públicas, da qual a diretoria do senador João Pedro participa. Então, os órgãos fundiários da União, os órgãos que precisam de terra para aplicar suas políticas públicas, são consultados se aquela terra é necessária para aplicar uma política pública ou se ela pode ser alienada. Como o Poder Judiciário vai fazer essa análise? Isso é uma análise discricionária, uma análise de adequação às políticas públicas, né? Eu acho que o Poder Judiciário não tem essa capacidade de dizer se aquela terra é útil para a política pública aplicada por órgãos como o ICMBio, o INCRA, FUNAI. Um outro ponto que o Poder Judiciário teria que analisar é se cabe, no caso, uma dispensa de licitação. Se a regra é a licitação, o leilão daquele imóvel para uma ampla concorrência por valor de mercado, o Judiciário, ao fazer regularização fundiária, vai ter que analisar. Bom, aquele sujeito que está pleiteando a regularização fundiária, ele se enquadra nos requisitos legais?
ele ocupa, explora, tem uma cultura efetiva, essa cultura efetiva vem desde 2008, ele já é proprietário de outra área, ele já foi beneficiário de um programa da reforma agrária ou de outro programa de regularização fundiária, ele tem posse mansa e pacífica, ele expulsou alguém para estar ali, ele matou alguém para estar ali. Então, tudo isso o Poder Judiciário teria que analisar. A Lei de Terras do Maranhão, de 1969, que foi executada na década de 70, ela foi responsável pela titulação de enormes áreas para particulares, áreas essas ocupadas por comunidades indígenas, quilombolas e povos tradicionais. Ela foi responsável por elevar, na década de 80, o Maranhão a um dos estados mais conflituosos do país, condição da qual o Maranhão ainda não saiu. O Maranhão continua sendo um dos estados mais conflituosos do país, né? Ao lado de Bahia, Tocantins, Pará. Por quê? Há diversas pessoas com títulos de propriedade sobre áreas que estavam ocupadas por comunidades. E isso gerou conflito, né? Então, uma regularização fundiária mal feita, em que não se avalia se aquela posse é de fato mansa e pacífica, se o sujeito efetivamente ocupa aquela área, ela pode ser geradora de conflitos e legitimadora de grilagens. Então, há uma preocupação aí de como o Poder Judiciário vai evitar legitimar uma grilagem. E, por fim, o Poder Judiciário, se esse projeto de lei for aprovado, ele teria que avaliar preço da terra, né? Quem avalia preço da terra é o INCRA. Não existe avaliação mais precisa que a avaliação feita pelo INCRA. Como é que o Poder Judiciário vai fixar o valor daquela terra e mais, vai vender aquela terra a preço abaixo do valor de mercado, né? Hoje, uma terra de regularização fundiária pode chegar a 5%, 10% do valor de mercado. Seria o Poder Judiciário legitimado para fazer essa renúncia de receita, né, vender uma terra abaixo do valor de mercado? Claro que quando você faz uma regularização fundiária para o agricultor familiar, você tem uma justificativa para ter essa renúncia de receita. Mas como é que o Poder Judiciário legitimaria uma renúncia de receita da União sobre terras de 2.000 hectares, 2.500 hectares, criando verdadeiros latifúndios, né? E, por fim, uma última preocupação é como o Poder Judiciário vai avaliar o cumprimento de cláusulas resolutivas. Se o sujeito recebe aquela terra com benefícios, os benefícios da lei de regulação fundiária, ele é obrigado a cumprir determinadas cláusulas resolutivas, né? Não pode vender, ele tem que pagar, tem que ter uma destinação agrária, cumprir legislação ambiental, cumprir legislação trabalhista. Quem vai fiscalizar isso? Será o Poder Judiciário, né? Em caso de não haver a possibilidade de regularização fundiária, essa terra tem que ser ou retomada pela União ou vendida em processo de licitação, né? Mais uma vez, como o Poder Judiciário faria essa outra destinação. Então, entendemos que esse projeto de lei fere a separação de poderes, né? Dá atribuições tipicamente administrativas ao Poder Judiciário, atribuições que são do Poder Executivo, de gestão de terra, de destinação de terras, de discricionariedade, decidir para onde vai aquela terra, né? Eu imagino que seja um pouco difícil encaixar o programa de regularização fundiária num processo judicial, porque o requerente não tem um direito subjetivo a ser titulado se aquela terra não for um bem servível, se ele não preencheu os requisitos para a regularização fundiária. Então, entendo que a solução para a gente acelerar a regularização fundiária é equipar o INCRA, dar mais servidores, dar condições tecnológicas para o INCRA poder fazer a regulação fundiária de maneira mais célere, mas não transferir para um outro poder que não tem a expertise que o INCRA tem, essa tarefa da regularização fundiária. Muito obrigado. Agradeço aí ao Dr. Carlos Gondim suas observações a respeito, né, da tarefa imposta ao Judiciário pelo projeto de lei e, obviamente, o Dr. Gondim exercendo os jus experientes. Está certo, Dr. Gondim, né? É um direito. Eu vou passar a palavra ao nosso próximo debatedor, que é o senhor Marcos Caigangue, secretário nacional dos Direitos Territoriais Indígenas do Ministério dos Povos Indígenas. Marcos, você tem 10 minutos aí, com alguma flexibilidade.
Só porque tu é gaúcho, viu, tio? Não, eu toleraria pelo menos 15 senadores, já que somos gaúchos. Tá certo, mas tu tá com cara de gremista, hein, tio? Escapei um pouquinho do rebaixamento. Escapou? Então tá satisfeito. Tá satisfeito. Os Colorados passaram um sufoco maior, senador. Então vai lá, Marcos, tá contigo. Perfeito, senador. Bom, só dar meus agradecimentos aqui, senador, em nome dos demais senadores aqui também, essa comissão, sempre é uma satisfação participar aqui com os demais membros aqui da mesa também. Em nome do senador aqui, cumprimentar os demais colegas aqui. Senador, vou ser bem rápido e breve. Os colegas que me antecederam já meio que resumiram praticamente quase toda a matéria. Eu vou apontar 2, 3 aspectos aqui, senador, com relação às nossas preocupações em relação ao impacto a terras indígenas com relação a esse projeto de lei. E para nós, enquanto Ministério dos Povos Indígenas, e o Ministério da Justiça, de alguma forma, também transversaliza por ter competência na matéria também, junto com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, senador. Nós, basicamente, eu acho que o colega do MDA antecipou muito bem aqui, né, um pouco desse fluxo da regularização fundiária, e ela também impacta terras indígenas também, né? Em relação a isso, nós temos uma preocupação específica que é com relação a terras indígenas, aonde o projeto também impacta, né? Ou seja, buscar regularização em sobreposição, muitas vezes com áreas reivindicadas, inclusive pela própria Fundação Nacional dos Povos Indígenas, que está fazendo trabalho de regularização. Esse é um primeiro aspecto, senador, que nos preocupa nesse projeto, né? Então, nós temos todo um rito administrativo de demarcação de terras indígenas, que é regido pelo decreto 1775, né? E nesse fluxo administrativo de demarcação, nós temos toda a parte de estudo, nós temos a parte de emissão de portaria declaratória e o ato final do decreto de homologação pelo Presidente da República. E uma das coisas mais comuns que nós temos, senador, em termos de terras indígenas é o quê? O que mais gera conflito no campo é quando nós temos terras indígenas em sobreposição com pequenas propriedades ou grandes propriedades, na sua grande maioria também. Então, avançar com um projeto em que a gente avança na regularização sobre áreas reivindicadas do ponto de vista da Fundação Nacional dos Povos Indígenas como direito, né, originário, isso tendencia a gerar conflitos. Não estou colocando aqui, senador, que a gente é contra a paralisar financiamentos, as ações produtivas de proprietários que estão nessas áreas e que têm o seu direito legítimo, o seu título em muitos desses casos, mas nós temos um rito aqui que, do ponto de vista transferir para o judiciário uma matéria que é estritamente de competência do Poder Executivo novamente, e que está aí, nós temos o INCRA como responsável nessa matéria, e uma expertise daí da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, que é no relatório circunstanciado de identificação e delimitação de terras indígenas, nós teremos, basicamente, teríamos que criar dentro do Poder Judiciário instituições com essa expertise, né, no trâmite de regularização no Brasil. Então, esse é um ponto, senador, que eu vejo que a matéria aqui, ela contradiz a atribuição do Poder Executivo Federal, principalmente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas nesse quesito. Mas nos preocupa, em segundo momento, ainda maior, que é a questão do acirramento de conflitos em áreas que são sobrepostas com terras indígenas e com reivindicação de postulando a título de propriedade nessas áreas. Que é, como eu falei, senador, tem situações que a gente tem tentado avançar, que é o que gera muitas vezes questionamento do pequeno, do médio e grande produtor também. Que quando tu tem uma terra indígena identificada, ela sobrepõe à propriedade, muitas das vezes aquele sistema inviabiliza o acesso a financiamento, né? Muitas vezes para a produção de alimentos ou outros itens. Essa é uma preocupação que a gente entende também, mas que são outra estratégia de avançar e superar isso, né? Mas não mudando a competência, né, para o Poder Judiciário. Esse é um primeiro aspecto nesse sentido. Eu acho que reforço aqui, senador, mais uma vez, a fala do colega do MDA também, que eu acho que nós temos a instância mais apropriada para isso, que é a própria Câmara Técnica de Destinação de Terras Públicas hoje no Brasil, né, que foi retomada novamente e vem tentando avançar nessa direção, né, que busca fazer o fluxo de destinação adequado e correto para essas terras públicas também, né? Então, acho que reforço, o colega já trouxe bem mencionado, nós, Ministério dos Povos Indígenas, também compusamos ela junto com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, e ela tem fluído de maneira muito positiva no avanço da regularização de terras indígenas no Brasil, principalmente de áreas públicas também. Então, senador, eu citaria esses 3 aspectos aqui do nosso ponto de vista enquanto ministérios. A gente também elencou algumas propostas, alguns artigos aqui que poderiam ser suprimidos de maneira total ou parcial também, que a gente deixa a nossa contribuição aqui enquanto ministério, mas nossa preocupação ela se abstém, basicamente se detém nesses 3 eixos, né? Como se daria a participação nacional dos povos indígenas num processo em que envolva o judiciário novamente, né? Sabemos nós aqui, né, senador, e essa casa, todos nós, enquanto membros do Poder Executivo, aqui do Legislativo também, e outros do Judiciário,
é que nós já temos uma morosidade no sistema de justiça hoje para avançar com questões de demarcação, muitas vezes, né? Imagina se a gente teve de jogar mais uma matéria para o judiciário, a gente está falando aqui, senador, com a terra indígena hoje no Brasil, para demarcar um processo administrativo total leva cerca de 30 anos no Brasil, né? Então nós jogarmos mais uma matéria, né, de buscar a titulação de áreas que têm sobreposição, e aí terra indígena também é patrimônio da União e é terra pública, né? Nos causa uma preocupação ainda maior, senador. Então, assim, são poucos trechos aqui, senador, a gente deixa a nossa contribuição aqui também para essa comissão, trazendo essas preocupações iniciais aqui, senador, de a gente avançar com esse projeto e o impacto que ele vai ter sobre terras indígenas, em alguns dos casos até acirrando conflitos no campo muitas vezes, né, que é a nossa grande preocupação, sem haver necessidade. E aí reforço, acho que a fala do colega do MDE aqui e dos demais colegas também, instrumentalizar e empoderar, né, estruturar ainda mais os órgãos que já têm essa competência. A gente tem visto, senador, que em muitos casos que o INCRA consegue ter as condições de trabalhar, a gente consegue avançar muito mais rápido, seja para a terra indígena, muitas vezes, que é o que eu estou me atendo aqui, mas seja para as outras áreas também, como quilombolas e outras, né, áreas públicas também, senador. Eu acho que esse é um caminho que a gente pode perseguir também enquanto executivo e legislativo nessa direção. É isso, agradecer a oportunidade, estamos à disposição, senador. Agradecer ao Marcos as observações colocadas, todas elas pertinentes, dentro, obviamente, não é, dos argumentos apresentados. É interessante, né, que o Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, mas nós temos dificuldade em definir o que é terra para cada um, né? É óbvio que existem limitações nisso aí, e uma das grandes limitações ela é a questão, né, da distribuição espacial dentro do nosso território e a questão da Amazônia, que é uma imensa área a ser preservada e, consequentemente, gera toda, né, essa problemática, vamos falar assim. Talvez devêssemos contratar o nosso grande centroavante, o Dario da Maravilha, que ele tinha a solucionática para essas coisas. Muito bom, vamos ao nosso próximo debatedor, que será pelo Zoom, o senhor Marcelo Trevisan, diretor do Departamento de Ordenamento Ambiental Territorial do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Senhor Marcelo, o senhor tem até 10 minutos aí para apresentar as suas observações. Muito bom. Obrigado, senador Hamilton Mourão, pela oportunidade. Obrigado aos colegas de dispositivo. Agradeço aí a muitos que também já conheço, sou oriundo do INCRA também, já trabalhei no INCRA, tenho uma experiência considerável nessa discussão. Também integro a bancada dos que se salvaram no domingo pela parte da tarde, não caímos para a segunda divisão, então temos um time de 3 aliviados aqui nessa mesa. Mas tratando efetivamente aqui do ponto da nossa pauta, né? Acho que tem alguns elementos que são fundamentais a gente tratar aqui. Eu queria fazer alguns recortes mais de caráter técnico e depois eu entro em alguns aspectos jurídicos. Primeiro, dizer que nós estamos tratando objetivamente de terra pública federal identificada, discriminada e arrecadada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e que estão concentradas na Amazônia em 99,96% dessas áreas. Então, nós não estamos tratando de terra pública estadual, não estamos tratando de outras áreas inalienáveis da União, estamos tratando dessas glebas públicas federais que se concentram na Amazônia. Segundo, acho que o Dr. Gondim, e abraço ao Dr. Gondim, foi muito feliz quando ele trouxe aí o conceito, né, mais genérico, mais amplo da regularização fundiária, e dizer que o PL do senador Rogério Marinho trata especificamente nessa questão da regularização fundiária individual, ou seja, a identificação de ocupações e essa identificação das ocupações, né, para fins de regularização, então, de transferência de patrimônio público para o privado dessas ocupações, e aí sim, né, até 2.499 hectares, uma vez que o limite constitucional de 2.500 hectares, isso passa pelo Congresso. E aí a gente tem as diferenças que traz na legislação, né, doutor Gondim, a questão de até 1 módulo, até 4, e depois acima de 4 módulos. Então, a gente tem isso. E quando a gente trata, então, especificamente da questão dos imóveis, né, para fins de regularização fundiária individual,
eu acho que eu quero fazer uma referência aqui ao próprio INCRA, e nós temos aqui o diretor João Pedro, compõe aí as pessoas que estão acompanhando, estão presentes. É importante falar que muita coisa já foi feita na Amazônia. Então, a gente parte do pressuposto que temos acertos a fazer e políticas para serem executadas, mas a gente não pode perder de vista de que nós tivemos ações importantes, eu quero citar uma delas aqui, como a criação da Secretaria Extraordinária de Regularização Fundiária da Amazônia Legal, trabalhou durante anos na identificação, no georreferenciamento, no cadastramento e também na emissão de títulos para imóveis, né, para posses lá na Amazônia. Então, nós não podemos partir da premissa de que não fizemos nada, o Estado brasileiro foi inerte o tempo todo e que não realizou ações de regularização, e eu pedi especificamente para fazer, e falo isso porque eu pedi para fazer essa manifestação via Zoom, porque agora pela manhã nós estávamos aqui em conjunto, o Ministério do Meio Ambiente, INCRA do Amazonas e INCRA do Acre, entregando títulos de terra, numa agenda conjunta. Quer dizer, isso não parou, né? E eu faço referência a isso porque esse processo é fundamental, e também é fundamental os avanços que foram sendo conquistados ao longo do tempo. A identificação, mesmo a gente não tendo um sistema de administração de terras que conecte todos os cadastros de terras, é importante falar que nós temos, sim, milhões de hectares, nós temos mais de 1.200.000 imóveis georreferenciados e certificados no país, e temos uma base de dados georreferenciadas para fins de regularização fundiária também inseridas no sistema de gestão fundiária do INCRA. Ou seja, nós temos um pacote de trabalho que é considerável e que vem trazendo luz a essa demanda. Outro elemento fundamental, que eu preciso fazer uma referência aqui, foi a plataforma de gestão territorial, que praticamente ela proporciona, né, um processo quase que 100% digital na agenda de regularização fundiária. O requerimento é inserido via plataforma, as análises de sobreposição das diversas sobreposições é feito na plataforma, a emissão da certidão de reconhecimento de ocupação é feita na plataforma, assim como a própria emissão do título. Então, o que eu queria falar, é importante dizer que, do ponto de vista dos avanços que a gente vem construindo ao longo do tempo, ela pode ser mais ou menos lenta, mas elas são consideráveis. A outra questão importante foram os avanços nos marcos legais. E aí quero fazer referência a duas questões aqui. A primeira, nós falamos muito da Lei 11.952, mas não falamos do Decreto 10.592 de 2020 e sua alteração e seus ajustes do Decreto 11.688 de 2023. Elementos fundamentais trouxeram de volta o processo da Câmara Técnica de Destinação. Nós falamos muito sobre Câmara Técnica de Destinação. Câmara Técnica de Destinação são 5 ministérios: Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério dos Povos Indígenas, Ministério da Igualdade Racial e Ministério da Justiça, além de 5 órgãos finalísticos: ICMBio, Serviço Florestal Brasileiro, INCRA, SPU e FUNAI. São esses os órgãos hoje que discutem e encaminham toda a pauta de destinação de terras públicas. E por que isso é fundamental? O Dr. Gondim trouxe alguns elementos que são importantes. Nós não temos só regularização fundiária individual ocorrendo. Nós temos regularização fundiária coletiva, através da identificação e reconhecimento de povos e comunidades tradicionais. Nós temos destinação de áreas públicas para unidades de conservação, terra indígena, territórios quilombolas. Quer dizer, isso é um pacote. E por que eu estou falando e trazendo esses dados técnicos? Aí entra a questão jurídica, né? Vejam, o CIGEF, quando era diretor substituto do INCRA, o CIGEF já trazia a possibilidade de integração dado técnico de certificação aos cartórios de registro de imóveis. Até hoje a gente tem dificuldade para operar isso. O cartorário não tem equipe técnica para olhar um georreferenciamento. Então, não tem como a gente jogar uma responsabilidade dessa dimensão para um cartório de registro de imóveis. Trazer para o extrajudicial, eu acho que é isso que é importante. O PL do senador Rogério, ele tenta acelerar, mas, de fato, há uma problemática aqui, que é uma problemática real, inclusive, colegas, das dificuldades que nós temos com os cartórios de registro de imóvel da Amazônia.
nós sabemos dos limites que se tem. Então, esse elemento é fundamental a gente trazer. Por quê? Porque nós já temos processos de integração, inclusive, que ao longo do tempo nós tentamos construir e não conseguimos viabilizar. E, por fim, eu gostaria de dizer que o mais importante desse processo, de fato, é sim, né, um processo mais célere, mais rápido, mas é também um processo de garantias. Nós estamos tratando de patrimônio público e, portanto, o patrimônio público ele tem que ser tratado com a sua devida responsabilidade. A gente não pode achar uma válvula de escape qualquer para tocar, né, o processo adiante. Então, temos que ter os seus devidos marcos legais respeitados. E, para mim, está diretamente relacionado ao fortalecimento do órgão de terras. E aí, doutor Michel falou, né, talvez discordem da gente e tal, mas eu acho que é isso, é fundamental. Assim. Quanto mais a gente fortalecer, fortalecer não só com estruturas humanas, tecnológicas, mas também orçamentárias, né? E eu sempre digo isso, é importante quando a gente tem uma superintendência do INCRA, por exemplo, que recebe, né, não só um aumento orçamentário, mas muitas vezes apoio parlamentar, né, uma emenda parlamentar para poder tocar os trabalhos. Isso é fundamental. Então, eu vejo que o fortalecimento, né, porque a legislação, ela existe, ela é aplicável, nós estamos construindo a passos largos, né, uma estrutura cadastral que, de fato, dá conta e inclusive uma plataforma, né, que é muito mais ágil. Agora, nós precisamos dar vamos dizer assim, aumentar a dimensão do alcance da política pública. Acho que esse é o desafio. O desafio é aumentar o alcance da política pública, não deixando de lembrar que muita coisa já foi feita, né? Quero só citar mais um exemplo aqui do Juruá. Rapidamente, em 2 glebas públicas, nós identificamos aqui mais de praticamente 1.000 títulos, né? 1.000 títulos emitidos, né? E mais o dobro disso de títulos a serem emitidos. Então, o que é que a gente tem? Nós temos aqui um bom número, né, que a gente está trabalhando hoje aqui, um bom número de procedimentos que já foram realizados. Então, a gente não, assim, eu fico preocupado quando a gente diz assim que muita coisa não foi, que não vai, que não foi, né, o que de fato tem problema, lógico que tem, mas também não posso deixar de fazer uma referência aqui a tudo que já foi construído ao longo desse tempo aqui, na política de regularização fundiária individual. Obrigado. Agradeço ao Marcelo Trevisan a apresentação dele e, obviamente, colocando claramente os trabalhos que vêm sendo realizados desde há muito tempo e mostrando que o Estado brasileiro não ficou parado. Temos problemas? Temos, não é? Mas a turma vem buscando solucionar esse problema com as limitações, não é, que são impostas não só por pessoal, material e, obviamente, o de sempre, né? O vil metal, o orçamento. Esse é um dos grandes limitadores. Vamos ao nosso próximo debatedor, que é o senhor Érico Melo Goulart, assessor técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. Boa tarde, obrigado, senador Milton Mourão. Saúdo os presentes da mesa e o Marcelo Trevisan. Eu, juntamente com o Marcelo Trevisan, o doutor Fidelis e o doutor Gondim, trabalhamos juntos no INCRA. Então, mas hoje eu vou ser o ponto fora da curva do projeto, senador, que é pegar a fala aqui de todos aqui. Então, primeiramente, o projeto, a proposta dele é facultar o acesso à justiça, né? Então, ele não tira a atribuição do INCRA, permanece a atribuição do INCRA, porém ele dá mais uma válvula de escape àquele produtor que requer que seja emitido seu título. Então, como já foi dito aqui, né, pelos que me antecederam, né, então tem aqui a falta de estrutura, né, no judiciário e no executivo. Isso de fato o INCRA tem um déficit muito grande de servidores, mas se a gente não pensar de outra forma, de ter um plano B para a emissão desses títulos, a gente vai continuar com essa pendência aqui de estrutura tanto de corpo técnico quanto de infraestrutura lógica e técnica e computacional. Como o INCRA, ao longo do tempo, ele veio se desenvolvendo, veio se atualizando, mas isso lá na ponta, senador, ela demora a chegar. Então, a gente
os meus colegas até sabem disso, tem muitos pedidos de processo de regulação fundiária no INCRA que estão parados há anos e isso não se avança. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem, como foi dito, tem a lei do Terra Legal, que é de 2009, então já estamos findando 2025, a época que foi criado, foi editada a lei, foi criado o programa Terra Legal, tinha 2 estruturas que tratavam sobre isso, que o foco era justamente dar vazão a toda essa demanda que tinha de títulos emitidos desde a década de 80, que até hoje não concluiu. Então, esse é um passivo muito grande que se tem naquela região. Outra coisa que eu entendo, que a proposta do projeto foi justamente atacar a morosidade do Estado, porque o senhor atuou lá na região amazônica, que eu sei, e, à época, lá o Estado ele fomentou que a região norte ela fosse colonizada. Então, apresentou várias formas de que vamos ocupar a Amazônia. Claro que naquela época não se tinha os conceitos que se tem hoje de preservação. Então, fomentou, foram para a Amazônia, hoje tem vários poceiros, tem várias situações que carecem de um olhar mais atento do Estado, e que não ocorreu, né? Teve avanços, como o próprio Marcelo Trevisan falou, mas isso até hoje não se concretizou. Há muitas pendências, há muitas necessidades da chegada do Estado na região amazônica. E todas as ações do Estado, não é só do INCRA, não é só da Justiça. O Estado, ele é omisso naquela região. Então, como foi dito, a gente tem a Câmara Técnica de Destinação, tem a Câmara Técnica, mas se observar, desde a edição do Decreto 11.688, a regularização fundiária, ela ficou em último plano dentro dessa política pública. Então, tem a questão dos quilombolas, dos indígenas, das unidades de conservação. Porém, a regularização fundiária ficou para trás. E tem milhares de pessoas lá dentro daquelas glebas públicas que aguardam uma posição do Estado, seja pela regularização ou não pela regularização. O problema maior é você ficar à mercê do Estado sem saber qual será o seu norte. Então, o que a gente tem lá é esse problema. Se o produtor ele vai requerer a regularização fundiária, porém o Estado é omisso na resposta, falar, não, você não tem direito porque você não se enquadra na lei. Perfeito, ele vai ter que arrumar um outro meio de se manter. Mas o Estado ele tem que dar uma resposta. O que a gente tem aqui hoje? O Estado, embora ele tenha tido avanços significativos, mas o Estado ele ainda é omisso em prestar o serviço à sociedade que requer acesso a essa política. Então, esse é um dos pontos. A questão das TIs reivindicadas, como o colega do MFPI falou, o projeto de lei ele prevê essa questão de conflitos fundiários, tá? Então, seria aqui no artigo 30I que o autor do projeto ele não foi omisso nessa questão, então ele se atentou. É claro que, do jeito que foi falado, o doutor Michel ele botou um ponto de botar aquele marco ali do caso o executivo não se manifestar, se remeter à justiça, mas a gente tem que se atentar de quantos anos para trás o produtor está aguardando uma manifestação do Estado. Então, é muito claro na justificativa do autor esse ponto. Então, ele não está fazendo um corte de hoje para frente, ele está considerando o corte de hoje para trás. Então, de hoje, da data da propositura da proposta, até 2009, e diga-se de 1990 e 1980, que até hoje o Estado ele não cumpriu o papel dele. Então, assim, é cabível que o projeto ele possa ser aperfeiçoado, isso eu não tenho dúvidas, de como falou aí o senador Beto Faro, mas, assim, é importante a gente ter em mente que é um plano a mais que o produtor, aquele que aguarda uma presença do Estado, ele aguarda um atendimento do Estado, possa ter também para se segurar, para que ele possa ter efetivamente a sua garantia do direito de propriedade. O que a gente tem hoje é um limbo. Então, eu tenho um dado hoje aqui que eu consegui, que no INCRA de Rondônia tem 8.000 processos pendentes de análise de regularização fundiária. Então, são 8.000 famílias que aguardam uma resposta do Estado e que sabe-se lá quando é que ela vai ter. Então, eu acredito que
O projeto ele tem a sua pertinência, ele tem a sua importância. É claro que ele pode ser melhorado, mas ele não pode ser ignorado quando você dá ao produtor a opção dele acionar um outro remédio, que é acesso à justiça. Então, senador, essas seriam as minhas considerações e agradeço novamente o convite da CNA. Agradeço ao senhor Érico Goulart, que apresenta, então, uma outra visão sobre a questão dos atrasos que já ocorrem, vamos botar aí na questão da ocupação da Amazônia, que começa para valer a partir dos anos 70 do século passado, quase 60 anos, né, nesse processo. Se discutiu e se discute, né, a velha questão de realizar essa regularização por meio do sensoriamento remoto, pela análise de imagens, né, que não é simples. Nos faltam também capacidades, né, para realizar essa análise de imagem, apesar de que para punir a análise de imagem tem sido bem mais rápida, né? Então, nós tivemos há pouco uma diligência lá no estado de Rondônia, onde vários produtores rurais, pequenos produtores, sofreram embargos por sensoriamento remoto, né? Então, vamos sempre lembrar, né? A mão que bate em Chico também tem que bater em Francisco. Então, tem que haver um equilíbrio nisso aí. Então, nós temos agora o nosso último debatedor, que é o Júnior Fidelis, já velho frequentador aqui, né, Fidelis? Né? Nem tão velho. Nem tão velho, nem tão frequentador. Sessão solene do Congresso Nacional. Declaro aberta a sessão solene do Congresso Nacional destinada à promulgação da Emenda Constitucional 137 de 2025, que altera o artigo 155 da Constituição Federal para conceder imunidade do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, IPVA, aos veículos que especifica. A emenda é oriunda da proposta de emenda constitucional número 72 de 2023, que teve como primeiro signatário Sua Excelência o senador Cleitinho, senador da República pela representação do Estado de Minas Gerais. Na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a matéria teve como relator o senador Marcos Rogério. E no plenário do Senado Federal foi aprovada em 2 turnos em 13 de março de 2024. Já na Câmara dos Deputados, a proposta foi relatada por Sua Excelência o deputado Lafayette de Andrada, que está presente na mesa da sessão. Foi o relator na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados. Em seguida, esta proposta foi relatada pelo deputado federal Euclides Petersen na Comissão Especial. A proposta foi aprovada no plenário da Câmara dos Deputados em 2 turnos, no dia 2 de dezembro de 2025. Compõe a mesa com esta presidência nesta sessão solene do Congresso Nacional o senhor senador Cleitinho, primeiro signatário da proposta de emenda constitucional. O senhor deputado federal Lafayette de Andrada, relator na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania na Câmara dos Deputados. O senhor senador líder Eduardo Girão, subscritor desta proposta. E também o senhor senador Espiridião Amin, que subscreveu a proposta no Senado Federal. Convido a todos
para a imposição de respeito, entoarmos o hino nacional brasileiro. Encontram-se sobre a mesa os autógrafos da Emenda Constitucional número 137 de 2025. Exemplares da emenda serão destinados à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, ao Supremo Tribunal Federal, à Presidência da República e ao Arquivo Nacional. O relator da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, deputado federal Lafayette de Andrada, fará agora a leitura do autógrafo da Emenda Constitucional. Emenda Constitucional número 137 de 2025. Altera o artigo 155 da Constituição Federal
para conceder imunidade do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, IPVA, aos veículos terrestres de passageiros, caminhonetes e mistos, com 20 anos ou mais de fabricação. Brasília, 9 de dezembro de 2025. Assino neste momento a emenda constitucional número 137 de 2025. Convido os demais membros da mesa a aporem as suas assinaturas à emenda constitucional. Aqui. Solicito aos presentes que se coloquem em posição de respeito. Nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, declaro promulgada a emenda constitucional número 137 de 2025. Senhoras e senhores, hoje esta casa cumpre um dos mais nobres deveres do Parlamento: promulgar uma emenda à Constituição que melhora a vida do povo brasileiro. Uma mudança simples, objetiva, mas que fará, sem dúvida nenhuma, diferença real na vida de milhões de famílias brasileiras. A partir de agora, veículos automotores terrestres com mais de 20 anos de fabricação passam a ser imunes ao IPVA. Isso significa alívio no bolso de quem mais precisa, de quem luta todos os meses para fechar as contas. Isso é justiça fiscal. No ano passado, o Congresso fez uma reforma tributária à altura das necessidades do Brasil. E com ela, o IPVA deixou de incidir apenas sobre automóveis. Passou também a tributar veículos aéreos e aquáticos, lanchas, iates, helicópteros e aviões. Foi uma mudança simples e correta: acabar com privilégios e organizar um sistema tributário mais racional, mais justo e mais coerente com o país que somos. Hoje, senador Cleitinho, efetivamente damos mais um passo nessa direção. A partir de agora,
estamos deixando de cobrar IPVA de veículos com 2 décadas de uso. Veículos cujo valor de mercado já não justifica a tributação. Eliminamos uma distorção que penalizava as famílias mais pobres. Estamos falando de trabalho, de sustento, de mobilidade básica, de gente que depende de carro para garantir o pão de cada dia, de gente que não tem um veículo antigo porque quer, mas porque necessita e precisa. Um automóvel com mais de 20 anos não é efetivamente símbolo de riqueza, é símbolo de necessidade. E é, muitas vezes, a única ferramenta para não perder o emprego, para levar um filho à escola, para ir a uma igreja ou para chegar ao serviço na hora. Ao desonerarmos esses cidadãos, fazemos do Brasil um país mais justo, mais solidário e mais consciente da sua realidade social. A regra que entra em vigor hoje é simples, como disse, objetiva, clara e vale para todo o país. E a partir de hoje, ela se torna uma garantia constitucional, um direito de cada brasileira e de cada brasileiro. Gostaria de fazer um registro importante nessa minha breve fala de promulgação de uma nova emenda constitucional ao arcabouço constitucional do nosso país. Queria cumprimentar o senador Cleitinho, que merece não só o nosso reconhecimento, mas o respeito desta casa, quando com um olhar atento a uma causa antiga deste país, persistiu ao longo dos últimos anos em conquistar apoiadores, num primeiro momento para serem signatários da proposta de emenda constitucional, para conseguir a aprovação no Senado Federal, não só na CCJ, mas no plenário em 2 turnos. E eu gostaria, senador Flávio Arnes, senador Sérgio Moro, senadora Damares, que acompanhei as indas e vindas do senador Cleitinho à Câmara dos Deputados, ao gabinete das lideranças partidárias na Câmara dos Deputados, porque era informado a todo instante pelo presidente Hugo Mota da luta do senador Cleitinho em viabilizar a aprovação ainda este ano desta emenda constitucional na Câmara dos Deputados. Portanto, faço questão de fazer esses registros ao lado do senador Cleitinho, que teve o apoio da maioria absoluta do Senado Federal quando da aprovação desta proposta. Aliás, me parece que foi a unanimidade dos senadores e das senadoras apoiando uma causa que parecia simples, mas efetivamente não é, porque vai ajudar a mudar a vida, como disse, de milhões de brasileiros que subsistem ou sobrevivem a partir de um veículo antigo, que é o que traz a renda para casa, como disse, ou que leva a família a uma igreja, ou que pode levar um filho à escola. São milhões de brasileiros que têm um veículo hoje antigo que será abarcado pela não cobrança do IPVA a partir desta emenda constitucional promulgada. Eu tenho certeza, senador Cleitinho, que Vossa Excelência hoje dá um passo gigantesco para que nós possamos corrigir as desigualdades sociais e regionais que vivemos no Brasil, com um gesto que parecia ser simples ou parecia ser simbólico, mas efetivamente
Vossa Excelência, a gente, sim, com o conjunto dos senadores e dos deputados e das senadoras e das deputadas, ajudará muito essas milhares de famílias brasileiras a economizar um pouco mais para fazer desse recurso do IPVA mais uma fonte de renda para a sobrevivência daqueles mais humildes que mais precisam. Este resultado também, como disse, só foi possível graças ao trabalho coletivo entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. E graças à resiliência de Sua Excelência, o primeiro signatário, senador Cleitinho, ao diálogo, à maturidade e, sobretudo, à responsabilidade. A vitória é do povo brasileiro, daqueles que mais precisam. E ela reflete um esforço conjunto entre a Câmara dos Deputados, como disse, e o Senado Federal, que souberam construir soluções para melhorar a vida de quem mais precisa. Parabéns e muito obrigado. Convido para fazer uso da palavra o senhor senador Cleitinho, primeiro signatário da PEC 72 de 2023. Senhor presidente, uma boa tarde a todos os senadores, deputados, a população que acompanha a gente aqui no Senado, aos servidores dessa casa e a população que acompanha a gente pela TV Senado. Eu não poderia deixar aqui primeiro de agradecer toda a minha equipe de assessores, todos os assessores. Se eu falar um nome aqui só, eu vou estar sendo injusto, então quero agradecer aqui todos os meus assessores, agradecer todos os senadores, em especial aqui o próprio presidente, que era presidente da CCJ e pautou na CCJ. Eu não poderia deixar de esquecer aqui também o presidente, o Pacheco, que também era presidente e pautou aqui no primeiro turno, no segundo turno, ao Lafayette, que foi aqui nosso deputado federal por Minas Gerais também, relator, ao Euclides Peters também, agora na comissão final também foi relator. Quero agradecer aqui a todos os servidores, especial aqui a Cecília que está aqui, que sempre teve muito carinho com a gente aqui para poder tramitar mais rápido e poder andar mais rápido. Então, todos os envolvidos que estão aqui, o Girão, que é um professor que eu tenho aqui, que está aqui hoje aqui. Então, para mim, é uma grata honra poder ter uma PEC hoje aqui promulgada aqui e saber que eu entro para a história também, que é 137. Quer dizer, 137 tem uma que é do Cleitinho. Mas eu queria aqui falar para toda a população brasileira, para entender por que eu fiz isso. Primeiro que eu entrei na política aqui para literalmente tentar mudar a vida da população, tanto mineira e tanto brasileira, e principalmente quem mais precisa. Reduzir o custo da vida das pessoas, dar uma vida melhor para as pessoas, onde que as pessoas podem ir no supermercado e ter condição de fazer uma compra boa no supermercado, onde que a pessoa pode comprar um carro e a gasolina ser barata, onde que a conta de luz dela pode ser barata, onde que a conta de água dela pode ser barata, e inclusive todos esses impostos que existem no Brasil, diminuir esses impostos. E eu queria explicar para vocês que não tem sensação melhor do que acontece aqui comigo hoje, não, que é a mesma coisa de um jogador de futebol, que quando começa na base, ele está na base, ele vai para o profissional, ele sonha ir para a Europa e depois ele quer chegar na seleção. E na seleção ele quer ir para a Copa do Mundo e, quem sabe, não ser campeão do mundo. O que acontece comigo hoje é mais ou menos isso. Eu fui vereador, fui deputado e agora sou senador da República e estou tendo condição de ter uma PEC minha aprovada que vai entrar para a história aqui de todo o Brasil. É a mesma coisa de um médico, quando ele forma e quer salvar vidas. Não tem preço que paga isso. É a mesma coisa de um advogado, quando ele forma e quer ganhar uma causa. Não tem preço que paga isso. É a mesma coisa de um dentista, que vai lá e forma, e vai lá e cuida dos dentes de um paciente. É a mesma coisa de um professor, quando vai lá e forma e alfabetiza, né? Faz uma criança saber ler e escrever. Não tem preço que paga quando a gente é da vida pública e vem cá servir seu povo, vem cá cuidar do seu povo, e vem fazer o que é o melhor de tudo, diminuir o custo da vida do povo brasileiro. Eu vou resumir para vocês por que eu faço isso, por que eu entrei na política. Algumas pessoas não sabem por que eu entrei na política. Para vocês terem noção, eu vim do varejão do meu pai, que hoje não está mais aqui, trabalhei a vida inteira, e aos finais de semana eu mexia com música, e através da música eu comecei a fazer vídeos, videoclipe, para poder mostrar a hipocrisia da sociedade e a hipocrisia da política, e muitas das vezes eu subia em cima do palco, eu era tão bom cantor que eu virei senador, mas eu cantava, e o que acontecia comigo?
Eu subi em cima do palco, era contratado para algumas prefeituras, e o prefeito, aí o pessoal, os puxa-saco, chegava e falava assim, Cleitinho, fala aí do prefeito que te contratou. Aí eu subia no palco e falava, gente, ninguém me contratou aqui, quem me contratou aqui foi o povo, vocês estão pagando. Então os prefeitos ficavam tudo com raiva de mim, já descia do palco, tomava, tira esse cara daqui. E aí o que aconteceu comigo? Fazendo vídeo criticando a política, de repente eu fazia em média de 2 shows por semana até 8 shows por mês. Os meus shows acabaram. Esse pessoal da política da minha região ligava para os contratantes e falava com o contratante o seguinte, se vocês contratar esse cara, vocês podem ter certeza que a gente não contrata vocês nunca mais. Então eles começaram a me boicotar. Eles começaram a tirar de mim o que eu mais gostava, que era cantar. E um dia, eu estava vendo o Ratinho, já revoltado, lá em 2016, vindo já a eleição para me ser vereador, o Ratinho virou e falou assim na televisão, você que é um revoltado da política, você que está aí revoltado, por que você não entra na política? Aquilo ali tocou meu coração. Aquilo ali eu pensei comigo assim, esses caras tiraram de mim o que eu mais gostava na minha vida, que era cantar. Pois agora eu vou entrar na política e tirar deles que eles mais gostam, que é roubar. O que eu fiz aqui hoje, sabe o que vai acontecer lá em Minas Gerais? Eu vou tirar 1 bilhão do caixa do Estado e colocar no bolso da população. Porque o que eu queria mesmo é acabar com essa porcaria de IPVA que nem deveria existir. É isso que deveria nunca ter existido, IPVA. Quando você paga um carro, paga 50% de imposto, e além de pagar 50% de imposto, você tem que pagar o tal de IPVA, para pegar uma porcaria de estrada, que nem estrada lá em Minas Gerais tem. E que fique claro aqui, viu, para você que é de outro estado, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Ceará, se no Ceará é 15 anos, continuará 15 anos. Quem está sendo beneficiado agora são estados que não tinham, como Minas Gerais, que qualquer carro até de 50 anos pagava IPVA, Pernambuco a mesma coisa, Santa Catarina que era 30, agora é 20. Alagoas a mesma coisa. Tocantins era 30, agora vai ser 20. Então acalme o coração de vocês que é de outro estado. Se é 10, continuará 10. Se é 15, continuará 15. Agora tem um teto. Para que Minas Gerais, Pernambuco e outros estados que não tenha, pode ter. E eu quero só falar para toda a população brasileira, é só o começo. Eu vou fazer muito mais. Eu vou fazer de tudo aqui para acabar com essa porcaria de IPVA um dia nesse Brasil aqui. Eu vou fazer de tudo para você que é o trabalhador, que é um ganha-pão seu, que é o trabalho seu, um patrimônio seu, você parar numa blitz e não poder aprender seu carro. Que moral que o Estado tem para poder aprender seu carro? Se foi você que pagou, o que o Estado te ajudou? Em nada, pelo contrário. É te taxa de licenciamento, paga IPVA, te enche o saco o tempo inteiro e ainda quer roubar um patrimônio que é seu. Pois que fica aqui na história, que esse senador Cleitinho aqui conseguiu agora lá em Minas Gerais, aquele cidadão que é trabalhador, que tem um carro que tem 20 anos, a partir do ano que vem, em 2026, você não vai pagar mais IPVA. Não vai pagar. E eu quero falar aqui, olhando para toda a população brasileira, eu vim aqui igual Robin Hood. Robin Hood fazia o quê? Tirava dos ricos para dar para os pobres. Pois eu vou tirar do Estado e do governo para dar para o povo. Muito obrigado, senhor presidente. Convido para fazer uso da palavra o senhor deputado federal Lafayette de Andrada, relator da proposta na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados. Senhor presidente, excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal e do Congresso, senador Davi Alcolumbre, eminente senador Cleitinho, autor da presente emenda constitucional número 137, senhor senador Eduardo Girão, demais senadores aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores, serei muito breve. Constitui um dever de honestidade reverenciar o nome do eminente senador Cleitinho, que foi quem, na verdade, o grande mentor, o grande iniciador desta emenda constitucional que isenta os veículos com mais de 20 anos de uso do pagamento de IPVA. É preciso saudar o esforço do senador Cleitinho, que há mais de um ano vem lutando e brigando e insistindo para que essa emenda constitucional fosse votada no Senado Federal, depois na Câmara dos Deputados, primeiramente na Comissão de Constituição e Justiça, do qual eu tive a honra de ter sido indicado como seu relator, depois na Comissão Especial, cujo relator foi o deputado Euclides Petersen, e finalmente aprovado também na Câmara dos Deputados recentemente, e hoje
pelas mãos do senador Davi Alcolumbre, está sendo promulgada a presente emenda constitucional, que ganhará o número 137, oriunda da PEC número 72 de 2023. Portanto, eu quero aqui, saudando o senador Cleitinho, dizer que quem ganha é o povo brasileiro. Em muitos estados já vigora algum tipo de isenção semelhante a essa, que agora está esculpida na Constituição Federal, mas a partir desse momento, todos os estados terão que obedecer ao comando constitucional da emenda número 137. E assim, todos os estados terão que obedecer à lei maior, efetivamente impondo a isenção do pagamento de IPVA aos veículos com mais de 20 anos. Parabéns, senador Cleitinho, uma grande vitória sua e uma grande vitória do povo brasileiro. Parabéns ao Congresso Nacional, parabéns ao povo brasileiro. Muito obrigado. Convido para fazer uso da palavra o líder senador Eduardo Girão, subscritor da PEC 72 de 2023. Senhor presidente Davi Alcolumbre, do Congresso Nacional, senhoras senadoras, senhores senadores, especialmente aqui os que compõem essa mesa, deputado federal Lafayette de Andrada e senador Cleitinho. Senador Cleitinho, hoje o dia é seu. Hoje o dia é de quem o senhor beneficiou com esse seu idealismo. Milhões de mineiros, mas também brasileiros. O senhor falou 2 estados aí que vão ter que baixar a régua, que é exatamente Tocantins e Santa Catarina. Eu sou testemunha da sua dedicação aqui dentro. E eu fico muito feliz porque, senador Oriovisto, é um imposto a menos, é uma redução que a gente está tendo, senador Flávio Arnes, que vai alcançar, que vai beneficiar, como disse o presidente Davi Alcolumbre, as pessoas que precisam. Então, é um passo que é dado nessa casa em direção à sociedade, ao povo. Graças, e eu digo, sou testemunha, do quanto o senhor lutou aqui com cada senador para assinar, para ser colocado em pauta. Está de parabéns o presidente Rodrigo Pacheco também, por ter colocado em pauta no momento. Está de parabéns todos aqueles deputados que, assim como o presidente Davi Alcolumbre, articulou com o Hugo Mota para colocar em pauta. E eu, curiosamente, estava ao seu lado aqui, quando nós tivemos a notícia que ia para a pauta à noite. O senhor saiu daqui e foi para lá. E hoje é um dia, o senhor já fez muita coisa boa para Minas Gerais e para o Brasil. Muita. Pelas denúncias que o senhor faz aqui dessa tribuna, pelas ideias, pelo bom combate, como um cristão que o senhor é, das causas justas e nobres. Mas essa aprovação da PEC hoje, dessa PEC 72, eu nasci em 72, tem até uma coisa que me liga. Essa aprovação já justifica o seu mandato. Eu sei que o senhor tem muito mais coisa boa para fazer por Minas e pelo Brasil, porque o senhor é um senador do Brasil. Ama seu povo, trabalha pelo seu povo, é uma pessoa que gosta de andar nas praças, nos mercados, tem prazer em prestar conta, isso é muito raro na política, mas o senhor, só por essa PEC, olha, não é brincadeira não, eu estou aqui com o senador Flávio Arnes, senador Oriovisto, desde 2019. E PEC não é uma coisa fácil para aprovar, não. E o senhor conseguiu, num prazo recorde, nos seus primeiros 3 anos, essa conquista. Está até uma pontinha de inveja. Mas eu digo para você, você merece. Você merece. Parabéns ao povo mineiro que te trouxe aqui. Porque o senhor é a voz dessas pessoas mais humildes e que mais precisam do nosso trabalho. Parabéns por essa conquista histórica. Hoje o dia é seu. E eu fico muito feliz
em estar ao seu lado, compondo essa mesa num momento tão importante, tão solene, que vai aí beneficiar cerca de 1,5 milhão de carros. Então, se você multiplicar pela quantidade de pessoas que vão se beneficiar com esse imposto a menos, isso aí vai passar de 5 a 7 milhões de mineiros que vão ter essa oportunidade de menos imposto e mais produtividade. Que Deus abençoe o senhor. Parabéns, parabéns ao Senado Federal por essa conquista. Muito obrigado. Queria cumprimentar novamente o senador Cleitinho, cumprimentar o nosso governador, secretário da mesa do Senado Federal, Confúcio Moura, senador Iovisto Guimarães, que se faz presente, cumprimentar e agradecer a presença nas galerias dos nossos convidados e convidadas que hoje participam desta sessão solene do Congresso Nacional e logo mais estão convidados e convidadas para participarem da deliberação da pauta da ordem do dia de hoje. Queria novamente dizer ao senador Cleitinho, o senador líder Girão fez um comentário na tribuna. Na semana passada, o senador Cleitinho me convocou para uma reunião no plenário e fez uma solicitação para que nós pudéssemos ainda neste ano, nesta sessão legislativa, fazermos a promulgação desta emenda constitucional que foi aposta na nossa Constituição Federal no dia de hoje como número 137. Ou seja, já desde a Constituinte de 88, estamos, doutor Moro, com 137 emendas constitucionais colocadas na nossa Constituição, aperfeiçoando a Constituição Cidadã. E hoje eu tenho certeza que o senador Cleitinho e todos nós estamos muito felizes por essa sessão solene e nós conseguirmos nos desobrigarmos do compromisso que fiz de fazermos esta sessão solene. Ainda temos outra sessão solene para a presidência marcar, também de promulgação de outra emenda constitucional, mas eu fiz um compromisso que esse ano faria essa e no próximo ano vamos escolher uma data adequada para fazer a outra que resta para a sua promulgação. Então, queria cumprimentar o senador Cleitinho novamente, fiz uma fala aqui rápida em homenagem, mas muito mais em reconhecimento pela sua persistência, pela sua coragem e pela sua resiliência de estarmos aqui hoje. Parabéns, Cleitinho. Cumprida a finalidade desta sessão solene do Congresso Nacional, eu gostaria de agradecer a todos e todas que nos honraram com as suas presenças. Declaro encerrada a presente sessão solene. Especialmente os critérios de prioridade ao combate à criminalidade, necessidades setoriais e regionais e a expectativa de execução de cada ação. Desta forma, as ações que visam apoiar os investimentos na área de segurança pública receberam especial atenção, considerando os esforços do Ministério da Integração das esferas federal, estadual e municipal no combate à criminalidade. Os valores totais de atendimento foram, portanto, 1.003.437.800, com atendimento de emendas individuais e coletivas. Em termos globais, considerando os acréscimos dessa relatoria e os cancelamentos efetuados no parecer preliminar, a programação do Ministério da Justiça e Segurança Pública passou de 25.192.230.829 no projeto de lei orçamentária para um total de 26
177, 664, 634, 801. Observações finais. A par das restrições de recursos, essa relatoria teve entendimentos necessários alertar para a importância de que seja avaliada a possibilidade de recomposição dos cancelamentos ocorridos na programação decorrentes do Ministério de Justiça e Segurança Pública. Gostaríamos também de sugerir ao relator geral que considere a possibilidade de adicionar valores no atendimento às seguintes ações, todas relativas à programação do Departamento de Polícia Federal. Na programação 27-26, prevenção e repressão ao tráfico ilícito de drogas e a crimes praticados contra bens e serviços de interesse da União, 2586, manutenção do sistema de emissão de passaporte, controle do tráfico internacional e de registros de estrangeiros, na 2000, a administração da unidade, e na 15, F9, aprimoramento da infraestrutura da Polícia Federal. Diante do exposto, senhor presidente, voto pela aprovação do projeto de lei número 15 de 2025, Congresso Nacional, na parte referente ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, com as alterações decorrentes das emendas aprovadas e aprovadas parcialmente, conforme discriminado em anexo. Assim, é o voto que nós sugerimos para essa comissão e agradecemos desde já a Vossa Excelência presidindo essa comissão e abraçar, na presença sempre carinhosa, o ex-presidente dessa casa, o querido deputado Arthur Lira, que provavelmente deve estar tratando de assuntos relativos à bancada alagoana, e abraçar e dizer sempre do carinho e do respeito que nós temos por Vossa Excelência. Então, senhor presidente, esse é o nosso relatório, e nós submetemos a apreciação desta comissão, abraçando também a deputada Soraya. O meu caro meu relator, o deputado Romero Rodrigues. Qual não? Tudo bom, Marcos? Peraí. Tá fora. Agora vai. Está reaberta a sessão. Encerrado o período de expediente, declaro aberta a ordem do dia. Pela ordem, concedo a palavra ao líder Eduardo Girão. Muito obrigado, presidente. Lhe cumprimentando mais uma vez pela promulgação da PEC, menos IPVA, do senador Cleitinho. Acho que foi uma grande conquista do Senado Federal. Presidente, eu tenho um requerimento que eu gostaria de pedir extra pauta, de algo que é uma justiça, senadora Damares, que a gente vai fazer com o Brasil. Senadora Tereza Cristina, não é por acaso que a senhora está aqui, a senhora vai entender. Dom Pedro II faria 200 anos, o bicentenário dele é comemorado e celebrado na semana passada, no Brasil. E, graças a Deus, a gente conseguiu... historiadores contactaram a gente e nós precisamos, senador Flávio Arnes, fazer aqui uma sessão solene em homenagem ao Dom Pedro II pelo seu bicentenário. E eu já vi, inclusive, na Secretaria-Geral da Mesa, que tem o dia 16, na próxima semana, é a única data que tem disponível, presidente. Então, eu queria lhe pedir, o homem que trouxe tantos benefícios, o homem culto, quantas bolsas de estudo ele colaborou para o Brasil chegar onde chegou, né? E foi um grande estadista. E eu gostaria de pedir extra pauta que a gente pudesse votar e organizar. Eu me comprometo com a mesa diretora, se o senhor aprovar, presidente, se os colegas também concordarem, para ajudar a trazer aqui os historiadores, pessoas que conhecem a vida dele, familiares, tem tataraneto, né? Que a gente possa trazer aqui
na próxima semana e fazer uma grande homenagem a esse brasileiro, Dom Pedro II, que inclusive levou lá no estado do Ceará muitos benefícios, inclusive com relação à seca do Nordeste. Então, muito obrigado, senhor presidente, lhe faço esse pedido. Querido, concedo a palavra ao senador Flávio Arnes. Não, até me desculpo, porque não sei se Vossa Excelência ia responder, mas eu quero só dizer para o plenário, senhor presidente, e para Vossa Excelência, de uma maneira muito particular, por todo o apoio que foi dado, não é, para as APAES, Pestalozes, Coirmãs, no Brasil, com a preocupação com o decreto 12686, que inclusive, né, nesse sentido, né, havia assinatura colocada de mais de 50 senadores e senadoras individualmente para o PDL que objetivava revogar o decreto. Mas ia também com líderes partidários que totalizavam quase 70 senadores e senadoras. Houve um processo de negociação, de entendimento com a Federação Nacional das APAES, Federação Nacional das Pestalozes, a representação nacional do transtorno do espectro autista no Ministério da Educação, e o texto foi, na verdade, corrigido, até eu diria, porque havia equívocos que não poderiam acontecer. O texto foi remetido ao Ministério de Direitos Humanos e, posteriormente, à Casa Civil. E, no dia de hoje, foi publicado o decreto, né, 12773, né, com as adequações do 12686, de acordo com a negociação feita por todas essas entidades e pela sociedade, né, que isso mobilizou o Brasil, eu diria, de norte a sul do Brasil, para dizer, olha, é uma questão justa, necessária, de valorização da decisão da família, de termos alternativas educacionais em função da diversidade da área da pessoa com deficiência, quer dizer, em todas as áreas, e as especificidades de cada deficiência também. Então, eu quero, nesse sentido, comunicar a Vossa Excelência que o decreto mencionado, né, 12773, atendeu o processo de negociação. Estou aqui ao lado do líder do governo, que teve um papel essencial nesse sentido, o senador Jacques Wagner, e quero também dizer que o ministro da Educação recebeu a todos os representantes, foi bastante atento, né, e também disponível, solidário com a área, e nesse sentido, inclusive, senhor presidente, eu gostaria de retirar como primeiro subscritor o PDL, né, que havia sido colocado para a mesa, porque não há mais necessidade, porque a partir do diálogo, do entendimento, da discussão, né, essa questão foi adequadamente encaminhada. Então, é uma comunicação para o Brasil também, em termos, né, de segurança, de tranquilidade, que é o que a gente deseja, particularmente nessa área da pessoa com deficiência. Obrigado a Vossa Excelência, senhor presidente. O papel de Vossa Excelência foi essencial. Muito obrigado pelas palavras, senador Flávio Arnes. Eu quero pôr parte aqui, para mim não errar o roteiro das indagações, apenas responder ao líder senador Eduardo Girão, que já está protocolado na mesa o requerimento número 921, já foi numerado pela secretaria. Nós vamos incluir ao final da sessão, líder, como sempre faço, como requerimento extra-pauta, e vamos deliberar. E como já há a data que Vossa Excelência já consultou está disponibilizada para fazermos a sessão solene, já vai ficar autorizado a mesa a atender Vossa Excelência, não só no requerimento, que será deliberado hoje no plenário, mas com a data sugerida por Vossa Excelência. Ao senador Flávio Arnes, primeiro eu queria cumprimentar Vossa Excelência, como disse em outra oportunidade, pela luta em relação à defesa, primeiro do PDL, que era um PDL para assustar os efeitos de um decreto,
que era injusto e teve o apoio da maioria esmagadora dos senadores e das senadoras. Segundo, registrar também a articulação de Vossa Excelência, dos senadores, com as lideranças do governo, porque foi muito importante nós fazermos e abrirmos o diálogo para mostrarmos para o governo, para as lideranças e para o ministro da Educação do Brasil, que é um colega nosso senador, para entender o ambiente que nós vivíamos no Senado e que o confronto não faria bem neste embate de votação de um projeto de decreto legislativo que sustava parte de um decreto que era de prerrogativa do Poder Executivo. Nós estávamos questionando uma parte do decreto. Só que o PDL proposto sustava todo o decreto presidencial. Então, eu queria agradecer aos líderes, a todos que trabalharam da liderança do governo, dos partidos da base do governo, também a compreensão dos partidos de oposição, que construíram, junto com Vossa Excelência, com o governo e com o ministro, a possibilidade do presidente da República fazer um novo decreto que atendia às demandas do Senado, da Casa da Federação e do conjunto dos senadores e das senadoras. Então, meus agradecimentos, porque esse foi um caminho adequado para nós tomarmos uma decisão em relação a uma prerrogativa do Poder Executivo, que é de editar decretos, mas que, de certo modo, o Senado achava que ele tinha extrapolado as suas atribuições. Então, eu acho que o melhor caminho foi o que aconteceu hoje, que Vossa Excelência traz, entusiasmado ao plenário do Senado Federal e ao conhecimento das senadoras e dos senadores, a decisão, no meu ponto de vista, acertada do governo de reformular o decreto e construir esse ambiente de pacificação. Parabéns, senador Flávio, pela sua liderança nesse processo. Todo esse processo foi sob a sua liderança que nos conduziu a todos para chegarmos a bom termo. Concedo a palavra ao senador Sérgio Fernando Moro. Presidente, eu subscrevi esse PDL 845 e fico feliz por ter chegado a um resultado positivo, não com a votação, mas com a alteração do decreto que gerou o problema. E faço meus também os elogios feitos aqui ao senador Flávio Arnes e à sua equipe, que lideraram essa negociação junto ao governo federal. Eu só queria fazer um registro, porque eu acompanho de perto essa questão. A minha esposa, a deputada federal Rosângela Moro, ela trabalhou mais de 10 anos como procuradora nacional da Federação das APAES, e volta e meia surge essa questão do financiamento e recursos para a educação destinada a pessoas com deficiência. Aqueles que defendem, por exemplo, a impossibilidade de se ter financiamento e recursos para escolas ou instituições de educação especial. Esse decreto que foi editado pelo Poder Executivo, ora revisto, é mais um exemplo de tentativas recorrentes que surgem de tempos em tempos, que acabam buscando fazer essa restrição sem entender o contexto da necessidade educacional e da necessidade de um atendimento especial para as pessoas com deficiência. Mas aí, presidente, só queria chamar a atenção para um aspecto, porque esse assunto é um assunto recorrente. Volta e meia ele aparece uma tentativa de restringir financiamento e recursos para escolas ou instituições destinadas às pessoas com deficiência, numa visão de que não poderia ter nenhuma escola especial ou instituição especial, entendimento que eu discordo. E nesse propósito, para tentar resolver essa questão em definitivo, tem a PEC 52, que é de relatoria da senadora Mara Grabilia aqui, em relação ao qual nós apresentamos uma proposta de emenda ao texto, que hoje o objetivo era resolver em definitivo essa questão. Ela foi aqui, passou em quatro sessões de deliberação, estava para vir na quinta, e aí saiu da pauta. Talvez pudéssemos pensar em retomar essa PEC, para que possamos colocar na Constituição o direito à inclusão, que está previsto na PEC, mas a possibilidade de se ter o atendimento às pessoas com deficiência também em escolas e instituições especializadas, que é a reclamação das APAES e de outras entidades que volta e meia, agora esse decreto foi resolvido, mas volta e meia esse problema reaparece.
E aí nós colocando na Constituição, em definitivo, acabamos contemplando esse direito reclamado por essas entidades. Então fica aqui a minha sugestão de uma conversa para eventualmente retomar a votação dessa PEC e considerar também as emendas que nós apresentamos. Aliás, eu apresentei uma proposta de emenda que foi subscrita por 40 senadores para uma ligeira alteração do texto. Senador Moro, eu consultei o doutor Danilo aqui, nós vamos resgatar essa proposta de emenda constitucional 52, mas pela informação da mesa, eu acho que foi o relator que solicitou para retirar da última sessão de discussão. Então eu vou procurar o relator, saber o motivo que ele solicitou e eu informo a Vossa Excelência quando a gente vai poder voltar. Tá bom? Senador Flávio Arnes, a mesa está pedindo para que Vossa Excelência faça um requerimento, porque não tem como fazer oralmente a retirada do PDL. Pois não. Queria que Vossa Excelência fizesse um requerimento que aí vai para o arquivo a partir da retirada solicitada pelo autor. Pois não. Perfeitamente, senhor presidente. E só aproveitando a oportunidade, na medida do possível, foi já apresentado para a mesa um requerimento de urgência em relação ao PLP 143/2020, denominado de Descongela. Então, gostaria, assim, na medida assim da conveniência de Vossa Excelência, que a gente pudesse, assim, se for possível, apreciar esse projeto de lei, que há um acordo com o governo, com a Câmara dos Deputados, né, um texto em comum, que altera a contagem de tempo de serviço, né, ocorrido na pandemia. Senador Flávio Arnes, me permita apenas fazer um esclarecimento a Vossa Excelência. Eu assumi um compromisso na semana retrasada, quando foi solicitado que nós pautássemos esta matéria, que havia uma construção política entre as lideranças e o governo em relação a esse assunto. Na semana passada foi informado a mim, pela senadora professora Dorinha Seabra, aqui na mesa, que a construção do entendimento tinha chegado ao fim a bom termo. E eu fiz um compromisso com ela que na pauta de sexta-feira, quando fosse publicada, que nós colocaríamos na terça e na quarta todos os itens que tinham feito pelos senadores e pelas senadoras as solicitações. Eu confesso a Vossa Excelência que eu fiz terça a pauta de hoje e coloquei este projeto na pauta de amanhã. Então, se Vossa Excelência entender que seja razoável, o projeto está na pauta, conforme eu fiz o compromisso. Eu só queria que a gente não antecipasse ele de amanhã para hoje, porque a pauta está extensa. Nós vamos ter muitas discussões dos projetos que estão na pauta de hoje, mas estará na pauta de amanhã, não vai mudar muito, são 24 horas. Perfeito. Deixa ficar para amanhã. Não, tá perfeito. Tá bom? Conceda, senador Marcos Rogério. Conceda a palavra ao senador Isalci Lucas. Presidente, eu não poderia também parabenizar o nosso querido senador Flávio Arnes pelo trabalho, pela articulação que foi feita com relação ao decreto dando fim às escolas especiais. Eu tive a oportunidade ainda no primeiro mandato, levar aqui, eram 6 ou 7 senadores, para conhecer as escolas especiais do DF. Nós temos aqui 13 escolas especiais. Então eles viram o mundo real. É triste quando as pessoas decidem na burocracia, sem conhecer o mundo real. Aí faz esses decretos absurdos, não é? Acabando com a educação especial, não é? Praticamente proibindo essas escolas, inclusive prejudicando as APAES, que faz um trabalho maravilhoso, Pestalozzi e várias outras instituições. Então, senador Flávio Arnes, parabéns pela dedicação e pela conquista da alteração desse decreto. Era isso, senhor presidente. Conceda a palavra pela ordem ao senador Marcos Rogério. Senhor presidente, Senador Isalci, Vossa Excelência fez referência ao PDL proposto pelo senador Flávio?
Ainda há pouco? Sim, exatamente. Mas ele vai fazer o requerimento para retirar, para arquivar. Não, sim, mas é porque já foi mudado o decreto. Ah, então, sim. Parabéns pela articulação que foi feita. Ah, tá bom. E o compromisso que o governo fez de mudar o decreto. E publicou hoje pelo senador Flávio, atendendo a demanda dos senadores e das senadoras. Exatamente. Obrigado pela manifestação de Vossa Excelência. Concedo a palavra ao senador Marcos Rogério. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma indagação a Vossa Excelência. No início desse ano, Vossa Excelência reuniu o Colégio de Líderes do Senado Federal e tratou de diversos temas, mas um dos temas tratados, e que naquele momento Vossa Excelência ponderou sobre o momento que o Brasil estava vivendo, era justamente um tema que buscava um ambiente de pacificação para o Brasil. Nós estamos caminhando para as últimas sessões legislativas desse ano e daqui a pouco nós estaremos no recesso parlamentar. Indago Vossa Excelência se esse assunto, esse tema que Vossa Excelência tratou no Colégio de Líderes do Senado Federal será pautado e votado ainda esse ano. É até bom aproveitar esta oportunidade que Vossa Excelência faz essa indagação à mesa. Pelo menos há 6 meses, em várias reuniões que fizemos no conjunto de líderes do Senado Federal, eu tratei este assunto, inclusive publicamente, quando eu achava que era chegado o momento de nós encaminharmos uma solução de pacificação para o Brasil que não fosse as agressões, as ameaças e as ofensas que todos nós estávamos sofrendo ao longo dos últimos meses. E Vossas Excelências sabem disso, porque eu já me manifestei, que eu fui o primeiro a propor para o conjunto dos líderes partidários, e reconheço que não foi a unanimidade acolhido em várias reuniões, mas por uma maioria importante do conjunto dos líderes partidários, havia uma cobrança da presidência do Senado para nós deliberarmos um assunto relacionado à votação de um projeto de lei de anistia. E naquele momento, e repito hoje, acho que nós temos que buscar um meio termo para modernizarmos a legislação, para melhorarmos, para suprirmos as lacunas estabelecidas na lei de abolição de crime contra o Estado Democrático de Direito. E sempre disse, e repito e vou reafirmar, que achava que um bom entendimento entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal era fazermos a modernização / atualização dessa lei, que está sendo tratada na Câmara dos Deputados há alguns meses como um texto chamado de dosimetria da pena. Eu fui informado pela imprensa, e estou tratando isto com o presidente Hugo Mota ao longo de todos esses 6 meses. Muitas das vezes, me permita, senador Marcos, alguma intransigência de um lado ou do outro em relação ao texto, mas eu fiz um compromisso com os líderes, comigo mesmo e com Vossas Excelências, com o Senado Federal, mas sobretudo com o Brasil, que se a Câmara dos Deputados deliberasse este assunto, o Senado Federal deliberaria, porque este assunto iniciou na Câmara dos Deputados. E hoje o presidente Hugo Mota colocou na pauta o texto relatado pelo senador Paulinho, pelo deputado Paulinho, da Força Sindical, que teve desde o primeiro momento a contribuição importante também do Senado, porque este projeto nasceu da reunião do Senado Federal quando eu pedi para que na Câmara os deputados e as deputadas pudessem tratar. Então quero responder efetivamente a Vossa Excelência e claramente. Nós vamos deliberar este projeto no plenário do Senado Federal assim que a Câmara dos Deputados deliberar. Agradeço Vossa Excelência, senhor presidente. Este ano ainda. Esse ano. Não foi o compromisso que eu pedi desde o começo do ano? Presidente, liberar esse ano, sai de lá, vem para aqui e vota? Exatamente. Aí, presidente, me permita discordar, porque não é possível que não passe na Comissão de Constituição e Justiça. Passou um tempão lá, meses lá. Vai chegar aqui e votar imediatamente, presidente. Permita discordar. É uma coisa que eu não posso aceitar. Eu concordo, eu respeito a manifestação de Vossa Excelência. Não é que eu tenho a posição contrária, não, até porque se for para a CCJ, vai designar relator, vai discutir, vai deliberar.
Porque eu não posso, como presidente, tomar posição contra. Chega lá, encaminha, vai designar o relator vai dar parecer, vota lá e vem para aqui. Agora, chegar de lá e vir para cá e votar imediatamente, eu vou discordar completamente. Só fazer uma ponderação. Se encaminhar para lá, chegar amanhã mesmo, vou designar o relator para discutir o tema. Mas não para chegar e votar imediatamente. Não, eu reconheço a manifestação de Vossa Excelência. Lá na Câmara dos Deputados há meses, sem deliberação. Há meses. De repente, a Câmara resolve votar. Aí chega aqui e vem para o plenário e vota no plenário. Não é possível que nós não possamos discutir uma matéria como essa. E ele digo com toda sinceridade, quando é meu feitio, aliás, já tinha dito isso ao líder da oposição, o senador Rogério Marinho, chegando na CCJ, vou designar relator no tempo certo, vamos discutir, deliberar e votar lá, não tem nenhum problema. Mas não para chegar e votar de afogadilho. De afogadilho, isso é impossível. É um desrespeito aos senadores. Eu tenho minha posição pessoal, e ela, pessoal, vou manifestar aqui. Lá não, como presidente, como Vossa Excelência preside aí, eu vou colocar, designar um relator, colocar em votação, deliberar. Tem maioria, aprova. O Senado, como a Câmara Federal, é casa de decisões coletivas por maioria. Não pode chegar de afogadilho e votar essa matéria aqui, absolutamente. Eu não aceito uma posição dessa. Informe, Vossa Excelência me conhece, sabe como tomo posições muito corretas, sou do regimento, sigo o regimento, vou seguir o regimento do Senado Federal lá na CCJ e nós vamos votar lá, mas chegar aqui absolutamente não concordo. Só para fazer uma ponderação, apenas para esclarecer, o senador Otto Alencar, na essência, faz uma manifestação ponderada e equilibrada. Mas, assim como outros projetos, há um conjunto de senadores recolhendo assinaturas para que a gente possa trazer a matéria, como fizemos em outras oportunidades, diretamente ao plenário. Mas eu entendo a manifestação de Vossa Excelência e como Vossa Excelência entende também e aceitará fazer um calendário, eu acho que não custa nada os senadores e as senadoras conversarem com Vossa Excelência. Se a matéria for votada hoje, eu encaminho ainda hoje para lá e Vossa Excelência pode deliberar amanhã e nós deixarmos para votar na próxima semana, não tem problema. Eu acho que tem que estabelecer um calendário. Senhor presidente, pela ordem. Líder Omar. Senhor presidente, todo o projeto, qualquer emenda à Constituição, nós debatemos aqui. E Vossa Excelência geralmente chama as lideranças dos partidos para falar sobre se deve ou não vir direto ao plenário. Então, é uma prática levar para a Comissão de Constituição e Justiça todas as matérias. Então, se vai... Fez o calendário. Porque eu fui procurado por alguns parlamentares para tratar desse assunto, mas não falamos em trazer direto para o plenário. Porque abrir esse precedente, nós não vamos abrir esse precedente, senhor presidente. Presidente, permite dizer a Vossas Excelências que é evidente que... Senhor presidente, eu pediria até a atenção do líder Omar. Nós sabemos que ao longo desses 3 anos aconteceram uma série de sessões, todas elas amparadas no regimento. Ou seja, o número de senhores parlamentares faz o pedido para que venha a plenário, passando direto, sem passar pela comissão. Mas eu acho que a solução que o presidente apresenta, e peço a compreensão do senador Omar, porque o senador Otto, desculpe, mas o senador Omar também, né, o que está acontecendo é uma questão de calendário. Nós temos pessoas que estão presas, né, e esse projeto poderá proporcionar a soltura de pessoas. Então, é uma situação, eu diria, um pouco atípica em relação a projetos tradicionais. Então, a ideia do presidente é que, caso chegue hoje aqui na casa, ato contínuo seja encaminhado à comissão. Vossa Excelência, como presidente, peço a Vossa Excelência que designe o relator amanhã e a gente poderia votar na semana seguinte. O problema é que a semana seguinte é remota. Sim. E nós vamos votar essa matéria remota. Mas por que então, não, senhor presidente? Não pode ser remota. Eu não estou fazendo contraponto, senador Rogério Marinho. Mas Vossa Excelência fala em pessoas presas, né? Por exemplo, o ex-presidente, me parece, tem 15, 20 dias preso. E realmente, defensor... Não tem mais de 100 dias preso, mas essa matéria não alcança, eminente senador. Fazendo o contraponto, o ex-presidente Lula passou 500 e tantos dias preso e não pediu anistia. Então, o fato dele estar preso
E se a CCJ deliberar por maioria, eu farei, mas não no sistema remoto, porque para a semana eu não estarei aqui. Então, só pode ser no sistema presencial. De tal forma que isso é inaceitável. Inaceitável. Eu tenho por norma botar para votar e me comprometi, inclusive, bem antes disso, de chegar na CCJ, não ia dar despacho de gaveta, que eu não faço isso. Essa matéria é uma matéria que importa muito aos senadores, seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro, e como tal eu tenho o dever de colocar para votar. Agora, no sistema remoto, absolutamente eu não concordo. Absolutamente eu não concordo. Conceda a palavra ao senador líder Jacques Wagner. Eu não tenho absolutamente nada contra, até me expus várias vezes defendendo a lógica da dosimetria, que tem o hábito de defender aquilo que eu acredito. Evidentemente, quando eu falava disso, eu falava das pessoas simples que vieram convidadas aqui e acabaram participando de atos de vandalismo. Na minha concepção, essa nova dosimetria não caberia àqueles que pensaram, executaram e financiaram. Agora, o presidente da Câmara, no seu direito, decide colocar, acho que deve estar sendo em votação agora, lá na Câmara dos Deputados. Eu acho que é possível que a gente dê o mínimo de tempo para o Senado. Ninguém vai mudar por conta de 5 dias, de 2 dias. Então, eu queria ponderar, inclusive, com o líder Rogério Marinho, com o líder Marco Rogério, que não é uma coisa que vai mudar em 24 ou 48 horas. Há um afã, alguns dizem que essa dosimetria é um primeiro passo para a anistia. Eu não vou discutir isso, que eu não vou falar de futurologia, mas queria me associar só ao senador presidente da CCJ, no sentido de que se der à casa o mínimo. Eu não vou fingir que eu não sei que muitas vezes eu também pedi aqui a aceleração de matérias. Só acho que essa matéria não muda por 24 horas. Então, acho que às vezes a gente fica brigando por aquilo que não precisaria brigar. É minha opinião. Conceda a palavra ao líder Rogério Carvalho. Presidente, eu quero manifestar a minha opinião, a minha posição na condição de líder. Eu acho que essa matéria é uma matéria de relevância. Nenhuma matéria com este nível de relevância passou aqui no plenário sem ir para a comissão. A PEC da blindagem foi para a comissão. O PL antifacção foi para a comissão. Ou seja, matérias de grande relevância, todas elas passaram pela comissão. Então, eu quero aqui me solidarizar e concordar com o presidente da CCJ, o senador Otto Alencar. Nossa posição é a mesma, senhor presidente. Senador Sérgio Moro. Senador Sérgio Moro, Vossa Excelência vai... Então, aqui eu faço aos colegas, porque eu tive a oportunidade de visitar alguns dos manifestantes lá no 8 de janeiro, e assim, eles erraram, atos de vandalismo, alguns estão presos desde o 8 de janeiro, e nós estamos chegando aí Natal, Ano Novo, acho que existe um consenso, mesmo aqui, aqueles que que querem um tratamento duro ao ex-presidente Bolsonaro, mas há um consenso que, em relação aos manifestantes, há uma necessidade de redução de pena, há um excesso. Então, votar esse ano esse tópico. Eu, particularmente, até defendo a anistia também, mas vamos votar, pelo menos, para tirar essas pessoas da cadeia antes do final do ano, antes do Natal. Acho que esse Congresso deve, de certa maneira, isso, pelo tratamento muito rigoroso que foi criado. Claro que a gente respeita o senador Otto Alencar. Senador Otto, só lhe pediria aqui a atenção um minutinho, que o discurso também é dirigido a Vossa Excelência. Aqui só uma reflexão, senador Otto. Só com todo respeito, não, a gente... Não vou reprimendar, não vou dar reprimenda. Não, estou lhe respeitando, senador. Só vamos pensar no pessoal mais simples lá que está preso, muitos há 3 anos, Natal chegando, Ano Novo chegando, acho que é um consenso que o tratamento ali foi severo em demasia
e que é possível ter uma redução de penas. Eles que seriam diretamente beneficiados e poderiam ser soltos de imediato. Os demais não terão esse benefício no alcance que foi colocado por esse projeto de lei. Então, apenas isso a reflexão. Conceda a palavra ao líder Eduardo Girão. Obrigado, presidente. Eu queria apenas colaborar. Nós estamos chegando agora num momento de confraternização natalino, de entendimento, de busca da paz. E o senhor sempre defendeu isso aqui. O que nós estamos tratando aqui não é, eventualmente, de ex-presidente, de ministro. O que está se tratando aqui, presidente, são de pessoas, e depois as câmaras até mostraram, pessoas que chegaram aqui muitas vezes e não quebraram nada, ficaram orando aqui dentro. Então, não é uma, nem duas, nem três pessoas, não. São milhares de pessoas. Milhares de pessoas que nunca tiveram passagem pela justiça, pela polícia, e que não tiveram a ampla defesa ou contraditório. Então, senhor presidente, é hora, nesse momento, de compaixão. Esse momento, eu acredito, e aí eu estava conversando com a senadora Tereza Leitão agora, de forma muito... A regra da boa convivência é o respeito. O senhor tem a intenção que a semana que vem seja uma semana remota. Mas a situação é tão emergencial porque é vida de pessoas. Podia ser um familiar meu, podia ser um familiar de qualquer um que está sendo injustiçado com penas muito altas, que nem corrupto, nem traficante, nem assassino tem mais nesse país, essas pessoas tiveram. Então, é uma maneira de corrigir uma injustiça, senhor presidente. Então, eu até lhe sugiro, se o problema é que a semana que vem vai ser remota, vamos fazer presencial. É um esforço extra da gente para poder corrigir uma injustiça no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Conceda a palavra ao senador Ilvisto Guimarães. Conceda a palavra ao senador Exalci Lucas. Presidente, o apelo que eu faço, porque se fosse uma exceção, mas acontece que nós já votamos aqui centenas de projetos que chegam na Câmara, em 10 minutos, meia hora a gente está votando aqui. Então não tem sentido, se fosse a primeira vez que estivesse pedindo isso, a não ser que seja a regra daqui para frente. Olha, não se vota mais nada aqui sem passar pelas comissões, com antecedência e tal. Aí tudo bem. Mas neste caso, se fosse especificamente esse caso, é muito ruim, porque, de fato, isso não vai beneficiar nem general, nem militares, nem o presidente da República, são aquelas pessoas, como disse o senador Girão, pipoqueiro que tem lá preso, pessoas que foram condenadas sem quebrar nada, sem fazer nada, estavam aqui por acaso, entraram como uma boiada, né? Efeito manada. Então, esse é o apelo que eu faço. E um dia na prisão faz diferença. Será que as pessoas não entendem isso? Ainda mais em véspera de Natal. Então, é o apelo que eu faço para que a gente possa votar. Ou faça um esforço concentrado para a gente fazer presencial semana que vem. Conceda a palavra ao presidente Renan Calheiros. Eu também acho, presidente, que o processo legislativo ele caminha mais facilmente pela conversa, pela negociação. E acho que é comum nos parlamentos, nesse Senado também, se apreciar uma matéria no mesmo dia, desde que a matéria seja unânime na casa. Se não for unânime na casa, ela não pode tramitar em função de uma negociação. Isso está no regimento da casa. Então, eu entendo até que Vossa Excelência queira votar, mas não é possível votar uma matéria dessa importância que faz uma anistia ou dosimetria, senhor presidente, e que a redução da pena do ex-presidente da República está no próprio texto do relator. Não é em emenda, o próprio texto do relator já traz a redução da pena do ex-presidente da República condenado e preso por tentar dar um golpe de Estado no Brasil. O Senado não pode aceitar passivamente
que isso tramite aqui na casa no mesmo dia. Eu queria apoiar em gênero, número e grau o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Conceda a palavra à senadora Damares Alves. Presidente, dizer que a matéria de desconhecimento de todos nós é ingenuidade. Todo mundo conhece a matéria e todo mundo sabe do que se trata. E as evidências da violação de direitos humanos, eu estou falando como presidente da Comissão de Direitos Humanos, são inúmeras evidências da violação de direitos humanos na dose da pena. Agora, nós teremos nos próximos dias estupradores, assassinos, que vão ter direito à saidinha de Natal e Ano Novo. E nós temos idosos e mães de família que vão ficar presos porque houve uma dose muito maior na aplicação da pena. É uma questão de direitos humanos, não estamos aqui apelando para o ex-presidente. A Câmara demorou de deliberar, mas não cabe a esse Senado perpetuar violação de direitos humanos sob a alegação que nós não conhecemos a matéria. Todos nós conhecemos e cabe a esse Senado, nós temos a oportunidade de fazer justiça. Qualquer estudante de direito sabe que a dose da pena extrapolou o limite da razoabilidade no país. Então, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu preciso deixar isso aqui registrado. Obrigada, presidente. Conceda a palavra ao senador Jorge Seife. Senhor presidente, eu apelo à memória dos parlamentares dessa casa. Eu apelo à humanidade dos parlamentares dessa casa em lembrar que o presidente Lula, quando constitucionalista, votou pelo texto da anistia e foi anistiado. Que a presidente Dilma foi anistiada. E que nós estamos falando, um exemplo clássico do que aconteceu no 8 de janeiro, é a Débora do Batom. Débora do Batom, que escreveu numa estátua, perdeu uma anel, uma frase célebre do ministro Barroso, e está presa por 17 anos de cadeia, enquanto estupradores, enquanto traficantes, enquanto sequestradores saem diariamente pela porta da frente das cadeias, com audiência de custódia. Então, presidente, eu apelo para o senador Otto Alencar, que é um homem experiente, um homem bondoso, um homem religioso. E outra coisa, se a maioria dos senadores discordarem, como sustenta o líder Renan Calheiros, que rejeitem aqui, mas não façam isso. Nós estamos numa véspera de Natal, nascimento de Jesus Cristo. A gente fala de amor, fala de governo de amor, fala que a gente está aqui pelos brasileiros. É inacreditável não pensar na humanidade e no absurdo que o Supremo condenou 1.500 pessoas, até crianças prenderam aqui na Colmeia, senhor presidente. Então eu apelo, acima de tudo, pela humanidade dos parlamentares dessa casa. Muito obrigado. Conceda a palavra ao doutor Irã. Presidente Davi, senhoras e senhores senadores, presidente, eu queria primeiramente deixar muito claro que fere um pouco a minha inteligência e da minha idade, meu conhecimento de vida, dizer que houve uma tentativa de golpe de Estado no país. Eu que vivi lá em 64, quando eu vi um golpe de Estado, aquilo sim é golpe de Estado. Isso aqui não foi uma confusão à baderna, que eu acho que deve ser punida com rigor. Agora, presidente, aquilo que o senhor acordou no Colégio de Líderes, porque eu sou líder do bloco, e o senhor está colocando aqui nada mais, nada menos do que foi acordado muito claramente. E dizer para o meu querido colega, presidente CCJ, meu querido amigo Otto Alencar, o que o senhor está propondo é absolutamente regimental. Se essa matéria vier para cá, tiver 27 votos, ela pode vir aqui para o plenário e a gente deliberar no plenário, presidente. Não tem nenhum problema. Eu quero só enfatizar que houve uma conversa de Vossa Excelência de maneira muito clara e que eu acho que nós devemos, a hora que chegar essa matéria aqui, que for votada lá, que a gente tenha conhecimento do teor dessa dosimetria, que ninguém tem esse teor, a gente vai estar exercitando aqui um pouco de exercício de mãe de Ná, porque ninguém sabe como é que ela vem. Ela vindo para cá, nós vamos deliberar com muito cuidado, com muita parcimônia, e eu tenho certeza que, se 27 senadores estiverem de acordo para trazer para cá, vem para cá e nós votamos aqui no plenário. Muito obrigado, presidente. Você dá a palavra ao senador Espiridião Amin.
a cada dia a sua agonia. Este assunto vai ser decidido por Vossa Excelência e pelo plenário. Não adianta ficar antecipando o debate sobre o mérito. Então, eu queria fazer esse apelo. E como eu prometi ao senador Jacques Wagner me empenhar para uma reconciliação completa, primeiro aqui no plenário, e depois na vida do nosso país, na vida política, só quero lembrar o seguinte: não é por ser Natal, é porque na Constituinte, eu tenho aqui a relação nominal dos deputados constituintes e senadores constituintes que votaram pela não proibição de anistia, repito, não proibição. Houve um destaque para suprimir a expressão que proibia a anistia para crimes tais, como esses que são mencionados, não entro no mérito do julgamento. E o resultado da votação foram 281 votos para permitir, portanto, a anistia, contra 120. E há nomes ilustres aqui, que votaram. No destaque do deputado Carlos Alberto Caó, para retirar a referência insuscetível do benefício da anistia a tais crimes. Aqui está o nome do então deputado constituinte Luiz Inácio Lula da Silva, do deputado Michel Temer, do senador Fernando Henrique Cardoso. A relação nominal está aqui, no Diário do Congresso. Mas eu não quero entrar no mérito. Acho que, no momento oportuno, Vossa Excelência submeterá ao plenário. Se a maioria ou o quórum permitir, deliberaremos. Muito obrigado. Senador Astronauta. Perdão, senador Nelsinho Trade. Com muito prazer, gostaria de apresentar a Vossa Excelência, delegação peruana que está nos visitando, o presidente do Congresso da República do Peru, Eduardo Saluana, terceiro vice-presidente do Congresso, Lite Lopes Urênia, parlamentária do Peru, Ana Saboia, presidente da Liga Parlamentar Brasil-Peru, Eduardo Castilho Rivas, e o embaixador do Peru no Brasil, Rômulo Acúrio. Vieram visitar o nosso plenário e a nossa casa, senhor presidente Davi. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senadora Tereza Leitão, em seguida, senador Ciro. E vieram em avião de carreira. Não vou me pronunciar sobre a matéria em debate. Presidente, Estou vai na bastante mesa contemplada pelas intervenções do senador Jacques Wagner, do senador Otto Alencar, mas quero pedir a Vossa Excelência especial atenção para um projeto de lei que foi aprovado hoje na Comissão de Educação, foi requerida a urgência, e eu queria solicitar que ele entrasse na pauta de amanhã. Quer que eu espere um pouquinho para as autoridades? Eu queria, me permita, senadora Tereza, o senador Nelsinho Trade fez uma referência da delegação do Parlamento do Peru, que está no plenário do Senado Federal. Vossas Excelências estão convidados, se assim entenderem por bem, a se dirigir à mesa para que a gente possa fazer um cumprimento e uma saudação, senador Nelsinho. Quais, se entendi bem, o presidente do Congresso peruano. Senador, é isso, senador Nelsinho? Hein, senador Nelsinho? Senador Nelsinho? Senador Nelsinho, está aí o presidente do Congresso peruano? O presidente? Ah, presidente da Câmara. Da Câmara, pois é.
Queria agradecer ao senador Cid Gomes, que há tempo fez uma referência à mesa para que pudesse convidar os nossos parlamentares a se dirigir à mesa dos trabalhos. Da palavra a senadora Tereza Leitão. Muito obrigada, senhor presidente. Pela ordem, fora do debate anterior, estou contemplada com a intervenção do meu líder, senador Jacques Wagner, e das ponderações feitas pelo senador Otto Alencar. Acho que a gente encontrará um caminho em breve. Mas o meu pela ordem, senhor presidente, é para falar de um projeto que foi aprovado por unanimidade hoje na Comissão de Educação, sobre o qual nós pedimos regime de urgência. É o PL 2387 de 2023, de autoria da deputada Luciene Cavalcante, que foi relatado pela senadora Dorinha Seabra, e queria saber de Vossa Excelência a possibilidade de incluí-lo na pauta da sessão plenária de amanhã. Ele tramitou já nas duas comissões, onde deveria tramitar, na CAI e na Comissão de Educação, tudo por unanimidade, está pronto, portanto, para vir ao plenário, com a urgência também requerida na Comissão de Educação. Vossa Excelência aceita que, como nós temos uma pauta extensa no dia de hoje, que eu faça a inclusão com o requerimento de urgência para amanhã? É isso mesmo que eu estou solicitando. Então, Vossa Excelência está atendida. Obrigada. Senhor presidente, pela ordem. Está vendo como a gente se comunica por telepatia? Senador, obrigado, Tereza. Obrigado, Cid. O Cid está me auxiliando muito, rapaz, hoje. Senador Jorge Seife. Senhor presidente, o senhor que é um amigo dos bombeiros do Brasil, o senhor que é um amigo dos policiais militares do Brasil, nós temos um projeto já que passou na Câmara dos Deputados, passou na CCJ, com a gentileza do senador Otto Alencar, já está aqui pronto para votação, que é o projeto 1469, que estabelece em âmbito nacional a idade limite para o ingresso nas carreiras de policiais militares de Corpo de Bombeiros Militares. Eu pediria a sua benevolência, o seu carinho com os nossos militares, pudéssemos colocar em extrapauta hoje ou amanhã. Senador Jorge Seife, me permita fazer uma manifestação sobre esse projeto. Ontem ainda, o senador Otto Alencar cobrou desta presidência, para fazer um registro, para fazer justiça ao nosso presidente Otto Alencar. No dia de ontem, o senador Otto Alencar encaminhou um requerimento para o nosso gabinete, fez um contato comigo, solicitando que nós pudéssemos incluir esta matéria como deliberação de item extra-pauta, porque foi uma matéria votada na CCJ e que foi apresentado, se não me falha a memória, um requerimento de urgência pelo presidente da comissão, com o apoiamento unânime dos senadores e das senadoras da CCJ. E eu falei para o senador Otto Alencar, ontem ainda, e Vossa Excelência lembra hoje, que nós iríamos incluir ou na data de hoje ou na data de amanhã como item extra-pauta. Correto, querido presidente Otto? Então, fazer justiça ao senador Otto, que me pediu ontem, e a você que me pediu hoje, que lembrou que nós incluíssemos. Então, dependendo do andar da carruagem, ou a gente delibera hoje, ou fazemos igual me comprometi com a senadora Tereza para a pauta de amanhã. Pela ordem, presidente. Pela ordem, senador Zequinha Marinho. Presidente, quero... Zequinha, líder, só me permita. O nosso astronauta Marcos Pontes solicitou primeiro aqui. Com a palavra o nosso ministro. Obrigado, presidente. Então, para cumprimentá-lo, presidente, pela lógica e pela humanidade de se colocar com celeridade o projeto da dosimetria assim que chegar aqui para que seja votado. Nós temos, de um lado, o sofrimento de um monte de gente que a cada dia faz diferença e esperam que nós façamos o nosso trabalho aqui e rápido. Por outro lado, nós temos aqui a possibilidade de votação direta aqui no plenário ou passar pela CCJ e, nesse caso,
é necessário que seja presencial. Portanto, no final das contas, a gente está com o sofrimento das pessoas de um lado e o fato de ser presencial ou ser remoto no dia ali. Acho que não dá nem para pensar a diferença. Então, parabéns pela lógica, eu espero que isso aconteça muito rapidamente, que a gente consiga dar o alívio necessário a essas pessoas. Obrigado. Com a palavra o senador Zequinha Marinho. Presidente, eu quero solicitar a Vossa Excelência que aprecie o requerimento número 910, que demos entrada na semana passada, que trata sobre calendário especial para a PEC 169. PEC 169 é a PEC dos professores, que, se Deus quiser, aprovada, a gente vai poder ver o professor trabalhando além da sua carga horária nas escolas, outras oportunidades de trabalho para melhorar suas condições de vida. Então, é isso que gostaria de pedir a Vossa Excelência, considerando que daqui a pouco certamente estarem apreciando o item número 1, que trata da aprovação dessa PEC tão importante para a educação e para o educador brasileiro. Muito obrigado. Vossa Excelência registra a deliberação do primeiro item da pauta de hoje, é isso? Exato. Perfeito. Senador Zequinha, Vossa Excelência, pelo que a mesa está me informando, Vossa Excelência vai solicitar, a partir da leitura, um calendário especial para a deliberação desta PEC. Como nós temos outra proposta de emenda constitucional na pauta no dia de hoje, e que nós temos um calendário especial já aprovado para votarmos os 2 turnos ainda hoje, eu queria solicitar a Vossa Excelência que a gente faça a leitura e a gente aprova o calendário especial para deliberar ela amanhã. Pode ser. Muito obrigado. Proposta de emenda constitucional número 169 de 2019, do deputado capitão Alberto Neto, que altera o artigo 37 da Constituição Federal para permitir a acumulação remunerada de um cargo de professor com outro de qualquer natureza. Parecer número 76 de 2025, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, e o relator da matéria foi o senador Zequinha Marinho, foi favorável à proposta e contrária à emenda de número 1. Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão em primeiro turno. Passa-se a primeira sessão de discussão da proposta em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a primeira sessão de discussão em primeiro turno. A matéria será incluída em pauta para a continuidade da discussão. Item 2. Proposta de emenda à Constituição número 48 de 2023, de autoria do senador Dr. Irã e outros senadores, que altera o parágrafo 1º do artigo 231 da Constituição Federal para definir marco temporal de demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas. Foi apresentado o requerimento 911 de 2025, da iniciativa dos líderes partidários, que solicita calendário especial para a proposta. Passamos a... Presidente. Há uma solicitação que a presidência retire a deliberação do calendário especial. Não, mas há uma solicitação para que a presidência retire da votação simbólica o calendário especial para nós deliberarmos o calendário especial de votação da PEC de maneira nominal. Foi isso? Então eu vou mudar a manifestação da mesa, vou acolher o requerimento 911 de 2025, que possui amparo regimental, da iniciativa dos líderes solicitando o calendário especial, mas ao mesmo tempo não vou submeter à votação simbólica, porque há uma solicitação que o calendário especial para apreciação da PEC no dia de hoje seja votado nominalmente. É isso? As senadoras
Passamos à votação o requerimento. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. O requerimento do calendário especial, que foi feita uma solicitação que fosse votação nominal. A presidência esclarece que quem apoia o calendário especial vota sim e aprova o requerimento de calendário especial. Solicito à Secretaria que abra o painel para o início da deliberação. Presidente. A votação está aberta. Presidente. E eu vou solicitar a orientação dos líderes partidários. Como orienta o PL? Como orienta o PSD, líder Omar? Eu acho que nós não estamos compreendendo sobre essa questão dessa... Uma PEC não tem que ser votada e não tem que ter 49 votos para ser aprovada. Eu não estou entendendo esse calendário especial. Me permita aqui para mim tentar... Explica melhor para a gente. Vou tentar. Deixa eu lhe dizer, líder Omar. Rotineiramente, quando chega à mesa um requerimento dos líderes partidários solicitando a apreciação de requerimento de urgência para apreciação da matéria e requerimento de calendário especial, a mesa submete essas votações à votação simbólica e logo em seguida, imediatamente, entramos na deliberação da matéria. Se for PEC para votarmos em 2 turnos, vamos necessitar, porque é um mandamento constitucional, que a gente vote nominalmente 2 vezes a PEC, em primeiro e segundo turno. Nesse caso concreto, a liderança do Progressistas solicitou à mesa que a presidência submetesse o calendário especial, não a votação simbólica, a votação nominal. Eu apenas acolhi o requerimento e iniciei a votação simbólica apenas do requerimento de calendário especial para a deliberação. Em seguida, dependendo se for aprovado ou não, nós vamos deliberar em 2 turnos a PEC. Votação nominal, presidente. Votação nominal. Votação nominal do requerimento de calendário especial. Quem vota a favor do calendário especial para em seguida deliberarmos a proposta de emenda constitucional, vai votar sim. Quem vota contra o calendário especial, contra a deliberação da PEC no dia de hoje, vota não. Presidente, o PL vota sim. Orienta sim. Eu consulto as senadoras e os senadores se conseguiram compreender, líder, a manifestação da solicitação do Progressistas. Presidente, dá licença. A nossa líder vai esclarecer, porque ela é autora do requerimento. Por favor. Então, pronto, ela vai ajudar, a senadora Tereza. Como houve um acordo para trazer para o plenário, né, esse tema tão debatido há tanto tempo, então agora foi preciso, pelo regimento da Casa, um requerimento para esse calendário especial. E a gente está pedindo que seja nominal a votação do calendário. Depois nós vamos entrar nas votações da PEC. Quem é a favor e contra, aí é o mérito. Agora nós estamos falando só sobre o calendário, dela vir para casa, ser aqui votada em 2 turnos, talvez no mesmo dia, talvez hoje. É isso que a gente propõe. Muito obrigado. O PL orienta o voto sim. Presidente, como orienta o PSD, líder Omar? Para o calendário, não. O PSD orienta o voto não. Como orienta o MDB? Presidente Renan. Para o calendário, não, presidente. Para o calendário, não. Como vota o PT, líder Rogério? Presidente, eu apresentei alguns requerimentos. O requerimento, e acredito que ao fazer esta... Líder, a mesa está informando que, caso seja aprovado o calendário especial, ficará prejudicado os requerimentos apresentados por Vossa Excelência. Por isso mesmo que eu quero me manifestar neste exato momento, senhor presidente. Nós apresentamos o requerimento para que não fosse feito calendário especial em função da importância dessa matéria. Mas, como Vossa Excelência encaminhou, e o que geraria uma votação
uma vez não havendo unanimidade em termos de concordância em fazer um calendário especial, teria que ir para a votação. Então, neste caso, Vossa Excelência já está encaminhando a votação, portanto, o requerimento ficaria prejudicado. Então, eu quero, antes de orientar, eu quero dizer, presidente, que, todo respeito, eu acho que uma matéria com essa importância e com essa relevância deveria ser votado na Comissão de Constituição e Justiça. Então, diante da situação e diante desse quadro que requereria mais debate, nós do PT orientamos o voto não Senhor presidente, contra o calendário especial, por se tratar de matéria constitucional de extrema relevância e que é fundamental que essa matéria seja discutida com calma, com tranquilidade, com debate, porque não pode uma matéria dessa natureza ser resolvida assim, a toque de caixa, senhor presidente. Cedo a palavra ao senador Otto Alencar, presidente da CCJ. A bem da verdade, Vossa Excelência me consultou se teria problema trazer a matéria para o plenário do Senado Federal. E eu concordei, porque essa matéria está aqui há muito tempo e é realmente da casa, tramitando na casa, e eu disse a Vossa Excelência que não teria nenhum problema trazer para o plenário federal, não precisaria passar na Comissão de Constituição Justiça, distante, bem distante do que está na Câmara, para vir para aqui. Que se aprovar hoje, vir para aqui, que é o caso da dosimetria da pena. Então, eu atendi a Vossa Excelência, como posso atender em outros casos semelhantes a esse. Muito obrigado, senador Otto Alencar. Como vota o Progressistas, senadora Tereza Cristina? O Progressistas encaminha sim, senador, líder. Mas eu queria fazer aqui, está tendo uma confusão. Nós agora estamos votando só o calendário especial, que foi o que o senador Otto acabou de dizer. Essa matéria está na CCJ, parada há muito tempo, com o relatório que já estava pronto do senador Amin, porque o Supremo fez uma comissão especial para discussão desse tema. E há um ano e tanto nós estamos discutindo no Supremo a constitucionalidade, enfim, as novas regras do marco, da lei que foi votada e aprovada aqui nessa casa, a 14.711. Então, 701. Então, hoje aqui nós estamos voltando a PEC, que é somente, votando não, abrindo a discussão. Nesse momento, nós estamos encaminhando, sim, para que ela possa vir direta ao plenário e ser aqui discutida, como já informou o líder Otto, presidente da CCJ. Então, nós não estamos aqui discutindo agora o texto, o mérito, nós estamos só o encaminhamento para a abertura de discussão diretamente aqui no plenário. Um assunto que está há anos parado aqui no Congresso Nacional. Como vota o Republicanos? Presidente Mourão. Republicano vota sim, presidente. Republicanos orienta o voto sim. Como vota a União Brasil, senador Sérgio Moro? Presidente, pela União Brasil, oriento sim. União Brasil orienta sim. Como vota o PSB, líder Cid Gomes? Não há unanimidade na bancada, portanto, o PSB libera. PSB vai liberar sua bancada. Como vota o Podemos, senador Zequinha Marinho? Podemos vota sim, presidente. Podemos orienta o voto sim. Como vota o PDT? O PDT libera sua bancada. Como vota o PSDB, senador Stevenson Valentim? Sim, presidente. PSDB vota sim. PSDB orienta o voto sim. Como vota o novo senador Eduardo Girão? Presidente. Alô, ok. Presidente, o Partido Novo orienta sim. Isso é um assunto que já está maduro, é uma agonia de milhares de brasileiros que a gente pode dar uma sinalização aqui hoje, importante. E o senador Carlos Portinho, presidente Davi, ligou agora, está vindo do aeroporto, diz que chega em 6 minutos. Foi esse. Estou dando desconto. Ele disse 7, eu subi daqui para cá. Ele disse que queria votar, então só para esperar a deliberação.
Como vota a maioria? Como vota a minoria? Como vota o governo, líder Jacques Wagner? Presidente, eu acho que essa matéria ela é de uma importância extremamente alta. Ela foi texto da Constituição de 1988. A culpa não é dos indígenas, a responsabilidade é de sucessivos governos que não cumpriram a Constituição, que nas disposições transitórias deram 5 anos para que se regulamentasse aqueles que ocupavam as terras. Essa matéria, que é da relatoria do senador Amin, foi relatada na CCJ, foi pedida a vistas e ela estava parada há 1 ano em função exatamente da tentativa do ministro Gilmar Mendes num grupo de trabalho para que se pudesse ter uma composição. Esse grupo de trabalho conseguiu fazer a solução de uma terra indígena, onde o ministro determinou o pagamento da terra e de benfeitorias quando o ato de concessão da terra tivesse sido feito pelo Estado brasileiro. Eu acho extremamente temerário se querer votar em rito sumário uma emenda constitucional que volta ao texto constitucional de 1988 de uma vez só, sem maiores debates na CCJ. Portanto, a orientação do governo é o voto não contra esse rito especial. Como vota a oposição? Como vota a bancada feminina? Libera, presidente, porque não há consenso. Senhor presidente, a oposição vota sim. A bancada feminina libera a bancada e a bancada feminina vota sim. Tem muitos senadores que estão pedindo aqui na mesa para aguardar um pouco mais. Eu vou aguardar os senadores e as senadoras que estão ali e que deram presença. Vou votar pelo aplicativo. Cadê o PSB? Quem que não está contando o voto? Presidente. Você dá a palavra ao senador doutor Irã. Presidente, senhoras e senhores senadores. Nós estamos discutindo esse tema, presidente, aqui no Senado e na Câmara desde 2007. Porque o PL, o que deu origem a 14.701, que aqui foi referido pela nossa líder, senadora Tereza Cristina, ele é de 2007. E a lei que está no Supremo, onde se argui inconstitucionalidade, aliás, tudo que a gente vota aqui, o perdedor vai para o Supremo. É por isso que dá essas confusões. Se a gente respeitasse o que se foi discutido aqui, deliberado aqui, senador Seif, e na Câmara, porque essa lei ela foi vetada pelo governo. Mas o veto foi derrubado aqui com quórum de PEC, aqui e na Câmara. Então não se pode alegar hoje que a gente não teve tempo para debater sobre a matéria, porque o relatório do relator aqui no Senado foi um relatório extremamente bem construído. A lei do marco temporal, a meu juízo, não tem nenhuma inconstitucionalidade, mas quando nós demos esse tempo de mais de 1 ano para discutir no Supremo, durante esse tempo, o governo continuou sinalizando a demarcação de terra indígena no país, concedendo insegurança jurídica aos indígenas, aos quilombolas, às pessoas que vivem nos entornos da grande cidade, porque, presidente, senhoras e senhores, isso não é só um problema do campo. Nós temos problemas de marco temporal em terra indígena em áreas urbanas do nosso país. E hoje nós temos aqui uma responsabilidade do tamanho do Brasil, senador Seif, de darmos uma resposta à sociedade que clama por ter uma data. Não vou nem chamar de marco temporal, vou chamar de data. Uma data para
para que se possa requerer demarcação de terra. Qual é a data? 5 de outubro de 88, que é o que está consignado nas disposições transitórias daquele texto, senador Amin. De forma que eu acho que já passou muito do tempo de nós trazermos para cá uma prerrogativa que é nossa, que é de legislar. Nós passamos, desde 2007, senador Amin, discutindo esse tema, tanto na Câmara quanto no Senado, de forma que eu penso que hoje é uma data adequada para nós votarmos esse texto e concedermos paz ao povo brasileiro, seja ele indígena, quilombola, pessoas do agronegócio, da agricultura familiar e do entorno das cidades onde há disputa sobre esse tema. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente. Você dá a palavra ao senador Jorge Seife. Enquanto nós estamos aguardando alguns senadores que desejam votar. Praticamente 15% do território nacional, senhor presidente, já é demarcado como terra indígena. Nós fizemos aqui a CPI das ONGs, que foi brilhantemente presidida pelo Plínio Valério e pelo Márcio Bittar. O senhor precisava ver os depoimentos dos indígenas que aqui vieram. Ao contrário do que a marchinha de carnaval diz, que índio quer apito, índio quer plantar, índio quer colher, índio quer trabalhar. Eles são 1 milhão de indígenas no Brasil, com 15% de território, não podem produzir nada que a FUNAI os fazem de escravos, os impedem de produzir, os impedem de desenvolver, querem que eles vivam como selvagens, como animais encercados. É isso que a FUNAI faz com os indígenas. Se nós olharmos indígenas de outros países, como Canadá e Estados Unidos, são um povo rico e próspero, porque fazem o que bem querem com a sua terra, arrendam para o hotel, fazem plantação, trabalham. No Brasil, não. E, além disso, a maior riqueza desse país se chama o agronegócio. Cidades inteiras de Santa Catarina vão desaparecer se o Supremo continuar legislando sobre o que não deve se meter. A Constituição tem o quê? 35 anos? 35 anos depois que o Supremo foi se flagrar que o marco temporal de terra indígena não presta mais. Então, presidente, infelizmente, esse ativismo judicial está prejudicando nossas terras, nosso Brasil, está gerando insegurança jurídica, está gerando conflito entre povos, porque não tem indígena e não indígena, somos todos brasileiros. Eles têm que utilizar primeiro os 15% de terra que eles têm, para depois querer reivindicar mais. Infelizmente, isso é uma realidade. Eles nem produzir podem produzir. Resgatem os depoimentos dos indígenas na nossa CPI das ONGs aqui. É uma vergonha. Então, presidente, pelo amor de Deus, o Supremo tem que parar de mexer com droga, tem que parar de mexer com aborto, parar de mexer com o IOF, parar de mexer com o marco temporal de terra indígena e serem guardiões, quando nós aprovarmos uma lei, dizer sim ou não, e não ficar mexendo no que é atribuição nossa. Até quando isso? Obrigado, senhor presidente. Senador Espiridião Amin, com a palavra. Em seguida, a senadora Zenaide Maia. Presidente, jamais eu me atravessarei à fala de uma dama tão ilustre quanto a minha querida amiga Zenaide Maia. Senhor presidente, colegas senadores, colegas senadoras e a vocês, Brasil, que estão nos assistindo. Primeiro, os indígenas têm que estar na terra do ano de 1988, quando fez a Constituição. Gente, é claro que eles não ficaram na terra deles. Como? O garimpo, o desmatamento fizeram eles entrarem na mata. Aí vir comparar com outros países, não. E diz assim, vai ter município que vai desaparecer. Sabe o que é que vai fazer município desaparecer nesse país? O desmatamento desenfreado, levando aos extremos climáticos. E parece que ninguém vê isso. Me diga uma coisa, gente. Urgência, para mim, é parada cardíaca. E não uma decisão dessa tão importante vai quebrar todos os interstícios, porque tem que apressar o marco temporal. Isso eu quero dizer que voto contra.
Mesmo que eles tenham 15% das terras, eles já estavam aqui quando a gente chegou. E olhem, gente, não precisa ser a favor da natureza. Sobrevoe Amazonas, Cerrado, que você anda mais de 2 horas e não vê uma árvore copada. Tudo desmatado. Nada contra aqui o agronegócio, mas já tem terra suficiente, vamos produzir com menos. Nós temos uma responsabilidade muito grande com as gerações futuras. Não voto a favor de algo que vai massacrar um povo que já foi empurrado para longe pelo garimpo ilegal e pelo desmatamento. Meu voto, acho que não é necessário ter mais as terras indígenas serem preservadas e não invadidas e depois querer a legalização. Eu sei que a maioria aqui vai provavelmente votar. Agora, emergencialmente, aí é longe demais. Pela ordem, presidente. Conceda a palavra ao senador Zequinha Marinho. É interessante a gente observar esse tema, porque o Brasil precisa de segurança jurídica. Está acompanhando a senadora Zenaide Maia. Se seguir esse raciocínio, a gente vai ter que ir embora do Brasil e entregar de volta todo esse território, não é? É bom lembrar que a cidade de Natal, lá no Rio Grande do Norte, foi fundada em cima de uma tribo muito interessante que leva o nome daqueles que nascem lá. Potiguar. Potiguar, no idioma indígena lá, significa comedor de camarão, não é? Então, ali onde é a capital do estado do Rio Grande do Norte, precisa ser devolvida aos índios, né? Aos potiguars. E eu tenho certeza que nessa hora ela mudaria de opinião, porque é interessante observar isso. O Brasil não tem país no mundo que já deu tanta terra aos seus indígenas, todos literalmente aldeados, todo mundo arranjado com terras, grandes latifúndios. Se houvesse necessidade, vamos atender, mas sem necessidade, apenas por uma questão ideológica, pelo amor de Deus, cadê o bom senso, cadê a sobriedade de um parlamentar do nível de um senador da República? Então, precisamos avançar rumo à segurança jurídica. A PEC é importante e está há muito tempo aí na geladeira, precisa sair, ser votada, e votar um calendário especial é reparar um pouco daquilo que se fez quando colocou ela na geladeira para ficar esperando tanto tempo. Então vamos votar e vamos aprovar o calendário especial. Senador Zequinha. Parabéns, Zequinha. O senador, só um minuto, senador doutor Irã. O senador Everton pediu a palavra pela liderança. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores senadores, colegas senadoras, imprensa, esse tema do marco temporal, ele não é um tema, senador Renan, novo aqui na casa. Senador Jacques Wagner, meu líder, eu mesmo já fiz fala aqui da tribuna e claro que eu fui muito criticado, Cid, naquele momento quando eu me posicionei a favor desse debate e de se definir o marco temporal no Brasil. Mas eu quero aqui relembrar os senhores, e me incomoda muito quando nós trazemos esse debate sempre para discutir questão ideológica. Porque eu sou a favor dessa matéria, Irã, e ideologicamente eu não sou da mesma linha sua. Então não pode ser definido isso, quem é de esquerda e quem é de direita. Eu quero aqui só lembrar os colegas e colegas senadores que na vida real nós temos problemas que estão acontecendo e aconteceram com muita força no Brasil. Eu não vou entrar aqui nos anos que aconteceram, mas estão aí para a gente ver. Eu vou lá para o meu estado.
ainda como deputado federal, eu subi várias vezes na tribuna para denunciar excessos e a forma como estavam procedendo na questão, senador Márcio Bittar, do debate de ampliação de terra. Eu tenho lá a reserva ao Aguajá, por exemplo, lá em São João do Caru, que pega mais uns 2, 3 municípios no entorno. Na época, o que a imprensa deu? 33 indígenas isolados que estavam naquela região e precisava-se tirar todos que estavam próximos de lá, produtores e produtoras. Eu era deputado federal, eu fui lá, visitei as casas, visitei lá as fazendas. Aí eu voltava aqui no plenário e perguntava, vem cá, um fazendeiro de 15 hectares, de 100 hectares, de 80 hectares, esse homem é super rico, é milionário aonde, minha gente? A poupança dele todinha ficava lá dentro daquela propriedade. Ele, quando produzia, o que ele fazia? Ele trocava a cerca dele, ele melhorava o capim dele, ele melhorava a casa dele. Ou seja, ele passou ao longo do ano todo dizendo, da vida dele, dizendo para os filhos dele, que aquela terra é dele, e da família dele, e que ele tinha segurança jurídica. De uma hora para outra, veio lá uns abençoados, declararam aquela região ali, ampliando ela, também como isolada, ampliando, e nós tivemos quase 2.000 famílias desalojadas. Detalhe, puxem no Google. Foi lá com o IBAMA, a Polícia Federal, com tudo, o senador Jacques Wagner. Contratou, derrubaram casa. Era menino saindo chorando de lá. E aí ninguém me falou de quem é que ia cuidar deles. Até hoje, se vocês me derem aqui uma semana, eu encho um ônibus e trago gente que perdeu a sua vida. E está morando, teve que recomeçar de favor em outro lugar. E hoje estão aí prejudicados. Vai lá para Imperatriz, minha terra natal. Amarante, Reserva Governador. Lá a nossa comunidade indígena convive super bem com os brancos, tranquilos, não tem discussão nenhuma. E querem, porque querem, toda hora uma pegadinha para ampliar a reserva, para juntar com a de Montes Altos, que acabaram com a cidade. Lá nunca ninguém foi indenizado. E hoje, se juntar e aumentar para senador Larroque, João Lisboa, ali para perto de Imperatriz, nós vamos matar uma região com quase 150 mil habitantes. Não dá, não é razoável. O presidente do meu partido, outro dia, eu discutindo com ele, eu disse, o senhor é a favor, como eu sou, de proteger, de defender os índios, senador Esperidião. Mas vai lá no seu condomínio onde você mora e deixa lá um técnico, como é que chama? O que dá o parecer, o antropólogo, deixa ele lá dizer que lá na sua área que você mora, ali passou um índio, índio e ali tem que ser reserva indígena, para ver se você vai continuar apoiando dessa forma como é feito. Não dá, tá? Tem que ser tratado de forma séria. E detalhe, não vamos aqui fechar os ouvidos. Tem política séria, importante, tem que ter. Agora, não dá para ser uma fábrica de ampliação, principalmente eu nunca vi esse debate na minha região, no Maranhão, presidente. Nós temos lá 55 municípios com características semiáridas. Sabe o que isso significa? Regiões secas do Nordeste. O restante, graças a Deus, todas com regiões amazônicas, característica amazônica, terra boa, com água, fértil. Nunca vi um antropólogo indo para a terra que não produz, para a terra ruim lá, querer fazer o laudo e querer tornar aquilo ali indígena. Não faz. Então, não dá para ser. Simplesmente fechar os olhos e, por questão política ou ideológica ou partidária, eu, pelo menos, ficar calado nesse tema. Na época eu vim aqui, fiz a minha fala, faço de novo, pode me criticar o quanto quiser, mas enquanto eu tiver o mandato pelo meu Estado, eu não posso ser covarde e me calar num tema que o mundo pode achar muito bonita a temática, mas o mundo desmatou, o mundo fez o que fez, e aqui quem tem políticas ambientais, quem tem dado exemplos para todos os tipos, basta ver a política do crédito de carbono que nós votamos aqui, nós tivemos aqui várias outras legislações
legislações que, quando a gente fala lá fora, é motivo de orgulho, de inveja alheia. Por quê? Porque o Brasil tem feito a diferença. E mesmo assim, nós não baixamos a cabeça e continuamos sendo um Estado que, com a agricultura familiar, com o agro, todos caminhando, nós continuamos a ser referência em produção de comida. E o mundo quer comer. Então a gente só precisa estar harmonizando essa agenda para que a gente não possa, amanhã, cometer mais injustiças. Então, Senador Everton, você me permite uma parte? Antes de terminar a sua fala, eu queria ressaltar a qualidade da sua fala, a pertinência. E apenas para ilustrar o que o nosso senador Zequinha falou aqui. Meus queridos senadores e senadoras, no meu estado de Roraima, nós temos 33 áreas indígenas demarcadas e absolutamente respeitadas. Mas em relação ao tamanho, senador Zequinha, nós temos uma reserva indígena, reserva Yanomami. Você sabe que tamanho ela é? Ela é maior do que... Portugal tem 9.400.000 hectares. A reserva Yanomami, senador Everton, tem 9.600.000 hectares para 19 mil indígenas. Nós respeitamos. E, aliás, é bom que se diga aqui, meu querido Heinz, a PEC do marco temporal não vai incidir em nada no nosso Estado. Nós respeitamos as áreas demarcadas. Agora, nós precisamos ter segurança jurídica para que os indígenas trabalhem em absoluta sintonia com os não indígenas, aqueles que trabalham no campo e, principalmente, aqueles que trabalham ao redor das cidades. Porque nós temos problema nas cidades também, senador Everton. Sim. Então, quero parabenizar Vossa Excelência e o senhor tem toda a razão. Isso não é uma discussão ideológica. Isso é uma discussão pelo bem da paz do povo brasileiro, seja ele indígena, quilombola ou não indígena. Parabéns pela sua fala, senador. E não se trata apenas de questão de reserva indígena. Na época, o Reis, ele era deputado federal, foi muito solidário. Nós fizemos várias frentes com a questão da Uaguajá. A senadora, na época, a deputada Tereza Cristina, todos ali entenderam e viram que não era uma questão de direita e esquerda, pelo contrário. Hoje, lá no Maranhão, recentemente, nós temos um grande debate, tem que ser feito de forma serena. Querem criar uma reserva extrativista dentro da ilha. Eu vou ser contra a reserva extrativista? Claro que não, mas só que, espera lá, como é que é o critério dela? Vai matar o Porto do Itaqui? Vai matar a área industrial de São Luís? Se fechar o Porto do Itaqui, o segundo maior porto do mundo, com o Porto da Vale, com o Porto da Lumar, com todos os portos que já funcionam lá e com todo o centro industrial que está lá, então estão pedindo para fechar o Maranhão. Então, assim, não é só do que eu quero, é o que é possível e o que dá para convergir. Portanto, eu encerro aqui, pedindo de novo desculpas a quem acha que eu estou equivocado, mas eu estou fazendo de forma muito tranquila, muito serena. Essa matéria, ela precisa ser resolvida. E faltou bom senso de quem podia resolver, tá? Por quê? Porque lá atrás, os técnicos que fizeram isso, eles viram quanto que avançaram. Uma hora ia chegar, e vai chegar. Se não for hoje, mas vai chegar o momento que isso vai ser resolvido através de emenda constitucional e nós temos que lá levar a escola, saúde de qualidade, política pública, aprender, fazer com que eles possam fazer daquela área deles uma área de produção, de geração de riqueza e que eles possam fazer daquilo ali uma grande referência, como acontece no mundo, onde índio também pode explorar sua riqueza e ter o seu sustento de forma digna. Então, eu irei votar e apoiar essa matéria, presidente. Deixa eu fazer só uma consulta. O senador Marcos Rogério me pediu, o senador Flávio Bolsonaro pediu apenas 5 minutos. Chegou, tá ali. Quando ele terminar de votar, eu vou encerrar. Só um minuto, só faltava ele votar. Já votou? Senador Irajá, já? Vossa Excelência, já? Vou encerrar a votação. Senadora Tereza, vou encerrar a votação. Está encerrada a votação. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram sim 48 senadores e senadoras, não 21.
Está aprovado o requerimento. Ficam prejudicados os requerimentos 923 e 924 de 2025. Passa-se a deliberação da matéria. A matéria depende de parecer de plenário. Faço a designação do senador Espiridião Amin para proferir o seu parecer de plenário. Senador Espiridião Amin. Senador Espiridião Amin. Com a palavra, o senador Espiridião Amin, para proferir parecer de plenário. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores senadores, quero me dirigir, em primeiro lugar, a Vossa Excelência, senador Davi Alcolumbre. Esta PEC teve a sua tramitação suspensa na Comissão de Constituição e Justiça. Queria pedir a atenção do plenário, deputado Pedro Lupion, senadores e senadoras, temos um orador na tribuna. Esta PEC parou de tramitar em função de uma decisão da Comissão de Justiça sob a sua presidência em outubro de 2023. Por quê? Porque o ministro Gilmar Mendes, numa boa iniciativa, diga-se de passagem, instituiu um grande grupo de trabalho com integrantes do Executivo, do Judiciário, do Legislativo, do Ministério Público, dos vários povos indígenas do nosso país, cujo resultado final só agora conhecemos. Então, esta matéria foi apreciada, não votada, e por isso está aqui, como, aliás, registrou o senador Jacques Wagner, que participou desse grupo de trabalho, assim como a senadora Tereza Cristina. Portanto, isso não caiu de paraquedas aqui nesta sessão. O fato é que este grupo de trabalho já teve as suas atividades encerradas. Por isto, como tive a oportunidade de explicar a alguns senadores, foi incluído no nosso voto um acordo firmado a partir, senador Jaime Bagatoli, do tema ou tese 1031, que versa sobre a sua terra natal. Foi uma ação de Ibirama, mais precisamente José Boatê, movida pela instituição, pelo hoje Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, que resultou num voto abrindo a possibilidade de indenizar não só a benfeitoria, mas as terras de ocupação por homem, vamos considerar não índio, e de interesse para a vida dos povos indígenas. Este artigo foi colocado na nossa proposta de emenda à Constituição, porque foi aberta essa possibilidade pela negociação do Supremo. Olha que eu estou falando de uma negociação liderada pelo ministro Gilmar Mendes, por isso não confunda aqui a minha oposição
absoluta a cautelar, no caso da lei do impeachment, mas num respeito ao trabalho do juiz, que procurou uma conciliação. Portanto, este pedido de urgência, na verdade, é uma reparação a um retardamento feito por respeito. O Congresso, o Senado, respeitou a decisão do Supremo de negociar, coisa que não aconteceu de parte do Executivo. No meu estado, Santa Catarina, exatamente há um ano, em plena vigência desta negociação liderada pelo ministro Gilmar Mendes, o presidente da República editou 2 decretos demarcando terras indígenas em Abelardo Luz, oeste de Santa Catarina, e junto ao Morro dos Cavalos, que sofre, entre outras deficiências, os efeitos de um gargalo rodoviário que fragiliza a economia de Santa Catarina. Esta é a primeira parte da minha observação. A segunda, diante de algumas alusões ao que pensa este que vos fala, eu tenho que entrar aqui, senador Mourão, com um habeas corpus preventivo, no sentido figurado. Eu tenho muito orgulho do que fiz pelos índios do meu estado. Aqui está a foto da primeira escola de ensino médio do Brasil para indígenas, inaugurada em abril de 2000, na celebração dos 500 anos do descobrimento do Brasil. Esta faz parte de uma das 25 escolas indígenas do estado. As 3 nações, Guarani, Xoclengue, senador Jaime Bagato, e Caingangue, têm escolas, hoje, na maioria delas, dirigidas por índios, e no momento da inauguração desta escola, nós fizemos muitas outras ações, inclusive financiamento agrícola do Banco do Brasil para plantio de grãos, com a garantia do governo do estado, e tenho que dizer com muito orgulho, os Caingangue pagaram as prestações. Ou seja, nós temos uma folha de serviços prestados. E mais, digo com emoção que uma das assessoras do Ministério dos Povos Indígenas estudou naquela escola de José Boatê. Não fiz favor nenhum, mas dei a minha contribuição para tratar com humanidade dos povos indígenas como governador, como prefeito e como legislador. Mas agora surge o seguinte: o Supremo Tribunal Federal vai julgar a constitucionalidade da lei do marco temporal. A lei do marco temporal está pautada para ser julgada no Supremo, se é constitucional ou não. O que nós estamos tendo aqui é a oportunidade de deliberar ou não. Pelo placar, está explícito: 48 votos a favor e 21 votos contra a deliberação hoje. Ironicamente, 48 votos, senador Alessandro Vieira, significa quórum insuficiente para aprovar uma emenda constitucional. Certo, presidente? Vossa Excelência, que é especialista em quórums, recomendáveis ou não, para submeter deliberações qualificadas, com quórum qualificado. Por isto que eu quero assegurar a todos é que este texto que está apresentado à consideração de Vossas Excelências respeita, em primeiro lugar,
o que está escrito nas 6 constituições republicanas desde 1934. Senadora Dorinha, 34, 37, 67, 69 e 88, em todos os textos constitucionais ou da emenda constitucional de 69, o direito dos povos indígenas à posse da terra está escrito no presente do indicativo em que eles se encontram. Não fomos nós que escrevemos isso. Todas as emendas constitucionais que tratam, no artigo que trata da posse da terra, o faz assegurando o direito aos que se acham na terra. Portanto, é claro que existe um marco temporal, assim como existe vários marcos temporais nas nossas vidas. A data do nascimento, a data da crisma, do batismo, do casamento, da formatura. Nós temos a nossa vida recheada de marcos temporais. Nós temos, senador Laércio, um ilustre escritor catarinense, autor de um livro muito interessante, De Onde Vêm as Palavras. Chama-se Dionísio da Silva. Não é um dicionário, é um compêndio de 1192 páginas que explica, curiosamente, de onde é que vem cada palavra. Marco vem da onde? Marco vem do italiano marcare, do alemão merk, pode ser um mastro físico que delimita uma fronteira e pode ser um marco temporal que assinala uma data relevante. Segundo, se o marco temporal não fosse respeitado, o Supremo não teria editado a súmula 650, na década de 1990, também conhecida como súmula de Copacabana. Por quê? Porque havia aldeias em Copacabana. Lá se travou uma boa parte da luta da França Antártica contra o Estácio de Sá. Os tapuias marchavam com os portugueses. Os tamoios, a Confederação dos Tamoios, apoiava os franceses. E ambas as aldeias foram incendiadas nessa luta de conquista. É claro que no marco temporal ficam desatendidas as reivindicações históricas de tamoios e de tapuias. O marco temporal, por mais vezes que o Supremo decida que ele não existe ou não vale, ele vale sim, porque tudo que nós fazemos na nossa vida respeita o marco temporal. Por tudo isto, o nosso relatório proclama, em síntese, que se adotem esclarecimentos complementares a 4 dispositivos legais. O primeiro decorre deste acordo liderado pelo ministro Gilmar Mendes. Consequência da decisão do Supremo no caso da terra indígena de Ibirama, meu estado. De sorte que o parágrafo 1º do artigo 231 da Constituição Federal passa à seguinte redação:
são terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas brasileiros, aquelas que, na data da promulgação desta Constituição, eram simultaneamente por eles habitadas em caráter permanente, utilizadas para as suas atividades produtivas, imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições, vedada a ampliação além dos limites já demarcados. Parágrafo 6º. São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. Ressalvado relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção, direito à indenização ou a ações contra a União, salvo na forma da lei quanto a ocupações de boa-fé. Parágrafo 8º. Esse aqui está tudo certo. Se eu quiser tomar daqui, porque ele estava faltando a vigência, que estava como substitutivo. Aqui a gente voltou com o número. O procedimento demarcatório das terras de que trata o caput deste artigo será autuado, assegurada desde reivindicação da demarcação, a participação de todos os interessados, entes federados, possuidores e proprietários de boa-fé. Esta é uma deficiência evidente do processo que tem ocorrido. Estados e municípios são considerados à margem de todos os procedimentos jurídicos e administrativos da demarcação, causando com isso aqueles tumultos a que se referiu, por exemplo, o senador Everton, e que eu posso referir que estão acontecendo hoje no Morro dos Cavalos, na Enseada de Brito, no meu estado, posto que a comunidade nunca foi participante das deliberações. Finalmente, quero reiterar, nós, com urgência ou sem urgência, temos o dever de deliberar. Não o fizemos pelas razões que eu expus. Este projeto, que tem como primeiro signatário o senador Irã, estava sendo debatido na Comissão de Justiça quando teve bloqueada a sua tramitação na busca de luzes que viessem do esforço do Supremo Tribunal Federal. Com a mesma veemência com que denunciei e critiquei a posição do ministro Gilmar Mendes nesta cautelar, que eu não vou comentar, sobre o impeachment, que é quase que uma agressão à sociedade, ao cidadão, não posso deixar de dizer isso, também louvo o seu esforço no sentido de buscar, num tema controverso como esse, uma luz de harmonia, de bom senso e de acordo. Fico à disposição, presidente, para sanar alguma dúvida, ouvir alguma crítica ou, quem sabe, alguma recomendação para aprimorar o texto. Agradeço a Vossa Excelência
pela confiança de me designar relator e espero poder contribuir não para a vitória de A ou de B, mas para a harmonia e para a segurança jurídica que nós perdemos em função da supressão da ideia do marco temporal como leme e quilha para navegarmos. Muito obrigado. Cumprimento Vossa Excelência, senador Esperidião Amin. O parecer é favorável à proposta com a emenda número 1 que apresenta. Discussão da proposta da emenda em primeiro turno. Para discutir, está escrito o senador Márcio Bittar. Senador Márcio Bittar, para discutir. Senhor presidente, pela ordem. Só um minuto, senador Márcio. Ah, sim. Só um minuto. Meu querido relator, sente aqui na mesa. Alguma reação minha, né? Pela ordem, rapidamente, a senadora professora Dorinha Seabra. Senhor presidente, eu queria fazer um apelo para a inclusão na pauta da PEC 76. Já foram realizadas as 5 sessões de debate e ela trata da Polícia Científica, sua autonomia, com pareceres robustos do Ministério da Justiça, STF, dessa casa. Então, pedir a inclusão. É muito importante para nós. Dia 4 de dezembro agora foi o dia do perito oficial fazer essa solicitação. Muito obrigada. Muito obrigado, senadora Dorinha. Vamos incluir a proposta solicitada por Vossa Excelência. Eu queria pedir a atenção do plenário. Nós estamos no período de discussão da matéria em primeiro turno do relatório apresentado pelo senador Esperidião Amin. E agora, para discutir a matéria, está escrito o senador Márcio Bittar como primeiro orador. Senhor presidente, caros colegas, senadores, senadoras, eu quero, presidente Davi Alcolumbre, colocar um elemento, com todo o carinho que eu tenho, respeito e admiração pelo senador Esperidião Amin, mas entendo que uma linha de argumentação importantíssima ainda não foi colocada nesse debate. E é o que eu vou fazer agora. Senador Plínio Valério, que criou a CPI das ONGs que atuam na Amazônia, serviu para confirmarmos mais uma vez que o Brasil ter criado 14% do território nacional em terras indígenas, será possível que as pessoas não entenderam ainda que isso foi criado por interesse de ONGs de países estrangeiros que não aceitam no país de origem o que o Brasil aceitou. Será que nós não vamos acordar nunca como nação de entender que o que se construiu no Brasil e particularmente na Amazônia são zoológicos humanos? Os índios da Amazônia e do Brasil estão morrendo de fome. Alguém disse aqui, o senador Jorge Seif, que 1 milhão de indígenas. Não, tem, segundo o IBGE, feito no governo do PT, nós temos apenas 700 mil indígenas na área rural do Brasil, para 14% do território nacional. É o maior latifúndio do mundo, do planeta. E quem criou isso tudo não foram pessoas bem intencionadas. Está lá a reserva Yanomami. Índios continuam morrendo de fome no meu estado, o estado do meu amigo Alan Rick. Índios em Feijó, índios de Tarauacá, levando rato que caçam na cidade para comer na sua aldeia. Bem sabe essa história também a senadora Damares, que está aqui no plenário. Portanto, senhor presidente, eu quero aqui fazer um apelo. Aqueles que dizem que estão defendendo o índio estão mentindo, porque eles lutaram e criaram um monte de reservas indígenas. O indígena no Brasil não precisa mais de terra, ele precisa de independência, ele precisa de autonomia, ele não quer mais ser tutelado, mais do que pelo Estado, pelas ONGs. Irmãos,
na CPI das ONGs, ficou claro. Sabe quem manda nas terras indígenas? Não são os prefeitos, não são governadores, nem o presidente da República. Nas terras indígenas, uma ONG chamada ISA, Instituto Socioambiental, criado pelo João Capobianco, braço direito da ex-senadora, deputada federal e ministra Marina Silva. O ISA manda muito mais em 14% do território nacional do que qualquer estado, do que qualquer prefeitura. Às vezes, senador Esperidião Amin, eu digo que os governadores, particularmente do norte do Brasil, eles são eleitos para administrar um pedaço do seu território, um pedaço menor. No norte, só o estado de Rondônia é que tem a possibilidade do governador agir diretamente em cerca de 30% do território, porque os outros 70% o governador eleito não manda. Nos outros estados é pior ainda. O governador se elege dizendo isso e aquilo, mas ele governa 10% do território, 12% do território e nada mais do que isso. Portanto, senhor presidente, eu vou votar na proposta relatada pelo senador Esperidião Amin e faço um apelo àqueles que ainda estão sem entender direito a matéria. Vou repetir, não se trata de pessoas que estão defendendo indígenas, se trata de pessoas que, macumunadas com ONGs que recebem bilhões de países estrangeiros, querem criar mais e mais e mais reservas indígenas no Brasil. Não preocupado com indígena coisa nenhuma, mas preocupados e financiados por aqueles que querem fazer uma reserva de mercado no Brasil daquilo que tem debaixo do solo. Enquanto isso, senhor presidente, Davi Alcolumbre, que é do Amapá, um dos estados mais sequestrados por essa turma, enquanto isso, o indígena no Brasil pisa, caminha em cima de recursos naturais infinitos, morrendo de fome. Por isso, não é mais terra para índio, é tirar a tutela das ONGs, tirar a tutela do Estado, porque aqueles que se dizem defensores nada mais são do que os senhores de escravo de hoje. Eles falam em nome do indígena, mas são eles que não aceitam que o indígena tenha autonomia e liberdade para gerir a sua terra. Portanto, na prática, o que eles entendem? Que o indígena seria incapaz de administrar o seu território. Por isso, eu acompanho e peço àqueles que ainda possam estar indefinidos. Essa não é uma matéria, talvez não seja uma matéria de esquerda e direita, é uma matéria de soberania nacional. Nós estamos perdendo o controle sobre imensas áreas do Brasil e não é para o índio, que continua morrendo de fome, de inanição em todo o território nacional. Por isso, senador Esperidião Amin, conte com o meu voto, com o meu apoio, e é o apelo que faço. Algum colega ainda em dúvida, nós precisamos colocar um limite, senão o próprio agronegócio do Brasil vai passar o resto da vida inseguro, sem saber se de um dia para o outro a sua área também pode ser transformada em reserva indígena. Era o que tinha para dizer, senhor presidente. Conceda a palavra para discutir a matéria ao líder senador Jacques Wagner. Senhor presidente, pela ordem, é possível abrir a votação? Na mesma linha do senador Portinho, esse é um assunto que já está devidamente debatido. Vamos abrir a votação, enquanto isso, os parlamentares vão falando. Boa. Porque, pelo tempo para discutir a matéria, os parlamentares têm 10 minutos. A gente tinha 10 senadores inscritos para discutir, então nós estamos falando aí em 120 minutos. 5 abriram mão de discutir porque querem votar. Eu posso escutar mais 2 só e abrir a votação? Senador Wagner, Vossa Excelência concorda? Vamos escutar o senador Jacques Wagner
e o senador Dr. Irã, e aí eu inicio a votação e continuo com a lista de oradores. Com a palavra o líder, senador Jacques Wagner. Senhor presidente, senadoras, senadores, caros colegas, eu quero me dirigir primeiro ao querido senador Esperidião Amin, relator dessa matéria, e à senadora Tereza Cristina, com quem por diversas vezes nesse tema, mais particularmente com a senadora Tereza, tentamos chegar a um denominador comum, porque eu entendo que esse problema só se resolverá quando a gente conseguir fumar o cachimbo da paz entre indígenas e não indígenas para pacificar o território brasileiro. Eu concordo, e já disse isso porque fui governador, que a insegurança jurídica sobre o território nacional é insuportável. Pessoas de boa fé, levadas muitas vezes pelo governo estadual ou federal, se assentam numa terra, trabalham lá por 10, por 20, por 50 anos e depois alguém diz que aquela terra não lhes pertence. Então eu acho que nós precisamos caminhar para uma racionalidade, que foi a tentativa do ministro Gilmar Mendes, que chegou a fazer um acordo reconhecendo o direito à remuneração da terra nua e da benfeitoria, não apenas da benfeitoria, e há caso concreto que foi feito, sob o aplauso meu e da própria senadora Tereza Cristina, que é defensora daqueles que têm como sua missão, como seu trabalho, o agronegócio, e tentamos lá fazer esse esforço. Agora, senador Esperidião Amin, senadora Tereza, eu acho que essa matéria, mesmo votada aqui na Câmara, ela não porá fim ao conflito, porque ficará se questionando quem é que vai dar o atestado se a tribo indígena estava ou não estava lá em 1988. A culpa não é dos indígenas, a culpa é do Estado brasileiro, que não cumpriu o desígnio do Constituinte, que em 5 anos deveria ter regulamentado. A matéria estava muito mais fresca, muito mais palpável. Hoje nós estamos falando de 37 anos pós o texto constitucional. Mas o que me chama a atenção, senador Esperidião Amin, com o carinho e respeito que tem por Vossa Excelência, pela senadora Tereza Cristina, queria chamar a atenção dos colegas. Estamos dizendo que só tem direito a regularizar, regulamentar suas terras aqueles que provem que lá estavam em 1988. Mas aqui nessa casa, senador Esperidião Amin, nós já votamos matéria admitindo que a regularização fundiária de não índios que estão produzindo na terra estava admitida até junho de 2008. E existem projetos tramitando em algumas comissões já aprovados que dizem que essa regulamentação é para aqueles que estejam na terra até 2019. Recentemente, nós aprovamos nessa casa que em terras de fronteira a regulamentação poderá ser feita até 2028, por reconhecermos que a terra de fronteira é uma terra mais complexa, vou dizer assim. Então eu me pergunto, senador Esperidião Amin, e aos colegas, nós estamos estabelecendo 2 categorias de brasileiros, os indígenas e os não indígenas. Os indígenas só terão direito a regulamentar suas terras se provarem que lá estavam até 1988. De uma certa forma, a PEC que Vossa Excelência relatou, ela repete o texto constitucional. O senador Renan Calheiros, eu nunca me esqueço, quando discutimos a lei, ele diz, é inócuo dizer isso, porque isso já foi dito pelo Constituinte, que deu 5 anos para que fosse regulamentado. Então nós estamos, como se diz na gíria, chovendo no molhado. A matéria já foi escrita assim pelo Constituinte, mas a culpa não é do indígena, que até 88 era tutelado. Depois que saiu essa tutela, evidentemente que os indígenas começaram a
recuperar. Nós conhecemos vários casos de governos que tiraram o indígena de um local e recolocaram ele em outros locais quando havia necessidade de uma obra pública. Então, eu chamo a atenção à casa, primeiro, eu sei que todos nós queremos botar um ponto final à insegurança jurídica fundiária nesse país, porque sem segurança jurídica nós não temos condição de implementar empreendimentos e por aí vai. Eu entendo que essa matéria, mesmo na boa-fé daqueles que a defendem, eu votarei contrário, mas ela não vai resolver. E segundo, repito, os senadores pediam a mim e a senadora Tereza, e Vossa Excelência sabe que eu várias vezes trabalhei consigo, vai dizer, vamos combinar um dia, uma data, até aqui se regulamenta, a partir daqui não se levanta mais questionamento sobre novos territórios. Infelizmente, extremistas de um lado e de outro não permitiram que nós construíssemos esse acordo. E hoje a gente continua com essa eterna insegurança jurídica que eu sei que muitos pretendem que essa PEC possa dirimir. Eu acredito que não fará e continuo deixando aqui, senador, com todo carinho e respeito, a pergunta. Alguns brasileiros não indígenas podem regulamentar suas terras até 2009 ou 2019, se forem aprovados esse projeto. Os indígenas têm que provar que lá estavam em 1988. Mas é uma contribuição ao debate, vou continuar aberto. Fui governador. Quero dizer, senador Espírito a mim, que eu não lhe invejo porque eu fiz o mesmo na minha terra. Construí escolas para indígenas, os tratei com respeito, então, repito suas palavras, não fiz por favor, fiz porque é obrigação nossa de humanidade de tratar qualquer concidadão com respeito, fidalguia e dando a ele o direito de prosperar. Então, são essas as minhas palavras para contribuir com esse debate. Próximo orador inscrito para discutir a matéria, senador Dr. Irã. Em seguida, nós vamos encerrar a discussão em primeiro turno. Vamos iniciar o processo de votação e eu vou continuar no decorrer da votação nominal, concedendo a palavra para as senadoras e para os senadores. Presidente, eu não tenho nenhum óbvio se Vossa Excelência, até no interesse maior de todos, porque tem muitos colegas que estão com... Se o senhor quiser abrir a votação, não tenho nenhum óbvio, viu, presidente? Eu vou aguardar, Vossa Excelência. Ou não? Bom, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o Senado Federal está diante de uma oportunidade histórica de resolver de uma vez por todas os problemas relativos à questão do marco temporal e proporcionar a necessária segurança jurídica a milhões de brasileiros. O debate sobre o marco temporal não nasceu ontem, como nós falamos aqui. Ele já percorre o Congresso há pelo menos 18 anos, quando foi iniciado na Câmara o PL 490 de 2007. Nesse tempo, acumulou audiências, relatórios, discussões, mudança de comissões e alterações regimentais, até chegar à sua votação final. Aprovada na Câmara, a matéria veio para o Senado, senhores senadores e senadoras, e recebeu uma nova numeração, o PL 2903 de 2023. Naquele mesmo ano, a matéria foi aprovada no Parlamento e recebeu votos parciais do Presidente da República. Vetos parciais do Presidente da República. Vetos que foram, em sua maioria, derrubados no Congresso Nacional. E hoje, temos a Lei 14.701 de 2023. O que essa lei estabelece, em síntese, é que terras indígenas só podem ser demarcadas se em 5 de outubro de 88 já estiverem tradicionalmente ocupadas por povos indígenas. Repito, terras só podem ser demarcadas se em 5 de outubro de 88 já estiverem sido tradicionalmente ocupadas por povos indígenas. Ou seja,
a mesma coisa que está, senhoras e senhores, na Constituição Federal, senadora Tereza Cristina. Vejam, senhoras e senhores, que o PL 490 foi aprovado na Câmara com maioria expressiva de 290 votos, simplesmente 2/3 do total de votantes. E no Senado, já como PL 2903, o projeto foi aprovado por 43 votos, maioria absoluta. Considerando que o fórum dessa votação foi de 65 senadores, podemos contabilizar também uma proporção de 2/3 do total de votantes aqui nessa casa. Depois dos vetos presidenciais, a matéria retornou ao Congresso Nacional, tendo vários vetos derrubados. Os principais vetos que nos interessam aqui foram derrubados por 321 votos na Câmara e 53 votos no Senado. Quórums suficientes para aprovar uma PEC nas duas casas. Após a exclusão dos vetos, a lei foi promulgada quase na forma originalmente aprovada por nós, restabelecendo o dispositivo central e outros pontos correlatos. O que eu quero ressaltar com esses números? Eu quero ressaltar que o Congresso Nacional, representante legítimo do povo brasileiro, em mais de uma ocasião, deixou absolutamente clara a sua vontade majoritária, isto é, de aprovar essa questão do marco temporal no Congresso Nacional. Vontade essa, aliás, que está em perfeita sintonia com a vontade do Constituinte originário. Ainda assim, afrontando a nossa democracia, minorias inconformadas, senador Amin, levaram o tema ao Supremo Tribunal Federal, argumentando falaciosamente pela sua inconstitucionalidade. Vejam bem, depois de todo esse tempo, diante da controvérsia constitucional que se estabeleceu e pela urgência em garantir segurança jurídica para o tema, eu apresentei a PEC 48 em 2023, junto com outros signatários. Trata-se apenas de um novo parágrafo 1º para o artigo 231 da nova Carta Magna, definindo de maneira inequívoca o que são terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas e reafirmando também de maneira inequívoca a data de 5 de outubro de 88 como o marco temporal. Nossa proposta enfrenta o desafio imposto no artigo 67 do Ato das Disposições Transitórias Constitucionais, que fixou o ano de 2003 para a conclusão das demarcações pela União. O prazo, senhoras e senhores, foi largamente desconsiderado, gerando passivo contínuo, além de insegurança jurídica cada vez maior. E o tema se tornou ainda mais sensível, senhoras e senhores, porque o Supremo Tribunal Federal assumiu a discussão do marco temporal. A despeito da Lei 14.701, que foi aprovada por ampla maioria aqui nesta Casa, vale reiterar, sua aplicação tem sido fragilizada por questionamentos do Supremo Tribunal Federal. Recentemente, o Supremo pautou o julgamento da matéria para o próximo dia 10 de dezembro, isto é, amanhã. Amanhã, em sessão presencial daquela corte, vai haver apreciação da validade da Lei 14.701 à luz dos argumentos das partes e de uma minuta de consenso produzida por apenas 23 audiências de conciliação. Nesses resultados de conciliação conduzidos pelo ministro Gilmar Mendes, registrei a nossa participação ativa, minha e da senadora Tereza Cristina, representando o Senado Federal. Muitas intervenções nos encontros da comissão constituíram a colaboração para o esclarecimento do projeto, sempre em busca dos consensos. O meu envolvimento direto nessa matéria é coerente com a realidade do Estado que represento nessa casa.
Roraima é um estado da federação singularmente dividido pela metade, uma das quais integralmente ocupada por 33 áreas indígenas demarcadas, protegidas e respeitadas. Mais precisamente, cerca de 46% do território está em terras indígenas. Quando somamos unidades de conservação e áreas militares, a proteção ultrapassa, senhoras e senhores, 60% do nosso território. Resta-nos, portanto, 40% do território disponível para o seu uso produtivo direto. Esse quadro tem dificultado a elaboração de políticas do desenvolvimento econômico, tem alimentado conflitos que se estendem sem necessidade, agravados pela insegurança jurídica. Segurança jurídica, meus amigos e minhas amigas, não se alcança com ambiguidade, senador Amin. Segurança jurídica não se alcança com ambiguidade. A Lei 14.701 buscou justamente reduzir a imprecisão do artigo 231 da Constituição, definindo limites para o conceito de terra tradicionalmente ocupada. Para reforçar tal entendimento, a nossa PEC 48 pretende inserir essa tese diretamente no texto constitucional para pôr fim à celeuma e acabar de vez por todas com a judicialização de terras no nosso país. Trata-se de um caminho da harmonização normativa, voltado a orientar políticas públicas, proteger os povos indígenas e oferecer segurança a produtores, municípios e estados da federação. E sem esse esforço constitucional, permanece a ambiguidade interpretativa. Vejam agora. Por mais que os dados de ocupação sejam amplamente conhecidos e sempre mencionados em debates públicos e análise técnica, o governo federal continua a promover novas demarcações. Nos últimos meses, e mesmo durante a realização da recente COP30 em Belém, o Poder Executivo anunciou e publicou homologações e portarias declaratórias relacionadas a terras indígenas e Roraima. Tudo isso ao arrepio da Constituição e da Lei 14.701, senador, querido relator, senador Amin. Com isso, é claro que os desmandos do governo federal foram alvo de questionamento, tanto políticos como na sociedade civil. Mas nunca é demais repetir. Não existe conflito entre defesa do direito dos povos originários e segurança jurídica. Muito pelo contrário. Em 2023, o próprio ministro André Mendonça, em discussão no Supremo Tribunal Federal sobre o marco temporal, opinou que o Supremo não poderia, 14 anos depois, alterar o entendimento fixado no julgamento no caso do meu estado, da Raposa, Serra do Sol, senador Confúcio. Naquela ocasião, em 2009, a Corte entendia que as populações indígenas tinham direito às terras que ocupavam na data da promulgação da Constituição 5 de outubro de 88, ou seja, essa data que agora está em discussão. Como é nessa nota, o caso da Raposa Serra do Sol tem sido exemplo indiscutível. Ali se mostrou a necessidade de condicionantes específicas e o Supremo Tribunal Federal já esclareceu o seu caráter não vinculante. Senhoras e senhores senadores, é urgente a definição clara e inquestionável de um marco temporal para a demarcação de reservas indígenas no nosso país. O Congresso Nacional deve legislar pela paz no campo e pelo desenvolvimento nacional. No ano passado, a PEC 48 estava pronta para ser votada na CCJ, mas o nosso presidente, Davi Alcolumbre, pediu para aguardarmos a conciliação da lei no Supremo Tribunal Federal. Não sei o que resolverão amanhã. Como pautamos a votação da PEC 48 para hoje, quero reafirmar a minha convicção de que o Poder Legislativo deve retomar o seu papel de zelar pelo equilíbrio, pela justiça e pela urgência que o tema exige. Que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar, e o Senado, ao deliberar, possam convergir na direção de um arranjo legal e constitucional que respeite integralmente a nossa Carta Maior.
Senhoras e senhores senadores, querido presidente, nobre relator, que nós hoje aqui possamos tomar uma decisão histórica para salvaguardar a paz entre o povo brasileiro, porque para mim, senhor presidente, senhoras e senhores, só existe uma raça no nosso Brasil, a raça humana, os brasileiros, e só com um marco legal adequado nós podemos acabar com essa insegurança jurídica que permeia desde 1988. Quero parabenizar aqui, finalmente, a inteligência, a perspicácia, o discernimento, o conhecimento de Brasil do querido senador Esperidião Amin, porque, senador, não estaria em melhores mãos, com respeito a todos e todas dessa casa, algo de tanta importância para o Brasil, se não fosse na sua pessoa. Que você tenha muito sucesso nesse relatório e que nós possamos aprová-lo logo mais. Muito obrigado, senhoras e senhores, e Deus nos abençoe. Não havendo mais quem queira discutir essa encerrada discussão, em primeiro turno, passamos à apreciação da matéria. Em discussão, a votação da proposta e da emenda número 1 em primeiro turno, nos termos do parecer. A matéria depende para sua aprovação do voto favorável de 3/5 da composição da Casa, ou seja, 49 votos sim. Solicita a Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. A votação está aberta. Para orientar, conceda a palavra aos líderes por 1 minuto. O líder do PL, senador Rogério Marinho, vai encaminhar? É o Portinho? Rogério vai encaminhar. Nós somos favoráveis, senhor presidente. PL e a posição favorável. Sim. Voto sim. MDB. Senador Renan. MDB. PT. Senador Rogério Carvalho. O MDB libera a bancada. Presidente, o PSD libera a bancada. O PT orienta o voto não, presidente. O PT orienta o voto não. Antes de o senhor passar para o próximo orientar, eu quero só dizer, presidente, que essa é uma matéria extremamente relevante, importante. Acho que esse debate superficial não vai resolver este problema. Nós não podemos tratar uma questão que diz respeito à história do Brasil dessa forma, motivados, sei lá por que motivo, porque se a gente tinha um acordo de ter uma negociação no STF, trazer essa matéria assim, de uma forma, na minha opinião, intempestiva, não vai resolver o problema do Brasil nem dos brasileiros. Obrigado, senador Rogério, líder do PT. Senhor presidente. Senhor presidente. A líder do PT. Para orientar. Quem vai orientar pelo PT? Senador Irã. PT é não, viu, presidente? Presidente, absolutamente apto a votar sim, porque discutimos nessa casa esse projeto desde 2007. O nosso partido encaminha sim, presidente. O PP encaminha o voto sim. O republicano, senador Messias. Senhor presidente. Jesus, meu amigo. Muito obrigado, presidente. Eu tenho muito orgulho da sua amizade. Eu quero dizer que o Republicanos orienta o voto sim, o voto favorável. Essa emenda constitucional, ela vai trazer segurança jurídica para o campo e para a cidade, certamente, porque quem planta para a cidade comer está lá no campo. E essa é, sem dúvida nenhuma, uma das formas mais corretas que o Congresso Nacional tem de fazer justiça a todos os povos brasileiros, aos produtores rurais e também aos nossos irmãos indígenas. O Efraim. União Brasil orienta o voto sim, presidente. Voto sim. PSB, senador Cid. PSB libera a bancada, senhor presidente. Libera a bancada. Líder do Podemos. Podemos vota sim, senhor presidente. Senador Zeca Marinho. Zequinha Marinho. Vota sim. Vota sim. PDT, senador Everton. Não está. PSDB, senador Plínio Valério. Senador Stiveson. Senador Stiveson. É sim. O Stiveson é maior, inclusive. Bem maior do que o Plínio Valério. Olha isso. A gente vê ele daqui. PSDB, sim. O novo Eduardo Girão. Senador Eduardo Girão. Bom, presidente, pela verdadeira soberania do Brasil, o voto do novo é sim.
Maioria, senador. Maioria, o líder da maioria, o senador Renan Calheiros. Aliás, senador veneziano. Minoria, governo, senador Jacques Wagner. O governo orienta o voto não. O governo orienta o voto não. Bancada feminina. Senadora Jussara. Quer encaminhar a votação pela bancada feminina? Libero a bancada. Está liberada a bancada. Hã? Pela ordem, senador Marco Rogério, que pediu a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, esse é um momento muito importante para o Brasil e para os brasileiros. Nós estamos votando uma matéria que tem como objetivo garantir um ambiente de segurança jurídica para o Brasil, especialmente para quem é do campo. Eu tive a oportunidade, senhor presidente, senador Omar, de ser o relator da lei do marco temporal. Eu relatei essa matéria. E essa lei tinha a missão de garantir esse ambiente. Todavia, o governo não aceitou, vetou. O Congresso Nacional derrubou o veto da lei do marco temporal. Posteriormente, foi ao Supremo questionando esse tema. É interessante e é importante a gente trazer à memória de quem nos acompanha nesse momento, que o texto que nós votamos naquele projeto do marco temporal, caro senador Espiridião Amin, que relata brilhantemente essa emenda constitucional nesse momento. Aquele texto era a repetição de parâmetros criados pelo próprio Supremo Tribunal Federal quando julgou a questão lá de Roraima, da Raposa Serra do Sol. Aquela foi a decisão que fundamentou o projeto de lei. Aliás, o projeto de lei, ele copiou as condicionantes estabelecidas pelo próprio Supremo Tribunal Federal naquele projeto. Mas fato é que o tema foi judicializado. O Supremo Tribunal Federal, que se propôs a um ambiente de mediação para tentar um entendimento, ao final não conseguiu apresentar uma proposta factível que resolvesse a questão, e nós estamos hoje a votar essa emenda constitucional para garantir o básico, o respeito ao direito de propriedade. O respeito ao direito de propriedade. Senhor presidente, o Brasil tem hoje cerca de 2 milhões de indígenas no país. Aliás, 1.700.000 índios. Uma população indígena que cresceu muito, se compararmos os dados de 2010 para 2022. Eu não vou entrar no mérito dessa questão. Nós temos hoje no Brasil cerca de 119 milhões de hectares de áreas que são demarcações de terras indígenas, áreas demarcadas. Se nós considerarmos nesse momento as áreas reivindicadas, aquelas que estão em fase de estudo ou aquelas que já estão em processo de demarcação, isso significa, senador Omar, dobrar o volume de terras indígenas no Brasil. Ou seja, nós temos hoje 119 milhões de hectares. Nós teríamos o dobro disso para uma população indígena, senador Amin, de menos de 2 milhões de indígenas. Portanto, é incoerente. Eu poderia trazer aqui, hoje nós temos 621 terras indígenas. Se nós considerarmos só aquilo que está sendo solicitado, e eu não vou trazer estado por estado aqui, para não assustar,
Mas lá no meu estado de Rondônia, nós temos lá pelo menos 23 áreas que estão sendo reivindicadas como terras indígenas. Senhoras e senhores senadores, terras produtivas, meu caro senador Zequinha Marinho, presidente da Comissão de Agricultura, terra produtiva, que querem transformar em área indígena. Então, o que nós precisamos estabelecer aqui é aquilo que a Constituição de 88 já apresentou, mas dar validade ao texto da Constituição. Ninguém está querendo tirar a terra do índio, ninguém está querendo reduzir o tamanho do espaço que o índio tem. Veja como que funcionam as narrativas. Nesse momento, senhor presidente, eu já parto para a conclusão. Lá em Rondônia tem uma área que nós estamos num processo de desintrusão. Um processo de desintrusão. Uma confusão criada pelo Estado brasileiro. A Comissão de Direitos Humanos esteve lá. Senadora Damares, a presidente da comissão, foi junto. Eu, senador Bagatoli, a bancada federal, estão tirando produtores rurais de suas terras, terras destinadas pelo INCRA, com título definitivo, com escritura pública, arrancando da propriedade por um erro do Estado. Um erro no estabelecimento da linha demarcatória. E aí? Simplesmente tira. O índio precisa de mais terra naquela região? Não. A área indígena lá já é uma das maiores do Brasil. Mas simplesmente chegam, retiram, não respeitam documento, não respeitam tradição, não respeitam história, porque são famílias que estão na terra produzindo há 40, 50 anos. E aí a narrativa é, estão tirando terra de fazendeiro. As terras lá, senador Zequinha, é de 10 alqueires, 15 alqueires, quando tem uma terra grande. Pequenos produtores rurais assentados pelo INCRA. Mas sabe qual é a narrativa? E aí eu quero trazer ao conhecimento do plenário. Aí porque a bancada federal está defendendo lá uma negociação, uma mediação para garantir a posse dos agricultores, eles agora estão denunciando a bancada, denunciou a mim e denunciou a senadora Damares por desinformação. Porque nós estamos defendendo o agricultor e dizendo que tem uma guerra entre índios e não índios. Essa guerra não existe. É narrativa de ONGs, de pessoas mal intencionadas que querem simplesmente expandir o território indígena no Brasil. Então, eu concluo aqui dizendo, essa proposta de emenda que trata do marco temporal, ela se propõe a garantir segurança jurídica para os produtores rurais, mas um ambiente de paz e respeito também às nossas comunidades indígenas. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, o presidente Renan Calheiros, por favor. Liga. Obrigado. Para uma comunicação inadiável, nós estamos tendo um tumulto muito grande na Câmara dos Deputados. Lamentavelmente, o deputado Glauber foi retirado à força da mesa, um tumulto maior do que aquele que aconteceu quando da ocupação da mesa de trabalhos, tanto da Câmara quanto aqui do Senado. Os jornalistas, na sequência, foram retirados do plenário e foram agredidos pela Polícia Legislativa da Câmara. Isso, senhor presidente, é só uma demonstração do que está acontecendo na outra casa do Congresso Nacional, que se prepara para votar um tema que, além de inconstitucional, que é a anistia, dosimetria, divide, como está dividindo a Câmara dos Deputados, e dividirá, se for o caso da sua apreciação, a toque de caixa aqui o Senado Federal. Senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Apenas presidente para Renan reportar Calheiros, só para colocar uma coisa, senador Rogério. Eu acho que o equilíbrio nesse momento é importante. Veja bem, eu quero aqui dar um testemunho, presidente, porque eu vivi esse momento e muitos de vocês, senadores, viveram esse momento. Em 1984, o Brasil todo clamava pelas diretas já.
todo clamava pela direta já. Veio ao plenário da Câmara dos Deputados a emenda Dante Oliveira. Eu estava aqui em Brasília nesse dia, eu era líder estudantil, e nós perdemos a votação e não se quebrou um copo sequer. Ninguém saiu depredando o Congresso Nacional naquele dia. A derrota e vitória faz parte da democracia. O que não faz parte da democracia é o extremismo. O que não faz parte da democracia é querer impor as suas vontades à força e muitas vezes levantando injúria contra quem discorda dessas opiniões. Aqui, Vossa Excelência, que fez parte da transição de um momento de exceção do país à democracia, senador Ami também fez parte dessa geração. Você sabe que não houve aqui no Brasil nenhum tipo de agressão naquela transição democrática que houve. E quando o presidente Tancredo Neves se elegeu pelo Congresso Nacional, foi considerado eleito, tomou posse o presidente Sarney e nós vivemos um momento de muita paz. Mesmo com a cassação do presidente Collor, não aconteceu, e da presidente Dilma, não aconteceu o que está acontecendo hoje no Brasil. Isso não dá para se admitir, nem de um lado nem do outro. Ocupar a mesa do Congresso Nacional ou ocupar a Câmara dos Deputados, seja ela pacificamente ou pela força, não é democrática. E a forma também de se retirar tem que haver o respeito mútuo entre todos eles. Passa a palavra a Vossa Excelência, senador. Senhor presidente, apenas para... Tem alguns deputados acompanhando a sessão nesse momento, aqui no plenário do Senado Federal, e eu tomei o cuidado de questionar a razão, porque eu vi a cena e concordo com o senador presidente Renan, uma cena realmente muito forte, mas apenas a motivação é que é diferente. A motivação é porque o processo de cassação desse parlamentar está na ordem do dia da Câmara dos Deputados e ele ocupou a presidência da Câmara para impedir a deliberação do processo de cassação dele próprio. Não tem nada a ver com o processo que envolve a questão da dosimetria. Encerrada a votação em primeiro turno, determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre o painel. Isso aconteceu aqui no Senado e o senador Davi Alcolumbre bem se lembra. Votaram sim 52, votaram não 14, abstenção 1. Aprovada a proposta com emenda número 1 em primeiro turno. Parecer da comissão... Senhoras senadoras e senhores senadores, se não houver... Onde é que aperta a campanha aqui? Aqui? Olha, eu vou deixar para semana que vem a votação em segundo turno, hein? Se não se comportarem aí. Agora, presidente. Parecer da comissão diretora oferecendo a redação para o segundo turno será publicado na forma regimental. Consulta o plenário se podemos passar a imediata apreciação da matéria em segundo turno. Perfeitamente, senhor presidente. Havendo concordância, passa-se a discussão da proposta em segundo turno. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão em segundo turno. Em votação a proposta em segundo turno, nos termos do parecer da comissão diretora. A matéria depende para sua aprovação do voto favorável de 3/5 da composição da Casa, ou seja, pelo menos 49 votos sim. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. A votação está aberta. Vou manter a mesma orientação do primeiro turno. Por favor, a mesma orientação do primeiro turno. Ô, Davi... Senhor presidente, a gente está votando o segundo turno, é isso? A orientação partidária dos líderes partidários é a mesma do primeiro turno.
Com a palavra o senador Amin. Vamos votar. Senador Cid. Senador Cid. Já votei. O senhor precisa fazer a chamada aí, que o senhor é o nosso... Senador Luiz Carlos Reis, com a palavra, por favor. Presidente, rapidamente. Pois não, senhor presidente. Apenas para lembrar os colegas senadores e senadoras que nós estamos em processo de deliberação do segundo turno da proposta de emenda constitucional. Então, pedir atenção que nós estamos ainda em processo de votação. Com a palavra o senador Luiz Carlos Reis, do Rio Grande do Sul, de Caciqui. Senador Omar, parabenizar o senador Espiridião Amin, senadora Tereza Cristina, também sobre a questão do marco temporal. Conhecemos esse assunto há muito tempo e o senador Irã fez menção, Irã. Eu estive numa comissão externa na Raposa Serra do Sol, comissão externa da Câmara dos Deputados, deputado Miqueleto, e vimos naquele momento lá esse caso que foi referendado naquela ocasião a mim, pela Suprema Corte Brasileira, o 5 de outubro de 88. Apenas um exemplo. Reserva do Mato Preto, Espiridião Amin. Mato Preto. Ali tinha produtores. Um dos produtores, o avô de um deles, que está hoje no Mato Preto, comprou a terra. Espiridião Amin, esse produtor, Aziz, trabalhou na estrada férrea que liga São Paulo, Paraná, Santa Catarina do Sul, nos anos 1900. Ele saía da propriedade para trabalhar, ficar 3, 4, 5 meses. E ali ele arrumou dinheiro para pagar a terra que ele comprou. Isso é 1900, não tem nada a ver com outubro de 88. Caso recente é outra história. Então ali é um caso de dezenas de casos que existem hoje no Brasil, a chamada reserva do Mato Preto. Mais recentemente, também nós temos um outro caso em Vicente Dutra, no Rio Grande do Sul. Agora, recente, um ato do presidente Lula que eu entrei com um projeto de decreto legislativo para sustar esse decreto do presidente Lula. Um abuso absurdo, 711 hectares, 70 famílias de pequenos agricultores, 70. Senador Omar, não tinham dinheiro para pagar advogado. Eu ajudei a fazer campanha com o prefeito da cidade, a Câmara de Vereadores, os sindicatos dos trabalhadores rurais, para poder ajudar a pagar advogado para defender 70 famílias de pequenos agricultores e um balneário na cidade de Vicente Dutra, que é o coração da cidade. Tiraram do balneário, e, portanto, é importante que nós estamos ratificando essa posição no dia de hoje, com relação ao marco temporal fundamental para a soberania brasileira e, principalmente, essa questão que nós vimos aqui, reconhecer o direito de propriedade. Temos que de Nonoai especificamente nesse momento. Nonoai, uma reserva indígena que já existe e ninguém contesta. O que nós estamos contestando nesse momento, na comunidade de Nonoai, é que querem ampliar a reserva indígena. Tem os marcos e ninguém contesta a área que foi demarcada. O que contestamos nesse instante é a ampliação da reserva indígena de Nonoai. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul mais de 70 processos com questões indígenas, muitos são ampliações, mas felizmente aqui estamos dando essa lição hoje ao Brasil com relação à consolidação de outubro de 88 do marco temporal. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Luiz Carlos Reis. Senador Seif. Jorge Seif.
O senador já tinha pedido a palavra antes, eu ia encerrar, mas como ele pediu a palavra, eu vou deixar primeiro falar. Com a palavra o senador Jorge Seife. Sem som aqui. Aí. Senhor presidente, o Brasil já faz mais pelos povos indígenas do que todas as nações do mundo. Todas! E vou trazer dados aqui. Nós estamos discutindo o marco temporal e isso não aparece nesse debate. Aqui se fala como se propriedade privada, como se terras já tituladas pelo governo lá atrás, pessoas que estão em cima das suas terras há 100 anos, como é o caso de Santa Catarina, nós vimos lá na discussão na Assembleia Legislativa, serem expulsas de suas terras, desrespeitando a própria determinação do Estado brasileiro. Olha os dados. Terras indígenas oficialmente no Brasil, praticamente 15%. Quando se une unidade de conservação, Parque Nacional, Reserva Biológica e outras áreas protegidas, chegamos a praticamente 40% do território nacional. O que esse povo quer mais de terra indígena, gente? Me diz para quê? Olha que engraçado, presidente Davi. Tem uma tribo indígena no estado de Santa Catarina, chamada Todo Ximbangue. E lá na área deles tem o rio Irani. E eles querem fazer uma pequena hidrelétrica e um percentual do lucro da hidrelétrica vai para o povo, um povo pobrezinho. Estive lá no interiorzão de Santa Catarina, lá na divisa de Chapecó. Presidente, os indígenas pediram, pelo amor de Deus, há 20 anos para instalarem a hidrelétrica, para eles ganharem um dinheirinho, ter oportunidade de trabalho, ter oportunidade de renda. Infelizmente, a esquerda lutando contra. Conseguimos aprovar na CDH, pedir audiência pública. Pediram audiência pública e o indígena veio aqui essa semana. Isso foi uma vitória muito grande, pedindo o cacique veio, mandou um áudio, ele perdeu o avião lá, pedindo, pelo amor de Deus, para instalarem. E esse indígena de Santa Catarina, ele é exatamente igual aos indígenas que vieram aqui na CPI da ONG, dizendo: nós queremos trabalhar, nós plantamos mandioca, a FUNAI mandou a gente tirar, a pastoral de não sei aonde, cavou tudo e destruíram nossa plantação. O Estado tem que parar de tutelar o indígena. Se o senhor olhar, senhor presidente, para os Estados Unidos, olha aqui, olha os Estados Unidos, somado todas as reservas indígenas americanas, que os Estados Unidos é maior do que nós, 2,3% do território americano é para terra indígena. Só que lá, senador Irã, o indígena pode arrendar sua terra para o agro, ele pode explorar energia, pode fazer hotel, resort, cassino, posto de gasolina, loja, empreendimento turístico. As tribos negociam diretamente com empresas e empreendedores, fazem contratos de arrendamento de 20, 30, de 50 anos. Aqui a FUNAI, o governo brasileiro e essas ONGs tratam nossos indígenas como se fossem animais selvagens que não tivessem cérebro. É assim que tratam nossos indígenas. E isso tem que acabar. Como é que terras que o Estado brasileiro, o governo brasileiro, Irã, lá atrás, falou assim: Irã, essa terrinha aqui é tua, pode plantar, pode colher, explora essa terra, viva com a sua família. Aí agora, depois de 30 e poucos anos de Constituição Federal, o Supremo quer acabar com tudo e quer fazer sim uma verdadeira guerra de povo brasileiro, porque não é indígena ou não indígena, somos todos brasileiros. Já finalizo. No Canadá, já termino aqui, senador Omar, no Canadá, sabe quanto tem de terra indígena lá? 0,2%. O Brasil é 14,8%. Não tem país que faça mais pelos seus povos indígenas. Só que o modelo, o sistema está errado. Nós não estamos sabendo desenvolver os povos indígenas. Diferente do que diz a marchinha de carnaval. Índio não quer apito. Ele quer Hilux, ele quer agro, ele quer hotel, ele quer reserva, ele quer turismo. Ele quer ter dignidade para viver. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, meu querido conterrâneo, senador Irã Gonçalves, com a palavra. Eu quero
ao final desse dia de muito debate, que só alguém que mora na Amazônia sabe da importância desse tema para todos nós. Eu quero dizer que o trabalho de todos aqui e o compromisso de todos com o Brasil, daqueles que votaram a nosso favor, e nós respeitamos quem pensa em contrário. Mas, senador Davi, não fora pela sua envergadura, pela sua coragem, pelo seu compromisso com o que é bom para o país, o senhor não teria pautado. Isso é uma titularidade do presidente, e o senhor exerce essa presidência com muita competência e com muita envergadura. Eu sou muito orgulhoso de ser presidido por Vossa Excelência. Parabéns por ter coragem de enfrentar esse tema e outros temas que virão, porque nós temos aqui que regulamentar o artigo 231 da Constituição, porque precisamos realmente trazer os nossos indígenas para um desenvolvimento. Nós queremos regulamentar a exploração de terras indígenas com a devida aquiescência das populações naturais e sua justa compensação. É assim que nós pensamos. Então, presidente, parabéns a Vossa Excelência, parabéns por essa vitória, e quero também fazer uma saudação, uma referência especial, fraterna, ao meu querido irmão Esperidião Ami. Quando o senhor assumiu a relatoria dessa PEC tão importante para o nosso país, eu não tinha dúvida que nós teríamos esse resultado aqui, mais uma vez ressaltando a sua inteligência, a sua cultura, o respeito com que você trata os temas nessa casa e o respeito com que todos nós temos pela sua história de coerência, de equilíbrio e de compromisso com o que é bom para o nosso país. Meu querido Ami, muito obrigado. E, senador Omar, eu creio que esse tema também pacificará muitas desavenças que existem lá nos nossos rincões do Amazonas. E eu espero que com essa aprovação dessa PEC, nós possamos ter paz lá, porque o senhor sabe que eu nasci em Tefé e conheço muito o Alto Solimões, o Juruá, onde temos comunidades indígenas que precisam dessa regulamentação para que haja paz, que eles tenham o direito adquirido, mas que aqueles que trabalham e produzem também o tenham. Parabéns a você também, meu presidente. Um grande abraço. Senador Otto Alencar, por favor. Senador Omar Aziz, eu quero parabenizar Vossa Excelência pela presidência do Senado e dizer, como todos os meus colegas pensam, o Senado agora é outro sob Vossa presidência. Entendeu? Antes de encerrar a votação, eu queria senhores senadores e senhoras senadoras, eu sou de um estado em que tem 77 etnias diferentes, das quais eu tenho o orgulho de conhecer todas. Um estado que tem uma quantidade muito grande de indígenas, de proprietários das suas terras, de povos originários. Acontece que, historicamente, as reservas que foram criadas para os índios, para os indígenas no meu estado, o Estado brasileiro depois saiu dela e abandonou essas pessoas à própria sorte. Isso aconteceu no Javari, onde nós tivemos lá o assassinato de um funcionário e de um jornalista que foi para o mundo afora. Não é a prática dos indígenas do meu estado. Eles querem ter uma qualidade de vida, sim, mas distritos sanitários indígenas não funcionam como deveriam funcionar. A FUNAI não atua como deveria atuar. Não há uma discussão com a sociedade em relação a eles. Aonde existe riqueza, no Alto Rio Negro, onde existe pedras preciosas, e o indígena, ele nasce pobre, vive pobre, morre em cima de riqueza, não querem abrir uma discussão. Por quê? Por interesses extras Brasil, interesses de fora. Quanto mais você oferece no mercado pedras preciosas, mais barato fica a pedra preciosa. E são bancados, muitas vezes, pseudo-lideranças por ONGs que não têm absolutamente nenhuma representatividade. O meu posicionamento é claro, é a favor dos indígenas, já deixei isso muito claro, mas vou encerrar a votação em segundo turno e determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre o painel o resultado.
52, sim, não, 15, uma abstenção. Aprovada a proposta em segundo turno, a matéria vai à Câmara dos Deputados. Senhor presidente, o senhor que é um profundo conhecedor de terras indígenas, eu vou lhe fazer uma pergunta. O senhor acha que os nossos indígenas são inimputáveis, eles não têm capacidade de raciocinar e de tomar decisões por si? A lei diz que o indígena é inimputável. Pois é. E eu respeito a lei brasileira. Agora, Vossa Excelência, quando falou ali que esse pessoal que é mais terra, não é esse pessoal. São pessoas como nós, são indígenas, mas são gente como a gente, que quer prosperar e que tem uma qualidade de vida melhor, senador Joyce Seif. Senhor presidente, sabe qual é a minha proposta? É que já que todos nós nos autoproclamamos defensores dos indígenas e queremos a riqueza deles, por que nós não vamos propor um projeto de lei para que o indígena, assim como o indígena americano, russo, canadense e chinês, tenha autonomia sobre suas terras? Se eles quiserem explorar turisticamente, pode. Se eles quiserem explorar lá o potássio do Rio Madeira, pode. Se eles quiserem autorizar linhões de energia elétrica, pode. Se eles quiserem fazer parque eólico, eles podem. Que tal? Que aí sim o nosso indígena vai ter qualidade de vida, porque eles são como nós, eles não têm nada de inimputáveis. O Estado brasileiro, a FUNAI e as ONGs têm que parar de tutelar os indígenas brasileiros. Obrigado. Senadora Damares. Presidente, eu preciso aqui fazer um registro. Por favor, gente. Os nossos indígenas não são iguais indígenas americanos. Nós temos mais de 300 povos, nós temos, sim, indígenas inimputáveis, Seif, por favor. Nós temos indígenas isolados, indígenas de recente contatos, indígenas ainda que não conseguem compreender a nossa legislação. Por favor, uma coisa é o marco temporal, outra coisa são os direitos dos povos. Então, que fique consignado, os nossos indígenas, em algumas situações, precisam ainda ser tutelados pelo Estado porque ficaram em isolamento. Então, que fique aqui registrado, há povos e povos. Obrigado, presidente. Senador Amin, por favor. Pela ordem, presidente. Prezados amigos, eu serei muito breve. Só quero pontuar 3 aspectos da nossa sessão de hoje. Em primeiro lugar, eu faço minhas as indagações do senador Jacques Wagner. Será que este projeto contribui ou não para a pacificação? Eu não tenho dúvida que contribui. Não há coisa pior do que deixarmos como estava até o começo da tarde de hoje. Amanhã, o Supremo tem agendada sessão para debater a lei do marco temporal. Isto, sim, seria uma nova frente de insegurança jurídica. Agora, já temos a decisão do Senado Federal, 52 votos. Placar desta votação, 52 votos a 15. É mais do que nós conseguimos numa deliberação em que a lei é ordinária. É o mesmo número, senador Omar Aziz, de aprovações à PEC das decisões monocráticas. 52 votos. Faço votos que a Câmara dos Deputados não faça o mesmo que fez até aqui com a nossa PEC das decisões monocráticas, porque ela não deliberou. E nós fomos alvo de mais uma decisão monocrática desconcertante, inclusive, presidente, na sua fala da semana passada, quando também manifestou a sua perplexidade diante de uma decisão cautelar monocrática sobre um assunto em que não há urgência nem contingência. Quero também fazer minhas as palavras da senadora Damares sobre o quanto devemos para os índios. Eu falei aqui que me orgulho de ter contribuído com busca da prosperidade,
financiamento para plantio e os índios pagaram. Isso aconteceu. O secretário da Agricultura da época, o Darcy Zonta, estava aqui. O nosso técnico da EPAGRE, que é a empresa catarinense de extensão rural e pesquisa agropecuária, está lá em Xanxerê. Os índios querem, especialmente os índios das regiões mais urbanizadas, eles querem ter uma vida tão parecida quanto os bem-sucedidos da cidade. Eles não podem ser transformados numa peça de museu para ser visitado como se fosse um primitivo. Ou seja, é preciso, sim, que o governo, com a nossa ajuda, e eu gostaria de ajudar sempre, invista na educação, na saúde, na assistência social e, de alguma forma, na prosperidade dessas populações indígenas, especialmente desses povos já conectados. E, finalmente, quero agradecer pela confiança do presidente da Comissão de Justiça, na época era o senador Davi Alcolumbre, hoje presidente da sessão, com a ajuda inestimável do senador Omar Aziz, a quem eu quero agradecer também, e ao presidente atual da Comissão de Justiça, senador Otto Alencar. Agradecer e cumprimentar o senador Irã pela sua perseverança, pela legitimidade da sua posição, e a nossa líder, senadora Tereza Cristina, que sempre se prontificou a ajudar, tanto no grupo de trabalho que ela integrou, liderado pelo ministro Gilmar Mendes, quanto aqui no plenário, em nome do nosso partido, da nossa bancada, buscando participação, cooperação e, acima de tudo, contribuindo decisivamente para o sucesso desta votação. Tomara que a Câmara possa iluminar ainda mais esta iniciativa e que ela possa contribuir, sim, para a pacificação, para a segurança jurídica e para o aumento da confiança da sociedade brasileira. Muito obrigado. Senador Zequinha Marinha. Senador Zequinha Marinha, com a palavra. Presidente, eu inicio cumprimentando o autor, senador Irã, e o relator, senador Espiridião, né? E depois a compreensão, maioria significativa, da casa. A gente naturalmente respeita quem pensa diferente, mas o Brasil estava aguardando por isso há muito tempo. E graças a Deus rompeu-se aqui, agora a Câmara, a minha expectativa é que ela possa atender rapidamente. E eu queria aproveitar para responder ao senador Jorge Seife sobre a liberdade dos povos indígenas, na sua autodeterminação, poder plantar, colher, enfim, comercializar tudo aquilo que podem fazer sobre suas terras. Claro, todo mundo sabe que a terra é da União, com usufruto para os povos indígenas. Mas, lamentavelmente, a cabeça, principalmente dos membros do Ministério Público Federal, é um pouco diferente daqueles que pensam esse país. O índio não poder usar, ou do direito que tem, que é ter o usufruto da sua terra, para plantar, colher, comercializar, enfim, ter liberdade econômica, esse é um negócio estranho para quem pensa um país. Nós temos a PEC 10, que está na Comissão de Constituição e Justiça, sendo trabalhada para que se possa, então, avançar com ela e dar aos nossos indígenas que queiram e tenham possibilidade de ter liberdade para poder produzir, comercializar, ser gente, ter dignidade e qualidade de vida. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, senador Zequinha. Item 3, projeto de lei número 715 de 2023, do deputado Zé Vitor, que altera as leis número 5.889 de 1973 e 14.601 de 2023, a fim de excluir a remuneração decorrente do contrato de safra do cálculo da renda familiar mensal, considerada para recebimento de benefícios sociais e de dispor sobre o registro de informação relativas ao contrato de safra no sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas e social. Parecer número 181 de 2025 de plenário, relator Jaime Bagottoli. Favorável ao projeto nos termos da emenda número 2 substitutivo, que apresenta: matéria tramita em regime de urgência no termo do requerimento número 516 de 2024, aprovada na sessão de 3 de dezembro. Perante a mesa foi apresentada a emenda número 1. A emenda número 1 depende de parecer. Conceda a palavra ao senador Jaime para proferir parecer de plenário. Obrigado, senhor presidente. Omar Aziz. Senadora Tereza Cristina, dizer para vocês que, depois de bastante conversa com o próprio governo, com o governo federal, com o Ministério de Assistência Social, chegamos a um denominador para aprovar essa PEC com a emenda parlamentar, com a emenda do senador Messias. Senhor presidente, caros senadores e senadoras, voltamos hoje a debater o projeto de lei número 715 de 2023, uma matéria que, como tenho insistido, é de absoluta urgência e de profunda relevância para a dignidade do nosso. Durante o percurso democrático desta proposição, que é um processo de construção coletiva, tivemos o valioso acréscimo de uma emenda apresentada pelo meu colega senador Messias, a quem já aproveito para expressar meu sincero reconhecimento e gratidão pela visão e pelo compromisso com o avanço dessa matéria. No relatório que apresentei a Vossas Excelências, o artigo 14A, que trata do registro das informações trabalhistas relativas aos contratos de safra no sistema digital, prevê que isso aconteceria a partir do ato do Poder Executivo Federal. Ora, como sabemos, a burocracia e a morosidade podem, por vezes, atrasar a concretização de medidas essenciais. A preocupação legítima do senador Messias e de muitos setores que acompanham a matéria era justamente essa: que a ausência de um ato específico do Executivo pudesse, porventura, emperrar a plena implementação da lei, frustrando os prazos e, principalmente, a expectativa de milhares de safristas. E é aqui que a sua emenda se mostra cirúrgica e fundamental. Ela vem ao encontro dessa preocupação, garantindo que, na ausência desse ato específico do Poder Executivo Federal, a obrigatoriedade do lançamento da informação no campo corresponde do e-social para ser dispensada. Isso não diminui a importância do e-social, mas nos dá uma salvaguarda. Significa que a efetividade e a celeridade dos benefícios que esta lei propõe não ficarão reféns de um eventual atraso burocrático. Garante-se que o trabalhador terá acesso ao seu direito, independente da formalização administrativa deste detalhe técnico, assegurando a prioridade que esta matéria exige. Esse tipo de contribuição, senhores e senhoras senadoras, é a essência do que fazemos nesta casa. Demonstra o espírito de construção e o compromisso em aperfeiçoar nossas leis para que elas realmente sirvam ao nosso povo.
Agradeço ao senador Messias pela visão e pela sensibilidade que nos ajudam a consolidar um texto mais robusto e, acima de tudo, mais eficaz. Com essa emenda, nosso projeto de lei 715 de 2023 se fortalece ainda mais, pavimentando o caminho para resolver não apenas a história, falta de mão de obra no campo, mas também para aliviar a escassez que já se faz sentir na construção civil, nas redes de supermercados, no comércio urbano e em tantas outras atividades. É crucial que compreendemos que o problema da mão de obra não se restringe ao meio rural. Ela é uma realidade pungente em nossas cidades, também onde o comércio, a indústria e os serviços lutam para preencher vagas. Se não agirmos com celeridade e pragmatismo, estaremos condenando nossa economia e gargalos produtivos cada vez maiores, tanto no campo quanto na cidade. Este é um projeto que visa a dignidade do trabalhador e o dinamismo da nossa economia rural e urbana, promovendo a formalização e quebrando o ciclo da dependência de benefícios sociais, sem que para isso se perca a proteção que o Estado deve oferecer. Portanto, tendo em vista o aprimoramento substancial trazido por essa emenda e a urgência de todas as emendas protocoladas, com ajuste no texto, fica dispensada a prestação pelo empregador de informações relacionadas ao contrato de safra no E-Social, unicamente em relação à manutenção dos benefícios sociais, enquanto não vier a regulamentação do campo específico no E-Social. Senhor presidente, conclamo a todos os colegas a apoiarem e aprovarem este projeto de lei. É um passo decisivo rumo a um Brasil mais justo e mais produtivo. Senhor presidente, esse projeto de lei 715, ele vai resolver a grande parte da mão de obra manual que nós temos hoje no campo, que nós estamos com uma deficiência hoje de mais de 800 mil empregos pelo Brasil afora. E isso vai trazer dignidade às pessoas que estão dentro do Bolsa Família. Nós vamos resolver, essas pessoas vão ter a carteira deles assinada, eles vão trabalhar com o seu direito ao INSS, o seu direito ao FGTS, o seu direito igual qualquer empregado que trabalha há anos em empresa. Por isso, nós precisamos resolver, esse é o primeiro passo, senadora Tereza Cristina, para nós resolvermos o problema dessa mão de obra safrista, que é uma deficiência muito grande que nós temos hoje no campo referente à mão de obra manual. Nós vamos fortalecer a fruticultura no Vale do São Francisco, a colheita de café no Espírito Santo, Minas Gerais, no meu estado de Rondônia, São Paulo. Nós vamos fortalecer a colheita da maçã, da cebola no estado de Santa Catarina, da uva, da colheita do tabaco, do fumo, lá no Rio Grande do Sul. Então, nós vamos resolver o problema em diversos estados, praticamente todos os estados do Brasil têm a deficiência de mão de obra. Por isso, eu peço aos meus pares colegas, vamos aprovar esse projeto de lei 715 e dizer para vocês que eu fico feliz em saber
que o próprio governo, ele hoje está pelo menos entendendo um passo, está dando um passo à frente, está vendo o quanto é que nós temos hoje com dificuldade para nós encontrar mão de obra hoje, e não é só no campo, é em todos os setores da produção, inclusive no comércio. Senhor presidente, obrigado, obrigado a todos os parlamentares, e eu espero que esse projeto ele seja aprovado aqui hoje nessa casa e ele vai seguir a Câmara dos Deputados. Obrigado, presidente. Parecer favorável à emenda número 1 nos termos da subemenda do relator. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. A votação da emenda número 2 substitui da emenda número 1 da subemenda nos termos dos pareceres em turno único. Aos senadores e senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a emenda número 2, substituo com a emenda número 1 nos termos da subemenda, fica prejudicado o projeto. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação para o turno suplementar será publicado na forma regimental. Discussão do substitutivo em turno suplementar. Encerrada a discussão, sem emendas, o substitutivo é dado como definitivamente adotado sem votação. A matéria retorna à Câmara dos Deputados. O senador Eduardo Girão e outros senadores que solicitam a realização da sessão especial destinada a celebrar os 200 anos do nascimento de Dom Pedro II. Não sabia nem que ele ia fazer 200 anos. Votação do requerimento aos senadores e senadoras que aprovam permaneça como se encontra. Aprovado o requerimento para comemorar, preste atenção, 200 anos de Dom Pedro II. A sessão será agendada pelo secretário-geral da mesa. Nada mais a ver da Tatá. Tchau e até amanhã. Está encerrado. Boa noite. Terça-feira, 9 de dezembro. O Senado Notícias está no ar. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou hoje que a Casa irá votar o chamado PL da dosimetria, assim que a proposta for analisada pela Câmara dos Deputados. A proposta reduz as penas das pessoas condenadas pelo Supremo Tribunal Federal pela participação nos atos de 8 de janeiro de 2023. A proposta de emenda à Constituição de 2023. Veja a matéria. Eu fiz um compromisso com os líderes, comigo mesmo e com Vossas Excelências, com o Senado Federal, mas sobretudo com o Brasil, que se a Câmara dos Deputados deliberasse este assunto, o Senado Federal deliberaria, porque este assunto iniciou na Câmara dos Deputados. E hoje o presidente Hugo Mota colocou na pauta o texto relatado pelo senador Paulinho, pelo deputado Paulinho, da Força Sindical, que teve desde o primeiro momento a contribuição importante também do Senado, porque este projeto nasceu da reunião do Senado Federal quando eu pedi para que na Câmara os deputados e as deputadas pudessem tratar. Então, quero responder efetivamente a Vossa Excelência e claramente. Nós vamos deliberar este projeto no plenário do Senado Federal assim que a Câmara dos Deputados deliberar. A proposta de emenda à Constituição que isenta o pagamento do IPVA para veículos com mais de 20 anos de fabricação foi promulgada hoje em sessão solene do Congresso Nacional. Os donos de carros de passeio, motos, caminhonetes, caminhões e ônibus fabricados há mais de 20 anos vão ficar isentos do pagamento do IPVA. A medida padroniza a legislação nacional ao estender para todo o país a imunidade tributária, que já existe em alguns estados, beneficiando principalmente a população de baixa renda, que possui veículos mais antigos. A medida deve beneficiar especialmente os estados que ainda não prevêem isenção, como Alagoas, Minas Gerais, Pernambuco, Tocantins e Santa Catarina. Nos estados que a isenção está prevista em lei, como Rondônia, não haverá alteração na prática. Em sessão solene, o Congresso Nacional aprovou a proposta de emenda à Constituição que isenta o pagamento do IPVA.
promulgar uma emenda à Constituição que melhora a vida do povo brasileiro. Uma mudança simples, objetiva, mas que fará, sem dúvida nenhuma, diferença real na vida de milhões de famílias brasileiras. Alívio no bolso de quem mais precisa, de quem luta todos os meses para fechar as contas. Isso é justiça fiscal. O Senado aprovou hoje o marco temporal para a demarcação das terras indígenas. O Supremo Tribunal Federal deve julgar amanhã ações que questionam a constitucionalidade do marco temporal. A proposta define na Constituição o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Pelo texto, os povos indígenas terão direito a áreas ocupadas na data da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988. A proposta foi aprovada em 2 turnos, sem um intervalo regimental de 5 dias úteis entre o primeiro e o segundo turnos. Acho que uma matéria com essa importância e com essa relevância deveria ser votado na Comissão de Constituição e Justiça. Eu concordei, porque essa matéria está aqui há muito tempo e é realmente da casa, tramitando na casa, e eu disse a Vossa Excelência que não teria nenhum problema trazer plenário federal, não precisaria passar na comissão. Na quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal deve julgar 4 ações que questionam a constitucionalidade do marco temporal para as demarcações de terras. Uma lei promulgada em 2023 já estabelece o marco temporal, mas senadores veem a necessidade de aprovação da PEC para garantir segurança jurídica. Mesmo que eles tenham 15% das terras, eles já estavam aqui quando a gente chegou. Se seguir esse raciocínio, a gente vai ter que ir embora do Brasil e entregar de volta todo esse território. O direito dos povos indígenas à posse da terra está escrito no presente do indicativo em que eles se encontram. Não fomos nós que escrevemos isso. Todas as emendas constitucionais que tratam, no artigo que trata da posse da terra, o faz assegurando o direito aos que se acham na terra. Portanto, é claro que existe um marco temporal. Em depoimento à CPI do crime organizado, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, elogiou a proposta de criação de um fundo de combate às facções criminosas com recursos de uma nova taxação sobre as betes. O fundo está no texto do PL Antifacção, relatado pelo senador Alessandro Vieira. O crime organizado, como atua hoje, é um fenômeno novo, complexo e global, pois já ultrapassou as fronteiras transnacionais. Enfrentar a criminalidade nessa nova configuração exige uma atuação abrangente e estrutural, disse o ministro Ricardo Lewandowski na CPI do crime organizado. O crime hoje é um crime que está, lamentavelmente, senador Alessandro Vieira, senador Fabiano Contarato, migrando da ilegalidade para a legalidade. Nós sabemos hoje, não é um fenômeno de agora e nem do passado recente, isso paulatinamente veio ocorrendo, quer dizer, ele está se infiltrando no setor de combustíveis, no setor de coleta de lixo, no setor da construção civil, enfim, no setor até de streaming, né, como se diz aí, de fornecimento de ligações de internet. É um crime que hoje, lamentavelmente, está infiltrado até no setor político. Ricardo Lewandowski disse que não faltam leis para coibir a infiltração do crime organizado no meio político. O que é preciso é colocar a legislação em prática e também um controle maior sobre os fundos partidários.
cheguei a aventar, talvez, uma espécie de um tribunal de contas para fazer o controle dessas verbas eleitorais e verbas partidárias. Questionado sobre o que falta para impedir que as fronteiras continuem sendo a porta de entrada de drogas e armas para o crime organizado, o ministro respondeu: sem uma verba perene e substantiva para a segurança pública, não é possível enfrentar o crime organizado. Está organizado, o Estado não está organizado, lamentavelmente. O ministro disse que a integração das forças de segurança, como prevê a PEC da Segurança Pública, em análise na Câmara, é uma das iniciativas do governo para enfrentar o crime organizado. Ricardo Lewandowski elogiou a iniciativa do relator do projeto de lei antifacção, senador Alessandro Vieira, de incluir no texto a criação de um novo fundo para financiar o combate ao crime organizado com recursos da taxação de bets. O projeto deve ser analisado nesta quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça. Claro que as fontes de receitas estão todas já comprometidíssimas, então nós precisamos de fontes novas. Vossa Excelência, salvo o melhor juízo, não conheço ainda o seu projeto, o seu relatório, mas sugere que uma parcela dos tributos das bets venha para a segurança pública. Eu acho que isso é uma proposta extremamente benfazeja, positiva. Sobre o aumento do tempo de internação de adolescentes infratores, o ministro afirmou que a proposta pode ser discutida para algumas situações. Eu sei que há projetos que o tempo de internamento deve se manter por mais tempo. Eu acho que isso é uma solução que pode ser pensada, não sei se há compatibilidade. Quando ele atinge a maioridade penal, é preciso ver se há compatibilidade constitucional, jurídica e manter alguém numa prisão com relação à qual ele não foi condenado e mantê-lo, enfim, privado da sua liberdade em função de uma decisão que ele recebeu judicial quando era menor. Eu não acho razoável a gente aquecer ou romantizar que um rapaz hoje no Brasil de 17 anos de idade que pratica um latrocínio previsto no artigo 157, parágrafo 3º, que é roubo qualificado pelo resultado de morte, cuja pena, se fosse com 18 anos, seria de 20 a 40 anos, vai ficar no máximo internado até 3 anos. Até porque o juiz pode, pelo poder discricionário dele, dar 6 meses, 1 ano, 2 anos ou 3 anos. Então, não é uma questão de você fazer uma criminalização ou acabar com a infância. Não, nós temos que tratar igualmente iguais na medida que essas pessoas se desigualam. Também na reunião de hoje, a CPI do crime organizado aprovou a convocação do presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacelar, e ainda o convite ao ex-governador do Rio, Antony Garotinho. Bacelar foi preso porque teria vazado informações de uma operação da Polícia Federal. O Rio de Janeiro hoje é, ao mesmo tempo, um laboratório do crime organizado e uma grande vitrine. O Estado, que é um patrimônio dos brasileiros, aparentemente foi totalmente dominado pelo crime organizado. Então, apresento o requerimento número 138, que convoca a presença do deputado estadual Rodrigo Bacelar, presidente afastado da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e também o requerimento número 137, que convida o senhor Antony Garotinho, ex-governador, ex-secretário de Segurança, figura pública de longa trajetória, conturbada trajetória, mas que vem apresentando reiteradas e densas denúncias com relação ao estado de coisas do Estado do Rio de Janeiro. Está na pauta da CCJ desta quarta-feira o projeto que prevê novas regras para impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. A expectativa é de que seja lido o relatório do senador Weverton e a votação aconteça na próxima semana. O projeto, de autoria do senador Rodrigo Pacheco, endurece as regras para a abertura de processos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal e restringe quem pode apresentar denúncias. O texto, que estava parado desde 2023, voltou a tramitar após o ministro do STF, Gilmar Mendes, decidir que apenas a Procuradoria-Geral da República pode denunciar ministros da Corte ao Senado por eventuais crimes de responsabilidade. A relatoria do texto fica
ficará sobre a responsabilidade do senador Everton. Se aprovada na CCJ, a proposta ainda precisa ser analisada pelo plenário da Casa. A Comissão de Relações Exteriores aprovou o projeto de lei que protege os direitos de crianças brasileiras sob risco de serem devolvidas ao pai ou mãe que more no exterior. Hoje, em casos litigiosos, um tratado internacional prevalece sobre a legislação brasileira. Não são poucos os casos em que a justiça brasileira, seguindo um tratado internacional, vem determinando o retorno das crianças ao genitor ou genitora residente no estrangeiro. Com a palavra, a relatora, senadora Mara Gabrilli. Mãe de Helena, uma menina com síndrome de Down, Eliana residia na Alemanha, onde enfrentou um processo de separação marcado por violência doméstica e dificuldades do que se refere ao convívio com a sua filha. Os indícios de abuso e negligência por parte do genitor eram numerosos, mas o sistema policial alemão foi desinteressado e o sistema judiciário, provocado pela cooperação internacional, foi célere ao determinar a repatriação dessa criança, considerando o contraditório e a vulnerabilidade da menina, desconsiderando totalmente. O relatório da senadora Mara Gabrilli detalha uma série de exigências periciais no sentido de garantir o direito das crianças a permanecerem no Brasil sob cuidado das mães. Que essa denominação simbolize o compromisso do Estado brasileiro com a proteção de mulheres e crianças em contextos de vulnerabilidade internacional, para que nenhuma outra mãe, em desespero por estar separada de seu filho, tenha que acampar diante do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer órgão outro do poder da República. Que essa lei seja um marco de sensibilidade e justiça, para que episódios tão dolorosos jamais se repitam com qualquer outra mãe ou com qualquer outra criança. O senador Nelsinho Trade, presidente da CRE, elogiou o relatório, lembrando que foram muitos os casos em que a comissão foi chamada a intervir. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão sem antes parabenizar a senadora Mara, um projeto realmente muito importante. A gente que, na condição de presidente das Relações Exteriores, sempre recebe aqui familiares de crianças que estão apartadas dos seus genitores, seja pai, seja mãe, por desentendimento do casal, um sofrimento atroz, realmente muito importante essa matéria. Coloco em votação, votação simbólica. Os senadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, a matéria vai à CCJ para prosseguimento da tramitação. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou hoje o projeto de lei que institui a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos. O texto define como minerais críticos aqueles que correm o risco de desabastecimento por restrições de importação ou por escassez de suprimento, como o potássio de fosfato, utilizado como fertilizante, e o carvão metalúrgico, usado em usinas siderúrgicas. Já os minerais estratégicos são aqueles considerados essenciais para a transição energética e para a soberania tecnológica, como o nióbio, empregado na indústria aeroespacial, e o lítio, comum nas baterias elétricas. Defina uma prioridade do projeto. Beneficiamento aqui. E tudo mais, como isso não pode ser uma vontade do imperador, nenhum desejo puro e simples do cidadão, é preciso que haja uma política contínua, permanente, de Estado, para que esse objetivo seja alcançado, ou seja, favorecer, estimular aqui o beneficiamento dos minerais, das terras raras, seja feito no Brasil. Eu também sou autor de um projeto de lei com esse objeto e fico feliz e quero agradecer ao relator, o senador Espiridião Amin, por incorporar uma emenda de minha autoria que propõe que
o minério, as terras raras, elas sejam no mínimo em 80% processada e industrializada aqui no Brasil. Esta, ao meu ver, é a forma da gente garantir que esta riqueza vai ser, a gente vai fazer uso adequado desta riqueza e que a gente vai ter controle, inclusive, do que se exportará desta riqueza. É um mecanismo de controle extremamente eficaz. E me senti completamente contemplado quando o Rogério apresentou essa emenda, exatamente, de fazendo com que 80% seja processado aqui, porque exportar matéria-prima é coisa de colônia e a gente vem cometendo esse erro. O relator acatou parcialmente 8 das 9 emendas apresentadas na comissão. O presidente da CAI e autor da proposta, senador Renan Calheiros, lembrou que há um acordo para a tramitação da matéria. Na última reunião, nós combinamos uma estratégia de tramitação dessa matéria. Ela não é terminativa nesta comissão, ela será terminativa na Comissão de Infraestrutura. Como nós já realizamos uma audiência pública aqui nesta comissão, o que acabou ensejando a apresentação do projeto, nós combinamos que realizaremos as audiências públicas propostas na Comissão de Infraestrutura. A CAI aprovou diversas outras propostas, entre elas a que institui o marco legal do sistema de pagamentos brasileiro, que está defasado em relação às práticas internacionais. E ainda, em decisão terminativa, o projeto que institui o Fundo Nacional das Pessoas com Deficiência. A atualização do marco legal da pesca no Brasil foi tema de debate hoje em audiência pública na Comissão de Meio Ambiente. Uma das propostas em discussão é retirar da lei da pesca a aquicultura, que envolve a criação de peixes em ambientes controlados, como tanques e cercados. A proposta atualiza